Queria que você dissesse, Obrigada, eu que agradeço o convite. que você definisse o que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, quando ele surgiu e quais os objetivos dele. O CVV, como você bem disse, é o Centro de Valorização da Vida, é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que existe há praticamente 63 anos. A gente completa 63 anos em março do ano que vem. Nós somos um trabalho voluntário, todos os CVV somos voluntários, e que se dispõe a doar atenção, a conversar com as pessoas e, com isso, valorizar a vida das pessoas e prevenir o suicídio. Então, é isso que a gente faz durante fez durante toda essa existência do CVV até hoje. Bom, pessoas como você nos fazem sentir até pequenos diante da atitude tão nobre que é dedicar a atenção sem ganhar nada materialmente, né? Me conta a história de como é que você se aproximou e como é que foi a formação de você como voluntária do CVV. Né, para ser voluntário do CVV, né, só para explicar para quem está assistindo, a gente se faz um curso de preparação. Então, hoje, através do site do CVV, você consegue saber onde tem o curso mais próximo de você, né, que o site do CVV é o cvv.org.br. Lá você se inscreve e aí você participa de um curso, né, um treinamento que é feito para quem está chegando para ser voluntário. Eu moro no interior de São Paulo, né? E fiquei sabendo que ia ter um curso. Eu já sabia, assim, que o CVV existia, e tal, mas não sabia exatamente o que fazia. Mas eu estava buscando algum trabalho voluntário para fazer, além do profissional. Eu queria fazer algo mais pela sociedade e tal. E aí fiquei sabendo que ia ter esse curso, né? E acabei indo fazer. Gostei, né? Acabei ficando até hoje, assim, né? Já faz mais de 20 anos que eu sou voluntária do CBV. E essa aproximação acabou acontecendo por esse desejo mesmo de ajudar mais, né? Fazer algo a mais pela sociedade, né? Pelas pessoas. E eu acabei me identificando porque a gente acaba doando para as pessoas que entram em contato com a gente um pouco de atenção, né? No fim, é isso que a gente disponibiliza, né? Um tempo para conversar com as pessoas, para que elas possam falar sobre como elas se sentem e tal, né? Eu acabei me identificando com isso e ficando até hoje. Bom, aí existe um paradoxo, assim, você, pessoa que, claro, você vê que você gosta de gente, gosta de pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que você não pode se envolver emocionalmente, porque senão você fica ali, entra num turbilhão de emoções e você, como é que é essa técnica que vocês desenvolvem? É possível aprender a você ouvir uma mensagem de desespero e tentar orientar a pessoa da melhor forma? Como é que vocês conseguem isso? A gente realmente treina para fazer isso, né? Porque, como eu falei, a gente não tem uma formação específica na área de saúde, nem psicólogo, né? Nem terapeuta, né? Nós somos pessoas que conversam com pessoas. Então, a gente faz esse treinamento justamente para aprender a conversar. E aprender que, assim, à medida que eu vou conversando com você, eu vou tentar acompanhar o que está acontecendo com você, eu vou entender, né, criar aquela empatia que a gente fala, né, com as pessoas. Eu vou sentir muitas vezes a dor que você está sentindo, a alegria que você está sentindo, mas ao mesmo tempo tudo isso não é meu, né? Ele é seu, né? Então a gente vai aprendendo com o tempo a separar, né? Eu tenho minhas dores, minhas dificuldades, minhas alegrias, mas quando eu estou conversando com você, eu vou compartilhar elas, mas elas continuam sendo minhas, né? Então a gente treina justamente para isso, para aprender a separar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas na medida que a gente estiver conversando junto, a gente vai. Vou tentar acompanhar ao máximo, né, o que você está sentindo, como é que está sendo essa situação para você. Nas estatísticas dos casos de suicídio, do ano 2019, apontou que os homens que praticam suicídio são numericamente o dobro, praticamente, das mulheres. Como é que você tem algum motivo, alguma razão, alguma suposição para explicar isso? Os estudiosos dessa área dizem que há uma dificuldade maior, né, socialmente, dos homens se
se comunicarem, né? Existe uma cobrança grande pela postura do homem ser aquele homem provedor, o que não pode chorar, o que não pode sentir medo, né? Então, muitas vezes isso esse pessoal que estuda, né, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, de acordo com os levantamentos que eles fazem, eles apontam esse tipo de característica, né, já própria do homem mesmo, né? Claro que provavelmente não se aplica a todos eles, né, mas que há socialmente essa dificuldade maior do homem se expressar, de falar das emoções, e que isso pode realmente levar a ele não se sentir muito sozinho, solitário, e pensar, né, que viver da forma como ele está vivendo não vale a pena. Então, é isso que a gente vê nos estudos, né? Não quer dizer que seja uma regra para todos, mas que provavelmente o que aponta indica, né, esse número maior, essa dificuldade própria da característica social mesmo. Bom, eu não vou perguntar a você qual é a sua formação profissional, se você ainda trabalha em outra função, porque isso aí eu acho que seria invasivo demais. Mas, de uma maneira geral, eu pediria que você me dissesse quem são essas pessoas que trabalham lá. Há um universo bastante variado de profissionais? Sim, assim, né? Eu continuo trabalhando, eu tenho uma vida profissional, sim, né? Mas ainda me divido aí com o CVV. E realmente a gente tem uma diversidade de pessoas trabalhando como voluntários do CVV. É, tanto em idade quanto em questões profissionais, né? Inclusive pessoas que não têm nenhuma formação até, ou até é, tiveram, sempre trabalharam em casa e tal, e viram uma oportunidade de conseguir ajudar alguém, né? Participando desse curso, dessa formação que a gente mesmo oferece. Então, a gente tem, assim, né, para ser voluntário do CVV, você precisa ter mais de 18 anos, por questões legais. E dentro dos 18 a 80 temos uma gama enorme de pessoas lá que se dispuseram a ser voluntários. Atualmente nós temos 3.500 voluntários no nosso corpo de voluntários, né? Então, no Brasil todo e com diversas formações. Isso no país inteiro? No Brasil? Ah, sim, você já respondeu. Eu, no país inteiro. Então, vocês têm essa formação, mas a gente, teoricamente, vou fazer uma cogitação aqui. A gente supõe que os casos em que a pessoa se sente mais vulnerável é no período da noite, onde provavelmente os apelos podem ser aqueles mais dramáticos, aqueles mais, enfim, as pessoas que necessitam mais de ouvir alguém, de ser ouvidas, né? Existe uma gradação para aqueles que entram em atividade logo primeiro, trabalhar mais durante o dia ou durante a noite, de alguma forma escalonado assim? Olha, não tem exatamente essa preocupação já de início, né? Porque como a gente funciona 24 horas, todos os dias, né, da semana, então realmente a gente precisa de um grande número de voluntários para estar disponível durante as 24 horas, e a gente vai se revezando. A cada 4 horas, a gente muda o voluntário que está de plantão, né? Então, é, durante esse treinamento que a gente faz, a gente treina as diversas situações que são mais comuns da gente atender, né? Os tipos de conversa mais comuns que as pessoas chegam até nós, para que o voluntário esteja bem, né? Independente do horário que ele faça ou da situação que ele vai ali receber, que ele possa realmente ouvir com calma, com paciência, né? Com compreensão a história que chega até nós, né? Porque as histórias são as mais diversas que vocês podem imaginar, né? Então, tem pessoas que contam ali alguma coisa do dia a dia, e tem algumas que passam dificuldades lá no trabalho, na família e tal. Então, elas vão contando, né? Sobre tudo. A gente torce mesmo para que quem chega até nós não esteja realmente pensando em suicídio naquele momento, porque a gente quer fazer um trabalho de vacinação, né, como se fosse possível vacinar sobre a saúde emocional, né, bem antes. Então, dá a possibilidade das pessoas poderem falar sobre como elas se sentem, entender os seus sentimentos, as suas emoções, faz com que a gente, né, não pense que a nossa vida não vale a pena. Então, é isso que a gente quer fazer durante esse período que a gente conversa com alguém.
É frequente vocês receberem algum retorno em termos de agradecimento pelo atendimento de vocês? E que casos você pode citar, assim, para nós aqui? É muito comum as pessoas ligarem, assim, até em épocas de Natal, Ano Novo, para agradecer a gente, né? A gente não conhece quem está falando com a gente, né? Se você entrar em contato com a gente, ou por telefone, ou por e-mail, ou por chat, nós não vamos perguntar nada para você. Nós não vamos perguntar seu telefone, nem de onde você está falando, nem seu nome. Você fala se você quiser se identificar. E a gente se identifica, né, com o voluntário pelo nosso nome. Então, muitas vezes, a pessoa guarda o nome do voluntário, né? Mas eu não sei com quem eu conversei exatamente. Então, muitas vezes a gente tem relatos de colegas que falam, olha, muita gente, eu fiz plantão durante o Natal, Ano Novo, e muita gente ligou e agradeceu, falou que realmente tinha conversado com alguém, se sentiu melhor, que aquele dia não estava bem e um voluntário ajudou ela naquele momento. Então, para a gente, assim, isso é importante, claro, é relevante, mas para a gente saber que alguém, de alguma forma, contou com o nosso trabalho é que é o mais importa, né? E os números de atendimentos para a gente é que acabam mostrando isso, porque a gente atendeu mais de 3 milhões de ligações, né, de contatos no ano passado. Então, para a gente, esse número, né, expressivo de pessoas que buscam sobreviver, que nos dão um conforto de achar que, olha, nosso trabalho ajuda alguém de alguma maneira. Bom, vocês revelam, é permitido vocês revelarem o próprio nome de vocês? Bom, quem está atendendo aqui é a Adriana ou não? Sim, sim, a gente Vocês utiliza se nosso próprio identificam, né? nome, né? Isso, identificamos, sim. Ô, Adriana, o que fazer? Você tem um aprendizado, uma sabedoria de campo, né? Você lida com Uhum. aquilo, com aquelas situações bastante graves. E por que é importante falar do suicídio? Por que você acha que é importante falar disso? Sim, a gente acha que é fundamental, né, a gente falar sobre suicídio, sobre prevenção especificamente, por quê? Porque se a gente se isolar, se a gente não falar sobre os problemas de saúde que a gente tem, né, como é o caso, por exemplo, do câncer e de outras doenças, quando a gente começou a falar sobre campanhas sobre prevenção, a gente conseguiu ter sucesso, né, nos tratamentos. Por quê? Porque as pessoas se preveniam consultando médicos e procurando ajuda, né? Com o suicídio é a mesma coisa, né? Se você não tiver como procurar alguém, né, para falar sobre que você não está bem, que você está passando por dificuldades emocionais, que está difícil para você continuar sozinho, né? Certamente você vai se isolar e pode ser que você realmente chegue a pensar que não viver mais da forma como você está vivendo vai ser melhor. Mas a gente não quer isso, a gente quer que todo mundo viva e viva bem. E para isso a gente oferece esse apoio, né? Nós somos um dos elos da corrente aí que pode ajudar alguém a se sentir melhor, né? Existem outros trabalhos, existem os profissionais da área de saúde, existem o CAPES, né? Uma série de universidades que ajudam com plantão psicológico, e a gente é mais um pedaço dessa rede de apoio que a pessoa pode ter, né? Um elo naquela corrente de apoio, né? Isso, isso. Então, é essa a ideia, né? Da gente falar sobre, trazer consciência, reflexão para todo mundo, né? Que se você não está bem, você pode buscar ajuda. E também o outro lado, que se você precisar de ajuda, você possa contar com alguém. Que seja a sua família, que seja alguém do trabalho, da sua escola, da sua religião, a- os profissionais da área da saúde e o CVV também, né? Que você pode contar com a gente de alguma maneira. O importante para a gente é as pessoas cada vez mais saberem que elas podem buscar ajuda, que você não está sozinho, né? Que por mais que a gente pareça estar, tem sempre alguém que pode ajudar a gente. Se a gente está aberto para poder procurar, para poder sair aí
de muitas vezes os pensamentos mais difíceis que a gente tem e conversar sobre isso com alguém. É claro que o contato que vocês, voluntários, têm com as pessoas que procuram é um contato limitado, porque se limita a ouvir, né? Se limita ao contato verbal através da voz do som. Mas você, com certeza, deve, pelo menos, intuir e pode nos dizer quais são os principais sinais da pessoa que pode estar em risco de se autoexterminar e que sinais, o que a família poderia fazer observando esses casos. A, a, o problema, né, da pessoa, a prevenção do suicídio ela é um pouco mais complexa, né? Porque não existe um padrão, né, de acordo com os especialistas que estudam isso há muito tempo. Não existe um padrão de comportamento. Porque a pessoa pode estar muito aparentando, estar muito bem, estar muito feliz, mas na verdade carregar com ela uma história de sofrimento e de dor. E nunca o suicídio ele não chega para a gente por um motivo só. Ele é uma construção de vida. Então, é a história da pessoa, como ela lidou com as situações da vida dela, como ela lida hoje com o que está acontecendo com ela, que pode fazer com que ela pense em morrer. Os especialistas, inclusive, eles dizem para a gente ficar atento a alguns sinais de mudança de comportamento. Então, se a pessoa está muito triste por muito tempo, se a pessoa se isola, né? Se ela deixa de fazer muita coisa que ela gostava repentinamente. Então, ter esse cuidado, essa atenção, né? Da gente perceber na gente mesmo isso tudo e perceber nos outros como é que eles estão lidando com as situações do dia a dia e realmente oferecer ajuda, né? Se você está assistindo a gente, percebe que tem alguém que você convive, que a pessoa teve uma mudança grande de comportamento, então vai chegar para ela e perguntar mesmo, ó, percebi que você está diferente, aconteceu alguma coisa, se você precisar conversar, se você precisar de alguma ajuda, né, eu estou à disposição. Então, esse olhar atento que a gente tem que ter com as pessoas, né? Com a gente mesmo e com quem está ao nosso redor, é que pode ajudar realmente a, a gente a perceber, né, que talvez algo não esteja bem. Numa situação limite em que a pessoa já tenha, por exemplo, tomado algum medicamento ou atentado ou tomado outra providência e ligue para vocês, como é que vocês podem intervir? Vocês podem entrar em contato com a autoridade policial, com o médico? Como vocês definem essa situação limítrofe e como é que vocês agem? Quando a pessoa entra em contato com a gente e expressou esse desejo de que, olha, realmente eu tomei algum remédio, né? Eu atentei contra mim de alguma forma, a gente vai pedir para que ela entre em contato com a polícia, os bombeiros na cidade em que ela está, porque hoje a gente não consegue ter um contato local dela, porque nós funcionamos num sistema que a gente chama de PABX virtual, onde se você telefonar agora para o 188, um voluntário não é necessariamente da sua cidade que vai conversar com você. Então, ele vai estar distante, né? Eu não vou estar no mesmo lugar que você. Então, ele vai. Eu não tenho como acionar a polícia, o bombeiro, né, mais próximo. Mas você, na sua cidade, tem. Então, a gente pede para que ele, se realmente, olha, eu quero ajuda, não estou bem e tal, uma situação extrema, né? Aí a gente pede para que ele, se ele tiver outra linha, para ele ligar diretamente para outra linha, a gente continua conversando com ele, ou para ele desligar e já ligar diretamente para o socorro, porque é uma questão de vida ou morte mesmo, né? Que tem que ser muito rápida ali a ação. Eu vou pedir que os colegas coloquem aí na tela o número do Centro de Valorização da Vida, que é 188, conforme você falou, né? E ao mesmo tempo eu te pergunto, como é que funciona como é que funcionam esses plantões de vocês? São escalas de algumas horas, porque evidentemente há sempre o cansaço, você nem, às vezes você fica exaurido por um atendimento que exija mais emocionalmente, então pedindo que coloquem o 188 aí na tela. Ok? Então, como é que você pode definir isso aí? Quanto tempo esse plantão é de quantos minutos?
Isso, esse plantão ele dura 4 horas, né? E aí você vai escolher o horário e o dia da semana que é mais conveniente para você, né? Tem muita gente que faz de madrugada, tem muita gente que faz de final de semana. Então, como a gente, né, precisa funcionar 24 horas, porque não existe um momento, um horário melhor ou pior para que alguém não esteja bem, a gente quer realmente disponibilizar essas 24 horas para todo mundo. Então, a gente oferece esse, esse, esse rodízio, né, de voluntários. Então, a cada 4 horas, a gente muda todo o grupo de voluntários que está fazendo o plantão. Então, ele começa, né, a cada 4 horas, então a gente vai rodando e novos voluntários vão entrando, justamente porque, né, todos nós temos outras atividades, fazemos atividades profissionais, né? Temos família, tudo, né? Não somos diferentes de ninguém, só estamos ali numa condição de que fizemos o curso, estamos um pouquinho mais preparados para lidar com essa situação, mas, né, outras pessoas são super bem-vindas e a gente quer realmente aumentar o nosso grupo de voluntários cada vez mais. Existe um esforço concentrado nas datas assim que mexem mais com o emocional das pessoas, Natal, final de ano, Carnaval, eventualmente? Sim, a gente procura estar mais disponível, aumentar nosso corpo de voluntários em épocas como em setembro mesmo, né, que a gente tem uma campanha forte do Setembro Amarelo, então a gente fica um pouco mais exposto e mais pessoas procuram o CVV, então a gente faz um esforço para estar mais disponível, para ter mais voluntários nesses períodos. E durante o Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, né, datas que acabam mexendo um pouco mais com o nosso lado saudoso, com o nosso lado de necessitar de falar aquilo que muitas vezes a gente está carregando com a gente. Adriana, vocês fazem um serviço de altíssimo nível de humanidade, vocês se doam às pessoas e esse serviço é gratuito. Mas o centro, de alguma forma, apoia vocês quando vocês estão exauridos, necessitam de algum apoio psicológico? Quem cuida de vocês? A gente mesmo se cuida, né? A gente tem, né, treinamentos constantes, reuniões mensais, onde a gente mesmo fala das nossas dificuldades, daquilo que a gente está precisando muitas vezes melhorar, como voluntária, como pessoa. Então a gente mesmo acaba se cuidando. Então a gente tem uma estrutura, um suporte, né? Os mais antigos, os mais experientes acabam dando apoio aos mais novos. Você alguma vez duvidou da sua própria capacidade? Já pensou, meu Deus, será que eu estou fazendo isso certo e tal? E não conseguiu, e conseguiu superar tudo isso? Continuou na missão? Eu acho que várias vezes, né? Várias vezes a gente ouve histórias muito tristes, muitas vezes, né? De muito sofrimento das pessoas e a gente sempre tenta se colocar ali, imaginar como deve estar dolorido para aquela pessoa, é, vivenciar aquilo que está acontecendo com ela, né? Então, muitas vezes eu me imaginei sim, me colocando no lugar daquela pessoa e talvez eu estivesse sofrendo mais ou tanto quanto ela está contando para mim, né? E com isso eu acabo aprendendo muito, porque as soluções que as pessoas dão para elas mesmas, né, acabam ensinando muito para a gente. Tem pessoas que têm, né, um histórico de superação, um histórico de convivência, de resiliência mesmo, né? Que acaba sendo incrível. Eu acho que eu aprendo bastante com as pessoas que eu converso aí durante todo esse tempo que eu faço plantão. Adriana, muito obrigado pela sua presença aqui, ainda que virtual. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que é comovedor e dá muita esperança para nós que estamos assistindo agora. Obrigado. Eu que agradeço em nome do CVV o espaço que vocês estão abrindo para a gente. Para a gente é super importante poder falar sobre o trabalho do CVV. Deixa aqui os contatos do CVV, que é o telefone 188, o site cvv.org.br. Lá você vai conseguir mais informações sobre como conversar também. Tem gente que prefere escrever ao invés de falar, então você pode usar e-mail e chat através do site do CVV. Eh, e a gente está presente em várias redes sociais. Se você quiser seguir o CVV, acompanhar o trabalho que a gente faz,
ajudar a divulgar também, que a gente sempre tem alguns conteúdos sobre saúde emocional, saúde mental, que pode ajudar todo mundo, a gente fica à disposição, né? E, mais uma vez, agradecer o convite aqui da TV Senado para estar aqui com vocês. Obrigado a você. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como o combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. É fato. O voto é um direito de brasileiras e brasileiros. Outro fato é que o voto é um instrumento para que eleitoras e eleitores indiquem quem querem como representantes. Tem circulado por aí uma informação falsa de que este ano o voto serviria também como prova de vida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso é boato. Em outubro, o voto vai ser exatamente o que sempre foi: a manifestação livre, individual e sigilosa da vontade de eleitoras e eleitores. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O que é cópia? O que é original? A pessoa, quando ela nasce, ela, para exercer os seus direitos civis e políticos, ela precisa ter um documento que comprove que ela é própria, que ela existe. Quando a pessoa quer saber se esse cidadão é casado, é viúvo, requer-se que se extraia uma certidão. Então a gente emite uma certidão que é cópia fiel do que consta no assento. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado.
Olá, hoje é quinta-feira, 17 de outubro e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira em plenário a proposta que iguala direitos de geólogos e engenheiros geólogos. O texto segue para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou a equiparação profissional entre geólogos e engenheiros geólogos. A ideia é assegurar o mesmo tratamento entre as duas carreiras. Tanto a engenharia geológica quanto a geologia ficarão na categoria engenharia para fins legais. A medida pretende acabar com questionamentos na Justiça sobre pagamento igualitário. O projeto que concede o porte de arma a agentes socioeducativos e oficiais de justiça foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para a votação em plenário, a proposta vai seguir para a Câmara dos Deputados. O projeto modifica o Estatuto do Desarmamento e inclui os agentes socioeducativos e os oficiais de justiça com direito ao porte de arma, tanto em serviço quanto fora dele, se comprovarem capacidade técnica e aptidão psicológica. Segundo o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, os agentes são responsáveis pela segurança, vigilância, custódia e escolta de adolescentes e exercem atividade de alto risco. Se houver uma invasão dentro de uma unidade de internação para adolescente em conflito com a lei, as pessoas que serão atingidas serão esses agentes socioeducativos. O relator, senador Hamilton Mourão, acatou a emenda que incluiu os oficiais de justiça, mas rejeitou emendas para conceder o porte para advogados, auditores fiscais agropecuários e para os membros do Congresso Nacional. Essas emendas ampliam o rol de categorias autorizadas ao porte de arma de fogo de maneira desproporcional, sem justificativas adequadas que demonstrem a necessidade imperiosa para tal ampliação. No caso da emenda número 5, a inclusão de parlamentares no rol de portadores de arma criaria um precedente perigoso de uso de armas de fogo no ambiente político e desconsidera alternativas mais adequadas de proteção, como a própria Polícia Legislativa. Perigoso aqui dentro, viu, presidente? No que tange, eu imagino o Cajuru armado, vai acertar em todo mundo, menos em quem ele quer acertar. Mas está liberando para o Cajuru? Não, está não. Promotor de justiça tem porte de arma. Magistrado tem porte de arma. A gente vê alguns ministros do governo renovando o porte de arma. Eu não consigo renovar o meu. Mesmo provando as ameaças que eu sofro, a escolta que eu tenho armada por parte do Senado Federal, desde a época que o presidente era Jair Bolsonaro. Então, por que o preconceito de um parlamentar também não poder passar por esses requisitos? E, em passando com isso, o que esse projeto de lei faz? Ele tira o critério subjetivo da autoridade que vai conceder o porte de arma. Eu sou advogado criminalista militante, sei na pele o que é uma audiência criminal e não só no Rio de Janeiro recentemente, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito recentemente, nós tivemos uma situação com um advogado criminalista que foi alvejado e morto na frente de um fórum. Reforço aqui, tal como feito pelo senador Flávio Bolsonaro, minha posição pessoal em relação, sobretudo, aos advogados. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que aumenta a pena dos crimes sexuais se o autor do delito for um profissional de saúde. O caso do médico anestesista que abusou sexualmente de uma grávida durante o parto chocou o país. E para evitar que crimes como esse se repitam, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto para aumentar até a metade a pena para crimes contra a dignidade sexual, como assédio e estupro, quando forem praticados por profissionais de saúde no exercício de suas funções. O projeto altera o Código Penal e o relator da matéria, senador Flávio Bolsonaro, diz que o aumento da pena se justifica pelo fato de a vítima não poder oferecer resistência. Surgem 3 aspectos que justificam uma pena mais severa. A. O agente exerce autoridade sobre a vítima, que como paciente submete-se ao procedimento por aquele determinado. B. A vítima não pode oferecer resistência. E C, o crime é praticado justamente por quem deveria cuidar da saúde e da integridade do paciente. Quando eu pensei de forma dura neste projeto, é porque eu sofri na pele com a minha ex-mulher em Goiânia esse fato
e tenho certeza que neste momento ela, Andréia Bracato, está muito feliz. A CCJ aprovou ainda o projeto que concede prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos às pessoas que se encontram no espectro autista. O texto vai ser votado pelo plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou nesta quarta-feira a última audiência de um ciclo de debates sobre a regulamentação da reforma tributária. O grupo de trabalho agora vai formalizar o pedido para que o projeto da reforma, que tramita na CCJ, seja analisado também pela comissão. Essa foi a última de 21 audiências realizadas pelo grupo de trabalho formado na CAI para analisar a regulamentação da reforma tributária, que será implementada de forma gradativa. Os debatedores apontaram preocupação com pontos do projeto e apresentaram sugestões para a melhoria do texto. Nós trazemos aqui uma preocupação em relação aos combustíveis. Por estarem num regime específico, foram retirados vamos dizer assim, desse período de calibragem, período de teste. Significa uma desoneração que não está autorizada pela Constituição, no modelo desenhado pelo Congresso Nacional. Domicílio tributário eletrônico, como já foi dito pelos meus antecessores. A redação dada aos artigos representa um retrocesso a uma solução tecnológica já consolidada, que é o uso do domicílio tributário eletrônico. A gente traz aqui um alerta sobre o artigo 334, que trata das presunções legais de omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência do CBS e IBS. O que a gente vê com grande preocupação dentro daqueles pilares de transversalidade, desburocratização, é a questão do parágrafo 2º, que imputa ao contribuinte o ônus da prova. Outra preocupação são as lacunas deixadas no projeto de lei e que podem aumentar as ações na justiça sobre os tributos. A gente tem hoje no Brasil uma diferença muito grande, uma litigiosidade muito grande, principalmente no direito tributário, em que as questões devem ser tratadas agora para a gente não aumentar elas no futuro. O relatório final, com base nas sugestões discutidas nas audiências, será apresentado após as eleições municipais. A ideia agora dos senadores que compõem o grupo de trabalho é que o projeto que tramita na CCJ também seja analisado oficialmente pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Um pedido nesse sentido será protocolado nos próximos dias. Tem um requerimento do plenário para ser votado, eu também ia votar hoje, mas eu vou deixar também para o presencial, que é para que essa matéria tramite na CAI oficialmente, porque hoje ela está informalmente, está direto na CCJ, e pelo regimento, e pela lógica, pela importância do projeto, não tem sentido não passar na CAI. O tratamento de mulheres no climatério e na menopausa pelo SUS, Sistema Único de Saúde, pode virar realidade. A proposta foi debatida nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto também cria a Semana Nacional de Conscientização para Mulheres no climatério e na menopausa. Médicos, sociedade civil e representantes dos Ministérios da Saúde e das Mulheres participaram da audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater a saúde da mulher. A senadora Tereza Leitão, relatora do projeto de lei que determina que o Sistema Único de Saúde deverá oferecer tratamento para mulheres no climatério e na menopausa, foi uma das autoras do requerimento para a discussão do texto. Nosso perfil etário tem mudado. Nós estamos vivendo mais no Brasil. Enquanto a taxa de natalidade é reduzida, há maior expectativa de vida. Vivemos mais e queremos viver bem, com saúde plena e felicidade. Há alguns anos, as políticas de saúde da mulher estavam concentradas na mulher mais jovem. Com o envelhecimento da população brasileira, é natural e absolutamente necessário que as políticas públicas se adaptem às novas demandas sociais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostram que o Brasil tinha aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa em 2014, totalizando quase 30% da população feminina brasileira. O PL determina que caberá ao SUS, por meio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas, prestar serviços específicos para essas mulheres.
Menopausa não é só um momento de fogachos e ressecamento íntimo. Ela mexe na expectativa de uma mulher, porque uma mulher com uma menopausa não assistida, ela tem risco de suicídio. De 48 a 54 anos, 2023, não foi falado em nenhum momento que as mulheres cometeram suicídio no seu recorde, pelos sintomas da menopausa. E a gente vai ficar olhando para isso até quando? Em silêncio. Se você pega uma mulher com 45 mais e você faz uma menopausa preventiva de uso de uma terapia hormonal eficiente, ou às vezes não hormonal, mas que possa trazer benefícios para aquele terreno biológico, qual é o impacto que nós temos dessas mulheres no futuro? Será que as idas aos psiquiatras, aos cardiologistas, aos médicos de assistência com várias doenças que a menopausa nos propõe, será que o impacto não seria menor? A principal justificativa para a viabilidade do projeto é que a terapia hormonal, por exemplo, o principal tratamento que ajuda as mulheres amenizando os sintomas, não está disponível na rede pública de saúde. Hoje o mercado oferece várias opções. Tem hormônios em gel, injetáveis, hormônios em adesivos, mas, segundo o texto, o SUS tem apenas um medicamento e que não atende a todas as mulheres. O tempo importa muito na saúde das mulheres. Por que o tempo importa? Porque o estradiol ele tem um papel fundamental na saúde das mulheres. Fundamental. A falta do estradiol, o estradiol ele tem um papel de defesa celular. Quando a mulher começa a perder a produção de estradiol, ela tem lesões em 4 órgãos que são muito importantes: osso, músculo, cérebro e coração. As complicações são infarto, sarcopenia, que é a perda de massa muscular, osteoporose e as complicações relacionadas à demência. Repor o estradiol não é só melhorar a qualidade de vida da mulher. Repor o estradiol com qualidade é diminuir custo. A gente quer saber mais e fazer esse compilado como uma amostra, e a partir dessa amostra, desse compilado, o manual do climatério vai ser atualizado e um novo curso especificamente direcionado para o climatério, para profissionais da PS, um curso também em formato EAD e autoinstrucional, vai ser disponibilizado, acredito que para o segundo semestre de 2025. O projeto que cria regras de incentivo a medidas para mitigação e remoção de gases do efeito estufa foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Meio Ambiente. E se não houver recurso para votação em plenário, o texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Restauração da vegetação nativa, prevenção do desmatamento, pesquisa e desenvolvimento para energias renováveis, disseminação de técnicas de baixo carbono para a agropecuária e a indústria e a adoção de sistemas de transporte baseados em energias renováveis são algumas das ações incentivadas para diminuir os gases de efeito estufa. A Comissão de Meio Ambiente aprovou em decisão final a inclusão das medidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima. O texto combina incentivos econômicos, fomento ao desenvolvimento tecnológico e políticas setoriais específicas e prevê ainda medidas de compensação para os impactos necessários. No estado do Pará, há demandas imensas por parte do estado. Há o sonho lá de construir uma grande rodovia federal que interligue a região amazônica com a costa do Pacífico, e isso é claro que vai ter um impacto ambiental. E isso vai ser possível se esse impacto ambiental puder ser compensado pelo Estado dentro de outras áreas de ações. O autor da proposta participou remotamente da reunião do meio da estrada e ressaltou que precisamos repensar nossos sistemas de transporte e fontes de energia com urgência. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado vai ajudar muito o Brasil e o planeta como um todo. Então, isso é uma coisa que nos une aqui. Eu tive essa satisfação de ver o planeta de fora. Eu posso dizer o seguinte, não é tão grande quanto a gente imagina, né? Vivendo aqui na superfície. Quando você vê de fora, você vê o cuidado que a gente tem que ter com essa nossa espaçonave azul, né? Que nos cuida aqui, e a gente precisa cuidar dessa espaçonave também. E lembrar que isso é algo que tem que ser feito, de novo, tem que ser feito agora. Não dá para esperar. O Senado fez, nesta quarta-feira, uma sessão especial para comemorar o Dia do Médico, data comemorada em 18 de outubro. E os senadores que atuaram como médicos contaram um pouco da experiência na área e reforçaram o papel do Congresso no dia a dia da profissão. Há mais de 4 décadas,
Eu sigo esse desafio de trilhar o caminho da medicina, uma profissão que me aproximou e que me proporcionou inestimáveis aprendizados sobre a vida, sobre a compaixão pelo próximo, sobre a busca incansável pelo bem-estar dos meus pacientes. É com base nessa vasta experiência que, como senador da República, reforço o meu compromisso em defender a saúde dos brasileiros, em lutar por políticas públicas que garantam o acesso universal, equitativo e integral à saúde e em valorizar os profissionais que se dedicam a essa missão, especialmente aos médicos do Sistema Único de Saúde do nosso país. Para mim é um motivo de alegria estar presente nessa sessão especial comemorativa do Dia do Médico. Estava presente quando foi votado na Câmara Federal o ato médico. E dentro da minha atividade profissional foi um momento de muita emoção em ver a nossa profissão, uma das mais antigas, finalmente reconhecida e regulamentada. Que o Dia do Médico, o nosso dia, seja um momento de profunda reflexão sobre a importância da saúde, da medicina e daqueles que dedicam suas vidas a cuidar do próximo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. E para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no Senado, inscreva-se também nas nossas redes sociais, @TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui com a gente. Vereadora eleita em Curitiba participou do programa Parlamento Universitário. Remédios podem ser entregues em casa para idosos e PCDs no Espírito Santo. No Senado, especialistas esclarecem que mamografia não faz mal e tem que ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Pessoal, hoje nosso assunto é imunidade eleitoral. Gente, o que foi que você disse? Não entendi nada. Imunidade eleitoral? Ô, Teté, eu vou te explicar. A pauta é a seguinte: 15 dias antes das eleições, até 48 horas depois da votação, candidatas e candidatos não podem ser presos ou detidos. Oxi, então é isso? Essa regra é nova, né? É sim, fia. Tá lá no Código Eleitoral desde 1932. Código este, inclusive, que criou a Justiça Eleitoral. Roda a vinheta! Precisa disso, não. Mas me conta aqui, qual que é o motivo dessa regra? Bom, é que naquela época o coronelismo estava bastante presente nas eleições brasileiras e a ideia era impedir que candidatas e candidatos fossem presos e assim impedidos de fazer campanha eleitoral ou até votar. Ah, saquei. E essa regra também serve para eleitoras e eleitores? Sim, mas o prazo é diferente. 5 dias antes das eleições, eleitoras e eleitores não podem ser presos. Então, a pessoa pode sair fazendo o que bem entender, que nesse período ninguém vai preso, isso aqui vai virar uma bagunça. Calma, Teteia, que não é bem assim. Em casos de flagrante ou por condenação judicial por crime inafiançável, é possível sim ser presa e preso. Ah, uma regra para proteger a democracia e não quem quer fazer coisa errada, né? Gênia! Então é isso, tchau! Eu não gostaria de mais adiante encontrar com nenhum aluno, nenhuma pessoa que desistisse de buscar os seus sonhos, porque um dia lá atrás eu desisti dele. E eu
faço essa escolha todo dia, quando eu acordo, cheia de problema na escola, que os alunos não querem vir, que está faltando água, que não tem transporte, que não tem merenda, aí eu levanto com aquela coragem de novo e eu digo, eu sou professora. Dos profissionais que a gente tem hoje no nosso país, os educadores, com toda a fragilidade que nós podemos ter do ponto de vista da formação, ainda é um grupo muito engajado. E o professor acaba entendendo que é possível, sim, fazer educação em condições adversas. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Como prevenir o câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas,
E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no parlamento. E quando o parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 49 de 2024, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o nosso dia, o Dia do Médico. Convido para compor a mesa na sessão especial os seguintes convidados. O senador Beni Camacho, por favor, nosso querido colega. Senadora deputada federal
Doutora Mayra Pinheiro. Doutora Mayra, por favor. Deputado federal, querido colega Luiz Ovando. Luiz Ovando, por favor. Deputado federal Zacarias Calil. Deputado federal, meu colega oftalmologista Eduardo Veloso. A presidência também informa que nessa sessão haverá a participação dos seguintes convidados. Senhor Irã Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina. Senhor Gabriel Okida, diretor executivo da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil. Senhora Lúcia Santos, presidente da Federação Nacional dos Médicos, FENAM. Senhor Lucas Henrique, presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes. Senhor Tadeu Calheiros, presidente da Federação Médica Brasileira. Meu querido amigo, presidente da Associação Médica Brasileira, César Fernandes. E, em seguida, convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro.
Bom, mais uma vez, queria manifestar aqui, principalmente em nome do nosso presidente Rodrigo Pacheco, de todo o Senado da República, o grande prazer e a grande honra de receber colegas tão ilustres aqui. Nós estamos muito felizes e eu espero que nós possamos fazer uma sessão do tamanho da nossa importância no contexto da sociedade em relação à saúde do nosso país. Parabéns a todos vocês. O Dia do Médico é uma data que transcende a mera formalidade. É um momento de singular reflexão sobre o papel crucial que essa nobre profissão desempenha na construção da sociedade. A medicina é uma vocação, um chamado indelével para servir ao próximo, para aliviar o sofrimento humano e promover a saúde e o bem-estar. De fato, a saúde é o esteio, a estrutura fundamental que sustenta uma vida plena. Ser médico envolve uma dedicação ímpar, implica uma longa e exigente formação, anos de trabalho com longas horas, além de uma disponibilidade e uma atenção aos pacientes que impõem aos médicos exigências que muitas vezes extrapolam a sua atuação profissional. Há mais de 4 décadas, eu sigo esse desafio de trilhar o caminho da medicina, uma profissão que me aproximou e que me proporcionou inestimáveis aprendizados sobre a vida, sobre a compaixão pelo próximo, sobre a busca incansável pelo bem-estar dos meus pacientes. Ao longo dessa jornada, eu tive a oportunidade de vivenciar as alegrias e as dores dessa profissão e testemunhar a força inabalável do espírito humano e a importância do cuidado e da atenção para a recuperação da saúde. Excedendo as funções que assumi ao ganhar meus mandatos políticos como deputado federal e como senador, sempre procurei manter a atenção focada nas questões de saúde e nas condições de trabalho da classe médica. É com base nessa vasta experiência que, como senador da República, reforço o meu compromisso em defender a saúde dos brasileiros, em lutar por políticas públicas que garantam o acesso universal, equitativo e integral à saúde e em valorizar os profissionais que se dedicam a essa missão, especialmente aos médicos do Sistema Único de Saúde do nosso país. Todos conhecemos as dificuldades que esses profissionais enfrentam no dia a dia. A fragilidade estrutural dos postos e consultórios, a carência de leitos, a demanda exorbitante e escassez de recursos e o acesso limitado a insumos e equipamentos. É preciso reconhecer e aplaudir a dedicação desses médicos que, mesmo diante das adversidades e da precariedade do sistema, se dedicam de corpo e alma para garantir a saúde do povo brasileiro. Esses profissionais, imbuídos de um espírito de resiliência e compaixão, representam a força motriz do Sistema Único de Saúde e merecem todo o nosso respeito e admiração. A pandemia de Covid-19 evidenciou a dedicação inquestionável dos profissionais de saúde. Vimos médicos arriscando suas próprias vidas para salvar as vidas de outras pessoas, demonstrando o verdadeiro significado da palavra vocação. A esses profissionais, a nossa eterna gratidão. Vocês são a prova viva de que a medicina é muito mais do que uma profissão, é um sacerdócio, é um ato de amor ao próximo. E a esses profissionais, não poderia deixar de homenagear também aqueles que pereceram enquanto atuavam na linha de frente no combate ao vírus. Infelizmente, mais de 600 médicos perderam suas vidas enquanto tentavam salvar a vida de outrem. Essas perdas irreparáveis deixaram um vazio na área da saúde, gerando um luto profundo em suas famílias, amigos e colegas de profissão. Seus nomes e histórias devem ser lembrados e homenageados. Um outro assunto que eu não poderia deixar de trazer nesse dia de homenagens é sobre a formação médica. É louvável a preocupação de autoridades e legítima a queixa dos pacientes com a falta de médicos. Nós nos filiamos a essa justa reivindicação. Conheço de perto a situação das pequenas cidades do norte e do nordeste do Brasil, cuja população carece de uma demografia médica que adeque para um número equitativo de profissionais. Contudo, senhoras e senhores, essa condição não nos pode levar a cometer um erro grave e perigoso,
que é a propagação descontrolada de cursos de graduação em medicina que, na maioria, resultam numa formação precária, com oferta de vagas em locais sem estrutura mínima para avaliação correta das condições de ensino e cenários de prática absolutamente inadequados. Tal fenômeno, ao revés de solucionar, tende a produzir um problema. Profissionais com formação médica de baixa qualidade e com gravosas consequências para a saúde dos seus pacientes. A necessidade de garantir que os novos médicos possuam a formação adequada e as competências essenciais para o exercício seguro e eficaz da medicina tem se intensificado nos últimos anos. Tramitam no Congresso Nacional 2 propostas que prevêem a exigência de exame de proficiência para o exercício da medicina. O PL 2294/2024 do senador astronauta Marcos Pontes e o PL 789/2024 do deputado, nosso querido colega, vice-presidente da Frente Parlamentar da Medicina, Dr. Luizinho. Ambos os projetos estabelecem que somente depois da prova, os formados na área poderão se inscrever no Conselho Regional de Medicina do seu respectivo estado. O objetivo é que esse exame seja um requisito para o registro de médicos nos conselhos regionais e para o exercício da profissão de médico. As proposições também estabelecem que a lei só valerá para quem entrar na faculdade após a sua entrada em vigor, dispensando da prova os médicos já inscritos no Conselho Regional de Medicina e os estudantes matriculados anteriormente. São medidas que buscam garantir a excelência da formação de novos profissionais e assegurar que a população conte com o melhor nível de cuidado médico. Nessa mesma linha da qualidade do ensino, precisamos acentuar a importância dos cursos de residência médica, que é o prosseguimento da graduação na qual o residente se especializa nos diversos ramos da medicina. Recentemente, no mês de abril, o governo federal havia editado o decreto 11.999, que alterava substancialmente a composição plenária da Comissão Nacional de Residência Médica. A normativa aumentava a representatividade do governo federal na Comissão Nacional, com a criação de novas vagas para representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação. Essa mudança gerou críticas de entidades médicas que defendem a autonomia da comissão. A preocupação da classe médica se fundou no desequilíbrio introduzido na composição do plenário do Conselho Nacional de Residência Médica, da Comissão Nacional de Residência Médica, pois, ao conferir uma maioria de 8 membros representantes do governo, em contraposição a apenas 5 representantes das entidades técnicas, o decreto fragilizava a autonomia e a imparcialidade. Tais decisões poderiam comprometer a adequada formação médica especializada e expor a população brasileira a um possível atendimento médico de baixa qualidade. Na defesa das boas práticas da medicina e do chamado padrão ouro da formação, o deputado Dr. Luizinho e eu apresentamos projeto de decreto legislativo que visavam a sustação dos efeitos do decreto 11.999/2024. As 2 propostas foram amplamente apoiadas para tramitar em regime de urgência nas nossas 2 casas, no Senado e na Câmara. 401 assinaturas na Câmara e 28 no Senado. Paralelamente, a FPMed, a Frente Parlamentar da Medicina, e entidades médicas em uníssono iniciaram tratativas com o governo a fim de que se constituísse um entendimento acerca de uma nova sugestão de redação do texto sobre as atribuições da Comissão Nacional de Residência Médica. Após várias reuniões, em 14 de junho de 2024, o governo editou o decreto 12.062, que alterou o decreto 11.999 de 24 e contemplou grande parte das reivindicações, fruto da união e empenho do nosso movimento médico. Nesse contexto, quero destacar a atuação fundamental do Conselho Federal de Medicina, que tem sido um baluarte na promoção da ética, da qualidade na prática médica e na luta por melhores condições de trabalho para os médicos brasileiros. O Conselho Federal de Medicina vem desempenhando um papel essencial na busca por um sistema de saúde mais justo, eficiente, humanizado, um direito inalienável de todos os brasileiros. Também cabe a nós, como representantes do povo, lutar para que esse direito seja efetivamente garantido. É preciso cada vez mais investir em políticas públicas que promovam a saúde, que previnam as doenças e que garantam
acesso universal e equitativo a serviços de saúde de qualidade. E aqui quero abrir um parênteses para dizer que a nossa gratidão não vai só ao Conselho Federal de Medicina, mas também a todas as entidades associativas, sindicais, dos estudantes, enfim, o nosso movimento, ele mostrou a sua força quando no enfrentamento desse desequilíbrio que foi esse decreto 11.999. A união do movimento médico é fundamental para garantir que as demandas da classe sejam ouvidas e atendidas no âmbito político. Ao se unirem, os médicos demonstram sua força e relevância, conseguindo influenciar na elaboração e aprovação de projetos de lei que impactam diretamente a prática médica e a saúde da população. As nossas vozes são um instrumento poderoso que influencia diretamente a formulação de políticas públicas que preservem as prerrogativas médicas, uma vez que as leis bem elaboradas garantem melhores condições de trabalho aos médicos, o que resulta numa assistência mais segura e eficaz para o paciente. Que o Dia do Médico, o nosso dia, seja um momento de profunda reflexão sobre a importância da saúde, da medicina e daqueles que dedicam suas vidas a cuidar do próximo. Encerro a minha fala, não sem antes de felicitar calorosamente os mais de 570 mil médicos brasileiros pelo transcurso do seu dia, do nosso dia. Que a data sirva para promover a convergência de esforços em torno da medicina e da saúde do nosso país. Vivam os médicos brasileiros. Muito obrigado. Eu queria convidar o nosso colega, deputado federal pelo Maranhão, Alan Garcês, para compor também a mesa. Alan acaba de chegar. Eu quero também registrar aqui a presença do senhor presidente da Associação Médica, Associação dos Médicos pelo Brasil, Carlos Camacho, da senhora presidente da Associação Médica de Brasília, minha querida amiga Franci, que oferecerá uma grande festa Dia do Médico. No sábado estarei lá, se Deus quiser. Senhora presidente da Associação Médica, Associação de Otorrinolaringologia do Distrito Federal, Thaís Pinheiro, seja bem-vinda. Senhora presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Cibele Carvalho. Senhor presidente do Sindicato Médico do Distrito Federal, o Sindimédico DF, meu querido amigo e irmão Gutenberg Fialho, o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre, Guilherme Augusto Pulice, a senhora presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, Rita Virginia Marques Ribeiro, do senhor vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Edmar Fernandes, do senhor vice-presidente da Comissão Estadual de Residência Médica de Goiás, Tarik Saidá, e da senhora vice-presidente do Instituto Brasileiro de Perícia Médica, Ana Carolina Almeida. Solicito à secretária-geral da mesa que exiba o vídeo institucional alusivo ao nosso dia, por favor. A Frente Parlamentar Mista da Medicina, FPMed, atua diariamente em defesa das boas práticas da medicina, do fortalecimento das residências médicas e do chamado padrão ouro de formação. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nossos membros promovem e acompanham os debates em torno da formação médica no Brasil. Primordial para a medicina e para a evolução da saúde dos brasileiros, a qualidade da formação superior é um dos valores inegociáveis da FPMed. Os deputados federais e senadores cobram do governo federal e das instituições de ensino superior o correto cumprimento das premissas do setor de medicina. Também são contrários à abertura de novas faculdades e de novos cursos de formação superior, sem que haja o devido controle da qualidade do ensino oferecido e do nível de conhecimento dos profissionais.
Em busca do padrão ouro de formação, a FPMed também defende a importância e a qualidade da residência médica no Brasil. Recentemente, os membros da Frente Parlamentar reuniram as entidades de classe para contrapor uma tentativa de interferência governamental na composição da Comissão Nacional da Residência Médica. O decreto 11.999, editado pelo governo federal em abril, chegou a aumentar a representatividade do governo federal e a reduzir a quantidade de representantes de entidades técnicas na comissão. Rapidamente, os membros da FPMed se mobilizaram para assustar os efeitos do decreto. As propostas foram amplamente apoiadas para tramitar em regime de urgência nas duas casas legislativas, com 401 assinaturas na Câmara e 28 assinaturas no Senado. E junto com as entidades médicas, nossos deputados e senadores promoveram uma série de tratativas com os Ministérios da Saúde e Educação e com o governo federal, defendendo a retomada da paridade entre os membros da comissão. Com a União Médica liderada pela Frente Parlamentar, o governo recuou. Pressionadas, as autoridades editaram o decreto 12.062 no mês de junho, contemplando grande parte das reivindicações. Entre as principais conquistas, a Frente Parlamentar assegurou 8 assentos da comissão para o movimento médico, a obrigatoriedade dos membros votantes da plenária serem médicos e a exclusão das câmaras técnicas regionais. Esta é a FPMed, sempre à disposição da classe médica brasileira, trabalhando pela adequada formação profissional especializada e pela alta qualidade do atendimento médico à população brasileira. Antes de passar a palavra para o senador Beni Camacho, que será o primeiro a fazer a sua participação na nossa solenidade, eu também quero fazer um registro a bem da justiça e da gratidão ao nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi fundamental nas nossas negociações para que nós pudéssemos alterar aquele decreto que feria de morte o nosso padrão ouro, que é a residência médica. Muito obrigado ao vice-presidente, nosso querido colega Geraldo Alckmin. E também fazer um registro aqui carinhoso do nosso amigo Raul Canal, que está aqui, que é o presidente da ANADEM, que ele não é médico, mas ele é um rábula da medicina, é um homem que está sempre participando dos nossos movimentos e que apoia muito o movimento médico. Muito obrigado pela sua presença e, por favor, senador Beni, meu querido colega, você tem 5 minutos e eu serei, por respeito aos subsequentes, absolutamente rigoroso. Bom dia, meu querido presidente Irã Gonçalves, presidente da Frente Parlamentar da Medicina, que aqui também está representando o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Quero, através da deputada federal Mayra Pinheiro, cumprimentar a todas as médicas que estão aqui presentes no nosso plenário e também extensiva a todas as médicas brasileiras. Através do deputado federal Alan Garcês, do meu querido estado do Maranhão, Eduardo Veloso, Luiz Ovando, Zacarias Calil, quero cumprimentar a todos os médicos presentes e aqueles também que estão atuando dentro desse nosso país grandioso. Para mim é um motivo de alegria estar presente nessa sessão especial comemorativa do Dia do Médico. Estava presente quando foi votado na Câmara Federal o ato médico. E, dentro da minha atividade profissional, foi um momento de muita emoção em ver a nossa profissão, uma das mais antigas, finalmente reconhecida e regulamentada. Quero aqui, através da figura do meu saudoso professor, doutor Euríclides de Jesus Zerbini, cumprimentar a todos os médicos que se dedicam à função de formar discípulos na melhoria da qualidade da nossa atividade como técnicos e como éticos da prática médica
profissional. Quero também, através da minha saudosa professora Betina Ferro, a primeira mulher, aos 16 anos, em 1935, a ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Também foi a primeira mulher a presidir a Sociedade Brasileira de Cardiologia e por mais de 5 décadas formou alunos na disciplina de propedêutica da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Medicina. Então, minha homenagem a todos os professores que atuam na área médica, procurando com excelência formar profissionais. Quero aqui, através do meu amigo, colega de Imperatriz, Dr. Nailton Lira, que faz parte como conselheiro do Conselho Federal de Medicina, cumprimentar a todos os colegas que atuam dentro dos nossos órgãos representativos de classe, nos defendendo, nos regulamentando e fazendo a defesa cotidiana da nossa profissão. Quero, através do professor José Eduardo Moraes Rego de Souza, que foi o médico cardiologista que idealizou o stent farmacológico e que alcançou o renome mundial, cumprimentar a todos aqueles médicos que se dedicam à pesquisa, ao desenvolvimento e, através dele, também cumprimentar a todos os meus queridos colegas do Maranhão que exercem a prática médica. Quero, através do meu saudoso colega e amigo, Dr. Antônio Leite, senador, radiologista, fundador e imperatriz da FACIMP, cumprimentar a todos os colegas médicos da minha saudosa imperatriz, a quem eu tanto amo e a quem tanto dedico. E através do meu filho André Camacho, cirurgião vascular, da minha filha Caroline Camacho, cardiologista pediatra, e da minha filha Rebeca Camacho, anestesista, cumprimentar a todos os colegas médicos e médicas que, neste momento, estão a postos nos hospitais, nos ambulatórios, nos serviços diagnósticos, nas UPAs, nos PSFs, nas unidades da SAMU, na linha de frente, fazendo com que a nossa profissão seja exercida em prol da nossa população, que de nós tanto carece. Então, sendo fiel ao tempo, quero estender os meus cumprimentos e que a nossa profissão possa se manter dessa forma honrada, querida e reconhecida por toda a população brasileira. Meu muito obrigado. Muito obrigado, senador Beni. Eu quero aqui, em seguida, passar a palavra à nossa querida colega e amiga Mayra Pinheiro, por 5 minutos. Por favor, Mayra. Beni, pai. Obrigado. Meu bom dia especial a todos os meus colegas que presidem essa mesa, em especial ao Dr. Irã, amigo de longa data que divide as lutas médicas, mesmo antes de eu estar aqui hoje ocupando a cadeira de deputada federal. Minha saudação especial também ao meu presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Irã Galo, que tem sido a nossa referência ética e vai continuar sendo por muitos anos. A todos os meus colegas presidentes de entidades aqui presentes, a todos os colegas médicos do Brasil que nos assistem e, em especial, a minha saudação aos meus médicos que me ajudaram a vencer uma batalha contra 3 neoplasias, doutor Irã, nos últimos 2 anos. Doutor Fernando Melo, doutor Ormando, doutora Angélica, doutor Gustavo Vilela, meus parabéns a vocês por cuidarem de mim. Hoje eu queria estar aqui só celebrando coisas boas, mas nós não conseguimos as nossas lutas, enfrentando os desafios que nos são impostos por um sistema perverso que persegue médicos e impede que pacientes possam fazer uso dos seus direitos fundamentais garantidos pela Constituição no que diz respeito à saúde, é uma luta diária de todos nós. Mas nós temos que comemorar a nossa resistência. Nós resistimos de 2013 até hoje
Ao ato médico com seus artigos vetados e que causam tantos danos aos nossos pacientes. Nós resistimos ao programa Mais Médicos, que além de transformar os currículos das faculdades de medicina, trouxe pessoas sem revalidação para atender, sobretudo, aos mais pobres. Nós resistimos à tentativa, juntos, doutor Irã, de se trazer para o Brasil mais especialidade, quando nós já temos tantos médicos e números de especialistas suficientes. Nós resistimos às tentativas de desvalorizar a residência médica como um padrão ouro e conseguimos, nos anos de 2019 a 2022, ampliar as vagas de residência médica no país, valorizar os residentes e os preceptores, inclusive reajustando o valor da bolsa de residência médica. Mas ainda há muito a ser feito. Nós temos hoje aqui na plateia o Camacho, que luta representando os colegas médicos brasileiros em defesa do programa Médicos pelo Brasil, que seria um análogo da carreira médica de Estado e, no entanto, vem sendo descumprido nos seus ordenamentos de funcionamento pelo Ministério da Saúde. Então, nossa luta não pode parar, mas o que eu tenho a dizer aos colegas médicos brasileiros é que hoje vocês têm mais um nome na Câmara Federal para defender a medicina de boa qualidade, o ensino médico e o respeito ao trabalho médico. E hoje, doutor Irã, não basta a gente só falar. Hoje eu tenho também a minha primeira grande entrega a fazer aos médicos brasileiros. Na semana em que nós celebramos o Dia do Médico, eu protocolo hoje na mesa diretora da Câmara Federal um projeto de lei que pede que se torne crime hediondo em todo o território nacional todo tipo de violência física praticada por médicos e profissionais da saúde no exercício da sua atividade, incluindo os crimes praticados em decorrência da atividade médica, mesmo fora das instituições de saúde. Então, peço desde já o apoio de todos os colegas parlamentares para que a gente possa aprovar esse projeto em caráter de urgência e assim proteger a quem cuida e protege vidas nesse país. Meu muito obrigada, parabéns a todos. Muito obrigado, minha querida colega, amiga, deputada Mayra. E eu convido em seguida o nosso Luiz Ovando, deputado federal por Mato Grosso, nosso querido amigo, para Mato Grosso do Sul, para fazer uso da palavra. O Sul faz diferença. Senhor presidente desta sessão solene, senador Dr. Irã Gonçalves, em nome de quem eu quero cumprimentar toda a mesa, mas destacar aqui especificamente o colega que eu conheci, cardiologista, senador Dr. Benê Camacho, saudar o deputado federal Eduardo Veloso, doutora Mayra, que acaba de discursar, doutor Zacarias Calil, doutor Alan Garcês, e em nome deles a todos os colegas aqui presentes, médicos e médicas. Senhor presidente, senhoras e senhores, senadores e deputados, é uma honra estar aqui hoje, dia 16 de outubro, no Senado Federal, para participar desta sessão solene em celebração ao Dia do Médico, que será comemorado oficialmente no dia 18 de outubro, que é o dia de São Lucas. E o apóstolo Paulo descreveu em Colossenses 4,14, saudando a Lucas, o médico amado, aquilo que nós normalmente procuramos, que é o reconhecimento dos nossos pacientes. Este é o meu segundo mandato como deputado federal, mas, acima de tudo, sou médico. Há mais de 50 anos, escolhi a medicina e percorri os caminhos da clínica médica, clínica geral, cardiologia, terapia intensiva, geriatria e medicina do esporte, todos eles com títulos conquistados através de prova, além de atuar como professor. Tive a honra de lecionar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de fundar e coordenar por 20 anos a residência de clínica médica da Santa Casa de Campo Grande. Esta data é especialmente significativa para mim, pois celebra a profissão que abracei e cuja importância é indiscutível. É também um momento para refletir sobre os grandes desafios que a medicina enfrenta no Brasil.
Senhoras e senhores, a medicina é mais que uma profissão, ela é uma vocação. Um compromisso com o cuidado e a promoção da vida e da saúde em nossa sociedade. Contudo, o exercício médico é repleto de dificuldades. O nosso sistema de saúde sofre com a falta de infraestrutura, sobrecarregando profissionais e criando situações extremas que dificultam o atendimento. A remuneração inadequada e as condições de trabalho degradantes são realidades frequentes. Além disso, o avanço da prática médica traz novos desafios, como a crescente burocracia que desvia o foco do que é mais importante, o paciente. É essencial que o poder público valorize a carreira médica, oferecendo condições adequadas de trabalho e remuneração justa. Também é crucial investir na formação de médicos, incentivar a pesquisa clínica e promover a inovação tecnológica, que são fundamentais para aprimorar o atendimento à saúde em nosso país. A formação médica é um ponto que merece especial atenção. Muitas instituições de ensino carecem de estrutura e recursos adequados, comprometendo a qualidade do treinamento clínico. Além disso, a intensa carga horária e a pressão por excelência acadêmica têm prejudicado a saúde mental dos estudantes de medicina, sem, contudo, transformar em habilidade técnica. Precisamos formar médicos tecnicamente competentes, mas também resilientes, empáticos, éticos e, sobretudo, comprometidos com a reverência à vida. Esses valores devem estar presentes em toda a formação acadêmica e isso exige investimento. Na Câmara dos Deputados, a necessidade de investimentos contínuos em saúde é uma pauta prioritária. A saúde garantida pela Constituição é um direito de todos. E nosso dever como parlamentares é assegurar que todos os brasileiros tenham acesso a um sistema de saúde de qualidade. Como vice-presidente da Frente Parlamentar da Medicina, reitero o nosso compromisso de trabalhar para superar os desafios enfrentados pela categoria. Estamos atentos às questões que impactam a carreira médica e dedicados a garantir que os profissionais continuem servindo a nossa nação com dedicação. Neste Dia do Médico, expresso minha profunda gratidão a todos os colegas que diariamente enfrentam imensos desafios e com coragem e comprometimento cuidam de seus pacientes da melhor forma possível. Parabéns a todos os médicos que se dedicam a preservar vidas. Que Deus abençoe desse nosso nobre trabalho. Muito obrigado. Parabéns, querido deputado, professor e amigo Luiz Ovando. E antes de passar a palavra ao próximo deputado a se manifestar, que será o doutor Zacarias Calil, querido amigo, deputado por Goiás, quero registrar aqui a presença do presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, Abramet, Antônio Edson Souza Meira Júnior, do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, e do meu querido amigo Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato Médico aqui do Distrito Federal. Figura muito querida por todos nós. Por favor, meu querido Zacarias Calil, que além de meu colega médico, é meu colega de passeio de moto. Eu ouvi aqui em cima dizer que nós não temos juízo, mas... Bom dia. Nós estávamos discutindo ali quem fica da direita e quem é da esquerda, né? Lá na Câmara é o contrário, então nós estamos aqui da direita mesmo. Então, bom dia a todos. Senhor presidente, doutor Irã, senhor senador Beni Camacho, senhor deputado federal Eduardo Veloso, deputado federal Luiz Ovando, doutora Mayra Pinheiro e o nosso colega Alan Garcês. É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje comemorando o Dia do Médico, uma sessão solene, convite do nosso colega doutor Irã, senador, e para marcar o reconhecimento dessa nobre profissão, mas que também nos convida a refletir sobre o nosso papel como médicos e alguns aqui como políticos, na construção de uma sociedade mais justa, saudável e equitativa.
Nesse dia, é importante lembrarmos também os desafios que os médicos enfrentam no seu dia a dia. A realidade da saúde pública no nosso país impõe obstáculos imensos, como a falta de infraestrutura adequada, a sobrecarga de trabalho, a falta de um plano de carreira no serviço público e a má distribuição e escassez de profissionais em muitas regiões. A minha cidade de Goiânia está passando uma crise terrível na área da saúde. Corte de energia, falta de medicamentos, atendimento telefônico no SAMU não funciona. Depois que o prefeito perdeu a eleição, ele perdeu, acho que, a noção da vida, da saúde das pessoas. Então, veja bem, não é só isso não. Levantamento do Conselho Federal de Medicina, baseado nos dados da Demografia Médica 2024, aponta que o número de médicos aumentou 89% no Brasil desde 2010, saindo de 304.406 e chegando a 575.930 profissionais ativos este ano. Entretanto, o estudo também aponta uma elevada discrepância entre os estados. Em Goiás, por exemplo, a média de médicos por 1.000 habitantes é menor que a do país, ou seja, são 18.070 médicos registrados para um total de 7,4 milhões de habitantes. A abertura indiscriminada de cursos de medicina sem o devido controle também é um desafio para todos nós. 9 instituições de ensino travam lutas judiciais contra o próprio Ministério da Educação para conseguir o direito de oferecer cursos de medicina sem o aval da pasta. O Jornal de Goiás notificou que o MEC chegou a receber 369 processos, sendo 335 autorizações para novos cursos e 34 de aumento de vagas, número próximo do total de cursos existentes de 389. Se todos os pedidos fossem aprovados, o Brasil teria mais 69 mil vagas de medicina. Eu pergunto, qual a segurança para a população? Que tipo de profissional nós estamos formando? Quais os critérios efetivos de qualidade serão assegurados? Precisamos, estar atentos. A maioria dessas faculdades de medicina aí não tem um hospital, não tem nem como esses estudantes terem um treinamento adequado. Outro ponto que precisa ser enfrentado é a telemedicina, que, embora ofereça muitos benefícios, também enfrenta desafios significativos, quanto para os médicos, quanto para os pacientes. Eu digo isso baseado no Starlink, que é um satélite de baixa altitude que atinge essas regiões mais distantes, que tem muita dificuldade, que há pouco tempo atrás tiveram um problema aí judicial em relação ao Supremo Tribunal Federal. Que tem, E com isso nós temos um acesso limitado à internet de alta velocidade, o que dificulta a realização de consultas virtuais. Temos o programa Mais Médicos também, que foi um grande desafio para nós. Então, veja bem, para adiantar um pouco mais aqui, lembramos que precisamos de mais médicos na política. Na Câmara dos Deputados, nós temos 35 médicos e 8 representantes do Senado Federal. É importante a classe médica fazer parte de decisões políticas, o que resultaria em melhoria tanto para a profissão quanto para a saúde da população. Discutindo há pouco tempo aqui, eu apresentei também uma resolução, um projeto de lei 3584, proibindo as cotas para a residência médica. Então, acho isso um absurdo, Já temos as cotas para os cursos de medicina, e agora querem as cotas para a residência médica. Veja bem, nós temos que punir as escolas que não formam bem esses alunos, Agora, é uma situação muito crítica. E há pouco tempo atrás também critiquei a conduta do Supremo sobre a resolução, contra a resolução do Conselho Federal de Medicina da sistolia fetal. Muitos de vocês viram aquele vídeo que eu apresentei na Câmara, mostrando a crueldade que existe. Então, fica mais aqui o meu posicionamento em relação a isso. E contem com nós aqui na Câmara Federal e precisamos eleger médicos. Muito obrigado. Parabéns, amigo Zacarias, e convido em seguida para fazer uso da palavra o deputado federal, meu querido colega oftalmologista, que nem eu, Eduardo Veloso. Eduardo, até que você chegue para começar a sua fala, eu quero registrar também a presença aqui de 2 pessoas importantes para a minha vida, que são a minha filha e meu filho. Minha filha Constanza e meu filho Ami.
que também são internos, são futuros médicos. Um beijo, amo vocês. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus, estamos todos aqui com saúde. Quero cumprimentar o nosso presidente, doutor Irã, a qual eu cumprimento também o nosso senador Bené Camacho, a nossa deputada federal Maíra Pinheiro, nosso deputado Luiz Ovando, nosso deputado amigo doutor Zacarias Caril e o nosso deputado federal Alan Garcês. Quero cumprimentar vocês da plateia em nome do meu amigo acriano doutor Guilherme, que se faz aqui presente, presidente do sindicato, a qual cumprimento a todos, e o nosso presidente do CFM, doutor Irã. Falar hoje do nosso dia, Dia do Médico, eu quero retornar a uma memória. No dia 31 de maio de 2022, eu assumi como senador e aqui nesse mesmo púlpito fiz o meu discurso de posse. E naquele momento a minha vida mudou e eu acho que já conseguimos mudar a vida de muitos acrianos. Eu falo isso, doutor Irã, porque você também vem de um estado muito pobre, onde nós temos a distribuição de acesso a médicos, principalmente de especialista. Quando nós fazemos uma pesquisa, é o primeiro pedido da população de todos os municípios do interior do meu estado. E eu acredito que é assim no norte do Brasil como um todo. Quero relatar que grandes mudanças já aconteceram no nosso estado. Há 12 anos atrás, quem diria, nós não tínhamos nem o tratamento de cateterismo no nosso estado. E antes mesmo de ser deputado, nós conseguimos mudar essa realidade. Quando eu cheguei, retornei e tive a oportunidade de fazer de passar em 2 faculdades federais. E aqui, doutor Irã, uma delas é no seu estado. No meu estado não tinha faculdade na época. Tive a oportunidade de escolher entre Roraima e o Amazonas. E por ser mais perto, por conectividade de avião, eu resolvi ficar no Amazonas. E lá eu me formei. Hoje, como você mesmo falou, temos faculdade de medicina sendo aberta por liminar de juiz. O que, a meu ver, em locais que nem médico direito tem, não tem um especialista, mas tem uma faculdade. Será que estamos no caminho certo, numa formação médica correta? É isso que nós queremos para a nossa população? Então, são vários desafios que nós só vamos conseguir mudar essa realidade aqui, através da política, com representantes, elegendo representantes. Como bem o nosso deputado Zacarias falou, temos 35, não é isso, deputado? 35 deputados médicos e 8 senadores, é isso, doutor Irã? É só dessa forma que conseguimos mudar a realidade, porque hoje, no meu estado, temos 4 municípios que nem de carro conseguimos chegar lá, só de avião e barco. E o barco, nessa época, devido à seca, não está caminhando. Então, aqui, eu quero dizer de coração, em especial, quero cumprimentar os médicos do Acre, essa oportunidade, foram vocês que me ajudaram a estar como deputado federal. Quero dizer à classe, aos conselhos, aos sindicatos, podem contar com o deputado federal Eduardo Veloso nessa batalha, para que a nossa população, principalmente a população mais humilde e mais pobre, possa ter acesso, assim como nós temos, a um SUS de qualidade, aquilo que está escrito. Todos nós, em partes, dependemos do SUS, mas
muitos de nós temos os nossos planos privados porque o SUS não atende aquilo que está escrito. E finalizo dizendo que hoje nós temos praticamente 50 milhões de pessoas que têm acesso a plano privado. E neles se gasta o mesmo tanto que o SUS gasta para 200 milhões de habitantes. Algo está errado nessa conta. E olha que nós estamos, muitas das vezes, reclamando dos nossos planos privados. Então, que nós, nesse dia de hoje, cumprimentando a todos os médicos do Acre e do Brasil, temos que refletir. O que nós não podemos é continuar com acesso à nossa população mais humilde a uma medicina de baixa qualidade. Bom dia a todos e que tenhamos grandes avanços ao decorrer desses anos. Obrigado, querido Eduardo, deputado Eduardo, e logo em seguida concedo a palavra para o meu querido amigo, meu colega médico legista. Também sou médico legista, para quem não sabe, trabalhamos juntos e eu operei até a esposa dele quando ela era bem novinha. Ela continua novinha, a Kelly Cris. Então, fala aqui, Alan Garcês, por favor. Oi, vai para a esquerda também. Bom dia, senhores. Queria cumprimentar aqui a mesa, aqui na pessoa do nosso presidente da Frente Parlamentar da Medicina, senador Irã. Cumprimentar também o senador Biné, Maranhão. Cumprimentar o deputado federal Eduardo Veloso. Cumprimentar o deputado federal Luiz Ovando, a doutora Mayra, deputada federal, doutor Calil, deputado federal, Veloso, já falei. Muito bem, hoje é um dia importante para nós médicos. É um dia onde a gente tem tudo para comemorar, mas são poucas as comemorações. Quando a gente vê que nós somos uma das profissões que menos tem carteira assinada, que menos cuida de si, mas cuida dos outros. Nós somos uma das profissões que muitas das vezes são desvalorizadas no serviço público. Empresas terceirizadas entram no sistema para contratar empresas médicas para prestar serviço, porque não se tem mais concurso público para médico. Então, a gente tem que pensar, é um dia de muita reflexão para a gente. Aonde é que nós queremos chegar na nossa medicina? Quando a gente vê escolas médicas sendo abertas, sem as mínimas condições de funcionamento, sem uma escola, um hospital-escola. E a gente vê um governo que vem, através do Ministério da Saúde, introduzindo a ideologia dentro, em detrimento das políticas públicas de saúde. As políticas públicas de saúde que no governo passado acontecia, elas foram destruídas aqui nesse governo atual. Chama-se a mãe de um corpo que pare. Chama-se a mulher de uma pessoa que menstrua. Isso é pura ideologia. E aí vai no lançamento da atenção primária e bota aquela orgia no palco, dançando lá o tal de bate-bum. Isso é uma vergonha. E nós, médicos, não podemos admitir o rumo que a nossa saúde está tomando. Cadê as vacinas da dengue? Que no governo passado, bateram no governo passado, chamando de genocida. E agora, a gente chama de quê? Então, aqui a gente vive um momento extremamente grave. Nós, médicos, temos que nos posicionarmos. Eu gostaria aqui
de parabenizar os médicos do meu estado, do Maranhão, que sofrem, muitas das vezes, com atrasos de 4, de 3 meses de salários atrasados. Mas a gente está ali firme porque nós temos um propósito e uma missão que nos foi dada. Nós não fizemos um juramento nós fizemos o juramento de Hipócrates e não de hipócritas. Nós não fizemos um juramento de hipócrita. Nós fizemos o juramento de Hipócrates. E eu quero dizer para os senhores, agradecer aqui, em particular, a presença do nosso presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu gostaria aqui de parabenizar todos os colegas médicos que são aqui. Eu sou médico ortopedista pediátrico, colega de médico legista do meu querido Irã, no estado de Roraima. E dizer viva a medicina. Nós temos uma missão. Muito obrigado. Obrigado, Alain. E agora nós vamos passar para os nossos representantes das entidades e quero aqui chamar, para fazer uso da palavra, o meu querido amigo, irmão Irã Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina. Meu xará, por favor, por 5 minutos. Bom dia. É difícil. Eu compartilho com a fala da nossa deputada federal, Mayra, do Ceará. O que é que nós temos que festejar a não ser lastimar? Nos lastimar do que está acontecendo na saúde pública brasileira, em especial com os médicos brasileiros. Vou economizar nos meus cumprimentos para poder ter a oportunidade de expressar meus sentimentos aos médicos brasileiros, aos conselheiros federais e regionais e aos presidentes dos conselhos regionais e às entidades aqui presentes. Portanto, todos da mesa se sintam cumprimentados e abraçados em nome do nosso senador da República, Irã Gonçalves. Muito me honra mesmo, participar da abertura dessa solenidade em homenagem ao Dia do Médico. Neste momento, represento os quase 600 mil profissionais da medicina brasileira, que atuam do norte a sul do nosso país, honrando com suas ações os compromissos éticos e bioéticos expressos no juramento de Hipócrates. Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Assim, nós, médicos brasileiros, exercemos nossa missão num país tão próspero quanto desigual. Por isso, nesta data comemorativa, queremos aproveitar o espaço que é dado à nossa categoria para fazer importantes alertas à sociedade e aos parlamentares do nosso país. Meus amigos e amigas, fazemos parte de uma nação que conta com um sistema único de saúde, referência internacional em termos de modelo de atendimento, mas que carece de investimentos e de gestão capazes de tornar efetivos os princípios da universalidade e da integralidade na assistência prevista na Constituição de 1988. Assim, para proteger a qualidade do atendimento da população e adequadas condições para o exercício nobre da medicina, o Conselho dos Médicos Brasileiros, nessa tribuna, reitera o seu compromisso de atuar firmemente pelo fortalecimento da assistência em saúde do nosso país, como um todo, em especial no SUS, não permitindo que ele se torne um sistema pobre para atender os mais vulneráveis. Não podemos admitir, deputada, 2 tipos de medicina, uma para rico, outra para pobre. A equidade deve ser exercida em sua plenitude, sem criar cidadãos de primeira e segunda categoria. É inadmissível que programas e iniciativas ainda permitam que pessoas que não revalidaram no Brasil seus diplomas médicos obtidos no exterior
continua a atender nossos irmãos sob a falsa alegação de que faltam médicos no país. Inclusive, colocamos à disposição dos senhores a demografia média do Conselho Federal de Medicina, que possui o mais atualizado painel sobre a distribuição e perfil da população dos médicos no país. Os números absolutos e proporcionais mostram que há carência, sim, mas não de médicos, mas sim de planejamento, de investimento e de vontade política de criar estímulos para que os profissionais com CRM legitimamente formados e reconhecidos no país migrem e fixem em áreas de difícil provimento. Falta uma política pública abrangente para que esses profissionais cheguem até a esses municípios distantes. Vale ressaltar que, quando há oportunidade, os médicos brasileiros se apresentam para o trabalho. É o caso do programa Mais Médico, que, mesmo precisando de aperfeiçoamento, tem 95% de suas vagas ocupadas por profissionais com CRM. Pessoas que se formaram ou revalidaram seu diploma de medicina no Brasil. Além disso, esses gargalos de gestão têm aberto espaço para distorções que ferem os direitos da população, expondo ao risco da doença e da morte. Exemplos recentes são os relatos que apontam falta de vacinas em diferentes estados, a contaminação dos transplantados pelos vírus HIV no Rio de Janeiro, e surtos de infecção em mutirões de catarata que causaram cegueira, como ocorreu no meu estado, em Rondônia, Amapá e Rio Grande do Norte. Contamos com os senhores parlamentares para mudar essa realidade. Ainda nessa tribuna, nessa data mais do que especial, chamamos a atenção para a importância de se defender as prerrogativas exclusivas dos médicos no exercício da sua profissão, o chamado ato médico. A Lei 12.842 de 2013 precisa ser protegida contra os ataques de pessoas sem formação em medicina. A legislação aprovada pelo Congresso Nacional, após 12 anos de intensos debates, deve ser cumprida. Esse desrespeito é crime. Essa é uma situação com impacto negativo, sobretudo para a integridade, a saúde, a vida de milhões de pessoas. Basta de ver irmãos brasileiros mutilados e mortos por pessoas que brincam de ser médicos. Também apelamos para o apoio da Câmara dos Deputados do Senado para alcançar esse objetivo no campo da graduação. Lembramos do impacto para a população de abertura indiscriminada de escolas médicas, sem observar critérios mínimos de funcionamento. Nessa seara, os conselhos de medicina têm denunciado abusos e cobrado medidas urgentes por parte do Ministério da Educação, que tem a caneta de regulação em seu poder. No entanto, o Congresso Nacional é fundamental para que se crie ambiente propício ao controle desse cenário, sem sucumbir a interesses econômicos e políticos que enxergam nas faculdades de medicina um grande negócio, um milionário negócio. Entendemos que a criação de um exame nacional de proficiência em medicina no Brasil, nos termos do projeto de lei do Senado, o número 2.294, seria uma solução viável para proteger a qualidade do ato médico e aumentar as chances de oferta de assistência médica segura e eficaz para todos os brasileiros. Pela proposta, só poderão se inscrever nos CRMs os aprovados em Exame Nacional de Proficiência em Medicina oferecido 2 vezes por ano, em todo o país, coordenado pelo CFM. Essa prova, que será obrigatória para os que ingressarem na faculdade após a entrada em vigor da lei, é necessário para proteger a credibilidade da profissão médica e, sobretudo, a integridade dos pacientes sob risco de exposição a pessoas ainda sem a devida capacitação para o atendimento. Cerca de 45 mil médicos sendo formados anualmente no Brasil e com problemas em mais de 70% das 400 faculdades de medicina por não atenderem critérios. Junto aos parlamentares, os conselhos de medicina esperam ainda encontrar o mesmo apoio na proteção da residência médica, de formação de especialista em medicina, considerado padrão ouro em nível mundial e que não deve ser alterado em função de projetos de governo, sem levar em consideração as consequências para o futuro da qualidade no atendimento. Entendemos as necessidades do país, que precisam ser atendidas. Mais um minutinho. Pois não, presidente.
do país que precisa ser atendida, mas com planejamento, em busca de excelência, sem deixar vulnerável o paciente e onerar o sistema de saúde. É hora de abandonar ações de efeitos midiáticos e definir soluções de efeito concreto, seguro e eficaz. Finalmente, queremos trazer outro tópico que merece máxima atenção no país: os sucessivos casos de agressão contra médicos e membros das equipes de saúde que têm ocorrido dentro das unidades de atendimento. Por isso, os médicos brasileiros agradecem a senhora, Excelência, pela sua conduta em criar um projeto de lei tornando crime hediondo aqueles médicos ou profissionais de saúde que foram agredidos na sua labuta. Esses fatos acontecem diariamente e têm trazido um clima de insegurança crescente. Os profissionais querem de segurança física dentro das unidades. Não é cuidados. Assim, os conselhos de medicina cobram as seguintes medidas: leis para punir de forma severa quem comete violência nas unidades de saúde, melhor infraestrutura de atendimento e que reduz o ambiente de tensão nas unidades. É inadmissível que esse registro de ocorrência continue a chegar. Finalmente, ao encerrar minha participação nesta solenidade, em nome dos médicos brasileiros, quero agradecer essa oportunidade e reiterar os laços do CFM com o Poder Legislativo, em especial Vossa Excelência, senadores aqui presentes. Aqui nesta plateia, temos os conselheiros federais de medicina, legitimamente eleitos na gestão de 2024-2029 do Conselho Federal de Medicina, que acaba de ter início. Peço a eles que fiquem de pé para que serem vistos e conhecidos pelos senhores parlamentares. Todos estão preparados para agregar importante contribuição no trabalho desenvolvido na proteção dos interesses da população, dos pacientes, dos médicos da medicina, sempre atento à legislação, às evidências científicas e à ética. O Conselho Federal de Medicina não constrói muros, só constrói pontes. Pontes para o futuro, pontes essas que integram a qualidade da medicina brasileira. Portanto, a todos vocês, meu muito obrigado e agradeço os senhores de me dar mais um tempo para poder extrapolar a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, presidente Irã, e logo em seguida concedo a palavra ao nosso presidente. E agora, conselheiro federal também, César Fernandes, para sua manifestação. Por favor, querido amigo Dr. César, presidente da Associação Médica Brasileira e conselheiro do nosso Conselho Federal de Medicina. O que une de maneira indelével as nossas duas entidades importantes aí. Bom dia a todos os senhores e senhoras presentes, em especial aos colegas médicos de várias entidades médicas aqui presentes. Quero prestar o meu tributo de homenagem a cada um de vocês e agradecer ao nosso querido senador, Dr. Irã Gonçalves, por nos propiciar ocupar essa tribuna para a comemoração de data tão relevante no cenário de comemoração dos dias de cada uma das profissões, né? Eu queria, no tempo que me cabe, que é um tempo exíguo, que foi de cada um de nós, dividir a minha fala em dois momentos. O primeiro momento é o momento em que nos cabe oferecer o nosso reconhecimento ao trabalho médico feito pelos médicos do Brasil em cada um dos estados, em situações muitas vezes desfavoráveis, onde procuram, diante da sua realidade, oferecer o melhor que podem naquelas circunstâncias para os pacientes que lhes procuram. Então, nós devemos prestar esse tributo. É muito importante que essa casa abra esse espaço para que tenhamos a oportunidade de parabenizá-los, reconhecê-los, desde aqueles que trabalham nas unidades básicas de saúde, né, nas unidades de pronto atendimento, mesmo aqueles que trabalham em unidades de alta complexidade. O nosso tributo, o nosso reconhecimento, e eu faço aqui em nome da Associação Médica Brasileira, que tenho a honra de presidir, e também hoje me sinto legitimado para agradecer em nome do Conselho Federal de Medicina, onde tenho a honra também de ter sido empossado como conselheiro. O segundo momento da minha fala
é que essa data nos oferece reflexões. Acho que é um momento oportuno para se fazer reflexões. E a reflexão que eu faço é o seguinte: a medicina que nós estamos oferecendo, com o médico que nós temos hoje entregado à população, é a medicina que nós queremos para os nossos familiares, para os nossos irmãos brasileiros. Nós estamos preparando os médicos para que eles ofereçam uma medicina qualificada. Por tudo que aqui foi dito, por todos que me antecederam aqui, fica claro que não. Nós temos problemas hoje graves, gravíssimos, na formação do médico brasileiro. Houve uma irresponsabilidade de fazer esse número desenfreado de escolas médicas, né? Nós não sabemos nem quantas escolas médicas tem no Brasil. Nós tínhamos, no final do ano passado, aproximadamente 400 escolas médicas, né? Esse chamamento público para mais 95. Acho que estamos próximos de chegar, daqui a pouquinho, em breve espaço de tempo, a 500 escolas médicas. O que é isso? Isso é muito ou isso é pouco? Né? Porque nós falamos desses números e, muitas vezes, a população não entende o que nós estamos falando. Vamos pegar um país de grande porte, maior do que o nosso, os Estados Unidos. Eles têm 200 escolas médicas, estão estáveis há muitos anos. A China, que é um país que tem uma população, a Índia, que tem uma população 6 vezes maior do que a nossa, eles têm 600 escolas médicas. Então, veja que é uma desproporção brutal no número de escolas médicas, sem as mínimas condições, e isso foi repetido por todos que passaram hoje por essa tribuna. Então, eu estou extremamente preocupado. Eu acho que já passou da hora de nós fazermos o exame de proficiência médica. É uma irresponsabilidade o nosso país não atestar as competências, né, as aptidões, e as atitudes que esses médicos possam desenvolver no seu dia a dia, sem que elas sejam devidamente comprovadas. Então, eu agradeço os parlamentares que estão preocupados com essa questão, que estão levando adiante essas ideias que nós temos bradado em alto som essas preocupações ao longo dos últimos 5, 10 anos. Né? Infelizmente, de uns tempos para cá, né, graças ao trabalho da Frente Parlamentar de Medicina, de outros parlamentares comprometidos com essa questão, antenados com essa questão, tem trazido isso na forma de projeto de lei que eu espero caminhe de maneira célere dentro dessas duas casas do Parlamento. Né? E agradeço em nome da população brasileira. Nós, na MB, é importante que vocês saibam, nós emitimos título de especialista. 55 especialidades médicas recebem título de especialista na Associação Médica Brasileira. E esse é minha segunda preocupação. Que tipo de especialista nós queremos? Então, nós temos um discurso de que falta um especialista. Ninguém nega isso. Ninguém nega isso. Né? Nós temos hoje, dos 600 mil médicos aproximadamente que nós temos, vamos dividir para ficar fácil a conta, metade desses médicos são médicos generalistas, não têm especialidade médica. E a outra metade são de médicos que têm o seu RQE, o seu registro de qualificação de especialistas e são especialistas. Nós precisamos de mais especialistas. Agora, especialistas, é importante que o gestor público saiba, não se forma a toque de caixa. Não dá para fazer especialista em 3 meses. O especialista precisa cumprir o seu programa de residência médica, não é, para que ele possa, então, se capacitar e, aí sim, se credenciar para fazer uma prova e demonstrar cabalmente as suas competências para que ele possa, então, receber um título, que é o título de especialista, que aí sim lhe confere a prerrogativa para que ele possa atuar como especialista. Dito isso, eu acho que esta casa, o Parlamento, no seu sentido maior, deve se voltar com muita intensidade, com muito interesse e com muita celeridade para aprovar essas leis. Urge a aprovação dessas leis. Portanto, quero mais uma vez dizer que, como conselheiro federal de medicina e como presidente da MB, me sinto muito honrado de aqui estar e poder dividir com os senhores fatos que os senhores conhecem, mas dar a ênfase necessária para que a motivação do Parlamento cresça em direção à aprovação dessas causas que são nobres não para o exercício da medicina, também para o exercício da medicina, mas fundamentalmente para um atendimento competente, exitoso, resolutivo dos nossos irmãos em quaisquer rincões desse país. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente César. Já chamo logo em seguida
doutora Lúcia Santos, presidente da Federação Nacional dos Médicos, por 5 minutos. Nós temos ainda inscritos para fazer sua manifestação, doutor Lucas Henrique, presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, e o nosso querido presidente da FMB, vereador Tadeu Calheiros. Por favor. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar inicialmente a Frente Parlamentar da Medicina, nosso presidente, senador Irã Gonçalves, por proporcionar esse dia comemorativo ao Dia do Médico. Parabenizar todas as entidades médicas, seus diretores, autoridades aqui presentes, na pessoa do nosso presidente do Conselho Federal, doutor Irã Galo, a qual eu nutro uma grande admiração pelo posicionamento ético e corajoso à frente do nosso Conselho. Bom, o nosso SUS está em risco, né? O Sistema Único de Saúde está em risco. E ele está em risco pela grande agressão sofrida pelos médicos atualmente no Brasil. Nós precisamos melhorar a assistência à saúde pública para o brasileiro. E isso só vai ser possível se nós tivermos médicos em todos os rincões desse Brasil. E só é possível médicos, todos os rincões no Brasil, através de concurso. Não é possível deixarmos isso por conta de um prefeito desses municípios que já tem um recurso limitado, né, para seu município e deixar essa atribuição. Não é possível isso, né? A Federação Nacional dos Médicos tem uma luta especial aguerrida, né? Nós abrimos uma mesa de negociação em defesa do programa Médicos pelo Brasil, que é um programa, está aqui uma das idealizadoras, a doutora Mayra Pinheiro, foi criado para ser uma semente da carreira médica federal. Mas, na verdade, está longe disso, sofrendo muitas agressões. O instituto de maior capilaridade no Brasil são os cartórios, né? Nós temos esses profissionais presentes em todos os municípios brasileiros, até mais que os juízes, e fazem atribuições do judiciário também, como casamentos, enfim, atribuição dos médicos, quando não tem médico nos municípios e sempre falta médico nesses municípios mais longínquos. Eles também são responsáveis pelos atestados de óbito. Enfim, é para dizer que eles só estão lá porque estão através de concurso, senão eles não poderiam estar presentes nesses municípios. E é uma falácia, como eu já vi no passado, que eles não teriam interesse, assim como médicos não teriam interesse em estar nesses municípios mais distantes no Brasil. Também é uma falácia, isso o Programa Médicos pelo Brasil botou em terra. Nós temos médicos corajosos presentes em vários municípios distantes nesse país. Bom, enfim, eu conclamo, né, as entidades médicas, a Frente Parlamentar da Medicina, para a gente focar na luta pela carreira médica federal, que se confunde com a própria luta contra a precarização do trabalho médico, que hoje está absurdamente bem instalada no nosso país. Por fim, eu queria deixar aqui o abraço a todos os médicos brasileiros, reafirmar o compromisso da Federação Nacional dos Médicos com todas as pautas relevantes para a medicina e pela dignidade do médico brasileiro. Um bom dia a todos e muito obrigada. Muito obrigado, doutora, e vamos chamar em seguida o meu querido amigo, doutor Lucas Henrique, presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes. E também houve uma falha minha, porque o último inscrito a falar é o doutor Gabriel Okida, diretor executivo da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil. Por favor, doutor Lucas, por 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores senadores, parlamentares da Frente Parlamentar da Medicina e demais autoridades aqui presentes. É uma honra estar aqui na Casa do Povo, na plenária de comemoração do Dia do Médico, representando todos os médicos residentes do Brasil.
gostaria de agradecer a todos os parlamentares da Frente Parlamentar da Medicina, e em especial o senador Irã, pelo esforço em prol da medicina e pela residência médica do nosso país. A formação de médicos qualificados e competentes é um pilar fundamental para o desenvolvimento de um sistema de saúde eficiente, acessível e que atenda às necessidades da nossa população. E, para isso, a residência médica é uma etapa essencial. Apesar de sua importância, enfrentamos desafios consideráveis que precisam ser discutidos e superados para garantir a qualidade. Está em discussão um novo programa de residência médica. Contudo, as entidades médicas, os residentes, a Comissão Nacional de Residência Médica e a Serens precisam ser ouvidas e, principalmente, valorizadas. Um dos principais dilemas enfrentados pelo residente é a sobrecarga de trabalho. Muitas vezes, esses profissionais se veem diante de jornadas exaustivas, com pouco tempo para o descanso e estudo, o que compromete não somente sua saúde física e mental, mas também a qualidade da assistência prestada aos pacientes. Outro ponto de extrema importância é a questão do financiamento da residência médica, como também auxílio moradia e insalubridade. Os recursos destinados à manutenção dos programas de residência precisam ser ampliados e bem geridos. Não podemos permitir que falte infraestrutura adequada, preceptores capacitados ou equipamentos de qualidade para o desenvolvimento dos residentes. Um médico bem formado não apenas salva vidas, mas também contribui para a redução de custos do sistema de saúde, uma vez que diagnósticos precisos e tratamentos eficazes evitam a necessidade de internamentos prolongados e procedimentos complexos. O investimento em formação médica é um investimento direto na saúde da população. Portanto, peço o apoio de todos os meus colegas parlamentares para que possamos trabalhar juntos em prol da residência padrão ouro. Precisamos valorizar nossos residentes, oferecendo as condições necessárias para que se tornem os especialistas que tanto precisamos para construir um Brasil mais saudável e melhor para todos. Eu gostaria de encerrar com uma reflexão. Por que a existência entre uma enorme diferença entre a bolsa do programa Mais Médicos e da residência médica, sendo que ambos são programas formadores? Meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lucas. Chamo em seguida para fazer uso da palavra o meu querido amigo Tadeu Calheiros, presidente da Federação Médica Brasileira, nosso querido vereador por Recife. Por 5 minutos, Tadeu. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando a mesa, na pessoa do presidente, do nosso senador Irã e da deputada federal Mayra Pinheiro. Cumprimento a todos os senadores e deputados federais presentes nessa mesa por economia de tempo. Quero também cumprimentar a todos os representantes institucionais, sejam associativos, seja conselhal, sejam sindicais, que estão aqui nessa plenária. E em nome de Guilherme Pulice e de Flávia Lenze, quero cumprimentar a todos os médicos e médicas presentes nessa plenária e, em nome da Federação Médica Brasileira, cumprimentar a cada colega que esteja hoje, agora, atuando nos seus locais de trabalho, seja na medicina privada, na medicina de grupo, principalmente na medicina pública, com as mais diversas adversidades já comentadas aqui por todos que me antecederam, mas que estão lá nesse momento salvando vidas, seja em consultórios, ambulatórios, no resgate, nas emergências, nas maternidades, nos pronto-socorros, seja onde for, que estão agora trabalhando e não estão nem podendo acompanhar esta sessão. Mas é um dia de homenagem. E eu quero parabenizar, senador Irã, a toda a Frente Parlamentar da Medicina, por este ato, por estar aqui valorizando a medicina, por estar valorizando as instituições. E isso é o que fortalece toda uma categoria, fortalece a saúde, porque a valorização institucional modifica as realidades. Por isso que eu aqui comemoro, sim,
e homenageio a todos os quase 600 médicos do Brasil. O senhor me apresentou como presidente da Federação Médica Brasileira, com muito orgulho, também com muito orgulho reeleito agora vereador do Recife, mas o título que eu carrego profissionalmente com mais orgulho e que me proporcionou tudo isso é o título de médico. Então, todo dia 18 de outubro eu vou comemorar com muita força, porque ninguém tira isso de mim, de ser médico. Eu tenho muito orgulho disso. Obrigado. E precisamos encher mesmo o peito para falar isso aos quatro ventos. Porém, não podia deixar de, como os demais, trazer as reflexões, talvez até um pouco repetitivas, mas é preciso aproveitar essa importantíssima casa legislativa e o ato que isso significa de a gente estar trazendo para o Senado Nacional essas reflexões, essas críticas, essas pontuações que precisam de força para modificar. E a Frente Parlamentar é um dos caminhos, é uma das nossas forças para isso, e, sem dúvida, foi um grande incentivador para mim ingressar na vida legislativa municipal. A formação médica de qualidade já foi muito pontuado. É uma preocupação universal. De todos os profissionais da saúde hoje, tem essa preocupação, já foi muito dito aqui, até sobre a discussão da prova de ordem. A residência médica. O presidente da residência médica, da Associação Nacional dos Médicos Residentes, já nos antecedeu. Tive muito orgulho em participar junto das demais entidades, junto da Frente Parlamentar, da briga, do resgate, da paridade da Comissão de Residência Médica Nacional. E não podemos permitir, como falou o presidente da associação, deixar essa disparidade de um valor de bolsa de formação. Precisamos, com muita força, ir para junto do Ministério da Saúde, para cima do Ministério da Saúde, lutar pelo reajuste desse que é o nosso padrão ouro pós-graduação da residência médica. É fundamental valorizar os residentes e também os preceptores da residência médica como carreira de preceptor de residência médica. É muito importante que isso fique dito. Outra importante colocação também, que precisamos ir para cima do Ministério da Saúde, e não foi falado ainda aqui, é o reajuste da tabela SUS. Temos que acabar com o subfinanciamento e o reajuste da tabela SUS deixa muitos dos nossos serviços minguados, tentando minar por inanição ali e até diminuir, talvez, não sei se isso é arquitetado, mas diminuir a valorização que tem a nossa profissão. Não posso deixar ainda de citar sobre uma questão dos programas. Primeiro, faço o registro do meu amigo Camacho, que tanto luta pelos direitos do médico do programa Médicos pelo Brasil, um programa que torna os profissionais CLTistas e esses direitos ainda não estão sendo plenamente respeitados, estamos brigando juntos por isso. Mas tem muito cuidado com programas ditos de formação, mas que, na verdade, são programas temporários que vão ser assistencialistas. Servem de moedas de troca, muitas vezes, com gestões municipais, em detrimento a concursados públicos que estão aguardando chamamentos e não são nomeados por moedas de troca com esse programa. E isso é muito importante, por isso também a importância dos parlamentos municipais nessas brigas, nessas ações. Não vou me exceder esse minuto, mas para não discordar dos presidentes das demais instituições nacionais, vou levar uma campainha a mais. Eu não podia deixar de falar também, e por fim, dos valores que estão sendo apresentados nos concursos públicos. É aviltante e isso parece ser arquitetado novamente para um desmonte, para uma desvalorização profissional, quando botam valores para profissionais médicos em patamares muito inferiores ao que deveria ser postos. São pontos que a gente deixa aqui no Senado Nacional, mais uma vez agradecendo e parabenizando a Frente Parlamentar por ações como essa, que trazem a valorização da medicina, a valorização da saúde brasileira. Parabéns a todos os médicos e médicas que continuemos essa nossa árdua e difícil missão, que muitas vezes é dita como um sacerdócio. É vocacional, sim, mas é uma profissão e merece o respeito e a valorização devida. Parabéns a todos nós. Muito obrigado, doutor Tadeu. Eu quero registrar aqui também a presença do nosso colega, deputado federal, doutor Gonçalo, que está ali ele está presente na nossa sessão. Doutor Gonçalo,
todos os parlamentares que se fizeram presentes à sessão puderam fazer uso da palavra. Se o senhor quiser fazer uso da palavra, o senhor tem essa prerrogativa. Quer aproveitar a oportunidade? Porque nós, políticos, dizemos que quando tem mais de 3, a gente precisa fazer um discurso, não pode deixar passar em branco. E o senhor que está tão elegante aí, vai abrilhantar essa tribuna. Aqui, ó. Isso vai cumprimentar a mesa e não vai falar, né? Ah, o doutor Gonçalo não vai falar, não, doutor? Não, só vai cumprimentar, só cumprimentar a mesa. Não, vai lá, não. Pode usar a tribuna, vai lá. Uma surpresa agradável. Leve ele à tribuna, por favor. Doutor Gonçalo, fique à vontade, o senhor está em casa. Tá ok. É uma surpresa agradável. Eu nasci no município vizinho daqui, de Nova York. E sempre primei para ver acontecer as ações úteis para a sociedade. Então, nós estamos aqui desde 79. Eu queria parabenizar os médicos e nesse esforço, assim, vamos dizer, não esperava, mas que vale a pena. Eu realmente estou aposentado hoje também, não é nem para estar presente nessas ações, mas eu não sou bloqueado por ninguém. Tá bom, parabéns. E me coloco à disposição de todos vocês, eu não devo minha função, em função de alguém que eu trabalho para ali, por lá, e sei que essas ações, elas vêm de encontro àquilo que é bom para a sociedade. Eu saí da faculdade em 79. Nós estamos hoje, ó, quase 50 anos, 40 anos. Então, vale a pena. Eu acho que o esforço de vocês pode contar comigo, eu não sou atrelado a ninguém. Eu nasci, como eu falei, em Pastos Bons, vizinho isso aqui. Fui prefeito de Pastos Bons 3 vezes. Você imagina a obrigação que a gente tem, né? A cidade vizinha aqui. Minha família, eu tenho um irmão que é médico e ele foi candidato agora recentemente também. Meu pai foi prefeito daqui de Pastos Bons também, falecido. E conte com a gente, que eu tiver no meu alcance, pode solicitar o nosso empenho, que eu não sou atrelado a ninguém. Tá bom, e sou atrelado a qualquer um de vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Gonçalo. E nosso último convidado para participar e fazer uso da palavra é o nosso querido colega Gabriel Okida, diretor executivo da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, por 5 minutos. Boa tarde a todos, senadores, presidentes, deputados, colegas médicos e estudantes. Hoje venho aqui, em nome da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, agradecer primeiramente ao senador Irã Gonçalves por estar aqui nesse evento tão importante. E aqui aproveitarei também dessa oportunidade para falar de uma das principais pautas da EMED, que é a qualidade de ensino médico no Brasil. Desde a sua fundação, a pauta principal foi a qualidade do ensino médico com a ausência de vieses ideológicos. Mas, infelizmente, é notório a qualidade do ensino médico sendo defasada ao longo dos anos. Nos últimos anos, tivemos um crescimento exorbitante de faculdades de medicina. E, além disso, as faculdades já existentes quiseram abrir ainda mais vagas. Com isso, chegamos hoje a mais de 380 faculdades de medicina, mais de 40 mil vagas sendo abertas anualmente, com mais de 575 mil médicos no país. Alguns defendem que essa abertura indiscriminada possa ajudar numa solução para a falta de médicos em regiões inóspitas no Brasil. Mas, como disse o Dr. Irã, já vimos que isso não é verdade. O que falta é um planejamento adequado
para que esses médicos se fixem nessas áreas. A EMED aproveita para, neste Dia do Médico, reforçar nosso posicionamento em relação à defesa do ensino médico de excelência. Ensino esse que precisa ser pautado por ensino científico, técnico e humano, compatível com a profissão. Uma falha em qualquer um desses aspectos faz a formação ser completamente comprometida. Acreditamos que esses exames para avaliar egressos devam ser obrigatórios, mas além de punir os estudantes em si, punir também as instituições que não foram capacitadas a formar bons médicos. A punição pode vir com a diminuição de número de vagas, por exemplo. E encerro aqui meu discurso parabenizando e agradecendo à Frente Parlamentar de Medicina, que, sob a liderança do nosso senador Iran, tem exercido um papel fundamental no exercício da profissão. E também aproveito nessa oportunidade para agradecer ao Conselho Federal de Medicina e a IBDM, que são instituições que exercem verdadeiramente um papel que a EMED considera útil e necessário para o futuro da educação médica e da medicina brasileira. A EMED segue firme e à disposição de todos para um ensino médico de melhor qualidade. Obrigado. Muito bem. Eu quero agradecer a presença de todos que vieram aqui nesse dia, às vezes, eventualmente, sacrificando suas agendas nos seus estados, aqueles que nos assistiram remotamente, a quem quero, mais uma vez, saudar efusivamente pelo trabalho que todos nós fazemos em prol da sociedade, da saúde do nosso povo brasileiro, quer seja no Sistema Único, quer seja na saúde suplementar, e dizer que foi uma honra para mim, uma honra inovidável, presidir essa sessão com tantas figuras exponenciais do movimento médico brasileiro. E quero aqui aproveitar para também dar uma boa notícia para vocês, que nós vamos ter também um almoço lá na Associação Médica Brasileira, estão todos convidados, e eu recebi aqui uma mensagem. Você pode vir aqui, olha só, eu gosto de conceder espaço para todos que se dispõem a falar um pouco da medicina. Então, eu recebi uma mensagem aqui do doutor Eloadir. Ele é diretor do Sindicato Médico aqui do DF, e ele mandou uma mensagem dizendo que tinha feito uma poesia no decorrer dessa nossa sessão. Eu não poderia deixar de conceder aí um espaço a ele antes de terminar a sessão tão emblemática para todos nós, que você declamasse essa poesia você mesmo. Eu queria que eu lesse aqui, mas ele está presente. Não é a mesma coisa, vai faltar emoção. Obrigado, doutor Irã. Colegas, na sua pessoa eu cumprimento todos os colegas, isso aqui é um momento histórico. O Irã já é muito bom para a medicina, 2, então, é uma maravilha, não é? O Irã alegra muita gente, 2, doutora Mayra. Ser médico, vimos algumas notícias aqui um pouco tristes, mas eu sou um otimista. Eu lembro aqui de um saudoso amigo, deputado constituinte, Geoffran Frejat, que dizia o seguinte: tudo que se faz em saúde no Brasil é pouco e tarde. Não está mais conosco, mas isso continua ainda sendo verdade. Mas, como otimista, eu fiz uma poesia que quero oferecer a vocês: Ser médico. Ser médico é sentir uma alegria intensa na lágrima de uma nova mãe. É sorrir igual a criança que, sem saber, transmite esperança aos que a sua família compõe. É contemplar a estrela mais garrida, é provar da vida o sabor, é ver nascer o produto do amor, é ter nas mãos a própria sorte. É continuar firme ao encarar a morte, é dormir tranquilo e acordar feliz. É saber que, com certeza, desafiando a natureza, somos da vida, por Deus, a cor e a matiz. Muito obrigado.
Muito obrigado, querido colega. Fechando com chave de ouro essa sessão, agradeço a presença de todos e, cumprida essa finalidade, eu agradeço a todos que nos honraram com sua participação e declaro encerrada essa sessão. Um grande abraço, Deus os abençoe. Nós vamos bater uma foto aí embaixo, porque senão vai ficar... Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a 58ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nessa data, 15 de outubro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos da reforma tributária em relação à transição e à fiscalização, em atendimento ao requerimento 66/2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Informo também que antes de passar a palavra aos convidados, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações está disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Já convido, então, aqui para compor a mesa o Alessandro Aurélio Caldeira, auditor-chefe da Auditoria Fiscal do Tribunal de Contas da União. Está aí o Alessandro? Vem cá, Alessandro. Pode aplaudir aí, porque depois do almoço é sempre bom dar uma animada.
Meu querido deputado e agora presidente, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, meu amigo Marcos Pestana. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Certinho. Convido também a Suzy Gomes Hoffmann, doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Tudo bem. A Zabeta Macarini Goricem, diretor executivo do GETAP. Bem, acho que o Thales, o Isaac não chegou ainda, né? Hein? É? Tem mais... O Isaac está aí, não, né? O Isaac é da... Esse edifício, está aí o Isaac? Vai ser substituído. Ah, está chegando. Vai ser substituído. Tá. Vamos chamar, então. Dê mais uma cadeira aí para chamar o Thales, né? Vem cá, Thales. Dá mais uma apertadinha aqui. Dá para... Thales Freitas Ales, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Sindireceita. E está de forma virtual, vai participar também como videoconferência a Camila Tapias, que é diretora executiva do Projeto Mulheres do Tributário, e Manuel Nazareno Procópio, diretor do programa da CERT. Ótimo. Bem, mais uma vez aqui, só para registrar, essa é a penúltima reunião do grupo de trabalho. Amanhã a gente continua com esse tema de transição e fiscalização. E a ideia é depois, amanhã, no final da audiência, a gente quer fazer uma reunião com os consultores e alguns senadores que queiram participar, para a gente também já começar a fechar o relatório que nós vamos apresentar no dia 22. Então, é importante a participação de todos. Eu estou com requerimento, vou discutir hoje ou amanhã lá no plenário, para ver se a gente consegue encaminhar essa matéria aqui para a CAI, que é uma matéria... O mérito tem que ser aqui, eu nunca vi isso, né? Um projeto de tamanha envergadura, tamanha importância, e direto para a CCJ, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente fez aqui esse grupo de trabalho, de qualquer forma foi um avanço, mas a gente precisa sentar como comissão de mérito e debater os problemas, o que é possível aceitar ou não das emendas, e o que não der, vamos para o voto, né? Mas acho que é unanimidade, né, a necessidade da reforma tributária, mas que também tem muito ajuste para ser feito, não é? Não vou nem entrar aqui no 108, que também é outra barbaridade que vai ter que mexer assim, acho que total, não, acho que talvez, não sei se salva algum artigo daquele 108, que é coisa absurda, né? Eu que já sou candidato a presidente do conselho, do comitê gestor, né? Porque vai mandar mais do que os governadores e os senadores. Mas vamos lá, né, gente? Vou passar direto aqui para o Alessandro, que é o nosso auditor-chefe do Audito Fiscal do Tribunal de Contas da União, que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre essa questão da transição e fiscalização. E a sugestão, né, a gente sempre coloca aqui nas reuniões, que é bom a gente ir bem no ponto, né, no foco. Então, por exemplo, qual é o texto da Câmara que já foi aprovado, que já está aprovado na Câmara, qual é a proposta de mudança e uma justificativa bem didática, pedagógica aí da justificativa para poder convencer os senadores a mudar. Vocês sabem que é uma matéria bastante complexa, não é nem todo senador tem muito interesse também em aprofundar muito nisso. Então a gente tem que ter se quiser mudar alguma coisa, tem que ter assim em 64, né? Uma justificativa bem didática, que o senador vai olhar e vai dizer, caramba, tem que mudar mesmo, senão vai ser difícil a gente mudar. Então, essa é a recomendação. Alessandro, contigo. Obrigado. Agradeço, cumprimento o senador Exalci, em nome do qual também os demais parlamentares. Cumprimento meus colegas de bancada aqui também. Bom, vou falar aqui nessa ocasião, senador, sobre
focando nas novas competências do TCU, né, principalmente nessa fase de transição entre os regimes de tributação. Bom, em resumo, as novas atribuições do Tribunal de Contas começa com o cálculo, né, das alíquotas de referência e do redutor, né, no caso das compras, das operações contratadas pela administração pública, dos dois impostos, CBS e IBS. E o Senado vai fixar essas alíquotas com base no cálculo que o Tribunal de Contas fizer e encaminhar para cá. Uma possibilidade também de participação nas avaliações quinquenais, que está prevista no PLP, né? Não é uma obrigatoriedade, mas é uma possibilidade. E a regulamentação do cálculo dos coeficientes individuais, que não é o tema aqui dessa audiência, mas foi também uma atribuição, uma competência que o tribunal ganhou com essa reforma. Sobre as alíquotas de referência, elas vão ser fixadas por resolução do Senado Federal, serão calculadas de forma a manter a carga tributária, né? E aí no PLP traz um pouco, desenha um pouco da metodologia de como vai ser, faz as balizas, né, gerais de como vai ser como deve ser qual o parâmetro, né, dessa carga tributária que deverá ser mantida. A redução das receitas dos tributos substituídos até 2033, ela vai se dar de forma gradual até lá, né? Então esse é o período de transição, de 27 a 33. E esse cálculo também que o TCU vai realizar, ele precisa preservar a autonomia federativa, no sentido de que os entes da federação vão poder fixar as próprias alíquotas, né? Mas a alíquota de referência será aplicada se o ente não fixar a sua própria alíquota. Sobre o cálculo do TCU, as metodologias do cálculo, tanto do CBS, IBS, do redutor, elas terão que ser encaminhadas pelo Comitê Gestor e pela União, para o Tribunal. Até 180 dias de 2 anos antes, né, da vigência da alíquota, essa metodologia então até junho, final de junho, o Poder Executivo e o Comitê Gestor encaminham a metodologia, o Tribunal de Contas vai se debruçar sobre essa metodologia a fim de fazer a homologação, e o Tribunal também tem 180 dias para fazer essa homologação. Feito isso, o Poder Executivo e o Comitê Gestor, no caso, começa com o Poder Executivo, né, porque começa com o cálculo da CBS. O Poder Executivo da União vai elaborar uma proposta de alíquotas, né, e vai encaminhar para o TCU, com base na metodologia homologada, né. E o TCU vai pegar essa proposta, vai calcular a alíquota de referência e enviar para o Senado Federal, e esse prazo o TCU tem até o dia 15 de setembro do ano para encaminhar para o Senado Federal, e o Senado fixa as alíquotas de referência até 31 de outubro de cada ano, né? Até 2032. As etapas desse período de transição, digamos assim, né, até 2032, elas vão ocorrer com esse cronograma assim, né? O envio da metodologia até o final de junho do segundo ano anterior à vigência, o TCU homologa isso, né, com 180 dias. Depois o Comitê Gestor, o Poder Executivo, envia uma proposta, né, até 31 de julho do ano anterior, da vigência das alíquotas. O TCU, com base nessas propostas, realiza o cálculo dessas alíquotas, encaminha até 15 de setembro para o Senado, e o Senado Federal, até 31 de outubro, fixa essas alíquotas, né? Aí tem lá um dispositivo, né, previsto no PLP, se em caso de não aprovação, de não fixação, né, pelo Senado Federal, fica vigendo as alíquotas de referência calculadas pelo Tribunal, mas e um prazo também de vigência após o Senado Federal fixar essas alíquotas posteriormente. O que vai impactar o cálculo de referência quando o TCU estiver realizando essa tarefa até 2032, né? Então, assim, os regimes específicos diferenciados, né, vai depender, o cálculo dessa alíquota de referência vai depender
vai sofrer impacto de quanto que vai ser, de quem que vai entrar, né, de quem vai entrar efetivamente nesses regimes, né, de forma que quanto mais exceção tiver ao regime padrão, digamos assim, maior tende a ser a alíquota, e uma previsão de redução de fraude e sonegação também impacta o cálculo da alíquota de referência, no sentido de que, se uma das premissas, e talvez a principal delas, é manter a arrecadação atual, né, manter o nível de arrecadação e o nível da carga tributária, então qualquer coisa que reduza a fraude e sonegação e aumente a arrecadação, isso tem impacto direto no cálculo das alíquotas. Em 2026, vai vigir uma alíquota teste para o CBS e para o IBS, né, 0,9% para o CBS, 0,1% para o IBS. 27 a 28, o IBS será calculado a alíquota de 0,05%, para os estados, 0,05% para o município, né? A partir de 2027, o CBS já começa a aplicar a alíquota, alíquota própria mesmo, né, digamos assim. Transição das alíquotas de referência, de 27 a 35 para o CBS, uma recomposição da receita da União do CBS, né, IIS, o imposto seletivo, equivalente à redução dos tributos federais. Então, à medida que forem reduzindo os tributos federais, na verdade, a partir de 2027 já vão ser extintos, né, os tributos federais, e passa a valer o CBS. E para o IBS, 29 a 35, uma transição do ICMS e do ISS para o IBS via reduções progressivas até 2033. Então, o TCU vai realizar cálculos da alíquota de referência até 2033, 2033 até 2035 ficam vigendo essas últimas alíquotas calculadas, né, a alíquota de referência 2033, e em 2035 haverá a primeira avaliação quinquenal, porque aí vão ser realizada a revisão, né, dos regimes especiais, das alíquotas especiais, e possivelmente isso vai alterar a alíquota a partir de 2035. Após 2035, vigente no ano anterior, com ajustes conforme as modificações propostas, né. Bom, como são competências novas que o TCU ganhou com a reforma tributária... Tá, obrigado. Estou acabando já também. Como são atribuições novas e bastante importantes, né? Então, o TCU ele é uma peça-chave no bom funcionamento, né, dessa transição. Então, o TCU ele preparou um projeto, esse projeto está em andamento, né, visando acompanhar a regulamentação da reforma aqui no Congresso, as propostas que estão sendo encaminhadas pelo Poder Executivo, acompanhar as providências no âmbito do Poder Executivo para colocar em prática, né, o que já foi aprovado da reforma e o que for sendo aprovado da reforma tributária, né. Então, o Poder Executivo precisa, provavelmente, né, vai tomar providências no sentido de implementar sistemas, né, elaborar e construir sistemas para controlar e obter, fazer as propostas, né, para o cálculo do TCU, e a gente pretende acompanhar o desenvolvimento desses sistemas e o desenvolvimento dessa metodologia desde o início, né, porque o TCU, né, não pode simplesmente esperar o meio do ano que vem e receber essas propostas, essa metodologia, e aí só então começar a trabalhar e começar a entender a metodologia. Não, a gente pretende desde o início, e a gente já está nesse movimento de procurar o Poder Executivo, a Receita Federal, para acompanhar toda a construção desde o início dessa transição. E propor também, esse projeto vai propor providências internas ao TCU, né, de como a gente precisa se preparar, a gente TCU, para dar cumprimento às novas competências, né, em termos de estrutura interna, né, estrutura de profissionais, né, perfil de profissionais que precisam
compor essa equipe que vai trabalhar com esses cálculos, com a homologação de metodologia, com o cálculo das alíquotas de referência, enfim. Então, isso tudo vai ser está sendo objeto desse projeto. Bom, e era isso que eu queria do senador por hoje. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Eu não sei, Alessandro, se você trabalhou no cálculo dos 26,5, se você podia explicar alguma coisa sobre isso, não? Não, né? É um mistério ainda, você vai falar sobre isso, né? Bom, então tá bom. Alessandro. Vou passar então logo para o Marcos Pestana, que tem a solução aqui do nosso diretor executivo do IFE. Como diria o Dadá Maravilha, nós só temos uma problemática, solucionática ainda não. Caro Exalci, prazer revê-lo, obrigado pelo convite, a todos os debatedores aqui, aos presentes, os que nos acompanham pela TV Senado, pelas ferramentas digitais que o Senado utiliza para sua comunicação social. Boa tarde a todos. Eu preparei uma rápida apresentação de apenas 3 slides e queria compartilhar com vocês a visão da instituição fiscal independente, embora o seu arcabouço legal previsto na Resolução 42 de 16 do Senado Federal não preveja uma função de consultoria. Cabe à IFE construir informações, dados, estatísticas e alertas. Não cabe a gente opinar, diferente da consultoria da casa, se a reforma está na direção certa ou errada, ou se determinado artigo é certo ou errado. Mas, obviamente, no acompanhamento da situação fiscal, nós temos uma série de informações e questões a serem compartilhadas aqui. O primeiro slide, e o Exalci é um experiente ator político, toda reforma estrutural parte de convicção. É preciso haver uma consciência clara que determinada variável relevante para o desenvolvimento do país se esgotou e que chegou a uma situação tal onde a reforma se impõe. Então, para fortalecer essa convicção, esse primeiro slide registra que a nossa carga tributária, que para um país emergente é bastante alta, foi de 32,44 no ano de 23. Foi até abaixo da média histórica, que ficava entre 33,3 e 33,4. E por que eu digo isso? O país vive um estrangulamento fiscal. Estrangulamento fiscal mexe com receita e despesa. Há uma intolerância, e o senador Exalci me corrija, há uma intolerância consolidada na sociedade brasileira, no Congresso Nacional, contra qualquer aumento de carga tributária. Então, o ajuste tem que ser feito dentro desse patamar. Historicamente, é difícil imaginar que qualquer governo futuro vá ampliar essa carga tributária, porque a sociedade e a sua expressão representativa, que é o Congresso Nacional, consolidou essa posição muito firme. Muitos, às vezes, argumentam a média da OECD é 34% do PIB. Mas aí estão países que têm um outro histórico, um outro grau de desenvolvimento. A França, 45% do PIB, Suécia, Dinamarca, com 44% do PIB, Itália. Mas entre os emergentes latino-americanos nós somos campeões, líderes absolutos, léguas à distância. Então, é preciso verificar que há uma rigidez do ponto de vista da ampliação da carga tributária, da receita para o setor público financiar suas atividades. A nossa carga já é alta comparada com os emergentes, com os latino-americanos. E não é só a questão do quanto, é o como. Nós temos 2 problemas fundamentais.
A nossa matriz tributária é concentrada nos impostos sobre o consumo. É muito mais que a média dos países da OCDE. Tem muito a ver com o nosso perfil de renda, um país com renda extremamente concentrada. Então, os impostos que intrinsecamente são injustos do ponto de vista da equidade social, que são os impostos sobre consumo, batem em 45% do total dos impostos, caiu um pouco para 41% no último ano, mas é o país que, como a Hungria e outros países, tem uma carga muito forte nos impostos sobre consumo e, corretamente, a opção foi começar a reforma, fatiar, não misturar renda, patrimônio, seguridade social, focar no imposto sobre consumo. E não é só, então, o quanto, é o como. Além de concentrar no imposto sobre consumo, é um sistema, um dos piores do mundo no ranking do Banco Mundial. Nós estamos nos 5 primeiros lugares. É um sistema complexo, injusto, inseguro, burocrático e oneroso. Então, é tudo de ruim. O atual sistema é campeão em iniquidade e ineficiência. Talvez seja o país que tem o maior contencioso administrativo e judicial tributário. 70%, houve um estudo, 70% do PIB. O normal, Exalci, é 2%. Então, a escolha política, o IVA é adotado por mais de 170 países. A escolha que foi feita política pelo Congresso está no caminho certo. Registro que essa é uma reforma, diferente da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, que nasceu e amadureceu no Congresso Nacional. Desde a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, que Aguinaldo Ribeiro relatou, quanto a 110 aqui de autoria do Davi Alcolumbre, que relatado pelo Roberto Rocha. Então, foi aqui no Congresso que esse processo decisório amadureceu, com a participação do Executivo, mas com protagonismo absoluto do Congresso Nacional. O único alerta, porque cabe à IFE não opinar, quem tem a legitimidade e a titularidade para decidir são os senadores, mandatários, deputados, e mesmo a gente não tem essa característica de prestar consultoria. Mas o único alerta que é quase tautológico, óbvio, ululante, de tanta repetição, mas não custa repetir o óbvio. Quanto maior o número de exceções, alíquotas diferenciadas, regimes especiais, maior a alíquota de referência nacional, e aí vem a pergunta do Exalci, é impossível definir nesse momento, porque há uma série. Qual é a taxa de conformidade no novo sistema? Não se sabe. Eu costumo usar, nesse caso, da alíquota, se imagina uma alíquota entre 26% e 30%, mas hoje, se calcular por fora, já dá 35%. Então, ela já é muito alta. Então, assim, é possível que fique na faixa de 26 a 30, mas eu costumo dizer, quando perguntado, que vai se aprender a nadar nadando. Como é que a gente aprende a nadar? Nadando. Então, o patamar vai surgir naquela fase experimental de transição, onde o índice de conformidade, o grau de sonegação, de elisão fiscal, de contencioso judicial é que vai se manifestar e determinar o ponto de equilíbrio, porque o Congresso traçou 2 normativas, 2 diretrizes. Não pode haver, sob forma nenhuma, aumento da carga tributária. Por outro lado, não pode haver perda de receita dos entes federados. Então, isso está amarrado. Aí tem que pôr número nisso, e essas 2 diretrizes vão gerar um número que vai gerar esse ponto de equilíbrio, onde não haja perda de receita e não haja aumento da carga tributária. Então, isso vai se descobrir no processo. É impossível hoje, há estimativas, mas é impossível hoje determinar, cravar qual que vai ser a alíquota.
Quanto maior forem as exceções, maior a alíquota de referência nacional, maior a complexidade do sistema. Há especialistas como a Rita de la Ferra, uma das maiores especialistas no mundo, professora portuguesa, que atua na universidade na Inglaterra, no Reino Unido. Ela diz que o ideal, depois de muitos estudos, é que fosse uma alíquota única e que a diferenciação social fosse feita pela despesa e não na tributação. O IVA depende de uma concepção bastante simples, exequível e fluida. E quando você diferencia regimes e alíquotas, você vai introduzindo degraus, dentes, que tiram a fluidez do imposto sobre valor agregado. Também serão maiores as dificuldades na transição e fiscalização. Quanto maior o número de exceções, maior o grau de dificuldade na transição e na fiscalização. E já há estudos do IPEA e de outros institutos de pesquisa simulando que quanto maior as exceções, menor os efeitos positivos sobre o PIB, a produtividade e o emprego. Então, isso já há simulações feitas e que mostram claramente, e por isso, senador Exalci, é muito importante, que eu costumo brincar que é o projeto de lei com mais de 300 artigos, que se bobear, a discussão vai ficar nos anexos, em vez de ficar no texto. No imposto seletivo, entra na alíquota tal. Isso é o pior caminho. Quanto mais enxugar as exceções, tanto melhor para o país. Essa é a convicção da IFE. Por último, para concluir, quais são as dificuldades da transição da fiscalização? Eu coloquei aqui aquela frase famosa do Malan, que ficou famosa, que é muito interessante, que no Brasil até o passado é imprevisível. Então, a transição, do ponto de vista tributário, vai levar 10 anos. Do ponto de vista federativo, 50 anos, da origem para o destino. Isso, levando em consideração a assertiva do Malan, parece a piada pronta, né? Depende de muita convicção. Houve um país asiático que introduziu o IVA, fez um esforço político enorme, chegou um primeiro-ministro que era contra, revogou tudo. Então, e é preciso registrar que a complexidade vai aumentar nos 10 anos, porque a empresa vai ter 2 sistemas paralelos, inicialmente simbólico e com o passar do tempo efetivo. Então, uma coisa que vai simplificar em 33, no curto e médio prazo, nesses 10 anos, vai ser mais complexo. Então, é preciso aplainar ao máximo as regras. Os comandos constitucionais já foram dados pela PEC. Agora, o leito está definido. Então, o tempo é um grande desafio para a transição e para a fiscalização. É curto para o desenvolvimento das ferramentas gerenciais, mas as receitas municipais, estaduais e o Ministério da Fazenda estão empenhados, a Receita Federal e a Secretaria Extraordinária do Bernardo Api, estão concentradas em desenvolver. Na era da inteligência artificial, nada é impossível. O split payment é uma questão fundamental. Quanto mais automático, quanto mais intervenção humana houver na arrecadação e na partilha, tem que ser um algoritmo, como é o Simples Brasil. Um algoritmo e que se dê imediatamente a distribuição. Então, é curto para preparar, mas é viável. É uma declaração do próprio API em entrevista recente, e longo, que depende de muita persistência e convicção política para, nesses 10 anos, manter firme e não recuar, porque o caminho precisa ter está correto. Marco legal, para finalizar. É preciso não se concentrar nos anexos, enxugar os anexos, se concentrar nos textos. O CONFAS, a assessoria da Casa, já detectou uma série de áreas sombras, de competências, onde dá ambiguidade. Tem que ser um texto límpido, transparente, eficaz, onde o Senado aprimore o texto que veio da Câmara em todos aqueles elementos que geram dúvida e insegurança.
Então, o trabalho tem que ser esse, limpar e aplanar o texto para não haver perspectiva de judicialização, que ele seja auto-aplicável, facilmente inteligível, de fácil compreensão e aplicação. E apesar de ser uma formatação dual, que foi a concepção da PEC 110, que acabou a 45, aproveitando esse conceito, aos olhos do cidadão, tem que ser um imposto só. Então, as regras têm que ser homogêneas para não haver espaço de conflito federativo. A coisa está indo muito bem, mas o diabo mora no detalhe. Então, é preciso fixar. E, por último, desafio na transição e na fiscalização institucional. Todos que têm experiência, eu já fui secretário municipal, estadual e secretário do governo federal. Todos sabem que as receitas, seja nas prefeituras, seja nos estados, seja no governo federal, sempre foram chamadas ilhas de excelência e que, entre as corporações públicas, tiveram sempre grande poder. Então, nós estamos mexendo com a elite do serviço público, as receitas. E o uso do cachimbo faz a boca torta. São 36 anos de vigência da Constituição, então há práticas consolidadas e é claro que tudo que é novo gera resistência. Então é preciso aplainar no texto para não deixar para decidir lá no plano administrativo operacional questões essenciais para o êxito do IVA nacional. Muito obrigado, Isalci. Eu queria depois ver onde é que tem esses 26%, 30% aí, porque o estudo que foi apresentado aqui de redução de fraude e sonegação, estudo de doutorado, mestrado, dizem que era até mais, né, 50%, mas a menina falou 27%. Então, quando você vai ter um índice de 27% de redução na fraude, evidentemente tem que diminuir essa alíquota, não dá para trabalhar com... Tem um artigo do Zé Roberto Afonso, do Biasotto, que o foco são as mudanças setoriais, mas eles chegam, com uma determinada metodologia, a uma alíquota de 35%. Mas, quer dizer, isso só vai se definir no processo. E ela vai subir na medida que forem introduzidas, já foram introduzidas muitas exceções. Então, é difícil, porque o Ministério da Fazenda usou a Hungria, a taxa de conformidade da Hungria, que é um sistema, um país emergente, com um sistema parecido com o nosso, muito carregado nos impostos sobre consumo. Então, estimou lá 15% de taxa de conformidade, mas isso nós só vamos descobrir na prática, o sistema rodando. É isso. Bem, vamos continuar aqui. Vou passar para a Suzy, que é a nossa doutora em Direito Tributário da PUC de São Paulo. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Agradeço, senador Isalci, é um prazer estar ao seu lado novamente, uma grande honra. E eu acho que o tema que eu escolhi falar, que é o da fiscalização, tem bastante a ver com o tema do PL 108, que nós tratamos há 15 dias. E, começou... Deixa eu voltar aqui. Ele tem bastante a ver e tem muito a ver com o que o doutor Marcos Pestana acabou de falar, né? Nós precisamos de uma simplificação. E essa reforma tributária que veio para simplificar, e esse foi o grande discurso, ele não pode agora, eu acho que a gente não pode, com os PLPs, e nós estamos vendo para o contribuinte, na parte da fiscalização e do contencioso, uma complexidade. Em nome, e muitas vezes eu escuto falar, mas o Congresso Nacional escolheu um IVA dual. Sim, é um IVA dual, porque nós estamos numa federação que tem uma cláusula pétrea falando dessa federação, mas é uma federação, nós temos um federalismo cooperativo, que
a emenda constitucional traz os princípios da cooperação e da simplicidade, e esse princípio da cooperação é um princípio da cooperação voltado para a administração e o contribuinte, porque o da cooperação entre as administrações já estava inserido desde a emenda constitucional 42. Então, nessa visão, olhando pela ótica da sociedade civil, ainda que tenhamos um IVA dual, se nós temos o princípio da cooperação e da simplicidade, o que a sociedade quer? Regras claras e transparentes, segurança jurídica, previsibilidade e simplificação. E o artigo 149C, apesar de termos um IVA dual, ele disse que esse IVA dual são tributos idênticos. Se falava em gêmeos siameses, só que agora com os PLPs já são aqueles gêmeos bivitelinos do caso da Globoplay, que é de pais diferentes. Porque não é possível, nós temos o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, hipótese de incidência e não incidência, sujeitos passivos, ou seja, todas as características. Mas quando se veio o PL 108, o que nós ouvimos, com todo respeito aos GTs, eu tenho inúmeros amigos que estão lá, mas falando, não, mas o Congresso disse que são tributos distintos. Eu, modestamente, discordo. Ele diz que são os mesmos tributos e, por isso mesmo, olhando aqui dentro do juridiquês, né, a regra matriz de incidência, eu vou ter o mesmo fato gerador para o IBS e para a CBS, que é o mesmo critério material, operação de fornecimento de bens e serviços, que vai acontecer no mesmo local, ainda que para o IBS interesse mais saber onde ele acontece no mesmo local para os dois tributos. Ele acontece no mesmo momento para os dois tributos. O que ele tem de diferente? O sujeito ativo, isso não muda nada em termos para o contribuinte, é só para quem ele vai pagar. A base de cálculo é a mesma, no critério quantitativo, o sujeito passivo é o mesmo, e o que difere é a alíquota. E a pergunta que vem é, mas isso faz com que esses tributos sejam distintos? Na própria emenda constitucional, o 156B deu realmente para os estados e municípios, por meio do comitê gestor, uma série de competências, editar regulamento, arrecadar, mas disse que a fiscalização, cobrança vai ficar para os estados, mas também colocou, foi esse Senado que colocou os parágrafos 6º, 7º e 8º, que prevê a possibilidade de integração. E a pergunta que fica para a sociedade civil é, a emenda criou um IVA dual, tributos distintos, mas com o mesmo fato gerador. E por isso é preciso prever fiscalizações separadas, e foi isso que o PL 68 trouxe. O artigo 316 diz que vai caber ao comitê gestor editar um regulamento e à Receita Federal, Poder Executivo, outro. Por que nós vamos ter dois regulamentos com normas distintas se eu tenho o mesmo fato gerador, critério material, é no mesmo lugar, é a mesma base de cálculo? Eu preciso ter dois regulamentos? Ou eu posso ter com um anexo, como disse o doutor Marcos, com as alíquotas? Só isso, eu não preciso de mais nada. Né? E para qual motivo para existir dois regulamentos se são os mesmos tributos, com pouquíssimas diferenças? Mas o PLP 68, ele diz que essa fiscalização vai ter competências separadas. Então, hoje, o pessoal lá do GETAP, da minha amiga Zabeta, as empresas vão perguntar por quem eu vou ser fiscalizado? Pelo fiscal federal, pelo municipal ou pelo estadual? Mas o fato gerador não é o mesmo? Então, ninguém está entendendo como que isso vai fazer. Os artigos 324, 25 a 26, eles trazem uma possibilidade de integração, mas eu não posso me furtar de não trazer aqui algumas questões do 108 que fecham essa história. Porque o PL 108, quando ele traz o comitê gestor e traz as suas competências, ele já fala que é o comitê gestor que vai coordenar como vai ser feita a fiscalização. Então, eu, tentando interpretar, eu entendo que é o comitê gestor que vai gerir essa fiscalização. Mas ele vai poder mandar nas administrações municipais? Como é que vai ficar isso? O comitê gestor, ele vai solicitar que os servidores, solicitar a cessão de servidores de carreira. E diz também que quem vai fazer a fiscalização só serão servidores de carreira das administrações estaduais e federais. E aí, a questão que fica, a fiscalização por parte do IPS, ela será feita pelos auditores que serão cedidos ao comitê gestor,
Os auditores serão remunerados pelo comitê gestor ou serão auditores de cada administração? E aí nós vamos ter outro problema, porque o auditor lá da cidade do interior que ganha 3 mil, ele vai pedir equiparação com o auditor do município e do estado de São Paulo que ganha mais. E como é que nós vamos resolver isso? Além do mais, o 108 traz multas diferentes. E a questão que, para mim, fica sem resposta é se eu tenho o mesmo tributo. Qual o fundamento de serem estabelecidas multas diferentes? A resposta, talvez, com todo respeito novamente a quem construiu essa legislação, esteja no artigo 54, que vai falar que o valor das multas vai ficar para o Estado ou para o município de quem fiscalizou. Então, vejam, senhores, eu vou ter multas diferentes para a IBS e para a CBS. Se a fiscalização se deu pelo município do Estado de São Paulo, o valor dessa multa vai ficar para esse município, para esse estado. Nós vamos ter, como eu já trouxe aqui, ritos diferentes para o lançamento e fiscalização da CBS e do IBS. Quem vai julgar essa fiscalização e esse lançamento que foi feito em São Paulo vai ser a Câmara de Julgamento do Estado de São Paulo, ainda que submetida ao Comitê Gestor de São Paulo, e o valor dessa multa reverte para São Paulo. Será que foi isso que se pretendeu com a reforma tributária? Será que isso vai trazer simplificação? Será que esses julgadores que serão indicados por estados e municípios, que vão ser cedidos e remunerados pelo comitê gestor, vão ter a imparcialidade necessária? Eu não vejo nos critérios trazidos no PL 108, critérios que tragam para os julgadores uma excelência técnica necessária para esse papel. Vejo aqui, senador Exalci, meu amigo Manuel Arruda e eu fomos da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em que sempre se exigiu uma especialidade técnica muito grande, e a gente, sequer na nossa época, éramos remunerados, né, doutor Manuel? E hoje, os julgadores, tendo o bacharelado em Direito ou tendo experiência, as pessoas poderão ser indicadas. Então, e com isso soma-se, como eu trouxe também, um número de tribunal, senhores, que será no mínimo de 400 julgadores para julgar um tributo. Então, me parece que esse sistema, senador Exalci, como o senhor já disse, talvez não se aproveite o PL 108, então nós temos que mudar o 68 para dizer que vai ser um regulamento e a possibilidade da unificação das fiscalizações, porque nessa estrutura dual de fiscalização, lançamento e julgamento, o valor das multas que ficará para o ente fiscalizador vai trazer uma possibilidade de indústria de multas, porque esse lançamento vai ser julgado, como eu digo, pela própria Câmara, um alto número de julgadores, e quando nós temos formas de fiscalização, de lançamento, de processo administrativo diferentes, esses dispositivos hoje, eles estão impossibilitando um caminho para uma unificação da fiscalização, da administração e do lançamento e do processo administrativo num período próximo. Por isso, a proposta, como o senhor pediu e nós estamos trazendo, é que as administrações tributárias, elas deverão unificar a fiscalização e o lançamento, um único regulamento para IBS e CBS, um julgamento de CBS e IBS unificado, por meio de câmaras de julgamento, não por estados, mas por regiões do país, se iniciar, porque talvez não haja ambiente político para iniciar uma unificação do julgamento administrativo, que o processo administrativo seja o mesmo, que as multas sejam a mesma e que o encaminhamento do valor das multas não seja para o ente que fiscalizou, e uma previsão em lei para que os julgadores sejam escolhidos por um comitê independente e que haja requisitos rígidos na lei para a especialidade na área, com uma realização de prova técnica. Eu espero que, com isso, a gente tenha uma efetiva simplificação e um IVA dual para a Receita, para a administração da Receita, mas um tributo único e simples para toda a sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Suzy. Bem, esse é um dos questionamentos do 108, né? O CBS você pode recorrer e do IBS tem algumas dificuldades aí também, tem que ver. Bem, vamos esperar, porque não foi votado na Câmara ainda, tem destaque na Câmara, ainda não veio para o Senado o 108. Então, vamos aguardar, ver se eles fazem alguns ajustes lá, né? Vou passar a palavra para o Thales Freitas, que
que é o nosso presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil. Sind Receita. Boa tarde a todos. Saudar o presidente Zalci Lucas, senador Zalci, os demais membros que compõem essa mesa, saudar a todos os representantes dos órgãos públicos presentes, sociedade civil e a todos que nos assistem. Bom, senador, o debate dessa audiência pública, ela gira aí em torno de dois aspectos da reforma, né, desse PLP, que seria a transição e a fiscalização, né? Mas, diante das infinitas vertentes que esses dois temas poderiam levar aqui nesse pouco tempo de explanação, a gente vai, senador, fixar a nossa apresentação na fiscalização. Foi até tocado agora pela doutora Suzy, né? Eu vou tocar de uma forma um pouco paralela, né? Até porque essas dificuldades, a gente tem que ver o seguinte, o IVA dual, quando se coloca algumas dificuldades operacionais, muitas vezes se esquece da lei do Simples Nacional. A lei do Simples Nacional, ela unificou tributos estaduais, municipais e federais, né? E a fiscalização é feita por qualquer um dos entes, né? É feito por qualquer um dos entes, logicamente que não pode ter conflito, não pode ter duplicidade de fiscalização, não pode ter duplicidade de autuação, mas qualquer dos entes, ele pode exercer a fiscalização e não é por isso que se vai pedir a equiparação salarial, né? Então, eu vejo que esse problema não é um problema que deva merecer maiores preocupações, aí com a devida vênia, discordando um pouco do que colocou a doutora Hoffmann, né? Mas, no que se refere, e aí eu vou ser bem específico, senador, né, seguindo as suas orientações, eu vou passar aqui, que é que está aqui, que é o nosso centro, é esse aqui, né? No que se refere à regulamentação aí da IBS e do CBS, né? E aí eu vou centrar exatamente em algumas propostas de emendas modificativas, né, apresentadas por alguns senadores. A gente tem que ver o seguinte, que os artigos que tratam da fiscalização, ali que são os artigos 323 ao artigo 339 e também o artigo 386 do PLP 68, eles trazem as regras aplicáveis à fiscalização e ao lançamento, tá? Nesses dispositivos, é necessário realizar algumas alterações que chegaram a ser objeto, como eu falei, de emendas apresentadas por alguns senadores, dentre eles o próprio presidente da CAI, senador Vanderlan Cardoso, né? A fim de preservar, esse é o principal problema que eu trago aqui nessa audiência, competência dos servidores ocupantes dos cargos ou carreiras específicas das administrações tributárias, né, tanto da União como dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são carreiras essenciais ao funcionamento do Estado, de acordo com o que preceitua o artigo 37, inciso 22 da Constituição. A nossa preocupação, deixa eu ver aqui. A nossa preocupação veio o seguinte, que, e não só dos senadores que apresentaram as emendas, também do Sind Receita, se deve a alguns fatos, né? Dentre eles, a desarmonia, esse é um ponto que a gente merece atenção, do texto original do disposto no artigo 323, né, do PLP 68, com o tratamento já conferido a legislações correlatas, a exemplo da lei complementar. Então, vamos lá. Aí no 68, ele fala que a fiscalização da CBS compete ao auditor fiscal da Receita Federal. E da IBS compete a autoridades fiscais integrantes da administração tributária dos estados, Distrito Federal e municípios. Quando a gente coloca aqui, na lei complementar do Simples Nacional, essa competência de fiscalização das obrigações principais e acessórias, ela compete ao órgão, né? Ao órgão e não ao determinado cargo, né? Até porque lei complementar, ela não pode conflitar com as leis ordinárias de regência das próprias carreiras das administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cada administração tributária dessa tem sua lei específica. E nessas leis que comportam os cargos, né, que compõem essa administração, ela já define as atribuições e as competências de cada cargo. A mesma coisa, o mesmo conflito e desarmonia que esse dispositivo causa,
também com o próprio PLP 108, que é um dos PLPs que regulamentam, a emenda constitucional 132. E da mesma forma, eles colocam o PLP 68, que lógico, só trata do IBS, ele diz que a competência de fiscalização das obrigações principal e acessórias compete às administrações tributárias, né, e não a um determinado órgão. Logicamente que, e aí eu já pulo aqui para o próximo ponto, em regra, é importante salientar isso, as administrações tributárias da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal, elas são exercidas por carreiras compostas, em regra, por mais de um cargo. Logicamente, cada um com suas atribuições próprias, né, definidas em lei. No caso da Receita Federal, percebe-se aí no artigo 5º, né, que a carreira da Receita, né, que a carreira tributária aduaneira da Receita Federal é composta pelos cargos de auditor fiscal e de analista tributário, né. Então, não seria prudente uma lei complementar inovar, né, na definição de cargo que não tem status constitucional, que não raro poderá interferir nas legislações ordinárias que regem as carreiras tributárias. No caso específico do 323, estabelecer que a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias, no caso da CBS, seja privativa de um único cargo da carreira, composta por 2 cargos, né, o analista e o auditor, poderá comprometer sobremaneira a modernização desse sistema que se pretende com esse sistema, né, da reforma tributária, consubstanciado pela emenda 132. Isso porque a fiscalização do cumprimento das obrigações, senador, é um macro processo, e aqui eu faço algumas apresentações só para mostrar como funciona dentro da casa, né, ali tem algumas matérias ali do aeroporto, né, do área restrita, que mostra as atuações, daqui a pouco eu chego lá. Mas a fiscalização do macro, das obrigações principais e acessórias, ela é um macro processo de trabalho, né, que envolve diversos procedimentos específicos, também executados pelos analistas tributários e não apenas pelo cargo citado no PLP 68. Como é o caso, citando com alguns exemplos, da análise de risco, da pesquisa de investigação, das atividades preparatórias à programação e acessórias à execução da fiscalização, da conformidade tributária e dos procedimentos de divisão das obrigações acessórias. Todas essas atribuições são executadas em conjunto, né, concorrentemente ou de forma acessória entre auditores e analistas, né? Então, atribuir em lei complementar competência de execução desse processo de trabalho a um único cargo, em detrimento do outro cargo, traria insegurança jurídica no ordenamento dado, né, a esses 2 cargos previstos na lei que eu acabei de mostrar, 10.593, e poderia aumentar significativamente o conflito de atribuições entre os 2 cargos que compõem a citada carreira. E aqui eu volto um pouco. O mesmo problema também pode acontecer, e eu falei muito da CBS, mas também pode acontecer no IBS, né, cujo inciso 2 do artigo 323 também foi objeto de emenda modificativa, inclusive apresentada pelo senhor senador Exalci Lucas. Né, exatamente, imagino eu, e a gente corrobora com essa preocupação do senador, com o escopo de estabelecer de forma mais precisa quais serão as autoridades fiscais competentes para exercer a fiscalização, preservando, logicamente, as atribuições e competências constantes nas leis específicas de cada carreira. Dessa forma, é necessário o acolhimento, senador, das emendas modificativas números 837, 838, 839 e 842, que foram apresentadas pelo senador Zequinha Marinho, e também, né, que aí tem uma variação, da emenda 368 do senador Vanderlan Cardoso, né, para além dessa que eu cito agora do próprio senador Exalci Lucas, né, a fim de suprimir essas impropriedades, né, que constaram no referido projeto de lei, considerando a autonomia dos diversos entes federados para definir suas estruturas organizacionais das administrações tributárias, bem como as atribuições e responsabilidades respectivas
das respectivas autoridades administrativas, né, tanto federal, estadual, distrital e municipal. E aqui eu cito exatamente os dispositivos e as emendas que foram propostas, né? Essa aqui é do senhor, senador, tá? Que fala ali, a fiscalização do IBS compete às autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mantidas as atribuições de competência de fiscalização ao lançamento constantes nas respectivas leis específicas, né? Então, isso aí é uma preocupação que a gente corrobora exatamente para que evite esse tipo de conflito. Ressaltamos, por fim, que o PLP 68 enfrenta o mesmo problema em outros dispositivos. Eu citei só o 323, mas a gente tem esse problema no 327, inciso 1, no 329 CAPT e no 386, tá? Que ele adota uma sistemática diferente do CTN. E aí eu cito o CTN ele fala em competências das autoridades administrativas na matéria de fiscalização. Né? Por falar nisso, o próprio CTN, ele cita... Deixa eu ver se é isso aqui, não. O CTN, ele cita expressões como autoridades competentes, autoridades arrecadadoras, autoridades administrativas, entre outras... são utilizadas mais de 40, senador, mais de 40 vezes no CTN, outorgando... Por que o CTN fala isso? Porque ele outorga as legislações específicas de natureza ordinária e não legislação complementar, exatamente a delimitação dessas atribuições dos servidores que compõem as carreiras específicas das administrações tributárias. Então, eu falo que é necessário acatar essas contribuições, né, que já foram apresentadas por alguns senadores e com as quais o Cinerceta corrobora. E digo o seguinte, para finalizar, né, que a reforma tributária do Brasil, tema recorrente das discussões políticas e econômicas do país, busca simplificar o sistema tributário, reduzir a carga tributária e aumentar a arrecadação. Nessa linha, para que essa reforma seja bem-sucedida, é fundamental que todas as administrações tributárias, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, operem de forma eficiente. E a gente encerra dizendo o seguinte, que, embora isso possa parecer, né, diante de tantos interesses, da complexidade, né, que a reforma tributária e a sua legislação complementar oferece, esse tema que eu trago aqui, ele pode até parecer um tema secundário. Pode até parecer. Mas, seguindo, inclusive, a orientação do senador, a gente traz especificamente essa abordagem, porque o que pode parecer secundário, na verdade, pode trazer outros problemas, né? E a gente acaba comprometendo toda a eficácia e a eficiência que a gente precisa ter nessa reforma tributária. Tá, senador? Aqui a gente coloca aqui algumas fotos das atuações, né, de fiscalização em várias situações aí, onde participam auditores e analistas, com outros órgãos, inclusive com o IBAMA, né, em aeroportos, apreensão de drogas, apreensão de animais, né, de mercadorias, né, palestras realizadas aí na época do Ministério da Economia ainda, né, exatamente com relação à segurança da informação. Aqui uma atuação de em todas as... Isso foi no mesmo dia, no mesmo mês, na verdade, em várias situações onde os dois cargos atuaram em fiscalizações, feita apreensões de diversas situações. E digo mais, nas fronteiras e na importação, tanto o CBS como o IBS serão base de cálculo da importação. E quando se fiscaliza os cumprimentos das obrigações acessórias e principais dessa fiscalização em fronteira e também nos aeroportos e portos, se fiscaliza também, e quem está na linha de frente é o analista tributário, essas obrigações dos dois tributos que surgem agora, CBS e IBS. Tá? Então, aqui o número de auditores e analistas na questão da fiscalização de fronteiras, né? Você vê que é um número aí praticamente meio a meio, os dois atuando em conjunto. Tá? E é isso, senador e senhores, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Bacana. E agradeço a todos pela atenção e pela paciência. Muito obrigado. Obrigado, Thales. Obrigado, Thales. Já passo imediatamente a Zabeta, que é a diretora executiva da GETAP.
Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer de novo o convite do senador. É um prazer estar aqui de novo, discutir os temas aqui da reforma tributária. E como a gente só tem 10 minutos, né, eu vou logo aos pontos. Hoje é transição e fiscalização, né? Você tem a minha apresentação, tá lá? Só para... Peraí. Aqui. Não, esse é o último, talvez. Aqui, ó. Eu queria trazer para a discussão aqui, como o senador pediu, né, senador, bem objetivo com os pontos, com as propostas, para a gente discutir o tema. Primeiro, falar um pouquinho da transição e os créditos da transição dos contribuintes, e depois eu aproveito a oportunidade aqui se falou tanto sobre fiscalização, que eu trato 2 pontos aqui específicos, né? Primeira coisa que eu queria colocar, e temos colocado já por outras oportunidades também na Câmara dos Deputados, já desde o começo, esse prazo que é de transição, mas na verdade é a implementação do novo modelo. Senador, 2026 realmente é um prazo bastante desafiador, né? A gente vê que nós estamos ainda com 108, que cria o comitê gestor e toda a administração ainda por votar na Câmara dos Deputados. Nós estamos com o PL 108 aqui já bastante debatido, debateu também o próprio, aliás, muito acertadamente, já se puxou a discussão do 108 aqui, né, na casa para discutir os pontos, mas, de fato, a gente vê um esforço muito grande aqui do Legislativo, da CERT e dos estados, dos grupos de trabalho que já estão trabalhando na regulamentação para adiantar a legislação, isso sem dúvida nenhuma, mas se a gente tiver um status ideal, a gente vai ter as legislações aprovadas, o regulamento aprovado e toda a parte de sistemas do fisco de pé em meados de 26, quando está sendo prometido que vai estar disponível para os contribuintes em outubro de 26. Então, é praticamente inviável pensar que em 3 meses todos os contribuintes consigam implementar toda a parte de sistemas. A gente tem trazido isso, né? Temos depurado um pouquinho mais, temos discutido com as empresas de software warehouses que dão assessoria e suporte para todas as empresas do país, seja pequeno ou grandes, porque hoje também os contadores pequenos também são todos pautados em tecnologia. É extremamente desafiador o prazo de 26. A gente tem aí uma preocupação bastante grande. A gente tem pouquíssimas empresas, né, de tecnologia que assessoram os contribuintes para isso tudo estar de pé. 3 meses, inviável, é praticamente inviável. Qual a sugestão, então, de melhoria, senador, que a gente está trazendo aqui? Ou prorroga o prazo para 27, dá pelo menos mais um ano de prazo para as empresas conseguirem, uma vez, toda a legislação de pé. Regulamento de pé, split payment funcionando, comitê gestor funcionando, obrigações acessórias de pé, isso é um trabalho enorme, pelo menos mais um ano para os contribuintes se adaptarem. E por que é importante esse prazo? Eu não tenho que só emitir uma nota fiscal de um novo tributo. Nós temos que fazer 2 coisas, o diretor aqui da IFE, do Marcos, colocou muito bem. Os contribuintes têm que fazer 2 coisas. Tem que ajustar todos os 5 tributos para dentro com a nova legislação, porque à medida que você emite uma nota fiscal já do IBS e da CBS, você tem que ajustar todos os seus preços, obrigações acessórias para dentro do regime de hoje por 10 anos. Nós temos 10 anos. Então, você tem que ajustar as 2 pontas. Não é uma coisa nova que você vai só incluir. Você tem que incluir, renegociar regimes especiais. Os regimes especiais são aprovados pelo CONFAS. Você tem REF, RECOF, Drawback, REPETRO, REID, todos os regimes especiais que necessitam de atos normativos publicados e validados para você poder mexer na base de cálculo deles. Não é tão simples assim. Então, realmente, é desafiador 26. A ideia, ou prorroga o prazo, ou pelo menos dispensa as multas dos contribuintes que não conseguem se estar conformes em 26, ou uma terceira alternativa é estabelecer, para não mudar o prazo, que o ano de 26 seja um ano de testes. Também pode ser viável, se o regulamento estabelecer, né, tanto o Comitê Gestor quanto a Receita, estabelecerem que entre em 26, mas no modelo de testes, você vai ter o modelo rodando, mas somente com as empresas que conseguem estar aí aptas para operar no regime novo, né? Então, volto a dizer, 26, super desafiador. Essa é a mensagem aqui, precisamos pensar e ver como que a gente conforma isso para conseguir não sair logo de cara com um monte de desconformidade, né, na implementação, transição. Outra coisa muito importante, muito querida dos contribuintes, que vocês devem ter ouvido em todos os lados, garantir os créditos do regime anterior, né? Então, à medida em que a gente vai para um IVA, é um novo modelo, mas tem muita coisa, né, que seja pela transição e seja pelo
pelo regime anterior, a gente carrega aí por um tempo razoável, né? Para o PIS/COFINS, e cá entre nós aqui uma ressalva, né? Foi bem o PL em garantir os créditos dos contribuintes do regime anterior, e foi bem também o 108 em dizer vamos devolver o crédito acumulado do ICMS, acho que a gente pode comemorar. Pontos de melhoria, PIS/COFINS. Artigo 367, ele prevê os créditos dos extemporâneos, mas ele não fala nada expressamente com os créditos decorrentes de ações judiciais. Por que que isso é importante? Porque tem um mundo de coisa de crédito de PIS/COFINS ainda não julgado. A gente tem uma série de decisões, uma série de temas que são afetados pelos tribunais, dá crédito, não dá crédito e etc., pelo regime que a gente tem hoje, que tem modelos diferenciados, que ainda não vai estar pronto em 2027, quando a roda para o PIS/COFINS. Então, por mais que a gente pense, não, mas está implícito no 367 os créditos decorrentes de ações judiciais, seria importante, senador, incluir uma previsão, incluindo aqueles decorrentes de ações judiciais, porque você pode imaginar que num critério novo você não tem direito a esses créditos. Então, nossa sugestão coloca uma questão expressa. O IPI, os créditos do IPI, o PLP 68, ele não prevê. A gente tentou descobrir, entender por que não tem expressamente a mesma regra, né? Se você prevê os créditos de PIS/COFINS, por que não prever os créditos também de IPI? Então, a nossa sugestão entre aqui também, coloque expressamente, não custa nada. Se já está, prevenha expressamente, para depois não dizer que não tem. Inclusive, existem aqui, eu fiz a colação do que tem emenda, senadora, eu já coloquei aqui para a gente ter de referência, tá? As emendas sobre o IPI, como vocês podem ver, 104, 189, justamente para ficar expresso, né? E do ICMS, qual que é a dúvida dos créditos acumulados em ICMS, né? Os senhores sabem que existem bilhões aí em créditos acumulados de ICMS que serão restituídos pelos contribuintes a partir de 32. Qual é o receio aqui? E a gente precisa dar um pouco mais de segurança jurídica para os contribuintes. Você vai apropriar e ter o crédito baseado na legislação em vigor em 32. Qual é o receio e a garantia que a gente tem? Tem que manter a legislação em 32. Porque você pode ter uma situação onde você chegue perto de 32 e as legislações estaduais comecem a restringir os direitos dos contribuintes à homologação, criar dificuldades. A gente vive isso absolutamente todos os dias. São pouquíssimos estados que devolvem crédito acumulado do ICMS. Não é por conta disso que a gente tem bilhões para restituir depois de 32. Isso acontece. Então, qual que é a garantia que a gente precisa colocar no PL? Nós precisamos ter certeza que essa legislação não vai ser mudada na véspera da virada do 32. Senão, essa promessa que está sendo feita pela PEC e pela virada da reforma tributária cai por terra se você não puder ter os créditos acumulados do ICMS garantidos para os contribuintes. Isso aqui é uma ressalva de segurança jurídica. Não estou dizendo que vai acontecer, porém, seria importante a gente prever. Ideal mesmo, senadora, é que a gente tivesse uma única lei que homologasse, validasse os créditos do ICMS na mesma base, para ficar uma coisa mais clara, até porque você vai compensar com outros tributos, mas, de qualquer maneira, isso seria um problemão pedir para cada administração mudar a sua própria legislação. Mas, de qualquer maneira, que vai uma salvaguarda importante para que essa legislação estadual mantenha o crédito e não mude toda a legislação justo na virada de 32. Isso é bastante importante para os contribuintes, né? Outro tema, agora entrando um pouquinho na fiscalização, né? Depois eu comento um pouco o que a nossa querida professora Suzy, aliás, parabéns, Suzy, hoje é o dia dos professores, nossa querida mestra, falar um pouquinho depois da fiscalização. Eu queria comentar de novo do REF. O REF é esse regime especial de fiscalização que está no artigo 337 do 68. É um regime que faz todo sentido, se a gente pensar, ele trata claramente um dos grandes objetivos da reforma, sem dúvida nenhuma, para poder baixar a alíquota, né, da IBS e do CBS junto, a gente diminuir essa carga, é aumentar a arrecadação e garantir a falta de sonegação, né? A gente quer eliminar a sonegação e que quem não pague hoje passe a pagar. Isso, sem dúvida nenhuma, faz todo sentido. Então, o REF entra prevendo claramente, né, um regime mais duro, né, a modelo de devedor quanto mais, mesmo como deveria ser, criando multa de 150, né, 75 mais 75, fiscalizações ininterruptas, fatos gerador diários do IBS e da CBS, para quais contribuintes? Para aqueles que sonegam, não estão inscritos, emitem notas fraudulentas, promovem embaraço e resistência à fiscalização. Isso aqui todo mundo
concorda, senador. Está todo mundo de acordo que a gente tem que ser mais duro mesmo para evitar sonegação e que, de fato, a gente consiga aí abaixar depois a alíquota do consumo. Mas tem lá o inciso 5, que eu falo que é sempre o inciso 5 do REF. Ele fala, parece que eles tiveram, assim, estabeleceram uns 5, 6 exemplos, né, do que seriam as condutas fraudulentas dos contribuintes. E ele falou assim, para não ficar uma lista muito grande, coloca lá no inciso 5, demais infrações à legislação tributária. Senador, infrações à legislação tributária é tudo, de uma obrigação acessória, um erro de cálculo, sem nenhuma intenção de fraudar os 5, aqui papel aceita qualquer coisa, né? Então, o ponto aqui do REF é, se puder mexer no inciso 5, restringi-lo um pouco, demais infração de legislação tributária que tenha, né, por intuito a fraude, a sonegação, ou seja, linke essa infração à legislação tributária ao próprio espírito do REF, que é coibir a sonegação e trabalhar contra os contribuintes que cometem fraude e sonegam tributos. Então, tem 2 emendas aqui para comentar. E para finalizar aqui, que já passou o meu tempo, para resolver um pouco essa questão que a Suzy trouxe muito bem, né, da fiscalização, o Dr. Tales também colocou o ponto, né? Realmente, 2 IVAs, e com a maneira como o PLP estabeleceu a independência das administrações, se a gente não fizer, de fato, uma gestão muito forte, muito participativa, esse princípio de participação confederativa e de cooperação, ele tem que ser um pouco mais eficiente no tipo de determinar determinadas atitudes. Então, o PL, no 324 e no 320, que diz, olha, poderão, né, as autoridades poderão celebrar convênios. Poderão não, deverão. Porque aí você elimina um monte de problema que a Suzy colocou muito bem, o Dr. Tales colocou também, e celebrar convênios para trabalhar junto não fere legislação, não fere direito de nenhum ente tributante de fiscalizar. O importante é que a gente não receba, senador, 3 autos de infrações diferentes, em 3 temas diferentes, com 3 fiscalizações diferentes. Isso aqui é o fracasso do modelo atual. A Suzy tem muita procedência em dizer que o que os contribuintes querem? Vem um fiscal, fiscaliza os 3 fatos geradores. Como é que a gente faz isso? Estabelece o convênio entre as administrações tributárias. Se eu vou olhar um fato gerador, tentar reduzir, claro, a gente vai ter incidências que, por exemplo, você vai discutir o destino do município, essa fiscalização é só do município. Não tem por que a União falar se o que você está discutindo é a alíquota do município. Ok, mas naquilo que o fato gerador é comum, senador, se puder ter, deverão fazer deverão celebrar os convênios, não poderão. Por quê? Poderão é um ato que você pode fazer ou não. E a gente sabe quando a gente coloca os entes tributantes para trabalhar junto, às vezes dá certo, às vezes não dá. Né? Mas o ideal aqui é que sim, estejam juntos, porque reduz, acho que 80% dos eventuais autos de infração que a gente tem e evita aqueles conflitos de jurisprudência que a semana passada, a Suzy e o Marcelo que está aqui trataram muito bem, que vão ser os conflitos de jurisprudência que a gente vai ter. Uma CBS que julga antes, o IBS no comitê gestor que julga depois, é o mesmo fato, o mesmo contribuinte, e de 2 entes tributantes. Então, se você puder ter esses convênios mais azeitados como uma obrigação e não como uma faculdade, ajudaria bastante aí para reduzir o contencioso. Acho que esses que são os pontos que eu queria tratar aqui. Nos meus 10 minutos encerro aqui. Obrigada, senador, e parabéns aí pela liderança. E a gente já entregou aqui para casa todas as propostas do GETAP, tanto do 108 quanto do 68, então estamos à disposição aqui para continuar os debates. Obrigado, Zé. Bem, está com a gente ainda também virtualmente aqui o Manuel Nazareno Procópio. Acho que o Nazareno está no... Acho que o Nazareno pode deixar ele por último, né? A Camila está aí, Camila? Vê se a Camila está aí. Não? Vou deixar o Manuel por último. Tem aqui... Vamos chamar aqui o Floriano. Eu vou pedir ao Thales, viu, Thales? Para o Floriano, para trocar com o Floriano ali, para o Floriano fazer a sua... O Isaac apareceu ou não, né? Ah, não, o Isaac, o Floriano está no lugar do Isaac. Tá. Ok. É contigo, Floriano. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui, senador Exalci. Cumprimento o senhor e cumprimento todos os senadores, cumprimentar toda a equipe que está trabalhando
O senhor já está com essa matéria já tem algum tempo, mais de ano, né? 2 anos que o senhor está presidindo, e a vida inteira tem sido o senador Exaussi um dos senadores mais atuantes nas causas dos impostos e das contribuições sociais. A minha fala aqui não vai ser muito profunda, mas eu não poderia, em primeiro lugar, deixar de comentar a fala da Suzy, porque ela colocou um ponto que eu acho que antecede esse momento que nós estamos, que às vezes a gente, de vez em quando, vai caminhando e precisa dar uma paradinha e olhar, e de onde é que a gente veio? Pessoal, CBS, né, por que se escolheu o modelo com CBS e com IBS? Porque nós temos um sistema de seguridade social, 194, o grande avanço da Constituição Cidadã de 1988, que outro dia fez aniversário, já vamos para 36 anos. Então, a Seguridade Social é a grande conquista, uma conquista civilizatória. Nós trouxemos ao Brasil, com muito atraso, a proteção de saúde universal, da previdência para aquele que contribui e da assistência social para aquele que dela precisa. E poderíamos falar também que poderia estar junto à Seguridade Social as políticas públicas de saúde, por exemplo. Então, lá atrás, não sou eu, não é agora, não é esse Senado que fez, não é a Câmara, não é o Congresso, os constituintes definiram esse modelo. E esse modelo, não basta só desenhar um modelo e não pensar em como é que esse modelo será sustentado. Foi criado um orçamento, a gente esquece de falar. Nós temos 3 orçamentos da República, orçamento fiscal, das estatais, e o da Seguridade Social, que nunca, nós não tivemos ao longo dos anos essa possibilidade até de experimentar o orçamento sendo construído pela sociedade, pelo Conselho Nacional de Seguridade Social, que virou letra morta, por uma medida provisória. Então, o porquê da CBS é porque, sem a CBS, dificilmente nós conseguiríamos, com os impostos, sustentar o modelo de Seguridade Social. Então, eu começaria, pedindo a doutora Suzy, né, todas as vênias, mas para lembrar por que tem CBS. A CBS existe por isso. A CBS hoje, o modelo dela é igual ao do IBS. E aí temos a discussão da máquina pública. Por que não poderíamos ter, de repente, uma única legislação, ou um único quadro, ou fiscalizações tributárias totalmente alinhadas? É porque nós temos uma federação no Brasil. Então, aquele secretário de Fazenda, lá do Piauí, que tem lá que arrecadar, ele faz parte de um governo, do executivo local, e ele vai lá, com todas as dificuldades, com todas as questões inerentes à sua realidade, buscar arrecadar para que aquele governador consiga cumprir o seu programa de governo. Então, isso acontece nos municípios, nos grandes municípios. A maioria dos municípios brasileiros não tem um sistema tributário próprio. Isso é um problema que a gente precisaríamos nos debruçar e ver uma saída para esses municípios que vivem basicamente do repasse dos impostos. Então, são muitos, os desafios são complexos, são gigantescos, o tamanho do Brasil. A gente tem que parabenizar a iniciativa da PEC, a aprovação, a democracia sendo exercida aqui nas 2 casas, com a participação popular, e estabelecemos um processo de, agora, né, com essa transição alongada, nós devemos aí, talvez, passar esse período de experimentação desse novo modelo, mas da parte do Sindifisco Nacional, a nossa contribuição até, a gente entende que ela seria mais oportuna na segunda fase da reforma tributária. Nós temos que pensar, o Brasil sempre se esquece que o sistema tributário comporta
várias modalidades de impostos, e uma delas a gente pouco fala, que é a tributação de renda e patrimônio, que se coloca como a segunda etapa, que possivelmente será a etapa que a Receita Federal terá mais elementos para trazer aqui na discussão, tanto da reforma em si, quanto da operacionalização dessa importante fase. E aí, não poderia também deixar de falar, coisas que a gente sempre fala, a carga tributária no Brasil. Eu estava vendo aqui uma nota que a gente mandou preparar para a discussão do 68, e aí nós temos aqui, né, a carga tributária prevista era de 8,8 para a CBS e de 17,7, 26,5. Então, nós estamos trocando aí 6 por meia dúzia, né? É o que está definido na Constituição, não pode haver aumento nem diminuição. Então, os números são realmente elevados, é maior, né? E como é que diminui isso? Como é que a gente consegue reduzir a carga tributária no consumo? Meus amigos, aí a experiência dos países desenvolvidos. Eu vou na OCDE, ou vamos nos Estados Unidos, os impostos sobre o consumo é absolutamente invertido ao que há no Brasil. Nós temos uma baixa tributação sobre o consumo e uma tributação de média para elevada em renda e patrimônio. Então, assim, a questão da alíquota, que se começa com esses e que vemos aqui que poderá ser até maior, ela é resolvida na hora que a gente faz a segunda etapa da reforma. Na hora que eu começo a tributar renda e patrimônio, eu crio as condições para ter um consumo com uma tributação menor. Então, a gente espera avançar essa discussão, o Sindifisco Nacional se coloca à disposição. Nós vamos aqui entregar, senador, para a sua assessoria, uma nota técnica, onde a gente faz, e eu não vou fazer isso aqui, não acho necessário, a gente pode depois conversar, Thales, colocar os dois sindicatos e chegarmos aqui num modelo que seja, que não traga riscos, que a gente não pense com muito carinho e deixemos de lado as questões corporativas para pensarmos no que podemos fazer para colocar mudar parte da fiscalização do fisco federal, falando em nome do Sindifisco Nacional. Temos a maior compreensão de que esse momento que estamos vivendo é histórico e ele haverá a todos nós seremos cobrados pelo resultado. Se o resultado for positivo, eu não vejo motivo para que isso não aconteça, terá valido a pena tanto esforço, tanta discussão, tanta negociação, para que o Brasil finalmente possa ter um sistema tributário em linha com os países desenvolvidos. Muito obrigado. Obrigado, Poliano. A Camila está com a gente já, não? Não? Então, antes de passar para o Manuel, tenho aqui algumas perguntas. Caio, do Mato Grosso, como será implementada a transição para o novo modelo tributário e quais medidas vão garantir uma adaptação eficiente e fiscalização eficaz? A Carla, de São Paulo, como as diferenças regionais serão levadas em conta na transição tributária e na fiscalização? Gabriel, de Santa Catarina, como o governo pretende garantir uma transição suave para o novo sistema tributário, sem prejudicar pequenas e médias empresas? Rodrigo, do Rio Grande do Sul, quais serão as principais estratégias adotadas para evitar fraudes durante a transição tributária? E o Alexandre, de São Paulo, como a simplificação tributária e a digitalização de processos, o atual prazo para entrega de documentos poderá ser modificado? Acho que a Camila entrou. Camila Tápias, diretora executiva do Projeto Mulheres no Tributário. É contigo, Camila. Olá, boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de saudar o presidente dessa mesa, gostaria de parabenizar pelas audiências públicas, eu acompanhei várias delas e todas muito com conteúdo técnico, gostaria de saudar meus colegas de mesa e me desculpar porque eu realmente não tinha recebido o link, aí eu mandei até 2 e-mails aqui
mais cedo e não obtive resposta. Que bom que deu tudo certo. Gostaria de agradecer aos senadores Alci e ao Inácio, a quem também cumprimento, pela oportunidade de participar dessa audiência. Eu fiquei muito feliz de ver meu nome desde a primeira lista, né, e alocada no tema de hoje, transição e fiscalização, porque é meu tema de estudo. Contencioso tributário, especialmente o administrativo, é meu tema de trabalho há mais de 20 anos, né, trabalho há mais de 20 anos com direito tributário, e eu participei ativamente dos grupos técnicos de trabalhos do Congresso, junto com a FPE e o Mulheres no Tributário, especialmente redigindo essa parte da fiscalização e do contencioso administrativo. E é um tema que me é muito caro ao longo de todos esses anos, né? Eu sofro e tenho sofrido com o que tenho visto e com o futuro do nosso contencioso e com a fiscalização. A gente está passando pela maior alteração já vista em nosso sistema tributário. Nosso direito material tributário ele está sendo profundamente reformulado, só que o nosso direito processual, e isso inclui a parte de fiscalização, porque a fiscalização nada mais é do que como se fosse um pré-contencioso, se é que a gente pode chamar assim, esse direito processual ele precisa ser profundamente repensado também, né? Seguindo justamente essa maior alteração que a gente já viu do nosso direito material. E aí eu estou falando não só, né, da reforma tributária do consumo, mas todas as outras que estão se seguindo. A gente está vendo mudança no direito previdenciário, mudança na tributação das pessoas físicas em famílias empresárias, mudança na tributação internacional. Então, tem muita coisa acontecendo e o nosso contencioso tributário, ele precisa seguir todas essas mudanças, né, sob pena de criarmos mais complexidade, mais distorção, trazer mais litigiosidade e afastar o que é tão buscada segurança jurídica no nosso país. E esse momento de regulamentação, e eu acho de extrema importância isso que os senhores estão fazendo, de ouvir, né, de abrir essas audiências públicas, porque esse momento de regulamentação ele é de extrema importância, porque a gente precisa, de alguma forma, assegurar que os novos princípios constitucionais que vieram com a Emenda Constitucional 132, simplicidade, transparência, cooperação, justiça fiscal, eles não sejam letra morta na nossa Constituição Federal, e eles sejam efetivamente observados, efetivamente respeitados. E os projetos de lei complementar 68 e 108, eles desempenham um papel muito importante nesse processo de regulamentação. Por quê? Além de instituir os novos tributos, regras e tudo mais, eles também são responsáveis por disciplinar as normas para fiscalização e contencioso do IBS e da CBS. Só que, nesse momento de regulamentação, e para surpresa dos tributaristas, e eu sei que as meus colegas que me antecederam já trouxeram muitas questões sobre isso, a grande alteração do direito material tributário não está sendo seguida pelo direito processual tributário. Aliás, muito pelo contrário, né? A gente nota isso em especial quando a gente olha o PLP 68, que é o tema da presente audiência, porque deixa claro que o fato dos novos tributos IBS e CBS serem gêmeos, possuírem os mesmos fatos geradores, as mesmas regras fundamentais, como tomada de crédito, benefício fiscal, regimes fiscais específicos, não estão sendo observados, né? Então, assim, não está sendo observado que eles são gêmeos, e que, inclusive, o ministro Fernando Haddad já falou isso por diversas vezes. Não se preocupem, olhem esses tributos como um tributo só. Como que a gente consegue olhar esses tributos como um tributo só, se a hora que a gente olha o PLP 108, já fica muito nítido isso. A hora que a gente olha o PLP 108, não é o tema dessa presente discussão aqui, mas também fica claro que não são dois tributos, né? Ou melhor, não é um tributo só, são dois, né? Então, assim, por que na primeira vez na história foi adotada
essa identidade do legislador, né, de mesmas regras fundamentais, mesmos fatos geradores. O que o legislador constituinte estava buscando era a simplificação do sistema tributário, em comparação com o que a gente tem hoje. Então, se o legislador constitucional ele buscou a identidade desses tributos, por que é que o nosso contencioso, o nosso processo tributário não vai seguir essa mesma identidade, né? Isso precisa ser muito, muito debatido, muito falado, porque do jeito que está, nós estamos falando de situações muito complicadas e que não buscam a simplificação, que é isso que a gente queria desde o começo. A gente sempre soube que não era reduzir a carga tributária, era para simplificar, para ser transparente. O que trouxe o PLP 68, não há simplificação, né? Na verdade, a hora que a gente olha o PLP 68 junto com o 108, a gente vê que vai haver talvez uma, não duplicidade, mas triplicidade de trabalhos, né? Então, ao invés de se criar uma nova estrutura para fiscalização e julgamentos conjuntos do IBS e da CBS, afinal, eles têm o mesmo fato gerador, e isso que quer dizer que uma transação que é sujeita ao IBS também vai ser sujeita à CBS e vice-versa. O PLP, o PLP 68, o que ele faz? Ele mantém todas as mesmas estruturas de fiscalização e julgamento hoje existentes. E a gente está falando aqui, né, do PLP 68, ele fala de Receita Federal e CARF, e quando a gente olha, né, o PLP 108, ele cria, e entre aspas, né, porque o 108 ele traz, nada mais ele remodela para o IBS o que já é, a meu ver, a legislação de ICMS aqui de São Paulo, né, do contencioso de ICMS aqui de São Paulo, mas assim, mantém-se todas as estruturas de fiscalização e julgamento, quando deveria haver só uma, né? Então, eu não teria que ter uma competência, uma delegação de competência da CBS para a Receita Federal e do IBS para a administração fazendária dos estados e municípios. E a mesma coisa para o contencioso, né? O que acontece a hora que eu faço essa bipartição de fiscalização e de contencioso administrativo? Eu vou ter fiscalizações diferentes, eu vou ter contenciosos administrativos diferentes, eu vou ter muito mais litígios e, mais do que isso, um mau uso absurdo do dinheiro público e injustificável. Porque sobre uma mesma operação eu vou poder ter 3 fiscalizações, uma federal, uma estadual e uma municipal, sobre uma mesma operação. E com diferentes resultados. Pode ser que o federal entenda que não houve falta de pagamento da CBS, mas o municipal entenda que teve falta de pagamento do IBS sobre uma mesma operação, com mesmos fatos geradores. E isso, a possibilidade ainda de ter contenciosos diferentes, porque pode ser que o contencioso do CARF e da CBS entenda que a CBS é devida. Só que o contencioso do IBS embaixo do comitê gestor possa entender que não, que o IBS não era devido. Então, assim, resultados diferentes também, né? Então, assim, sim, claro, e para piorar tudo isso, o PLP 108, além de tudo, ele não conversa com as regras de contencioso do PLP 68, na verdade, do contencioso federal. Então, a gente vai ter um contencioso federal totalmente diferente, com regras totalmente diferentes do contencioso estadual e municipal, seja com relação a prazos de impugnação, com relação a multas, com relação à apresentação das provas. Então, assim, por que é que o nosso direito processual não está seguindo a grande modificação do nosso direito material? Não faz muito sentido. E aí, com isso, eu gostaria de lembrar aos senhores, de novo, IBS e CBS, eles têm o mesmo fato gerador. Isso quer dizer que uma transação sujeita ao IBS também vai estar sujeita à CBS. Agora, imagina um julgamento de uma mesma operação sendo julgada de uma forma, sendo fiscalizada de outra forma. É impensável isso. A gente está falando de uma mesma operação, de um mesmo fato gerador. Não
cabe existir uma outra situação que não uma fiscalização centralizada e conjunta. E não só uma fiscalização centralizada e conjunta, mas uma atividade inteira de fiscalização, uma atividade de julgamento, de uniformização das interpretações tributárias, né? O nosso mundo ideal dos tributaristas e de todo mundo que acompanha, né, que vem acompanhando mais ativamente a emenda constitucional 132, o PLP 68, o PLP 108, no nosso mundo ideal haveria a criação de um novo tribunal administrativo. E é em relação a isso que a gente precisa correr atrás. E que esse tribunal único, ele tem a competência para julgar todos os processos administrativos envolvendo CBS e IBS. Porque a gente precisa uniformizar essa interpretação da legislação tributária em todo o território nacional. E aí, fisco e contribuinte, eles estariam sob uma perspectiva de uma jurisdição única nacional, ao invés de ter casos submetidos a tribunais diferentes, né? Foi isso, inclusive, que a gente trouxe no PLP 10, no PLP 50, de autoria, inclusive, do deputado Joaquim Passarinho. O que andou, na verdade, foi o PLP 68 e o 108, mas tudo isso que eu trouxe aqui, ele está muito bem detalhado nesse PLP 50, nessa necessidade de se criar um novo tribunal, nessa necessidade de uma fiscalização centralizada, de um contencioso centralizado, até porque o CBS e CBS, eles têm um novo paradigma de pensamento, né? Não é mais no início, é no destino. Então, tem muitas coisas que eu vou precisar mudar de mentalidade para julgar IBS e CBS, só que utilizando as mesmas estruturas, talvez eu continue pensando com a cabeça do passado, e a gente precisa ter uma cabeça prospectiva para o futuro. E não é isso que o PLP 68 está trazendo. Então, por isso, uma mensagem que eu trago aqui e na linha das minhas colegas, especialmente da doutora Suzy, com quem eu divido bastante todos esses traumas e essas preocupações, né, do PLP 108 e do PLP 68, a necessidade de uma fiscalização centralizada de IBS e CBS única, uma atividade de apuração de tributos única, uma necessidade de atividade de julgamento única, para que a gente não traga os erros do passado, para que a gente não crie novos problemas para o futuro, de muita litigiosidade, pouca simplicidade, pouca transparência e um mau uso absurdo do dinheiro público. Com isso, eu encerro a minha fala, agradeço muito a participação, gostaria de estar presente pessoalmente, não consegui, mas eu estou muito feliz de participar, ouvindo aqui os colegas. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, Camila. Bem, vou passar então para o nosso representante, diretor do programa da CERT, Manuel Nazareno Procópio. Muito boa tarde, senador Exalci, um prazer revê-lo. Nós tivemos a oportunidade de fazer um diálogo muito proveitoso sobre reforma tributária ano passado na sede da Associação dos Auditores Fiscais do Distrito Federal. É um prazer reencontrá-lo. Eu também gostaria de me desculpar, eu não estou em Brasília no dia de hoje, por isso, lamentavelmente, não pude comparecer presencialmente a essa audiência pública, mas desde logo agradeço a oportunidade de fazer essa participação remota. Gostaria também de cumprimentar todos os demais integrantes da mesa, minhas amigas e meus amigos que aí estão. É um prazer e um privilégio poder compartilhar essa mesa de debate com senhoras e senhores. Eu vou abordar aqui, senador Exalci, nesse tempo que nos foi disponibilizado, um tema que eu acho que permeou boa parte das intervenções que me antecederam, e falar por último tem essa vantagem, a gente já pode aproveitar, né, tudo aquilo que já foi pontuado, né, e eu acho que é um tema realmente crucial, é um tema central, é um tema que deve merecer de todos nós, né, parlamento, técnicos e, enfim, entes federativos, uma atenção muito especial
especial, né, que é a questão da integração, né, que há de prevalecer nesse novo modelo inaugurado pela Emenda Constitucional 132. Né. Eu, até retomando parte do que o doutor Marcos Pestana muito apropriadamente, muito acertadamente, como de hábito colocou, a reforma tributária veiculada pela Emenda 132 promoveu e promove, né, e irá promover avanços absolutamente fundamentais no que diz respeito à correção de uma série de distorções que caracteriza o modelo atual de tributação sobre o consumo no Brasil. Essa reforma elimina a cumulatividade do sistema, que é um flagelo, ela desonera investimentos, desonera exportações, né, reduz drasticamente as tensões federativas, reduz a complexidade e, em respeito ao cidadão, ao contribuinte, ao consumidor, promove e confere a máxima transparência ao modelo de tributação sobre o consumo que não existe hoje. Né? A transparência nesse modelo é resultado desta reforma, é uma entrega do parlamento à sociedade. Mas, a par de todos esses avanços, a Emenda Constitucional 132 e os PLPs que a regulamentam também se caracteriza por promover um outro valor fundamental para esse novo modelo que tem permeado e que tem orientado toda a reforma, que é exatamente esse que eu me referi inicialmente, a questão da maior integração entre os entes da federação. Né? Isso é absolutamente fundamental. Né? Como a gente vai ver a seguir, em diversos aspectos, e a fiscalização é um deles, né? É importante que se diga isso claramente, em vários aspectos, o conteúdo do PLP é conducente a uma lógica nova de integração entre União, Estados, DF e municípios. Em outras palavras, o que nós pretendemos destacar aqui é que, a partir da integração normativa entre esses dois tributos, essa integração normativa que foi referida anteriormente, e os colegas que me antecederam têm toda a razão, o legislador constituinte optou por um modelo de praticamente uma identidade normativa entre IBS e CBS. O artigo 149b da Constituição determina que ambos os tributos terão o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesma hipótese de não incidência, imunidade passiva, mesmos regimes específicos diferenciados e favorecidos, mesmas regras de não cumulatividade de creditamento. Muito bem, então, a partir desta identidade normativa, eu vou chamar de identidade normativa, claro, evidentemente é possível haver diferença no que diz respeito a alíquotas, por exemplo, ou no que diz respeito a detalhes associados ao tema do cashback, por exemplo. Mas não vai além disso. Tudo mais, né, no que o legislador constituinte determinou foi uma identidade normativa entre IBS e CBS. Muito bem. A partir desta integração normativa, e esse é o ponto que nós pretendemos destacar aqui, impõe-se necessariamente uma integração administrativa, para que esse modelo possa rodar adequadamente, para que esse modelo possa ser implementado e os ganhos dele resultantes sejam auferidos em sua plenitude. Né? Então, tomando como base o PLP 68, eu vou pedir licença aqui para indicar só alguns dispositivos, e são vários, a ideia aqui é exemplificar, tão somente exemplificar, não daria nesse tempo para nós passarmos por todos os dispositivos, mas eu gostaria aqui de demonstrar como esse valor integração tão ressaltado por todos os palestrantes, né, que me antecederam, né, como ele é realmente importante, como ele tem orientado, né, a construção desse PLP 68, né, de modo a que a gente possa aquilatar, aferir exatamente qual o caminho já percorrido, quais os avanços que já foram obtidos vis-à-vis a situação atual, e eles são absolutamente relevantes, absolutamente importantes, né, mas também para que a gente possa identificar o que ainda está por ser feito, quais as áreas em que é possível avançar ainda. Muito bem, eu trago aqui, então, para exemplificar essa questão da integração, a importância desse valor no novo modelo, eu vou destacar a princípio que está no artigo 42 do PLP. O artigo 42 do PLP estabelece gestor e Receita Federal do Brasil atuarão de forma conjunta para implementar soluções integradas para a administração do IBS e da CBS. Ou seja, né, o comando aqui é a de integração na administração do IBS e da CBS. Como se não bastasse, o mesmo dispositivo também prevê uma plataforma unificada para a administração do IBS e da CBS, inclusive para pagamento do tributo. Ainda nesse mesmo dispositivo, isso é fundamental, também está consignado que as administrações tributárias responsáveis pela autorização e recepção de documentos fiscais eletrônicos vão observar a mesma forma, conteúdo
conteúdo e prazo previstos em ato conjunto do nível subnacional, do Comitê Gestor e da Receita Federal do Brasil. É uma integração também no que diz respeito ao que hoje não é absolutamente integrado, que são as autorizações e recepções de documentos fiscais eletrônicos. E, para finalizar, só o que está neste único dispositivo, que é o artigo 42, também há uma previsão de compartilhamento de todos os documentos fiscais em uma plataforma única, né, e com utilização de padrões técnicos uniformes. Isso são avanços significativos, se comparados à situação atual, que impactam positivamente para as administrações tributárias, mas que impactam positivamente também e principalmente para os contribuintes. O artigo seguinte, o artigo 43, prevê, né, pela primeira vez um cadastro com identificação única IBS-CBS. As informações cadastrais terão integração, sincronização, cooperação e compartilhamento obrigatórios em ambiente nacional de dados. Ou seja, nós estamos virando uma página em que o contribuinte tem que se cadastrar, se inscrever em diversos cadastros, eventualmente tantos cadastros quanto são os entes federativos, né, com os quais ele se relaciona tributariamente. Neste novo modelo, e essa é a entrega do parlamento à sociedade, nós teremos um cadastro com identificação única, né, a depender de qual se é pessoa física ou pessoa jurídica, enfim. Né, também uma entrega importante no sentido da integração. Né? Há uma regra no artigo 46 do PLP 68, eu estou me cingindo que é o PLP 68, que é o objeto de discussão, né, da nossa audiência, que poderia citar também alguns casos do PLP 108, mas o artigo 46 prevê também a consolidação, que a apuração do IBS e da CBS será consolidada em todos os estabelecimentos do contribuinte do território nacional. Ou seja, essa consolidação é importante, a consolidação da apuração do IBS e CBS é importante para as administrações tributárias, sim, é importante para os contribuintes, sim, né, porque nós estamos fazendo uma grande simplificação, ao invés de ficar atomizando cada estabelecimento como uma ilha, né, ainda que seja um estabelecimento de um mesmo titular, hoje cada um faz a sua apuração em matéria de CMS, por exemplo, a apuração é por estabelecimento. Nós estamos migrando para uma lógica completamente diferente de apuração consolidada nacionalmente. Né? Muito bem, seguindo nesses exemplos, né, eu vou trazer agora uma outra inovação dessa reforma, que é a previsão de uma apuração assistida para o IBS e CBS, tal como já existe, mediante uma declaração pré-preenchida, tal como já existe hoje para fins de imposto de renda, pessoa física, né, a reforma já prevê a possibilidade das próprias administrações tributárias chamarem para si o ônus de fazer esta apuração do IBS e da CBS e já entregar uma declaração pré-preenchida para os contribuintes. Por que eu estou trazendo esse ponto? Já que o nosso mote aqui é integração, porque esse mesmo artigo 48 prevê que a apuração assistida, né, deverá ser uniforme e sincronizada para o IBS e para a CBS. Ou seja, não teremos apuração assistida só para um. Ou estamos juntos nesse barco, né, ou nós não conseguiremos dar esse passo, que é a implementação desse grande avanço, que é a apuração assistida, que desonera o contribuinte de ter que fazer essas apurações cujo ônus hoje lhe é atribuído. O próprio split payment, né, será disciplinado por um ato conjunto do Comitê Gestor e da Receita Federal do Brasil. De novo, né, mais um aspecto operacional que pressupõe necessariamente a integração. Né? O split simplificado, que é uma outra previsão que consta do artigo 53, também contém uma previsão lá, segundo a qual esse procedimento é vedada a aplicação desse procedimento chamado split simplificado apenas para um desses tributos. Ou teremos split simplificado para IBS e CBS, ou não teremos split simplificado. E, de novo, é o PLP conduzindo a integração, entendendo que essa integração é fundamental para o contribuinte, é fundamental para a sociedade e é fundamental para as administrações tributárias também. O resumo da ópera, né, em relação a esses dispositivos que eu citei até o momento. Tudo o que é fundamental para a operacionalização do novo modelo pressupõe a integração e é dela decorrente. Nós não avançaremos, né, do ponto de vista operacional em todas as revoluções, né, que estão sendo veiculadas nessa reforma, né, apresentada à sociedade pelo Parlamento Brasileiro, sem a variável, sem o vetor da integração entre os entes da federação e integração entre as administrações tributárias. Mas a integração vai além dos aspectos operacionais. Né? O reconhecimento da importância dessa integração vai além dos aspectos operacionais que foram todos os que eu citei até esse momento, dizem respeito, direto ou indiretamente, à operacionalização desse tributo.
tributo. Mas, para além disso, né, o próprio PLP 68 também prevê 2 instâncias que buscam garantir uma maior harmonização IBS e CBS. Estou me referindo aqui ao Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias e o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. São 2 ambientes permanentes de busca desta integração, seja em matéria de fiscalização, seja em matéria relacionada à atuação das procuradorias, PGFN, procuradorias estaduais e municipais, além, obviamente, das procuradorias e fiscalizações do Distrito Federal. Então, a própria existência desses ambientes já é o reconhecimento, né, por parte do legislador de que esta uniformização, essa integração e essa harmonia são pressupostos do modelo, né? E por isso é que a eles é dedicado essa previsão normativa, e eu até chamo a atenção dos senhores a importância desses ambientes, Comitê de Harmonização das Administrações e o Fórum de Harmonização das Procuradorias, pode ser aquilatado, pode ser aferido até pela própria autoridade de quem indica os membros desses comitês, né? Por parte do governo federal, é o ministro de Estado da Fazenda. Tal como ele indica o secretário da Receita Federal, ele indicará também membros destes comitês e, pelo lado dos estados e municípios, é o presidente do comitê gestor. Isso é uma mostra de que estes ambientes são cruciais, exatamente para buscar, inclusive, prevenir eventuais divergências, seja de interpretação, seja de procedimento entre estados e municípios, entre CBS e IBS. Muito bem, o PLP 68 ainda contém diversos outros elementos, de novo, conducentes a essa integração, né? Por exemplo, há lá uma previsão, pela primeira vez na história do Brasil, de compartilhamento de fundamentações e provas entre os 3 níveis federativos, né? Uma prova que foi utilizada no eventual lançamento, uma prova de ilícito, uma prova de fraude, né? Ela será agora compartilhada entre os 3 níveis federativos. De igual modo, né, também vai haver o compartilhamento do registro do início dos procedimentos de fiscalização, bem como do resultado dessas fiscalizações. Um ente vai saber qual a fiscalização que o outro fez e qual o resultado que foi obtido. Isso é fundamental não só para as administrações, mas para os contribuintes também, né? Uma determinada fiscalização que não resultou na constatação de nenhuma irregularidade, esta informação já vai estar à disposição dos demais entes, sem que eles tenham que colocar esse contribuinte sob ação fiscal para chegar à mesma conclusão, né? Então, assim, há também previsão para para compartilhamento de outras informações definidas em ato conjunto da Receita Federal. 15 segundos. E do Comitê Gestor. Muito bem, já me encaminhando para a conclusão, o PLP prevê também a instituição de um sistema eletrônico a ser atribuído, único, né, a ser atribuído como domicílio tributário eletrônico para os 3 níveis federativos. Há uma preocupação, e isso também é um grande avanço, em se padronizar as hipóteses de presunções legais. Aquelas presunções legais que são utilizadas pela fiscalização também estão padronizadas no artigo 333 do PLP 68. O artigo 333 também busca essa padronização em relação ao regime especial de fiscalização, né? A minha amiga Zabeta fez uma ponderação a esse respeito, acho que deve ser considerado, e se for o caso, aperfeiçoado o texto, mas é importante ressaltar que agora as hipóteses que ensejam o regime especial de fiscalização e em que consiste esse regime especial de fiscalização passam a ser comuns para o nível federal, estadual e municipal, o que não existe hoje, né? Hoje, cada ente, cada estado, cada município legisla conforme lhe aprouver em relação a essas matérias fiscais, né? O tempo é muito curto, a ideia aqui não é realmente esgotar, mas eu quero reforçar tudo o que já foi dito, no sentido de que é fundamental que se caminhe quanto mais melhor, né, no sentido da integração, né? A integração é um novo paradigma que deve nortear, né, as administrações tributárias nesse mundo pós-reforma. Essas administrações têm que atuar sobre o palio da integração. É assim que o modelo funciona de modo mais adequado. E eu só lembro aos senhores até um fato que eu tive a oportunidade de pontuar numa audiência pública na CCJ ano passado, acho que o próprio senador Exalci estava presente, e é importante destacar isso. A partir do momento em que se provê uma maior integração entre as administrações tributárias, uma maior integração entre as fiscalizações, uma maior integração entre os entes da federação, né? Nós estamos, ao mesmo tempo, atacando uma outra área que é crucial. 15 segundos.
qualificando o gasto público, ou seja, né, cadastros e registros, obrigações acessórias e fiscalizações que hoje se multiplicam no Brasil afora. A partir do momento que há essa integração, o que nós estamos fazendo é evitando, inclusive, gasto público, ao mesmo tempo em que a gente, vamos dizer assim, que evita, né, que o contribuinte evita que seja procurado, né, ou colocado sob ação fiscal e dele sejam requeridas as mesmas informações por mais de um ente, né? Então, realmente, o caminho assim, já percorrido é muito grande, né? Basta compararmos isso, que muito brevemente eu descrevi, com o caos atual. Hoje nós temos 5.000, tantos contenciosos administrativos quanto são os órgãos julgadores. Nós temos fiscalizações absolutamente desconexas em cada um dos quase 5.600 entes da federação e estamos caminhando para um mundo novo. Quer dizer que não há mais nada por fazer? Não. Nós entendemos que há, sim, espaços para aperfeiçoamento. Foi mencionado aqui, né, a possibilidade de um regulamento único, já que as normas legais são comuns, por que trabalhar com 2 veículos normativos, 2 regulamentos em separado, com normas absolutamente idênticas? Né, do ponto de vista técnico, nós entendemos que é possível, sim, fazer essa discussão. De igual modo, em relação à busca por uma padronização das penalidades, não tem sentido uma mesma conduta ensejar uma penalidade maior ou menor num tributo ou em outro, se a conduta é a mesma relativamente ao mesmo faturador. Então, do ponto de vista técnico, né, obviamente, nós entendemos que há espaço ainda para avanços, né, tal como foi pontuado aqui, né, o que nós até entendemos que essas discussões, para além da sua dimensão técnica, o que pesa aqui realmente é o aspecto político federativo. Essa é uma construção que deve ser feita com os entes da federação e com o parlamento brasileiro, que são os mais legitimados a fazer esse debate, porque do ponto de vista técnico, o que eu 15 segundos. É que quanto maior a integração, melhor será para o modelo, melhor será para todos os envolvidos nessa discussão. Eu me coloco aqui à disposição para eventuais debates. Agradeço mais uma vez ao senador Exalci e ao Senado Federal a oportunidade de participar dessa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Bem, lembrando que amanhã a gente continua com essa mesma discussão de transição e fiscalização às 14 horas, estão todos convidados, né? Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião, essa audiência pública. E convido aqui para tirar uma foto aqui nossos... Como prevenir o câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As
comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregoa imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. E se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido
votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, não, aí é uma outra conversa. Mas é, novamente, o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição.
É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que, quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor ou relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos.
Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindo a mais um programa Ecosenado. Você vai ver na edição de hoje. Outubro já chegou e muitos locais do país ainda sofrem com a falta de chuvas e muitos focos de incêndios. A gente está vivendo a maior seca de todos os tempos. Nós entramos esse ano com uma crise já instalada. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Eleições municipais. Que desafios ambientais terão os próximos prefeitos e vereadores? Investir, por exemplo, em parques alargáveis, investir em áreas verdes nos centros urbanos, calçadas com bordas verdes. Então é pensar e ir atrás dessas adaptações frente a essas mudanças climáticas. Em 1 ano e meio, o desmatamento no Cerrado emitiu mais CO2 que o setor industrial brasileiro. E no quadro Ideias Verdes, um biocarvão magnético feito de farelo de coco verde para ajudar no tratamento de água e esgoto. Em 2024 registra a seca de maior extensão e intensidade no Brasil dos últimos 70 anos. Até setembro, mais de 4.000 municípios apresentavam algum grau de estiagem, sendo em mais de 200 deles de nível extremo. A condição prolongada de falta de chuvas agrava o cenário de incêndios florestais em grande parte do país. A gente está vivendo a maior seca de todos os tempos. Nós estamos vivendo um episódio climático extremo. O ano passado nós tivemos o fenômeno El Niño extremamente amplificado. Esse fenômeno fez com que uma boa parte dos rios amazônicos, o Rio Paraguai, não tivessem a reposição do seu volume de águas. Então nós entramos esse ano com uma crise já instalada. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que o número de dias com ondas de calor no país aumentou mais de 7 vezes nos últimos 30 anos. E nas últimas 6 décadas, a média de dias seguidos sem chuvas foi de 80 para 100. A bióloga e professora da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, explica de que forma essas taxas contribuem para o aumento dos incêndios em vegetações que estamos vendo hoje. Normalmente, numa queima natural, que acontece só por causa de raios, o fogo começa por causa de raios, se alastra na vegetação que está seca ainda, porque isso geralmente acontece no início da estação chuvosa. A vegetação ainda está muito seca, então ela serve de combustível, o fogo se alastra
E o fogo natural, antes da existência de pessoas aqui, ele se apagava só pela chuva. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Ele não começa por causa da estiagem, mas ele anda muito mais rápido por causa dela. Os incêndios florestais no país já destruíram este ano mais de 11 milhões de hectares. Tivemos um volume muito grande na Amazônia e no Pantanal. Na Amazônia, os incêndios estão ligados diretamente a uma tentativa de ocupação das áreas. A gente está falando na Amazônia de mais de 10 milhões de hectares. 70% disso são áreas já desmatadas ou área de campos nativos. 32% é floresta nativa. As pessoas estão, em vez de desmatar, estão colocando fogo para depois poder utilizar essas áreas. O Cerrado também teve um estoque grande. A maior parte das áreas queimadas no Cerrado são áreas que já foram desmatadas e que estão sendo queimadas, principalmente para a limpeza de pastagens. O Cerrado foi o bioma com a maior extensão de área queimada em agosto, de acordo com 2,4 milhões de hectares, 43% de toda a vegetação destruída pelo fogo no país. Aqui no Parque Nacional de Brasília, os incêndios que se intensificaram em setembro queimaram quase 2.000 hectares de áreas preservadas. Encontramos com o gerente do fogo do parque, que falou como foi o impacto aqui. Esse fogo aqui, ele impactou bastante pelo fato da grande profundidade que foi ele. Ele queimou muito, porque ele entrou numa época muito quente. As matas ciliares não aguentaram, não seguraram. Foi uma força-tarefa muito ágil na segunda e na terça-feira, ou seja, nos dias 16, 17, se não me engano, que fez com que a gente encurralasse o fogo. Nos dias mais críticos, em todo o país, o IBAMA e o ICMBio trabalharam com 3.200 brigadistas na tentativa de controlar as queimadas em áreas de proteção ambiental. Mais de 100 brigadas que conseguem combater pelo menos 80 incêndios simultâneos. Infelizmente, a gente apaga o incêndio de uma área e as pessoas colocam fogo em outra. Então, diariamente, incêndios estão sendo resolvidos, estão sendo extintos, mas muitos outros incêndios acabam tendo início por conta de ações, principalmente ações criminosas. Hoje, a gente tem ignições que não são naturais, então a maior parte das nossas ignições em todo o país, no ano todo, chega perto de 99% são humanas, e nessa época de estiagem elas são 100% humanas, porque não tem raio nenhum acontecendo. A gente tem detectado em alguns lugares o incêndio de descuido, aquela pessoa que faz uma pequena fogueira para limpar o quintal e perde o controle, mas na maior é o incêndio criminal de destruir a floresta. E aí entra o trabalho de fiscalização. Cerca de 700 fiscais fiscalizando, mais uma equipe especializada em geoprocessamento, pegando os alertas do INPE, fazendo os embargos e as autuações. Outra frente importante é a prevenção, como o uso controlado do fogo. Hoje ele é feito de maneira sistematizada e planejada somente em uma pequena parte do território brasileiro. Só nas áreas protegidas, federais, as unidades de conservação e as terras indígenas, e também nas unidades de conservação do Tocantins. Nenhum outro estado faz manejo do fogo nas suas áreas protegidas e ninguém faz manejo integrado do fogo em terras privadas. Isso pode passar a ser feito a partir da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Então, uma forma da gente se preparar para o futuro, a gente sabe que o futuro vai ser de condições mais extremas, é de fato implementar ações de manejo integrado do fogo para prevenir grandes incêndios. A gente não vai conseguir evitar todos os incêndios, mas se a gente conseguir manejar os nossos ambientes para evitar alguns ou diminuir o problema dos incêndios, vai ser muito bom. Os incêndios aqui teriam sido muito piores se muitas áreas não tivessem sido manejadas antes. Aqui, por exemplo, dá para ver que em vários pontos onde o fogo vinha avançando, ele parou exatamente onde houve as queimas prescritas. Uma técnica que também é importante é o resfriamento do solo. Os brigadistas jogam água na região afetada pelo fogo subterrâneo, ou seja, na matéria orgânica abaixo da terra, nas raízes, e assim identificam onde a queima ainda está ativa. Eu estou tentando fazer com que esse jato d'água fique sobre ela lá, para ver se ela apaga. Porque se pegar fogo aqui, ó, superficial vai queimar tudo e vai subir para riba e vai embora.
isso aqui é uma área úmida, isso aqui a gente chama de produção de água, né? Uma área que produz água. E agora isso aqui não se recupera igual o cerrado lá em 2, 3 anos, não. Nós acompanhamos o resgate de um tamanduá-bandeira que se feriu em uma dessas áreas com fogo subterrâneo. Vocês encontraram agora esse animal aqui no Parque Nacional? Foi às 5h30 mais ou menos, né? Isso mesmo, né? Isso. Nós estávamos no local de incêndio, passamos para outra área, chegamos numa área queimada e identificamos com ele. Todo ferido, queimado, as mãos, estava dentro de um buraco. Está tendo gente todos os dias procurando algum animal que esteja, porventura, machucado e resgatando e levando para os CETAS ou para o zoológico para a recuperação. A partir do momento que eles estiverem aptos para voltar ao seu habitat normal, eles serão devolvidos no mesmo local que foi achado. Nós recebemos nesse mês de setembro 4 animais. Então, nós recebemos uma anta, 2 tamanduás e um urubu, todos provenientes das queimadas aqui de Brasília. Eles estavam muito queimados. Tinha a questão da hidratação também, né? Então, às vezes até com um pouco de anemia, também falta de alimentação, que queimou boa parte da área onde eles estavam. Já estão em fase de adaptação. A gente está fazendo um tratamento cuidadoso deles, tem uma equipe multidisciplinar na veterinária, então está sendo acompanhado por veterinário, biólogos lá também. Então tem feito esse cuidado deles e a gente espera que nos próximos meses a gente possa voltar com eles para a natureza. Nas áreas mais sensíveis, nas áreas com maior fauna, a gente tem trabalhado de maneira muito intensa na busca ativa por animais feridos, no resgate, na reabilitação desses animais. Até o mês de setembro, mais de 900 animais foram resgatados no Pantanal. Muitos já se recuperaram e já foram devolvidos à natureza. E a recuperação da vegetação em algumas áreas pode demorar muito ou nem chegar a acontecer. As florestas não evoluíram com fogo, elas não têm mecanismos para sobreviver ao fogo, muito menos a incêndios recorrentes. Então, às vezes, alguma planta pode sobreviver a um incêndio, mas a um próximo ela já não vai conseguir sobreviver. E o ambiente inteiro pode ser alterado. Então, quando você tem um incêndio numa floresta, muitas vezes você tem uma mortalidade de árvores tão grande que aquele lugar deixa de ser uma floresta. Talvez, se não tiver mais nenhum distúrbio, em muitos anos ele pode voltar a ser uma floresta, mas isso pode demorar centenas de anos, dependendo do ambiente que a gente tiver. E muito provavelmente o que acontece é, por exemplo, uma área de floresta no Cerrado, ou na Amazônia, ou no Pantanal, atingida por um incêndio, ela vai ser atingida por outros distúrbios, por exemplo, as espécies exóticas invasoras. Então é muito comum uma mata de galeria no Cerrado ser queimada e ser incendiada, muitas árvores morrem e em vez de a gente ter regeneração de árvores e de plantas que são daquele ambiente, a gente tem invasão de capins invasores, por exemplo, que aí crescem muito, produzem muita biomassa, muita palhada seca que vai servir de combustível para um novo incêndio. Então isso gera um ciclo de degradação que é basicamente irreversível. Precisa de muita ação de restauração para a gente retornar ao ambiente como ele era antes. Mais de 155 milhões de eleitores devem ir às urnas para escolher os prefeitos e vereadores que vão representar seus municípios nos próximos 4 anos. E uma das agendas mais urgentes e desafiadoras, certamente, é a ambiental e climática. Secas, enchentes, alagamentos, erosão, poluição. O brasileiro tem convivido com esses eventos ambientais e climáticos mais de perto nos últimos meses, reflexo da ação do homem, como mostra a ciência. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, já tem estudos científicos que comprovam isso, que as mudanças climáticas, na verdade, não é um fenômeno natural, é efeito totalmente da ação antrópica, e do modelo de desenvolvimento também que as nossas sociedades têm adotado. E grande parte desses efeitos, eles têm sido sentidos justamente nas cidades, A gente vai começar a perceber esses eventos de forma mais intensa e mais frequente. Tem um outro ponto que foi o aumento muito expressivo das taxas de desmatamento na Amazônia. Começou mais ou menos em 2012, intensificou muito no período entre 2019 e 2021, mais ou menos, Então isso também tem um impacto muito grande no equilíbrio climático do país. A área ambiental será uma das mais desafiadoras nos próximos anos, especialmente para os novos gestores municipais. No Brasil, temos o denominado Federalismo Cooperativo Ambiental. A Constituição prevê que os entes federativos atuarão de forma sinérgica, por exemplo, na proteção às paisagens e aos sítios arqueológicos, no combate à poluição,
na preservação das florestas, da fauna e da flora e na melhoria do saneamento básico. Para cada nível de ente federativo, nós vamos ter tanto a política específica daquele ente federativo, quanto também a coordenação para a execução das demais políticas, de modo que elas estejam integradas, uma atuação cooperada. Quando nós falamos de meio ambiente, principalmente, é muito difícil individualizar uma ação. Ela é sempre coordenada no nível do ente federativo mais local para o mais abrangente, que seria a União. Não existe uma divisão principalmente temática. A expectativa é que todos os entes federativos atuem em todos os temas, resguardadas, é claro, o nível de sua competência e quais são as ações relacionadas, do ponto de vista da competência administrativa. O licenciamento ambiental para o empreendimento que possa afetar uma bacia hidrográfica, por exemplo. A bacia hidrográfica ela não se restringe necessariamente, por exemplo, a um município, a um estado ou mesmo a um país, porque ela não é uma divisão política. Ela tem outros critérios para a definição da sua circunscrição, dos seus limites. Então, supondo que essa bacia hidrográfica, por exemplo, acabe atingindo os impactos desse empreendimento mais de um estado da federação, Bahia e Sergipe, por exemplo. Nesse caso, uma vez que você tem duas unidades da federação envolvidas, esse licenciamento vai ocorrer a nível de União. Esse é o licenciamento de um órgão federal. Supomos agora que a gente está trabalhando com um empreendimento que tem um impacto apenas local, e esse local tanto é referente à sua magnitude, quanto também à circunscrição territorial disso, que é definido de acordo com o Conselho. E aí você tem, esse empreendimento está localizado numa unidade de conservação municipal, com exceção das áreas de proteção ambiental. Esse licenciamento desse empreendimento, que é numa unidade de conservação municipal com impacto local, vai ser feito pelo órgão ambiental municipal. Pensando na preservação do meio ambiente, os próximos prefeitos e vereadores vão precisar se empenhar na criação de políticas públicas. E cada município tem uma peculiaridade, dependendo, por exemplo, de qual região do país ele é, ou até mesmo em qual bioma ele está inserido. Depende também do nível de urbanização desse município. Por exemplo, o caso do Pantanal, do bioma Pantanal. Então, tem dados do MAP Biomas Águas que mostram, que já mostram que o Pantanal tem sido um dos biomas mais afetados pela seca. Os próximos prefeitos, vereadores, eles têm que olhar para essa questão. Então, eles podem investir, por exemplo, em políticas de contenção de queimadas, reforçar a fiscalização ambiental também para inibir incêndios criminosos, investir em educação ambiental nessa área. No Pantanal também, uma peculiaridade interessante é que apenas 4% do bioma se localiza em unidade de conservação, É um dos biomas que menos tem unidade de conservação. Então, uma ação interessante na área ambiental também seria investir em unidade de conservação. E ao contrário da Amazônia, que está na maior parte em terras públicas, no Pantanal predominam as propriedades privadas, o que demanda um investimento em reservas particulares de patrimônio natural. E aí os prefeitos têm uma série de artifícios que eles poderiam utilizar para estimular a criação de RPPNs. Uma ideia seria transferir parte dos recursos do ICMS ecológico para remunerar os proprietários que criarem RPPNs ou mesmo ajudar na manutenção das RPPNs. Já para as regiões Sul e Sudeste, a prioridade é o enfrentamento às enchentes. É muito importante dar uma atenção para aumentar a capacidade da cidade de drenagem, de absorção da água. E aí algumas cidades no mundo têm adotado esse conceito, essa ideia de cidade esponja, que é justamente investir, por exemplo, em parques alargáveis, investir em áreas verdes nos centros urbanos, calçadas com bordas verdes. Então é pensar e ir atrás dessas adaptações frente a essas mudanças climáticas. Os municípios nem sempre precisam pensar em soluções individuais, sobretudo porque o meio ambiente não se distribui apenas numa circunscrição política. Às vezes, um determinado bioma, uma determinada unidade de conservação tem uma distribuição que abrange ou um determinado problema, como, por exemplo, a questão da gestão de resíduos sólidos, que atinge mais de um município. Então, você pode trabalhar através de consórcios intermunicipais, é possível que existam convênios. Um dos pontos-chave para que as problemáticas relacionadas à preservação ambiental não se agravem é o planejamento do crescimento urbano,
por meio dos planos diretores municipais. Pode ser um instrumento muito importante para estimular o desenvolvimento sustentável. Então, esse tipo de planejamento vai justamente pensar quais são as áreas prioritárias para certos tipos de atividades, né? Como atividade industrial, atividade residencial, atividade comercial e também áreas destinadas para a preservação urbana. Também é muito importante para evitar crises hídricas, né? Que é algo muito comum nas nossas cidades. 2 inovações legislativas aprovadas recentemente pelo Congresso orientam as prefeituras quanto à atuação na área ambiental. A primeira delas é a Lei 14.904 de 2024, que traz as diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas. A expectativa é que se tenha um plano nacional de adaptação e, a partir das orientações gerais trazidas por esse plano, que os estados, municípios e Distrito Federal desenvolvam os seus respectivos planos de adaptação. A segunda inovação legislativa é o Decreto 12.041 de 2024, que institui o programa Cidades Verdes Resilientes. O objetivo desse programa é aumentar a sustentabilidade e a resiliência das cidades brasileiras nessa interface, tanto de adaptação às mudanças climáticas, quanto também a atuação em defesa e proteção civil. É nas cidades onde acontecem e são sentidos os problemas que demandam intervenções. Só que muitas vezes, na hora de viabilizar políticas e planos ambientais, as prefeituras se veem sem orçamento ou capacidade técnica e intelectual suficientes. Por isso, é preciso, pelo menos, que a cidade tenha um sistema de gestão ambiental estruturado. É necessário que a gente tenha um órgão de meio ambiente, é necessário também que a gente tenha um conselho para viabilizar e aproveitar o potencial da participação social nas decisões relativas às construções ambientais. Nós também é importante se ter um fundo municipal de meio ambiente, porque é através desse fundo municipal instituído por lei que nós vamos ter a captação dos recursos a serem direcionados para esses planos municipais, esses planos de ação. Mas a consultora também fala dos pontos positivos da gestão municipal. Porque você está mais próximo à sociedade. Quem está no município consegue fazer o diagnóstico e reconhecer as especificidades daquele município de forma muito mais adequada, ao ponto de determinar quais são as intervenções realmente pertinentes. Então, assim, é a questão do diagnóstico relativo às especificidades que é feito também por quem mora e conhece aquele local. Ainda que a política pública a nível nacional e estadual seja mais abrangente, é no nível municipal que a gente consegue reconhecer quais são os efetivos problemas, os efetivos gargalos e, dessa forma, definir quais são as atuações mais estratégicas e mais efetivas. O desmatamento do Cerrado emitiu 135 milhões de toneladas de gás carbônico entre janeiro de 2023 e julho de 2024. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Segundo o Instituto, isso corresponde a 1,5 vezes os lançamentos anuais da indústria do Brasil. A maior parte das emissões, 80%, vem do desmatamento na região do Mato Piba, a fronteira agrícola nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e na Bahia. Só nessa área foram emitidas 108 milhões de toneladas. O estado que mais desmatou foi o Maranhão, com mais de 300 mil hectares de perda de vegetação nativa, resultando em 35 milhões de toneladas de emissões, seguido de Tocantins, com 273 mil hectares desmatados, que emitiram 39 milhões de toneladas de CO2. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. As mudanças climáticas foram um dos destaques do discurso do presidente Lula na 79ª Assembleia Geral da ONU. O chefe do Executivo Federal destacou que as metas de redução de carbono são negligenciadas e os auxílios financeiros aos países pobres não chegam. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos.
Os desastres ambientais no Brasil e no mundo, a bioeconomia e fontes de energias renováveis também foram citadas na fala do presidente. Líderes mundiais votaram em Nova York o Pacto do Futuro. Entre as medidas voltadas para mudanças no clima estão a necessidade de se manter o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e a transição dos combustíveis fósseis. Os incêndios na Amazônia entre junho e agosto de 2024 emitiram 31,5 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, um aumento de 60% comparado ao mesmo período de 2023. Os dados são do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Conheça agora uma espécie encantadora do norte do país, mas ameaçada: o sauim de coleira. Neste ano, o Congresso aprovou a criação de uma área de refúgio da vida silvestre para ajudar na sua proteção. O sauim de coleira é uma das joias da Amazônia. Este pequeno primata, também conhecido como sauim de Manaus, vive em uma área restrita de apenas 7.500 km², entre os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Com uma pelagem bicolor marcante, metade branca e metade castanha, e cabeça pelada e preta, o sauim de coleira é um mamífero territorialista e se organiza em grupos de 2 a 3 indivíduos. Ele se alimenta de frutos, néctar, insetos e até ovos de pássaros. Mas essa espécie encantadora enfrenta sérios desafios. A expansão urbana de Manaus e a destruição do seu habitat resultaram em uma perda alarmante de 80% da população desde 1997. Classificado como criticamente em perigo pelo ICMBio, o sauim de coleira ainda luta por sobrevivência, com apenas 36 mil indivíduos estimados na natureza. Para proteger essa espécie ameaçada, em junho deste ano, o governo federal criou o Refúgio da Vida Silvestre Sauim de Coleira, localizado na zona rural de Itacoatiara. Com área aproximada de 15.300 hectares, o objetivo da unidade de conservação é proteger áreas florestais relevantes para a conservação do animal, símbolo da luta ambiental no Amazonas. Soluções para problemas ambientais resolvidos de uma só vez no estado do Rio de Janeiro. O reaproveitamento de cascas de uma fruta que demora mais de 10 anos para se decompor e uma maneira sustentável de tratar água e esgoto. Assista agora no quadro Ideias Verdes. Fármacos, produtos de higiene pessoal e microplásticos têm se tornado uma grande preocupação por estarem cada vez mais presentes em corpos d'água. Os chamados contaminantes emergentes representam risco para a saúde e para a natureza, porque não são removidos por completo no tratamento de água e esgoto. Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, busca mudar esse cenário e ainda contribuir para o aproveitamento de cascas de coco verde descartadas nas praias de Niterói. A fruta leva até 12 anos para se decompor, sobrecarregando aterros sanitários. O método foi desenvolvido durante o doutorado do químico Bruno Salarini e consiste na transformação do farelo de coco em biocarvão, por meio de um processo chamado pirólise. O material, quando entra em contato com contaminantes, funciona como um coletor e faz com que a substância líquida fique retida na sólida. Depois do preparo do biocarvão de coco, partículas magnéticas são incorporadas ao produto para facilitar o seu resgate nas estações de tratamento de água. Dessa forma, substâncias químicas são removidas da água e cocos verdes descartados são utilizados. Solução para 2 problemas ambientais. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado.
transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Teve um dia que esse aluno chegou com o caderno para eu dar vista e o caderno estava sujo, com terra, café meio que derramado em cima, né? E eu lembro que eu fui muito duro com esse aluno. Quando eu cheguei na casa desse aluno, aí veio uma senhora, falei assim, eu sou Rudinei. Aí ela, você é o professor de matemática. Aí a mãe chamou para entrar, tomar um café, me mostrou a casa deles, uma casa assim, muito humilde. Meu filho gosta muito de matemática. Ela contava com detalhes como que ele estudava e assim, eu comecei a me voltar um pouquinho a fita e imaginar o que eu fiz com ele na sala de aula. E isso me deixou assim, muito chateado na época, comigo mesmo, né? A compreensão que os nossos alunos, eles têm uma bagagem antes de vir para a escola, eu acho que é muito importante para qualquer professor conseguir, a partir daí, ensinar algo ou transmitir algo de novo para essa pessoa. Olá, hoje é quinta-feira, 17 de outubro e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira em plenário a proposta que iguala direitos de geólogos e engenheiros geólogos. O texto segue para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou a equiparação profissional entre geólogos e engenheiros geólogos. A ideia é assegurar o mesmo tratamento entre as duas carreiras. Tanto a engenharia geológica quanto a geologia ficarão na categoria engenharia para fins legais. A medida pretende acabar com questionamentos na Justiça sobre pagamento igualitário. O projeto que concede o porte de arma a agentes socioeducativos e oficiais de justiça foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para a votação em plenário, a proposta vai seguir para a Câmara dos Deputados. O projeto modifica o Estatuto do Desarmamento e inclui os agentes socioeducativos e os oficiais de justiça com direito ao porte de arma, tanto em serviço quanto fora dele, se comprovarem capacidade técnica e aptidão psicológica. Segundo o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, os agentes são responsáveis pela segurança, vigilância, custódia e escolta de adolescentes e exercem atividade de alto risco. Se houver uma invasão dentro de uma unidade de internação para adolescente em conflito com a lei, as pessoas que serão atingidas serão esses agentes socioeducativos. O relator, senador Hamilton Mourão, acatou a emenda que incluiu os oficiais de justiça, mas rejeitou emendas para conceder o porte para advogados, auditores fiscais agropecuários e para os membros do Congresso Nacional. Essas emendas ampliam o rol de categorias autorizadas ao porte de arma de fogo de maneira desproporcional, sem justificativas adequadas que demonstrem a necessidade imperiosa para tal ampliação. No caso da emenda número 5, a inclusão de parlamentares no rol de portadores de arma criaria um precedente perigoso de uso de armas de fogo no ambiente político
e desconsidera alternativas mais adequadas de proteção, como a própria Polícia Legislativa. Perigoso aqui dentro, viu, presidente? No que tange, eu imagino o Cajuru armado, vai acertar em todo mundo, menos em quem ele quer acertar. Mas está liberando para o Cajuru? Não, tá não. Promotor de justiça tem porte de arma. Magistrado tem porte de arma. A gente vê alguns ministros do governo renovando o porte de arma. Eu não consigo renovar o meu. Mesmo provando as ameaças que eu sofro, a escolta que eu tenho armada por parte do Senado Federal, desde a época que o presidente era Jair Bolsonaro. Então, por que o preconceito de um parlamentar também não poder passar por esses requisitos? E, em passando com isso, o que esse projeto de lei faz? Ele tira o critério subjetivo da autoridade que vai conceder o porte de arma. Eu sou advogado criminalista militante, sei na pele o que é uma audiência criminal e não só no Rio de Janeiro recentemente, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito recentemente, nós tivemos uma situação com um advogado criminalista que foi alvejado e morto na frente de um fórum. Reforço aqui, tal como feito pelo senador Flávio Bolsonaro, minha posição pessoal em relação, sobretudo, aos advogados. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que aumenta a pena dos crimes sexuais se o autor do delito for um profissional de saúde. O caso do médico anestesista que abusou sexualmente de uma grávida durante o parto chocou o país. E para evitar que crimes como esse se repitam, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto para aumentar até a metade a pena para crimes contra a dignidade sexual, como assédio e estupro, quando forem praticados por profissionais de saúde no exercício de suas funções. O projeto altera o Código Penal e o relator da matéria, senador Flávio Bolsonaro, diz que o aumento da pena se justifica pelo fato de a vítima não poder oferecer resistência. Surgem 3 aspectos que justificam uma pena mais severa. A. O agente exerce autoridade sobre a vítima, que como paciente submete-se ao procedimento por aquele determinado. B. A vítima não pode oferecer resistência. E C, o crime é praticado justamente por quem deveria cuidar da saúde e da integridade do paciente. Quando eu pensei de forma dura neste projeto, é porque eu sofri na pele com a minha ex-mulher em Goiânia esse fato e tenho certeza que neste momento ela, Andréia Bracato, está muito feliz. A CCJ aprovou ainda o projeto que concede prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos às pessoas que se encontram no espectro autista. O texto vai ser votado pelo plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou nesta quarta-feira a última audiência de um ciclo de debates sobre a regulamentação da reforma tributária. O grupo de trabalho agora vai formalizar o pedido para que o projeto da reforma, que tramita na CCJ, seja analisado também pela comissão. Essa foi a última de 21 audiências realizadas pelo grupo de trabalho formado na CAI para analisar a regulamentação da reforma tributária, que será implementada de forma gradativa. Os debatedores apontaram preocupação com pontos do projeto e apresentaram sugestões para a melhoria do texto. Nós trazemos aqui uma preocupação em relação aos combustíveis. Por estarem num regime específico, foram retirados vamos dizer assim, desse período de calibragem, período de teste. Significa uma desoneração que não está autorizada pela Constituição, no modelo desenhado pelo Congresso Nacional. Domicílio tributário eletrônico, como já foi dito pelos meus antecessores. A redação dada aos artigos representa um retrocesso a uma solução tecnológica já consolidada, que é o uso do domicílio tributário eletrônico. A gente traz aqui um alerta sobre o artigo 334, que trata das presunções legais de omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência do CBS e IBS. O que a gente vê com grande preocupação dentro daqueles pilares de transversalidade, desburocratização, é a questão do parágrafo 2º, que imputa ao contribuinte
o ônus da prova. Outra preocupação são as lacunas deixadas no projeto de lei e que podem aumentar as ações na justiça sobre os tributos. A gente tem hoje no Brasil uma diferença muito grande, uma litigiosidade muito grande, principalmente no direito tributário, em que as questões devem ser tratadas agora para a gente não aumentar elas no futuro. O relatório final, com base nas sugestões discutidas nas audiências, será apresentado após as eleições municipais. A ideia agora dos senadores que compõem o grupo de trabalho é que o projeto que tramita na CCJ também seja analisado oficialmente pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Um pedido nesse sentido será protocolado nos próximos dias. Tem um requerimento do plenário para ser votado, eu também ia votar hoje, mas eu vou deixar também para o presencial, que é para que essa matéria tramite na CAI oficialmente, porque hoje ela está informalmente, está direto na CCJ, e pelo regimento, e pela lógica, pela importância do projeto, não tem sentido não passar na CAI. O tratamento de mulheres no climatério e na menopausa pelo SUS, Sistema Único de Saúde, pode virar realidade. A proposta foi debatida nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto também cria a Semana Nacional de Conscientização para Mulheres no climatério e na menopausa. Médicos, sociedade civil e representantes dos Ministérios da Saúde e das Mulheres participaram da audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater a saúde da mulher. A senadora Tereza Leitão, relatora do projeto de lei que determina que o Sistema Único de Saúde deverá oferecer tratamento para mulheres no climatério e na menopausa, foi uma das autoras do requerimento para a discussão do texto. Nosso perfil etário tem mudado. Nós estamos vivendo mais no Brasil. Enquanto a taxa de natalidade é reduzida, há maior expectativa de vida. Vivemos mais e queremos viver bem, com saúde plena e felicidade. Há alguns anos, as políticas de saúde da mulher estavam concentradas na mulher mais jovem. Com o envelhecimento da população brasileira, é natural e absolutamente necessário que as políticas públicas se adaptem às novas demandas sociais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostram que o Brasil tinha aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa em 2014, totalizando quase 30% da população feminina brasileira. O PL determina que caberá ao SUS, por meio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas, prestar serviços específicos para essas mulheres. Menopausa não é só um momento de fogachos e ressecamento íntimo. Ela mexe na expectativa de uma mulher, porque uma mulher com uma menopausa não assistida, ela tem risco de suicídio. De 48 a 54 anos, 2023, não foi falado em nenhum momento que as mulheres cometeram suicídio no seu recorde, pelos sintomas da menopausa. E a gente vai ficar olhando para isso até quando? Em silêncio. Se você pega uma mulher com 45 mais e você faz uma menopausa preventiva de uso de uma terapia hormonal eficiente, ou às vezes não hormonal, mas que possa trazer benefícios para aquele terreno biológico, qual é o impacto que nós temos dessas mulheres no futuro? Será que as idas aos psiquiatras, aos cardiologistas, aos médicos de assistência com várias doenças que a menopausa nos propõe, será que o impacto não seria menor? A principal justificativa para a viabilidade do projeto é que a terapia hormonal, por exemplo, o principal tratamento que ajuda as mulheres amenizando os sintomas, não está disponível na rede pública de saúde. Hoje o mercado oferece várias opções, tem hormônios em gel, injetáveis, hormônios em adesivos, mas, segundo o texto, o SUS tem apenas um medicamento e que não atende a todas as mulheres. O tempo importa muito na saúde das mulheres. Por que o tempo importa? Porque o estradiol ele tem um papel fundamental na saúde das mulheres. Fundamental. A falta do estradiol, o estradiol ele tem um papel de defesa celular. Quando a mulher começa a perder a produção de estradiol, ela tem lesões em 4 órgãos que são muito importantes: osso, músculo, cérebro e coração. As complicações são infarto, sarcopenia, que é a perda de massa muscular, osteoporose e
as complicações relacionadas à demência. Repor o estradiol não é só melhorar a qualidade de vida da mulher. Repor o estradiol com qualidade é diminuir custo. A gente quer saber mais e fazer esse compilado como uma amostra, e a partir dessa amostra, desse compilado, o manual do climatério vai ser atualizado e um novo curso especificamente direcionado para o climatério, para profissionais da PS, um curso também em formato EAD e autoinstrucional, vai ser disponibilizado, acredito que para o segundo semestre de 2025. O projeto que cria regras de incentivo a medidas para mitigação e remoção de gases do efeito estufa foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Meio Ambiente. E se não houver recurso para votação em plenário, o texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Restauração da vegetação nativa, prevenção do desmatamento, pesquisa e desenvolvimento para energias renováveis, disseminação de técnicas de baixo carbono para a agropecuária e a indústria e a adoção de sistemas de transporte baseados em energias renováveis são algumas das ações incentivadas para diminuir os gases de efeito estufa. A Comissão de Meio Ambiente aprovou em decisão final a inclusão das medidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima. O texto combina incentivos econômicos, fomento ao desenvolvimento tecnológico e políticas setoriais específicas e prevê ainda medidas de compensação para os impactos necessários. No estado do Pará, há demandas imensas por parte do estado. Há o sonho lá de construir uma grande rodovia federal que interligue a região amazônica com a costa do Pacífico, e isso é claro que vai ter um impacto ambiental. E isso vai ser possível se esse impacto ambiental puder ser compensado pelo Estado dentro de outras áreas de ações. O autor da proposta participou remotamente da reunião do meio da estrada e ressaltou que precisamos repensar nossos sistemas de transporte e fontes de energia com urgência. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado vai ajudar muito o Brasil e o planeta como um todo. Então, isso é uma coisa que nos une aqui. Eu tive essa satisfação de ver o planeta de fora. Eu posso dizer o seguinte, não é tão grande quanto a gente imagina, né? Vivendo aqui na superfície. Quando você vê de fora, você vê o cuidado que a gente tem que ter com essa nossa espaçonave azul, né? Que nos cuida aqui, e a gente precisa cuidar dessa espaçonave também. E lembrar que isso é algo que tem que ser feito, de novo, tem que ser feito agora. Não dá para esperar. O Senado fez, nesta quarta-feira, uma sessão especial para comemorar o Dia do Médico, data comemorada em 18 de outubro. E os senadores que atuaram como médicos contaram um pouco da experiência na área e reforçaram o papel do Congresso no dia a dia da profissão. Há mais de 4 décadas, eu sigo esse desafio de trilhar o caminho da medicina, uma profissão que me aproximou e que me proporcionou inestimáveis aprendizados sobre a vida, sobre a compaixão pelo próximo, sobre a busca incansável pelo bem-estar dos meus pacientes. É com base nessa vasta experiência que, como senador da República, reforço o meu compromisso em defender a saúde dos brasileiros, em lutar por políticas públicas que garantam o acesso universal, equitativo e integral à saúde e em valorizar os profissionais que se dedicam a essa missão, especialmente aos médicos do Sistema Único de Saúde do nosso país. Para mim é um motivo de alegria estar presente nessa sessão especial comemorativa do Dia do Médico. Estava presente quando foi votado na Câmara Federal o ato médico. E dentro da minha atividade profissional foi um momento de muita emoção em ver a nossa profissão, uma das mais antigas, finalmente reconhecida e regulamentada. Que o Dia do Médico, o nosso dia, seja um momento de profunda reflexão sobre a importância da saúde, da medicina e daqueles que dedicam suas vidas a cuidar do próximo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. E para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no Senado, inscreva-se também nas nossas redes sociais, @TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui com a gente.
câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Gostaria de mais adiante encontrar com nenhum aluno, nenhuma pessoa que desistisse de buscar os seus sonhos, porque um dia lá atrás eu desisti dele. E eu faço essa escolha todo dia quando eu acordo, cheia de problema na escola, que os alunos não querem vir, que está faltando água, que não tem transporte, que não tem merenda. Aí eu levanto com aquela coragem de novo e eu digo: eu sou professor. Dos profissionais que a gente tem hoje no nosso país, os educadores, com toda a fragilidade que nós podemos ter do ponto de vista da formação, ainda é um grupo muito engajado. E o professor acaba entendendo que é possível, sim, fazer educação em condições adversas. Rosana, você está lançando Já Raiou a Liberdade, né? Dom Pedro I, compositor. A motivação foi trazer ao público uma faceta pouco explorada, pouco conhecida de Dom Pedro como músico que tocava mais de 8 instrumentos e compositor bastante competente. Eu acho que ele foi um monarca que utilizou o seu... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado.
estão lado a lado no Congresso Nacional em Brasília e formam juntos o Poder Legislativo. Deputados e senadores trabalham em diversos temas de interesse nacional. É o chamado sistema bicameral, adotado por muitos países pelo mundo. As duas câmaras atuam sempre em equilíbrio, em revisão mútua. Mas existem algumas competências, algumas responsabilidades que são exclusivas do Senado. Além do mandato, que é de 8 anos, o dos deputados é de 4 anos. Os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Por isso que todas as unidades são representadas com o mesmo número de 3 senadores. Existem também assuntos que são discutidos, votados e aprovados no Senado sem a necessidade da revisão da Câmara dos Deputados. O Senado pode julgar e processar, nos crimes de responsabilidade, o presidente e o vice-presidente da República, os ministros e os comandantes das Forças Armadas, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. São também os senadores que vão analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, entre eles o de ministro do STF. Além disso, os senadores também são responsáveis pelas sabatinas, que é uma espécie de arguição dos diretores das agências reguladoras, dos embaixadores, do Procurador-Geral da República, isso entre outros cargos importantíssimos. O limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição do Senado. A Casa também analisa e autoriza ou não a tomada de empréstimos externos. Bom, todas essas atribuições, que são exclusivas do Senado Federal, são garantidas pela nossa Constituição e fizeram e continuam fazendo parte da história de um país inteiro. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Vereadora eleita em Curitiba participou do programa Parlamento Universitário. Remédios podem ser entregues em casa para idosos e PCDs no Espírito Santo. No Senado, especialistas esclarecem que mamografia não faz mal e tem que ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8h da noite, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos,
atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Havendo o número regimental, declaro aberta a 59ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nessa data, 16 de outubro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos da reforma tributária em relação à transição e à fiscalização, em atendimento ao requerimento 66/2024. Antes de chamar aqui os expositores, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Já convido aqui para compor a mesa o senhor Celso Magliani de Souza, que é o diretor para Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais da FENAFISCO. Muito bem, Celso. Tudo bem, Celso? Convido também o Leonardo Gaffré Dias, auditor fiscal da Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem. Fala, mestre. Rodrigo Keidel Espadas, presidente da Associação Nacional das Associações dos Fiscais dos Tributos Estaduais, FEBRAFIT. Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Bom.
Vou chamar também o Lucas Carezato Aires, consultor do Movimento Brasil Competitivo. Vou botar mais uma cadeira aqui para me chamar também a Tatiana Navarro, representante da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributo. Esse é importante, viu? Importantíssimo. É quem paga a conta, viu, gente? Muito bem. Essa associação eu não conhecia. Muito bom. Vamos botar mais uma cadeira aqui para a nossa convidada. Estou faltando só o Márcio, contador. Muito bem. Bem, já vou... Aliás, já tem algumas perguntas aqui, antes de começar, vou ler logo antes que eu esqueça. Se tiver alguma coisa que vocês possam colocar, responder. O Jean, do Rio de Janeiro, está perguntando aqui como a simplificação fiscal prometida pela reforma impacta os custos operacionais das empresas na visão do contador. Isso aqui eu vou responder daqui a pouco. Você está representando o Conselho Federal? Ah, tá. É o Márcio? Ah, tá, porque tua plaquinha estava ali. Agora vou ter que esperar um pouquinho para ver, chamar aqui depois. William, de Rondônia, como será garantida a justiça fiscal na transição para o novo sistema, evitando a regressividade dos tributos? O Ramon, do Espírito Santo, como o Senado pretende mitigar os impactos negativos de possíveis mudanças no Simples Nacional sobre a competitividade das empresas? E o Daniel, quais são as maiores dificuldades encontradas hoje para consolidar a reforma tributária? O Márcio, aqui do Distrito Federal, como o Split Payment pode realmente simplificar a arrecadação do tributo sem criar complexidade adicional para as empresas e contadores? Renan, do Paraná, considerando a coexistência de IBS, ICMS e ISS de 2026 a 2032, existe algum plano tecnológico para facilitar a apuração desses tributos? Henrique do Acre, qual o critério adotado para a transferência dos recursos aos estados e municípios? E a Roxana, de Pernambuco, haverá investimento em tecnologia e automação para o monitoramento e fiscalização do novo modelo tributário? Isso aqui não é bem o que nós estamos tratando aqui, mas a gente depois responde no final. Vou passar imediatamente já a palavra ao Celso Maiani de Souza, que é o diretor de Assuntos Parlamentares da FENAFISCO. E já adiantando aqui que os maiores questionamentos aqui estão na 108, né? O 108 realmente está causando muita dúvida. Então, na medida do possível, quem puder falar sobre isso. Celso, está contigo a palavra. Então, boa tarde a todos. Saudar o senador Exalci, que tem sido um trabalhador dessa luta e tem incentivado o debate para que se possa, enfim, trazer uma visão crítica construtiva do processo, né? E possivelmente dessa rápida crítica construtiva que vamos fazer, possamos trazer também, no momento seguinte, alguma proposta de emenda, como a gente permanentemente tem feito, né, senadora Exalci? Às vezes até pensando um pouquinho. Nós temos 10 minutos, né? Sim. 10 minutos. Então, algumas dessas transparências que eu vou colocar para vocês são bem rápidas, né? Essa se reporta às etapas da reforma, que é a emenda constitucional 132, agora os projetos de lei complementar que fazem a regulamentação, o 68 e o 108. O 68 já está aqui na casa, me parece que conta com mais de 1.250 emendas, né? E o 108 ainda está na Câmara, pendendo a votação de 7 destaques, né?
Enfim, o que se busca agora também a formação do comitê gestor. Quanto mais rápido a gente vê a norma, né, para conseguir formar e estruturar o comitê gestor, mais rápido anda o processo, né? Nós tivemos a cautela aí de participar de todas as etapas de debate aqui no Senado e na Câmara. Eu até tenho um gráficozinho ali, tem uma fotinho do nosso nobre deputado Raul, que está sempre presente nessa luta. Passou. Então, dizer que numa análise prévia, né, nós temos em frente aí a partir de 2025, se imaginando que agora, nos momentos que se seguem, essa legislação que está tramitando vai ganhar uma velocidade importante e que até o final do ano, possivelmente, o PL 68 volte e quiçá saia da Câmara. O 108, é importante que ele também tivesse pronto para que aquela sequência que está ali, 2025, que é a instituição do comitê gestor, a regulamentação dos tributos em 2026, já a parte de teste dos tributos, 27 e 28, a implementação da CBS, IS e a ampliação do teste do IBS, né? Enfim, é um resumo gráfico, né, do que se tem em termos de transição. Esse material fica aqui à disposição na comissão, né, senador? Eu estou com alguma dificuldade de avançar, viu? Não está avançando, deixa eu ver aqui. O comando não está... agora andou. Então, aqui nós temos ali um gráfico rápido que fala do período de transição, né? 2026, CBS e IBS entram em vigor, enfim, em 2027 o imposto seletivo, finalizam os impostos que deram origem aos novos na reforma, 29 a 32, a alíquota do IBS cresce gradualmente até que em 2033, fim do ICMS, e o IBS totalmente implantado. Eu estou concentrando um pouquinho a minha fala no IBS, porque a nossa origem é estadual, né, senadora? Acho que eu vou ter que virar para cá. Ele está um pouco lento. O arquivo não é pesado, ele está um pouquinho lento. Andou. Agora foi, deixa eu botar aqui 2. É porque dá um pouquinho, dá um delayzinho de 1, 2 segundos, aí vai. Tá. Beleza, então. Então, ali a gente tem um gráfico reportando-se ao período de teste, né? Eu estou tentando me manter dentro do tempo. Um gráfico que trata do período de teste, enfim, que a partir de 2027 já tem 2 impostos implementados e o IBS andando com seu teste até 2033, quando ele passa a se impor definitivamente. Repito o gráfico agora com uma visão mais clara, percentual do período de implementação do IBS, né? Quando ele começa lá em 2029, né? Ele começa a entrar em 2033, ele entra definitivamente. Vai de 10% a 40% gradualmente em cada ano, 2033 ele entra definitivamente. Pois bem, ficaram apenas alguns comentários, né? Na legislação, na forma prevista, o risco de centralização excessiva ele existe. O artigo 320 implementa as competências do Comitê de Harmonização, né? E as decisões e recomendações do Comitê de Harmonização são vinculantes, né? Então, ela vai trazer uma centralização e do contencioso ao processo de fiscalização, ela poderá impactar o processo. A gente precisa, enfim, trazer algumas sugestões para tentar melhorar isso. A mesma coisa, o controle de registro e compartilhamento de provas,
que ele vai ficar também bastante centralizado e pode impactar o processo. A coordenação dirigente do Comitê Gestor do IBS, ela é uma alternativa viável para o imposto que se implementa, mas ela traz uma perda de autonomia descentralizada para as administrações tributárias, né? No caso de algumas administrações tributárias que não trabalham com ordem de serviço, a autonomia é mantida, essa atuação do Comitê Gestor, então, poderá, em parte, representar um retrocesso. A ausência de delimitação da competência fiscalizatória baseada na territorialidade e destino das operações. Ora, isso é bem tranquilo. Em tese, a competência para fiscalizar é do destino, né? É da unidade que está consumindo. Poderá se associar à unidade que produziu, se associar a essa fiscalização mediante convênio, acordo, é o que se imagina, só que isso não está objetivamente explicitado no texto da lei complementar. Então, a gente, até na fase da Câmara, a gente tinha bolado uma emenda para esclarecer um pouco essa questão, devemos tentar trazer a contribuição também. A retirada da eficácia das intimações pelo domicílio tributário eletrônico prejudica de uma forma por demais relevante o sistema. Nós entendemos que quem trouxe a alteração trouxe no intuito de flexibilização, democratização do processo, mas nós pensamos que isso desoperacionaliza o sistema se tu não tiver a DTE em pleno funcionamento e válida a partir do prazo legalmente estabelecido. Então, nós acreditamos que essa questão do domicílio duplo precisa ser revista para que, na prática, o trabalho se viabilize. Eu acho que os que vierem após a mim também tratarão esse problema. Tá? Local da presunção da operação, né? Onde ela aconteceu, isso não está definido completo na lei. Então, é preciso detalhar isso. Nós também trouxemos uma sugestão durante o período da Câmara, vamos reencaminhar no Senado. A destinação do produto das penalidades para o ente fiscalizador, isso está tranquilo no artigo 54. Pois bem, aqui nós fizemos um gráfico, eu sei que o tempo é curto, mas lembrando assim, que na questão e ainda estamos adstritos à questão da transição, o índice de participação é definido pelo tanto quanto participa num período definido a unidade da federação com a Receita Nacional. Então, esse período foi eleito entre 2019 e 2026. Uma foto de um passado, que é uma realidade já ocorrida, mas uma foto que contém uma fatia de futuro. Essa fatia de futuro fica influenciada ali pelo menos por 3 estados que aumentaram a alíquota de ICMS e, obviamente, estão se reposicionando nesse ranking nacional e, obviamente, aprimorando um índice que vai valer pelos 45 anos de rateio de receita que o Comitê Gestor vai proceder ao rateio. Então, nós estamos entendendo e queremos trazer a contribuição para se ter um mecanismo que neutralize os efeitos dos aumentos de alíquotas no score de distribuição futura da receita do Comitê Gestor, sob pena de quem aumentou a carga tributária nesse período ser premiado com uma receita mais robusta pelos 45 anos que se seguirem, né? O resumo da preocupação nesse sentido é essa, tá? Por fim, dizer que os desafios é a manutenção geral da carga tributária, esse assunto vai ser trazido aqui, manter a receita razoável de todos os entes, a dificuldade de prever os impactos reais desse processo no meio do caminho, o quantitativo do seguro-receita, que possivelmente não seja suficiente em alguns casos, né? As disputas que vamos ter entre perdedores na receita e vencedores,
e o risco de um efeito free rider, o risco de acomodação daqueles que conquistaram um bom índice de concorrência na receita do comitê gestor e haver uma acomodação do processo de arrecadação de alguns entes federados buscando efetivamente aproveitar o espaço conquistado. Isso poderá prejudicar o total arrecadado pelo comitê gestor e é o que ninguém quer, porque aí todo mundo perde, né? Por fim, a dependência de estados e municípios por 45 anos de repasse do comitê gestor. Então, isso tem que ser pensado, talvez algum dispositivo que, atingidos determinados patamares da reforma, esse tempo pudesse ser reduzido, né? Pudesse se trabalhar um gatilho de redução desse período. Os repasses seguem a proporção do índice médio de participação, obtido entre 2019 e 2026, é o que eu falei ainda há pouco, né? Temos ainda um futuro de 26 meses nesse processo que poderá influenciar nesse índice de participação na receita do comitê gestor. A ausência de incentivos para investimento na eficiência das administrações tributárias após a definição do índice de repasse. Uma vez que eu tenho o meu número de repasse, eu posso estar numa situação confortável e não avançar nisso. E, por fim, 5% da parte distribuída pelo destino ainda será retido para o seguro-receita, que é da parte que fica, que é distribuída direto para o destino. Será que isso será suficiente para atender o seguro-receita? Esses são os desafios e, enfim, a gente tem algumas sugestões de melhoria ao texto, que a gente está declinando ali no final, que seriam decisões de harmonização não vinculantes, delimitação territorial da fiscalização pela circunscrição e ou destino, ciência tácita no domicílio tributário eletrônico, fixação do local das presunções indeterminadas no estabelecimento fiscalizado, redutor para neutralizar efeito dos aumentos de alíquotas durante o período de fixação das médias de participação do ICMS nacional e ajuste do índice de distribuição do IBS, considerando também e principalmente o desempenho futuro de cada unidade da federação ao longo da transição para o destino. É isso, senador. Obrigado pela atenção. Tem as emendas já, isso? Não apresentamos ainda. Vamos agora conversar no relatório, mas tem todas elas montadas. É importante apresentar as emendas, né? Porque o objetivo das nossas audiências precisa verificar o texto da Câmara, qual é a proposta que nós queremos mudar e a justificativa para a mudança. Então, precisamos apresentar para a gente poder colocar no relatório a sugestão. Vou passar para o Leonardo, também auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Leonardo, se você puder falar um pouquinho assim também, fora do contexto da experiência do Rio Grande do Sul do cashback, que a gente não teve oportunidade, não sei se é a tua área também, mas se puder, pelo menos como é que funciona, que aí eu até hoje não sei como é que vai funcionar esse cashback. Se é um cartão, se é crédito, se é... não sei, sinceramente, não vi isso escrito em lugar nenhum. Eu te daria mais um tempo dobrado aí para você falar sobre isso, que é um tema importante do cashback, a experiência do Rio Grande do Sul, né? Ok. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, senadores Alci Lucas, os meus colegas que aqui estão nas falas, o Lucas Aires, do consultor do MBC, a Tatiana Navarro, da Associação Nacional dos Contribuintes, Márcio Silveira, do Conselho do CFC, e os meus colegas auditores fiscais, Celso Magliani, diretor da FENAFISCO, e Rodrigo Espada, presidente da FEBRAFIT. Eu queria aqui, senador, inicialmente agradecer essa oportunidade do CONCEFAS, porque aqui estou representando o CONCEFAS, o Conselho, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças e Tributação dos Estados e do Distrito Federal, e referir que este comitê, por força de determinação dos secretários de Fazenda, Finanças e Tributação dos Estados, tem trabalhado e determinou que um grupo de auditores fiscais, que nós estamos contando há centenas,
juntamente com auditores fiscais municipais, comandados aí pela Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional das Prefeitas e Prefeitos e a Abrasf, representando as secretarias de fazenda municipais, colocou um grupo muito grande de auditores fiscais estudando o projeto e está pronto para auxiliar esta casa naquilo que for necessário para contribuir para alcançarmos o nível de tributação, de consumo que queremos e alcançar os objetivos da reforma. Então, eu queria agradecer essa participação e colocar, em nome do Concefaz, toda essa equipe à disposição desta casa. Nos pontos que foram tratados aqui, vamos passar, da fiscalização e da transição, eu começo falando da questão da fiscalização e, ao final, vou fazer um rápido comentário sobre a questão do cashback, mas no ponto da fiscalização, eu teria aqui que abordar um pouco dos princípios que nortearam, porque estados, municípios trabalharam junto com a União na elaboração do texto que chegou a esta casa. Então, temos alguns princípios de autonomia federativa, compartilhamento, cooperação, que nortearam o texto, esta atividade fiscalizatória, mas eu acho que o mais relevante aqui é falar que aqui visam, né, qual é o objetivo desses princípios que nortearam. E aí, trazendo como pontos positivos, até porque temos representação de contribuintes, uma dos primeiros objetivos é a redução dos custos de fiscalização, que é uma questão que interessa para toda a sociedade, sem descuidar do princípio do contraditório, da ampla defesa, que é um direito constitucional, e chegando aí sim num nível de eficiência que toda a sociedade almeja e que, especialmente, aqueles contribuintes, e para esses que nós nos dirigimos sempre, dos contribuintes cumpridores da legislação, que é a maioria dos contribuintes deste país, representa a maioria com certeza, e aqui os nossos representantes dos contribuintes poderão asseverar e confirmar isto com certeza. E é a esses contribuintes que existe a nossa preocupação com a questão do domicílio tributário eletrônico, já referida pelo Dr. Celso Maliani aqui, a nossa preocupação em relação ao texto que veio da Câmara. Por quê? Porque esse texto, com certeza, teve um objetivo e acabou atingindo um outro, que é, na realidade, favorecer o contribuinte que descumpre com a legislação tributária, que eventualmente se utiliza de instrumentos protelatórios para não se relacionar com o fisco ou para postergar as suas relações com o fisco, e não é esse o objetivo, com certeza, e não é esse o objetivo de atingirmos, de termos que nos relacionar com o contribuinte pela via postal, pelo meio do edital, que é isto que esse texto efetivamente está causando e nos preocupa bastante. O senhor manifestou há pouco, senador Exalci, se temos emendas. Sim, temos para todos esses pontos, temos emendas prontas. As emendas não estão protocoladas, mas podem ser, porque está aberto e estamos à disposição para oferecer esses textos ao Senado para melhorar esse descuido que foi nesse texto a elaboração, o problema do domicílio tributário eletrônico, né? Quer dizer, nós queremos que as relações fisco-contribuinte sejam as mais sérias possíveis, as mais dinâmicas, e isso com certeza não se fará pela via postal e nem por meio de edital, tá? Então, é um dos pontos que nos preocupam bastante. No ponto, passando da questão da fiscalização nos nossos dois grandes temas, que é a parte da transição, nós trazemos aqui uma preocupação em relação aos combustíveis, especificamente nas alíquotas teste, alíquotas de calibragem. Por quê? Porque foram retirados no período de 2026 até 2028, os combustíveis, por estarem num regime específico, foram retirados vamos dizer assim, desse período de calibragem, período de teste,
E aqui eu abro um parênteses, senador, que é uma preocupação que está não nesse ponto da transição, e já volto para ele, para falar que lá no artigo 169, lá atrás, nós temos uma preocupação com relação a este regime específico que foi colocado, que foi estipulado para os combustíveis. Por quê? Porque esta Casa aprovou, o Congresso Nacional construiu a reforma tributária num modelo que sim, está previsto regime específico para combustíveis, mas nesse mesmo sistema foi previsto que as alíquotas serão definidas por estados e municípios, há uma competência integrada, colegiada, feita por meio do comitê gestor, mas não há, senador, autorização para que a legislação federal estipule regramentos para a estipulação dessa alíquota. Então, isso nos preocupa e gostaríamos, tão logo nos seja propiciado, senadores Alci, que nós discutamos esta parte a respeito de pontos da legislação que permitem que a legislação federal, e o próprio projeto traz algumas regras, que, no nosso entender, ferem o modelo que foi aprovado por esta Casa no ano passado na alteração da emenda constitucional 132. Fechado esse parênteses, voltamos para a questão dos combustíveis. O que nos preocupa? Porque esta retirada dos combustíveis da alíquota teste, né? Quer dizer, dos combustíveis ficarem apartados, que é o que nós estamos pleiteando, também temos texto pronto para isso, que ele retorne. Em primeiríssimo lugar, ele não é um benefício fiscal, representa essa retirada de tributação durante esse período de 2026 a 28 dos combustíveis, significa uma desoneração que não está autorizada pela Constituição, no modelo desenhado pelo Congresso Nacional, mas não é só isso, senador. Esta calibragem que foi estipulada pela Constituição, está sendo regulamentada agora pelo projeto de lei que está nessa Casa para apreciação, ela cria uma impossibilidade de estados e municípios delimitarem a quantidade, a massa que é tributável. Por que é importante isso, senador? É porque nós precisamos, durante esse período, saber e cumprir uma determinação constitucional e a determinação global da reforma tributária de que não há aumento de carga nem redução. E para não haver aumento de carga nem redução, nós precisamos medir a tributação, a carga de cada produto, e nós estamos tirando, ao tirar os combustíveis dessa fatia, nós estamos tirando algo em torno de 20% vamos dizer assim, em termos de produtos que são, vamos dizer assim, representam a massa tributária, a base de tributação, nós estamos tirando deste cálculo. Então, achamos que está equivocado e gostaríamos de, na medida do possível, discutir isso com essa Casa. E a preocupação, antes que essa preocupação venha, por óbvio que ao colocar os combustíveis nessa alíquota teste, lembrando, ela é uma alíquota de 0,1% no que tange ao IBS. Não há nenhum tipo de aumento de carga, não há preocupação com aumento de carga, porque toda a arrecadação dessa alíquota teste, alíquota de calibragem, ela é compensada na redução da CBS. E o mesmo raciocínio nós estamos fazendo, porque a CBS também tem um período em 2026 de alíquota de calibragem, alíquota teste, uma compensação com o PIS e a COFINS. Então, é uma necessidade, um aperfeiçoamento que, no nosso entender, é necessário, é aconselhável, e nós gostaríamos, tão logo o Senado assim nos propicie, de discutir isso e colocar toda essa equipe de auditores fiscais que o Concefaz está colocando à disposição dessa Casa, junto com os dos municípios que temos trabalhado em total harmonia com a CNM, FNP, colocar esse exército de servidores à disposição do Senado para, de alguma forma, melhorar esse projeto. Trabalhamos junto com a União até aqui, mas achamos que há ainda espaço para aperfeiçoamentos e aperfeiçoamentos importantes desses que eu cito aqui. Atendendo à sua determinação, senador, uma rápida menção à questão da experiência do cashback no Rio Grande do Sul. Primeiramente, é do conhecimento
de todos aqui, que o cashback não foi inventado no Rio Grande do Sul, mas foi trazido por um colega nosso, auditor fiscal, Giovanni Padilha, para o Brasil, que foi a tese de doutorado dele, e aí, por isso, o Rio Grande do Sul acabou correndo na frente nessa questão. Qual é a ideia aqui? O que nos preocupa um pouco, e aí, porque o cashback ele é uma contraposição ao benefício que é dado direto no produto e que tem um efeito regressivo muito grande na medida em que as pessoas... Por exemplo, né, das pessoas de maior poder aquisitivo, por consumirem mais, acabam se beneficiando vamos dizer assim, da desoneração tributária mais do que aqueles que precisam, que tenham a renda mais baixa. Então, a grande, vamos dizer assim, a motivação do cashback é fazer com que sejam direcionados os recursos da desoneração justamente para quem necessita. Tá? Então, e isso é feito no Rio Grande do Sul com um cartão, a exemplo de qualquer cartão esse que a gente usa, o cartão de crédito, o cartão do banco, o cartão de qualquer indicação pelo CPF que possa ser identificado. Então, o sistema é muito fácil. Agora, o que nós entendemos que vamos dizer assim, é um ponto de atenção para o parlamento em relação ao cashback, porque há um certo descolamento da questão do cashback com as desonerações que são postas dentro da legislação previstas, como temos aqui para medicamentos, para transporte, porque tudo isso, a ideia, quando se lançou a ideia do cashback antes desses projetos, é que todas as desonerações fossem feitas por intermédio do cashback. Na medida em que se misturam isenções ou desonerações objetivas nos produtos com as desonerações subjetivas, esta que é direcionada, há um certo descasamento porque acaba o cashback não sendo usado na sua potencialidade máxima, que é justamente o que? Reduzir esse efeito regressivo que a tributação tem quando confere, desonera produtos onde o consumo é maior justamente pelas pessoas de maior poder aquisitivo. Então, era isso. Eu só, não querendo interromper, já interrompendo, assim, eu quero ver mais a questão operacional. Né? O cara que está até meio salário mínimo, que é a previsão do cashback, ele tem lá um cartão do Bolsa Família, sei lá, qualquer cartão. Ele vai ao supermercado fazer a compra. Como é que funciona? Ele tem o crédito antecipado ou ele vai descontar na hora? Como é que funciona isso? Me disseram que no Rio Grande do Sul tem um crédito antecipado. Tem vai ser feito o crédito porque os modelos que foram sendo, na medida que foram sendo implementados, eles foram tendo as suas peculiaridades. Mas a ideia aqui é que ele receba o crédito na conta naquele cartão. E esse mesmo valor, esse recurso, ele é utilizado para reingressar no mercado de consumo para usar no seu consumo nas compras que tiver. E aí o imposto que tiver embutido naquela compra, ele é acreditado de novo no cartão e realimenta o ciclo. Essa é a ideia. Na verdade, o que se diz é o seguinte, não há back sem cash. Então, isso é antecipar, é antes da compra, que tem o crédito, ou depois da compra, ou durante a compra? É que hoje, na medida em que for feita a primeira compra, vamos dizer, começou hoje, na medida que é feita a primeira compra, na primeira compra ele está zerado, vai ter o recurso. Aí, a partir da segunda compra em diante, já vai ter um crédito ali, porque já foi devolvido da primeira compra, o valor que foi estipulado, já está colocado. Mas o que existe, vamos dizer assim, que se está pensando e se está discutindo, é se há um valor mínimo a ser creditado, a exemplo de outros sistemas que existem aí pelo mercado, né? Que tenha um valor fixo que seja acreditado para aquelas pessoas, porque há um tipo de consumo em que não se consegue obter o consumo informal. De lá no canto, no interior do Amazonas, que não se consiga formalizar, então aí se pensa em alguma sistemática que contemple esse tipo de consumo, que ele escapa da formalidade e aí se ter algum mecanismo para que essas pessoas não fiquem, vamos dizer, desamparadas sem ter o direito ao instrumento. Tá? Mas isso ainda vai fazer parte da operação.
Certo, senador? Ótimo. Então eu queria, por fim, só para finalizar, então agradecer todo esse tempo que nos foi dado aqui e mais uma vez em nome do Concefaz solicitar a essa casa que nos oportunize, tão logo seja necessário durante o processo legislativo, que tenhamos a oportunidade aqui de discutir não só esses pontos da transição, mas toda a análise que temos feito ao longo desses últimos meses desse projeto. Muito obrigado. Se tiver já as emendas, as sugestões, Temos pode deixar todas. com a gente aqui para já contemplar isso no relatório, né? Vou passar a palavra agora para o Rodrigo, que é o presidente da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado, senador. Obrigado, senador. Presidente Isalci Lucas, nosso amigo, parceiro do Fisco. E já tivemos outras vezes debatendo reforma tributária juntos, inclusive na FIT aqui, aproveitando para cumprimentar nosso presidente da associação aqui do DF, Rubens Roriz. Cumprimentar também nosso deputado Vitor Lippe, amigo que participou ativamente dos debates lá da reforma tributária no PLP 108 e fizeram um brilhante trabalho que a gente espera que seja mantido em grande parte ou na maioria dos pontos aqui no Senado Federal. Minha apresentação, ótimo. Agradeço a oportunidade de participação nesta importante audiência pública que debate os impactos da reforma tributária em relação à transição e à fiscalização. Esta é mais uma oportunidade que confirma o indispensável papel desta Casa na construção da reforma tributária. Uma postura democrática e comprometida com a boa técnica tributária. Tenho a honra de presidir a FEBRAFIT, entidade que representa 26 associações de fiscais de tributos estaduais. Temos participado ativamente dos debates sobre a reforma tributária desde 2015, prestando os esclarecimentos técnicos necessários para o aperfeiçoamento das propostas e a melhor condução dos processos de transição para o novo modelo e fiscalização dos novos tributos. Eu trago hoje a este colegiado propostas de emenda ao PLP 68/2024, que foram construídas pela nossa comissão técnica, que reúne especialistas de sólida formação acadêmica e larga experiência profissional nas administrações tributárias. Tenho a certeza de que são sugestões que partem da melhor técnica tributária e de firme compromisso com os valores republicanos. São 4 emendas sobre o tema fiscalização e 2 sobre o tema transição. A primeira é relativa ao compartilhamento de cadastros. O artigo 42 do PLP 68 de 2024 trata da identificação única para fins de cadastro dos sujeitos passivos de IBS e da CBS. Com isso, a sujeição à tributação pelo IBS e pela CBS impõe o dever de registro em cadastro com única identificação. O parágrafo 1º desse mesmo artigo dispõe que serão utilizados para essa finalidade o cadastro de pessoas físicas, o CPF, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, além do Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB. Acontece que esses 3 cadastros são geridos exclusivamente pela Receita Federal do Brasil. E o PLP 68 de 2024 não prevê sua gestão compartilhada com estados, Distrito Federal e municípios, por intermédio do Comitê Gestor do IBS. A emenda que propomos, portanto, assegura que o ambiente nacional de compartilhamento e integração das informações cadastrais terão gestão compartilhada entre a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS. Uma medida fundamental para o bom funcionamento do modelo que foi construído sobre a premissa de cooperação e integração federativa.
E também uma medida que efetiva na lei complementar o texto constitucional, que diz, no inciso 22 do parágrafo 37, que as administrações tributárias da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e agora atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio. É esta lei, o PLP 68, que deve prever esse compartilhamento de cadastros, está faltante. 2. Domicílio tributário eletrônico, como já foi dito pelos meus antecessores. A redação dada aos artigos representa um retrocesso a uma solução tecnológica já consolidada, que é o uso do domicílio tributário eletrônico. Uma solução, inclusive, que encontra paralelos na sistemática de intimação do Poder Judiciário e de outros órgãos da administração pública. A forma de redação adotada praticamente invalida o uso do DTE, exigindo a posterior intimação por via postal, sempre que o contribuinte não fizer o acompanhamento do seu domicílio. Isso impactará prazos processuais, inclusive os do contencioso, pois o PLP 108 prevê a mesma forma de intimação do PLP 68 e custos, que afinal serão suportados por toda a sociedade, seja pela intimação presencial do agente público ou por via postal AR. Além disso, a manutenção do texto atual causará insegurança jurídica aos contribuintes, na medida em que o contribuinte poderá não saber que está em curso uma ação fiscal contra ele. Se retroagirmos, imagine aqui meu nobre representante do Conselho Federal de Contabilidade, se retroagirmos ao tempo das notificações pelo Diário Oficial. O Isaú se lembra como era difícil ficar consultando o Diário Oficial todos os dias. Terceiro, sobre o Simples Nacional. O aperfeiçoamento proposto, nosso aperfeiçoamento proposto, busca evitar fraudes fiscais relacionados à possibilidade de subsequentes adesões e reversões das empresas ao Simples Nacional e a apuração do IBS e da CBS fora do regime simplificado, conforme mera conveniência momentânea. Essas operações, no que respeita aos saldos credores desses tributos, são passíveis de ressarcimento em dinheiro. Todas as potenciais fraudes fiscais devem ser antevistas e devem ser criados os corretos mecanismos de controle, garantindo o melhor ajuste da alíquota de referência, que impacta diretamente a vida de todos os consumidores. Neste sentido, inclusive, reitero minha saudação à Câmara dos Deputados, na pessoa aqui do deputado Vitor Lippe, na convicção de que o Senado Federal, da mesma forma, compreenderá a importância de vincular os créditos do IBS e da CBS ao efetivo pagamento desses tributos. Essa é a garantia de que o princípio da não cumulatividade será exercido na prática e os créditos serão ressarcidos de forma célere e plena aos contribuintes. Para isso, foram previstos arranjos de pagamentos, como split payment, que respeitam as relações negociais entre particulares, ao tempo que evitam a proliferação de fraudes relacionadas a empresas noteiras. Quarto, transação administrativa. A emenda constitucional 132 mobilizou a todos nós com um firme compromisso por um sistema tributário mais moderno. Esta emenda, que propõe a transação administrativa pelas administrações tributárias, é um importante passo nesse sentido. Ela promove a prevenção e a solução consensual de litígios administrativos ou judiciais, permitindo que os contribuintes e a administração tributária negociem mediante concessões recíprocas e, com isso, sejam regularizados os débitos fiscais e extinto o crédito tributário.
a realização de acordos entre os contribuintes e a administração tributária certamente levará à redução de litígios, evitando longos processos judiciais e administrativos. E é uma medida inteligente também, você colocar os melhores benefícios para pagamento próximo do inadimplemento. Quando se deixa os melhores benefícios ao fim do processo, incentiva-se a inadimplemento, o litígio, para poder fazer usufruir, melhor dizendo, desses benefícios da transação. Temos agora 2 pontos ainda relevantes para serem tratados relativo à transição. Um que já foi dado, falado também, a mitigação do risco free rider. Nós somos o primeiro a identificar esse risco free rider que se dá pelos 2 institutos concomitantes da reforma tributária, quais sejam a tributação no destino e o seguro-receita. Então, a reforma, como sabemos, foi aprovada com mecanismos que têm como objetivo suavizar a transição de modelos para os entes federados, preservando seus orçamentos nos mesmos patamares. Embora altamente salutar, esta solução carrega uma armadilha que precisa ser remediada, o risco free rider, que acontece de 2 formas. A primeira é que, com a garantia de receitas, os entes federados podem ser desestimulados a investir em suas administrações tributárias e explorar sua base tributária. A outra forma é que os entes que trabalharem para aumentar a sua arrecadação por meio de combate à inadimplência e à sonegação verão esses resultados retidos pelo comitê gestor e repartido entre todos os demais entes federados para atendimento daqueles patamares relativos históricos de arrecadação. Essa emenda, portanto, propõe a criação de incentivos para que os entes estaduais e municipais mantenham os investimentos em suas administrações tributárias e trabalhem em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo comitê gestor. É novamente uma medida de respeito à Constituição Federal que tanto traz em seu artigo 37 que as administrações tributárias terão recursos prioritários para a realização de suas atividades, como permite, no artigo 167.4 da Constituição, a vinculação de receita de imposto para a realização de atividades da administração tributária. É claro, se a máquina tributária arrecadatória que sustenta todo o Estado, se faltar recursos, ela deve ser mesmo a última a parar. Por fim, Escola Nacional de Tributação. Acho que a educação é a base de tudo. E a gente está falando de mudanças culturais. Apresento, por fim, o último tema desta fala, a criação e manutenção da Escola Nacional de Tributação. Este momento de reforma traz grandes alterações ao sistema tributário nacional. Um enorme estoque de conhecimento de operadores da legislação tributária em todo o país deverá ser renovado. Há mudanças de cultura a serem feitas pelo bom funcionamento do novo modelo. E a escola será um acelerador dessas transformações. É fundamental, portanto, que tenhamos uma estrutura capacitada, dedicada à elaboração de pesquisas, publicação de doutrinas, a disponibilização de cursos para servidores e para a sociedade, o que trará uma enorme redução do litígio, na medida que criará entendimentos uniformes mais rapidamente. Encerro minha participação com a certeza de que o Senado Federal se encontra altamente sensível aos anseios sociais e preparado para essa missão de reforma da tributação sobre o consumo. Registro a ampla disponibilidade de nossa associação para a participação de debates técnicos que possam, de forma mais profunda, bem analisar os temas aqui propostos e outros que se mostrem necessários. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Também já tem aí as emendas já? Já foram apresentadas? Não. Não. Você deixar com a gente aqui depois, Claro. para a gente olhar. Vou passar então para o Lucas, que é o consultor do Movimento Brasil Competitivo. Essas 6 emendas, senador. Tá bom.
Tenho sim. Por favor, passa no arquivo digital também. Precisa dele digital. Tá. Obrigado. Obrigado, senador Exauci, que vem presidindo essa e outras tantas audiências públicas da tão importante regulamentação da reforma tributária. Também quero saudar meus colegas de mesa, tanto os que brilhantemente me antecederam, quanto a próxima a falar, ao senhor Márcio também, que vai falar depois, a todos os telespectadores e membros da sociedade civil e do governo aqui presentes. Eu estou aqui representando o Movimento Brasil Competitivo, que é uma organização da sociedade civil com interesse público, formada por representantes do setor produtivo, em que os principais pilares giram em torno da melhoria do ambiente competitivo nacional e da melhoria da competitividade em si. Para a gente chegar nesse ponto, a gente trabalha com 5 pilares, que são a redução do custo do Brasil, gestão e governança no governo, expansão da educação profissional tecnológica no país, transformação digital da economia e agenda ambiental como uma oportunidade. Para a gente chegar na redução do custo do Brasil, a gente tem que primeiro mapeá-lo, né? Então, a gente tem aqui um estudo do qual a gente se orgulha muito, que ele é feito pelo MBC em parceria com o MEDIC e com um subsídio técnico da FGV, onde esses valores são de 2023, tá? São super atualizados. A gente chega em perdas de até 1,7 trilhões ao ano relacionadas com o custo Brasil. Tem sonegações? Tem. Na parte de honrar tributo, senador, ela é o segundo maior pilar dessa mandala de 12 pilares do custo Brasil. E hoje, atualmente, a gente estima que ela impacte 270 a 310 bilhões. E aí, não só a sonegação, mas a gente está falando aqui de complexidade tributária, da dificuldade em si de honrar tributos e de tudo mais que o contribuinte enfrenta dia a dia com o atual sistema tributário. Eu estou perguntando isso o seguinte, porque a gente está trabalhando com um índice de uma referência, né, referencial 26,5, dizem que vai para 27, e eu não sei se está computado na redução desse índice a sonegação, né, que vai ser evitada, evidentemente, com o novo modelo. Haverá muita redução de sonegação e fraude, então, porque alguém apresentou aqui um estudo de 27%, que, consequentemente, tem que reduzir essa alíquota da referência em 27% pelo menos, né? É o que a gente espera. Caso caia a sonegação... Por isso que é importante esse dado, é importante para nós. Sem dúvidas, é mais um motivo para derrubar a alíquota. E aqui a gente vai, obviamente, focar no pilar de tributos, né? Como eu disse já, que o impacto é de 270 a 310 bilhões por ano. Olhando para esse impacto, nós nos organizamos para chegar a algumas alterações que a gente considera muito importantes ao texto. Essas alterações, elas foram feitas com base em 5 pilares, então a gente sempre olha para alterações textuais que sejam transversais, então alterações que não impactem um único setor, mas que impactem a todos os setores de maneira benéfica. São alterações que prezam pela não cumulatividade, por boas regras de transição, pela simplificação do sistema tributário, que no fim do dia é o objetivo aqui, é a gente conseguir simplificar o sistema que aí está, e, por fim, pelo não aumento da carga. Então, é muito importante para nós que a gente saia do outro lado desse debate com um sistema tributário que não signifique aumento de carga. Então, nós já temos essas 20 emendas, senador Exauci, delas, 10 já estão protocoladas em sistema. E, para não exceder o tempo, a gente vai se ater aqui à temática da audiência pública, que é a transição e fiscalização, que são essas 4 que estão aí pintadas, e eu já vou partir de logo para elas, tá bem? Então, primeiramente, a gente traz aqui um alerta sobre o artigo 334, que trata das presunções legais de omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência do CBS e IBS. Esse artigo ele traz um grande rol, onde o fiscalizador vai poder presumir que houve uma omissão de receita, então são diversas atitudes que o contribuinte poderá incorrer. E o que a gente vê com grande preocupação dentro daqueles pilares de transversalidade, desburocratização, é a questão do parágrafo 2º, que imputa ao contribuinte a
o ônus da prova. Ao nosso ver, essa imputação do ônus da prova coloca uma carga excessiva no contribuinte que vai ter que fazer uma prova negativa de que não incorreu em uma daquelas hipóteses de presunção. E, por vezes, aqui a gente fica sempre pensando no devedor contumaz e no fraudador, mas também há no nosso sistema tributário o devedor ocasional, o devedor por equívoco. Acontece por muitas vezes que o contribuinte, na hora que vai recolher o tributo, ele pode fazer um lançamento equivocado, pode lançar uma informação errada e ele acabar incorrendo em uma dessas causas de presunção. Então, essa emenda é meramente pela retirada desse parágrafo 2º para que o ônus da prova, nesses casos, retorne ao fiscalizador. A segunda emenda que eu quero trazer aqui é com relação ao regime especial de fiscalização. Nós temos uma multa de ofício que pode ser aplicada aos contribuintes que reincidirem na causa que os colocou no regime especial de fiscalização. Então, eu já faço aqui um parêntese que o regime especial de fiscalização para nós é importante. Nós reconhecemos a importância de caracterizar o devedor contumaz e o fraudador, até para a gente poder ter uma maior eficiência na arrecadação e, por fim, chegar a uma diminuição da alíquota. Mas nós temos uma preocupação com alguns pontos do regime especial de fiscalização e uma delas é a questão desta multa. As multas de ofício, como o texto está hoje, diz que as multas de ofício aplicáveis à CBS e ao IBS terão um percentual duplicado para as infrações cometidas pelo sujeito passivo durante o período que ele está no REF. Nossa preocupação aqui é, ok, pode duplicar o valor da multa de ofício, desde que não ultrapasse em 100% o valor global do débito que o inseriu no regime especial de fiscalização em um primeiro momento. Aqui a gente está meramente garantindo que as multas e o ato de fiscalização não se transformem em si como uma bola de neve ou transforme o débito, empurre o devedor para a condição de contumaz e faça com que ele não consiga honrar seus compromissos. Então, essa emenda é para a gente... Acredito que sim, Zalci, mas consigo trazer isso para o senador depois, pode ser? Continuando aqui, pessoal, a gente vai falando agora um pouquinho de transição. O que a gente pretende aqui já foi trazido em outras audiências públicas, que seria o aproveitamento dos créditos judiciais de PIS e COFINS e dos créditos remanescentes de IPI para que eles sejam utilizados mesmo após o período de transição. A gente sabe que hoje mesmo a gente tem grandes disputas judiciais envolvendo créditos de PIS e COFINS e muitas delas não vão ter se encerrado em 2027 ou em 2028 e o que a gente teme é que esses créditos ao final do período de transição não possam mais ser aproveitados. Então, essa proposta de alteração redacional é para que eles possam ser, assim como o IPI também possa ser aproveitado. E essa emenda já está no sistema, tá, senador? É a emenda 148. Por fim, aqui, aproveitando o nosso tempo, tratando ainda de regime especial de fiscalização, nós olhamos com alguma preocupação a inclusão no regime especial de fiscalização de devedores que tenham meramente incorrido em erro ou devedores de boa-fé que não sejam contumazes, mas que por algum motivo tenham se equivocado no lançamento ou sejam devedores ocasionais. Essa emenda a gente pretende algumas alterações aqui no REF para que ele seja mais restrito ao devedor contumaz de fato, para que ele seja mais restrito ao devedor que incorrer em fraude. Então, a gente muda ali o inciso 7º para que a incidência em conduta que configure crime contra a ordem tributária, veja que a gente pretende a supressão ali do em tese, para que seja, de fato, o crime contra a ordem tributária devidamente atestado com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, resguardado o rito processual previsto no 313-A. Nós também estamos propondo uma alteração geral aqui do parágrafo 1º e 2º para
determinar que seja considerada prática reiterada a ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração consecutivos ou alternados, de idênticos crimes verificados em relação aos... de idênticas fraudes, verificadas em relação aos últimos 5 anos calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração, ou a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento com o fim de suprimir, postergar ou reduzir o pagamento do tributo. E aí, por fim, a gente pretende incluir no PLP aqui a definição de infração tributária, para que seja aquela devidamente configurada com observância do devido processo legal, contraditória e ampla defesa, resguardado o rito processual do 313-A, e, quando for o caso de discussão no âmbito judicial, que seja uma decisão transitada em julgado e não ainda em curso. Então, relacionado com transição e fiscalização, são essas 4 emendas que a gente gostaria de trazer à atenção dos senhores, sem prejuízo das outras 16. Como eu disse no começo da fala, nós já temos 10 protocoladas. Gostaria de pedir o apoiamento de Vossa Excelência e demais pares para o protocolo das outras e o apoiamento nas que já estão protocoladas. Obrigado. Ok, depois você deixa aqui a emenda e por meio eletrônico também é importante, tá? Vou passar agora, então, para a nossa grande representante, né, do contribuinte, a Tatiana Navarro. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Tatiana Navarro, sou advogada especialista em Direito Tributário, representante da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, a ANCT. A associação ela conta com mais de 3.000 associados hoje em todo o país, de diversos segmentos da economia. Bom, só para delinear um pouquinho a nossa atuação, nós atuamos tanto no Congresso, buscando melhoria do mercado mesmo, melhoria do ambiente de negócio dessas empresas associados, como também recuperar os valores pagos indevidamente por meio da Justiça Fiscal e aí mandado de segurança coletivo. Então, hoje a gente tem, vamos dizer assim, um orgulho de ter vários associados, grandes, pequenos, e que a gente possa representar aqui diante do Senado. Também sou embaixadora da FENTE, que é uma escola de educação executiva em direito tributário, que está ensinando, nesse momento de transição, os profissionais a atuarem na reforma. Eu digo isso, senador, porque é muito importante, quando a gente fala em transição, falar também do país que a gente vive. Eu produzo diversos materiais nas minhas redes sociais e toda vez que eu vou falar sobre reforma tributária, a pergunta que mais vem é: a reforma sai? Porque a maioria das pessoas, da população, não entendeu ainda que a reforma é uma realidade. Então, e o que nós estamos fazendo aqui, brilhantemente, o senhor senador, regulamentando a reforma. Mas, infelizmente, por falta de, até, eu acho que, incentivos governamentais, não há essa visão da população em geral sobre a realidade da reforma tributária. Então, fica aqui também uma sugestão para que haja essa pressão para que o governo, esse ou o próximo, possa fazer essa política pública, né, para que a população participe ativamente da reforma tributária. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas, na verdade, são algumas críticas, né? E principalmente de lacunas legais, tanto PL 68 quanto do 108, né? Que a gente vai falar um pouco sobre o aumento do litígio. Todos os meus colegas aqui de mesa falaram muito sobre isso e a gente acabou desaguando nesse tema, que, por sorte, aqui a gente vai falar, né, por último. Que são problemas reais da transição e da fiscalização. A reforma tributária, a emenda constitucional, ela buscou principalmente a simplificação, né, da tributação. Uma só lei, uma só interpretação, né, tudo mais fácil para todo mundo. Só que essa não é a realidade do que nós vemos aqui. Porque a gente vê que, apesar da busca de uma só lei, a realidade são de múltiplas interpretações, né? E aí a gente vai para uma questão que todo mundo já conhece, que é o nosso IVA dual, né? O IBS, Estados e Municípios, CBS União
irmãos gêmeos ali. E eu sempre falo irmãos gêmeos, só que bivitelinos, porque apesar de iguais, são diferentes, porque tem a mesma estrutura normativa, ambos incidem sobre bens, serviços e direitos, mas cada um vai para seu dono ali na hora do final da contribuição. O que ocorre aqui, e essa lacuna que a gente vê nos projetos, é que, no caso real, né, não passaram ainda para pensar sobre a questão do processo, principalmente da extrema litigiosidade que essas lacunas vão gerar. Então, a gente trouxe aqui uma problemática, né? Uma empresa com uma atuação nacional quer questionar a alíquota de IBS, CBS, buscando sua redução. Então, a primeira questão, onde a empresa deve ajuizar a ação? Né? Na Justiça Federal para o CBS ou na Justiça Estadual e Municipal para o IBS? Né? Segunda questão, e se ela obtém redução da CBS em uma ação e não do IBS? Vamos poder ter decisões conflitantes? Essa é uma questão muito importante, porque se a Justiça Federal reduz a CBS, ele vai pagar a CBS reduzida e não o IBS? Então, como que a gente vai lidar com essas questões? A gente tem, hoje, no Brasil, uma diferença muito grande, uma litigiosidade muito grande, principalmente no direito tributário, em que as questões devem ser tratadas agora, para a gente não aumentar elas no futuro. Né? O ministro Toffoli sempre reclama, mas ele sempre comenta que a gente está judicializando a vida. Né? Então, as questões sempre desaguam ali no judiciário, porque elas não foram tratadas aqui na fonte devidamente, não observaram esses pequenos pontos que podiam já ter sanados e aí não deixar para o judiciário resolver. Né? Porque se isso passa, eles vão ter que resolver primeiro de quem é a autonomia e aí depois para resolver o restante dos problemas. Então, é uma bola de neve que está sendo gerada. A segunda problemática aqui dentro dessa simulação, dessa realidade, é se ela obtém redução, né? A terceira, na verdade. A ação deverá ser proposta contra o Comitê Gestor no âmbito da Justiça Federal e Estadual ou contra a União e o Estado? E se ela vende em diversos estados e municípios, ela deverá colocar todo mundo como litisconsorte? Nós estamos falando de 5.570 né, municípios e 2 distritos. Vão ser 5.000 ações, 5.000 representantes, né? A gente está falando aqui de uma sistemática muito importante, porque a gente tem um país de uma dimensão continental. Então, se uma empresa de Brasília, ela vende lá no Acre, ela vai ter que colocar o estado do Acre também nessa ação? Então, são alguns pontos aqui que acredito que a gente possa já sanar e já prever para que não haja esse aumento da litigiosidade que vai contra até um pouco do que está sendo feito hoje no Brasil. Hoje a gente tem um movimento muito grande de todos os poderes para o consensualismo. Então, a gente vê ações bem fortes, tanto do Tribunal de Contas quanto do STJ, a própria Fazenda, Receita, vem buscando maximizar as soluções consensuais e diminuir a litigiosidade no judiciário. O último relatório do CNJ, que chama CNJ em números, ele diz que uma execução fiscal, por exemplo, ela leva, em média, 10 anos, do início ao fim, e nem sempre tem sucesso. Isso é tempo público, é tempo, né, do judiciário. O judiciário é um poder que custa muito caro, então, cada vez mais a gente precisa de mais pessoas para julgar. Então, essas observações são pertinentes porque elas estão indo contra a realidade do Brasil. Né? Então, se a gente está falando aqui, por exemplo, no âmbito tributário, que a Fazenda e a Receita têm buscado transações tributárias para não ter que ir para uma execução fiscal, como é que eu falo de um projeto de lei que não está prevendo a redução da litigiosidade? Né? Até no encontro do que o Lucas falou aqui, que são essas transações administrativas que estão previstas na emenda. Então, fica aí também nosso apoio, nossa observação quanto a isso. Então, a gente tem aqui, né, a divergência das interpretações e cobrança entre estados e municípios e a consequência, o aumento da judicialização e a sobrecarga do sistema judicial. Tá?
E é sempre importante a gente ter em mente que a gente tem vários estados, uns menores, outros maiores. Só Minas Gerais tem mais de 850 municípios. Eu acho que é um dos maiores. O Distrito Federal está sozinho, então, apesar dele ser um distrito, ele é estado, município. Então, como que a gente vai lidar com essas questões, né? Para que não haja uma guerra fiscal entre eles e que isso desague também no judiciário, prejudicando principalmente o contribuinte, né? Enfim, fiz uma apresentação muito rápida, porque eram 7 minutos, mas eu queria aproveitar o tempo, apesar de não estar aqui na apresentação, e falar sobre uma questão que ninguém falou até agora, que é a questão do tax-free. Então, vou aproveitar aqui e fazer uma crítica e uma sugestão que também pode virar emenda, senador. Por quê? Apesar do CONFAS, ano passado, ter implementado o programa de tax-free, que é livre de impostos, né? Que é a devolução de tributos para os turistas com menos de 90 dias de passagem pelo país, a reforma tributária, né, acabou passando ali pela emenda na Câmara a implementação do tax-free a nível nacional, né, como política pública para fomento do turismo. O que ocorre aqui é que, no momento em que nós vivemos, eu vejo que o olhar ele foi errado. A gente está olhando para países desenvolvidos que implementaram um programa. Então, a gente está olhando para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, em que eles já têm uma política de tax-free muito boa e funciona, tá? Só que quando a gente vê a nossa realidade em compensação à realidade deles, e até uma questão cultural, né, a gente vê que não cabe muito e que o discurso ele cai por terra. Então, é óbvio que é um programa que é muito importante, mas a nossa sugestão aqui é que exista, sim, esse programa, mas que, ao exemplo da Argentina, que é um país mais parecido com o nosso, né, numa situação econômica, assim, né, óbvio que nós estamos melhores, mas em questões até sociais, ele implementou o tax-free, só que somente para produtos nacionais. Então, recentemente eu estive na Argentina e pude constatar, quando a empresa, por exemplo, tem só produtos nacionais, ela tem lá a plaquinha tax-free e a devolução é de 21% do IVA. E funciona da mesma forma que a Europa. E aí também tem um exemplo da Europa, que quando você vai numa lojinha da China, você não tem tax-free. Então, fica aqui a sugestão, até porque vai, né, em favor ao mercado nacional, aumento da venda dos produtos nacionais, porque nenhum europeu vem para cá comprar a bolsa da Itália. Então, não tem sentido a gente devolver um tributo de algo que a gente não produziu. Bom, fica aqui meu agradecimento e minha parabenização a todos da mesa e principalmente ao senador, que tem feito um trabalho brilhante aqui nessa comissão, e me sinto muito honrada de estar aqui hoje no último dia. Obrigado, Tatiana. Bem, tem aqui ainda o Márcio. Eu sei que o Rodrigo tem um compromisso, né? Sim, tenho mesmo. Então, vamos trocar de lugar ali, se você permitir. Claro. Bem, como aqui a gente tem agora o fisco e o contribuinte, não é? E a Tatiana colocou muito bem aqui algumas colocações. O Leonardo quer fazer alguma consideração, Leonardo? Por favor, faça para a gente... Não, senador, rapidamente, sem tumultuar a agenda, eu queria fazer 2 colocações sobre a manifestação do Lucas, e que antecedeu. Lucas, eu queria convidar o MBC a conversar com o Cefaz, podemos definir virtual, presencial, dentro do Senado, com a intermediação dos senadores, para discutir 2 pontos que eu não sei se eu entendi bem, porque foi passada aqui a emenda, sobre a questão do ônus da prova. E aí eu cito, né, uma questão bem simples aqui, porque aqui tem pessoas que são, vamos dizer assim, com mais conhecimento técnico, menos conhecimento técnico, mas foi descoberto numa empresa que está sobrando dinheiro lá que não tem origem.
esse ônus da prova, ao ser colocado, inverter para o fisco, não me parece que é isso que o MBC quer. Então, acho que a tua emenda talvez tenha esse problema. Eu gostaria de convidá-los, até se o senador, com a participação do senador, da equipe do senador, da gente discutir um pouco melhor, porque eu tenho certeza que não foi isso que vocês quiseram. E a outra questão que vocês colocaram aqui, sobre a questão de compensação cruzada de tributos, né? Ainda depois da fase de transição que tu colocaste, de PIS e COFINS, de resíduos ainda que tivesse de COFINS, né, porque tem litígios ainda, e aí me passou ali, não sei se eu compreendi bem ou mal, na tua emenda a compensação com o IBS. E aí, óbvio que nós estaria significando uma transferência de recursos de estados e municípios para a União, o que provavelmente o MBC também não quis. Então eu gostaria de discutir aqui, colocar a equipe do Concefaz à disposição para discutir isso com vocês, e se o senador nos der a honra de presidir essa conversa, eu tenho certeza que nós podemos construir algo melhor aí e ajudar a chegar num ponto que interesse a ambos aí. Vou dar só uma tréplicazinha para a gente entrar aqui no Márcio, vai lá. Não, sem muito tempo, combinado. A gente acredita muito no debate construtivo e essa oportunidade vai ser ótima para a gente aperfeiçoar este e até surgir com outros textos. Tá bom. Eu sugiro até que vocês fiquem mais tarde um pouco, para, quem sabe, chega numa redação que possa ter uma emenda mais adequada, né? Se a Gol permitir. Se a Gol permitir. Mas hoje a virtual dá para você falar muita coisa, discutir. Bem, eu vou passar então para o Márcio, né, nosso representante aqui do Conselho Federal de Contabilidade. Quem é que está lá no mundo real, né, Márcio? Porque o mundo virtual é maravilhoso, mas o mundo real é um pouquinho diferente, né? Muito bem. Boa tarde a todos. Inicialmente quero me somar aos demais colegas aqui, senador, e parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Sem dúvida nenhuma, a sua participação aqui conduzindo tem abrilhantado muito esse debate e tem sido muito útil para a sociedade. Eu fico feliz em falar ao final também, porque, de fato, o olhar que o Conselho Federal de Contabilidade propõe dar à reforma não é nem o olhar especialmente do contribuinte e nem o olhar do fisco, né? Nós estamos aqui situados no momento em que nós vamos operar a reforma, e é claro que todos os princípios, né? E eu gostei muito que aqui da parte do fisco também, algumas situações, né, quanto à busca pela eficiência, a busca pela segurança, é tudo aquilo que, né, a sociedade quer. E eu vou apresentar aqui para vocês alguns pontos que no nosso grupo de trabalho do Conselho Federal de Contabilidade, em relação à fiscalização e, né, na transição, se destacam como pontos de atenção, porque entendemos que devem melhorar, né, devem ser melhorados no texto, para que a gente evite o que nenhum aqui quer, que é uma reforma tributária que na aplicação prática ela possa piorar um pouco ou ser menos eficiente do que poderia nas questões práticas. Primeiro ponto que eu quero colocar, e foi citado aqui antes também, a gente precisa lembrar, né, que a emenda constitucional ela determinou que os tributos, então o IBS e a CBS, né, eles observarão as mesmas regras. E aqui entra um ponto que é muito importante a gente destacar, porque de um lado nós temos o federalismo e a gente entende, compreende, né, os interesses dos estados, dos municípios e da União, e é legítimo dentro do nosso pacto federativo, é assim que é o Brasil. Mas ao mesmo tempo em que isso foi transformado em um IVA dual, nós perdemos sim uma oportunidade em simplificar ainda mais, né, a apuração do nosso IVA. Mas não é essa a discussão que eu ponho, porque isso já está ultrapassado, já está definido. Agora, qual é o ponto que a gente traz aqui para a reflexão? Bom, se temos esse cenário, onde de um lado, e dentro do PLP 68, está muito claro em vários pontos, né? Auditor da Receita Federal e a administração tributária dos estados e dos municípios, né, e o seu comitê gestor do IBS, que vão fazer esse diálogo e essa comunicação, mas nós temos claramente, né, dois, pelo menos, agentes ali que têm competência para fiscalizar, certo? E a preocupação que a gente traz aqui é
Imaginem no nosso cenário, e eu trago um exemplo bem ilustrativo aqui, né? Olhando apenas para a Receita Federal, e não foi a casualidade que hoje não tenha nenhum representante da Receita Federal que eu trouxe esse exemplo, poderia ser para o Estado, município, qualquer outro, né? Mas a gente tem na legislação da tributação federal a figura da solução de consulta. E aqui a representante dos contribuintes trouxe um ponto importante. Imaginamos nós que a maioria, e aqui foi falado pelos colegas também, a maioria dos contribuintes, eles querem a conformidade. E a maioria dos contribuintes, eles querem entender também qual é a perspectiva do fisco quanto àquela legislação. E por isso existe o que chamamos de uma solução de consulta, que é quando o fisco se direciona ao agente tributário e diz, olha, dada tal situação, tal fato econômico, qual é o seu entendimento diante da legislação, da incidência, do fato gerador ou da alíquota? Hoje a gente já tem essa figura. E para vocês compreenderem da complexidade, eu trago o exemplo da Receita, porque nós temos a solução de consulta e nós temos a solução de divergência. Porque a Receita Federal, ela é dividida em superintendências e algumas têm suas autonomias. E eu trouxe um exemplo aqui relacionado a PIS e COFINS de uma solução de divergência que teve como origem 8 soluções de consultas conflitantes. Vejam só, é o próprio agente tributário respondendo uma questão do fisco, em que na região sul a resposta foi uma, na região norte a resposta foi outra, e na região central a resposta foi um pouco mais diferente. E aí se cria a solução de divergência, que é, bom, afinal de contas, qual é o entendimento da Receita Federal sobre este ponto? Isso nós estamos falando da Receita Federal olhando a sua legislação. Agora, como nós temos o IVA dual, e é sim a mesma legislação, mas nós temos agentes tributários, estruturas tributárias, olhando para a mesma legislação, mas com o seu viés, com a sua perspectiva. Aqui a gente já viu alguns pontos e, obviamente, não me atrevo a discutir se deve ser da Receita Federal, autonomia, se deve ser da Receita Estadual, como é que o Comitê do IBS vai harmonizar, né, todas as interpretações, todos os auditores tributais dos nossos tantos municípios. O ponto que eu coloco, senador, e aqui a nossa reflexão, é que a legislação como está, ela não contempla exatamente o espírito da emenda constitucional quando disse que os entes deverão atuar de modo cooperado. Porque a lei, o PLP 68, ele traz inúmeras situações de cooperação, mas sempre em poderão cooperar, poderão Tem emendas substituindo o poderão por deverão, né? Porque, uma das nossas aqui é nesse sentido, porque se de um lado a sociedade assumiu o compromisso, né, de que se faça esse movimento, do outro lado nós entendemos que o fisco também deve assumir um compromisso, né, de cooperação. Então aqui a emenda que a gente apresenta é substituir o poderão e trazer no PLP uma forma mais determinante de cooperação entre os fiscos. Nós, e aqui eu falo não só como Conselho de Contabilidade, mas nós, sociedade como um todo, e os próprios auditores, eu tenho certeza disso, eles querem essa harmonização. E aqui é na lei que nós temos que deixar isso amarrado, senador. Porque se nós não colocarmos isso de forma definitiva, vai depender da construção, se lá na região tal vai ter alinhamento, se na outra região não vai ter, daqui a pouco o município se insurge e não quer observar o que o comitê do IBS determina, né? E nós estamos falando de vários, se eu não me engano, no último levantamento nós somos 5 mil e poucos municípios, né? Agora vocês imaginem harmonizar isso tudo. Bom, então a forma como é isso. Outro ponto. Nós temos aqui, já foi trazido também, né, o artigo 324 fala do compartilhamento, né, dos registros de fiscalização entre os órgãos, entre o Comitê do IBS e a Receita Federal. Então, vejam bem, se nós temos esse compartilhamento, nós temos aqui um outro ponto que é a fiscalização, ela continua no texto atual, podendo ser feita tanto pela Receita Federal, quanto pelo representante da administração dos estados ou do distrito. E aqui se destaca a questão da mudança da tributação para o consumo.
Porque quando a gente tem isso, né, ou o contribuinte sendo aquele da empresa, né, aquele da origem, há divergências, há situações complexas, mas não são tão potencializadas. Agora, quando a tributação é no destino, e nós temos a possibilidade na lei de que, imaginem uma cidade turística, porque lá, né, o fato gerador vai ser na entrega do produto, se for fisicamente, não eu vou lá numa cidade, compro um produto, e aquela cidade, aquela empresa daquela cidade recebeu 1.000 turistas de 1.000 cidades do nosso país. E aqui entra, eu vejo a preocupação do DTE, eu quero dizer que, obviamente, nós somos favoráveis ao DTE, porque ele é uma inovação tecnológica, mas, ao mesmo tempo, o DTE vai permitir que aquele contribuinte da cidade turística receba 1.000 notificações se o comitê do IBS não harmonizar isso claramente entre os contribuintes municipais. Porque veio um contribuinte lá da cidade, né, do norte, foi lá e comprou uma blusa, comprou um produto, levou aquele produto e é o local, né, do contribuinte, onde vai ser repartido esse imposto, e as discussões sobre a legislação podem envolver milhares, né, de entes da nossa federação, milhares mesmo, nós estamos falando de milhares de municípios. Então, a proposta aqui que a gente coloca, em termos de fiscalização, e não vamos eliminar isso, porque já está definido, é dual, tem o comitê, mas, em termos de fiscalização, a gente precisa colocar uma garantia maior, no nosso entendimento, para a sociedade. E a proposta é: não pode o mesmo contribuinte ser fiscalizado por 2 entes pelo mesmo período, mesmo fato gerador, sem uma consulta prévia. Nós estamos dizendo que não pode, mas o Estado quer fiscalizar determinado contribuinte, ele vai consultar na base, que é compartilhado, a Receita Federal já fiscalizou. Então, apresente os argumentos do porquê ele não entende que aquela fiscalização da Receita Federal é suficiente para que ele faça o seu próprio lançamento de tributo. E não de forma livre, porque aí nós teremos milhares, né, de autoridades tributárias intimando contribuintes para que eles prestem informações ou resultem isso em milhares de autos de infração. Então, da fiscalização, essa é a proposta. Do lançamento, a mesma forma, só que um pouquinho diferente, lançamento de ofício, né? Para que um ente possa lançar um tributo, efetuar um novo lançamento, ele deve consultar a base, porque ela está lá compartilhada entre os entes, se já não houve lançamento de ofício por outro ente pelo mesmo período, mesmo fato gerador, e por quê, né, que ele vai utilizar a mesma base ou se ele não vai utilizar a mesma base. Porque o problema não é os dois fazerem lançamento, isso é da natureza da autoridade tributária. O problema é fazerem lançamentos distintos. Um usando uma interpretação da legislação e o outro utilizando outra interpretação da mesma legislação. E aí o contribuinte vai se defender para o determinado agente tributário dizendo: olha, este já me fiscalizou e já me autuou com tal entendimento. Como é que você está me autuando com um entendimento divergente? Hoje, isso já acontece quando a gente discute ISS, ICMS e esses tributos que ora são de um ente, ora são de outro. E a verdade é que hoje o contribuinte não tem a quem recorrer. Ele tem que seguir a sua disputa no judiciário com cada um dos entes e, entre aspas, né, o Estado diz: a discussão com o município é com o município. Eu fiz o meu lançamento. O município diz para o contribuinte: a discussão com o Estado é com o Estado. Eu fiz o meu lançamento. Dentro de um IVA dual, onde nós temos a mesma legislação, nós temos a oportunidade de aqui vincular as interpretações. E aí é o caso, né, do diálogo entre o comitê do IBS com a Receita Federal, para que o contribuinte não fique exposto a essa situação. Esse deve ser um compromisso da autoridade tributária e não para que o contribuinte resolva isso individualmente. Como última proposta, senador, aqui já que o meu tempo está se esgotando também, eu quero trazer um ponto aqui, aproveitando o Leonardo aqui, que é do Rio Grande do Sul também, meu conterrâneo. Nós sentimos a ausência nesse PLP de algum artigo que incentive aos programas de conformidade. Todos aqui também convergiram que queremos que os contribuintes que estão em conformidade, eles, né, sejam o nosso objeto de melhor tratamento.
Dentro do PLP não existe uma proposta trazendo, como por exemplo o Rio Grande do Sul tem, né, no Comitê de Boas Práticas, onde você incentiva o histórico do contribuinte. Se ele é um contribuinte cumpridor das suas obrigações, que ele tem adimplência nos tributos, uma série de comportamentos, ele terá sim um tratamento diferenciado na hora de fiscalização. E isso é algo que vocês sabem, né? A autoridade tributária é algo que no mundo inteiro é trabalhado. O Brasil, a Receita Federal, estadual, municipais, várias já adotaram esses procedimentos que são inspirados em boas práticas internacionais, e isso, sem dúvida, melhora o ambiente tributário e está ausente no PLP, né? Uma determinação de que as autoridades criem e incentivem esse tipo de programa. E aí, por fim mesmo, senador, e aqui até então, né, nós estávamos falando do princípio da simplificação, que é norteador da nossa reforma. Eu quero falar do princípio da transparência. Há muita insegurança, sim, né, e o senador colocou muito bem. Bom, mas qual é a alíquota de fato que precisamos para que não exista aumento de carga tributária? Estamos tateando no escuro no momento, essa é a verdade. Claro que com muitos estudos, mas muitas estimativas. O real impacto que a reforma pode trazer, vamos ser bastante otimistas, né? Ela é de uma aderência à conformidade muito maior da que existe hoje. Isso, naturalmente, acarreta em um aumento da carga tributária. E não queremos aumento de carga tributária. Se vamos ter mais contribuintes pagando tributos, nós temos que, então, reduzir a alíquota e melhorar o ambiente econômico. O que nós colocamos aqui, senador? Existe todo um processo de transição, onde está ali muito claro, né, como vão ser calculadas as alíquotas. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas da União tem a sua responsabilidade em determinar a metodologia com base, né, a sua base de dados. O que nós queremos é que estas informações sejam compartilhadas com a sociedade. O próprio Tribunal de Contas hoje já trabalha muito com a linha dos dados abertos. A Receita Federal hoje divulga boa parte das suas informações de arrecadação, quanto foi arrecadado por período, e com a tecnologia que nós sabemos que está sendo investida dentro da reforma tributária, até pelo split payment e todas as outras questões, é uma reforma altamente tecnológica, e isto não será um grande problema. Levar à sociedade, quase que em tempo real, senador, a capacidade de arrecadação de cada um dos entes federados, para que a gente possa, em um portal único, acompanhar e medir se essa alíquota que foi determinada durante aquele período, ela está realmente, né, atingindo o seu propósito. Se por um acaso, e nós não sabemos, só vamos saber no início desse processo, se a alíquota estimada ela é, inclusive, inferior à necessidade da autoridade tributária, na verdade não da autoridade tributária, né, do nosso poder executivo, né, dos nossos estados, porque é eles que precisam da arrecadação. Então, aqui nós temos uma proposta de que essas informações sejam divulgadas em modelo de dados abertos, através de um portal, e inclusive a partir do período de arrecadação em periodicidade mensal. Porque nós temos condições de acompanhar hoje isso, né, com a tecnologia que existe. São muitas estimativas, existem, né, aquele portal que alguns chamam do impostômetro, que é a estimativa, na estimativa, na estimativa. Se nós vamos avançar realmente para um modelo altamente tecnológico, é possível sim que a sociedade possa acompanhar essa arrecadação em tempo real, em tempo, né, muito mais exíguo do que hoje nós temos. Essas são as nossas propostas, senador, nós vamos encaminhar, né, amanhã já todas elas juntamente com a justificativa para que possa ser apreciada e, quem sabe, acolhida aqui pela essa casa. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. O Márcio falou muito bem como contador. Realmente a gente fica agoniado, né? Mas eu queria aproveitar aqui a presença do fisco, vamos dizer assim, né, estadual e municipal. A Tatiana colocou um negócio aqui que ontem eu estive em São Paulo falando sobre isso, e vários advogados tributaristas colocaram essa questão que a Tatiana colocou. Para quem recorrer, como é que faz? Se alguém puder responder o que ela... Não sei se dá para colocar ali a transparência da Tatiana, só um trecho que ela fala dos questionamentos. Pode colocar aí para mim, não? Deixa eu só botar ali para... Vem, Tati, só para... Quer falar, Márcio, alguma coisa? Eu queria...
senador, que é claro que é uma legítima preocupação e a resposta eu não tenho. Mas o que eu quero trazer é que existe uma etapa antes disso, né? Nós não queremos grande judicialização. Eu acho que falo que nós em todos aqui. E o ponto que eu coloquei é a etapa anterior a isso. A dúvida do contribuinte, né, e a harmonização entre os próprios entes também sobre a sua interpretação. Então, acho isso importante também destacar, alinhado à tua preocupação, que é uma preocupação, mas eu colocaria num segundo passo, né, naquele passo que a gente vai procurar evitar ao máximo. Eu compreendo que esse é o caminho, né, de todos que estão envolvidos nisso. Senador. Tem emendas de harmonização já previstas, mas eu não sei se é com relação ao 108, que está a dúvida muito maior, só para a gente poder... Né, eu, por exemplo, com relação a essa referência que você falou, Márcio, eu recebi da Receita Federal, sei lá quantas páginas, e li já umas 10 vezes. Não entendi ainda, acho que nem eles entenderam ainda como é que chegaram aos 26. Ontem teve aqui o pessoal do Tribunal de Contas, me deu também 140 páginas de estudo do Tribunal de Contas também. Então, imagina se um leigo acompanhando isso aí para saber qual é a taxa. Nós não sabemos, nem eles sabem, ninguém sabe qual é essa taxa. Nós vamos saber dessa taxa durante trocar o pneu com o carro andando, né? Porque ninguém sabe. Eu te garanto que acho que nem o Mr. M naquela época do Fantástico lá poderia dar para a gente qual é a alíquota, né? Senador, por isso mesmo que é importante essa transição, né? A gente começa com uma alíquota de 0,1% para poder medir a dinâmica da economia. A gente não está fazendo uma mudança abrupta. Então, a gente cria um tributo que não pesa muito, reduz o PIS e COFINS em 1%, isso aí. Cria 1%, e essa fase de transição, começando no primeiro ano, é necessário justamente para ver a base de arrecadação e a dinâmica da economia para estimar a alíquota em bases reais, porque qualquer coisa diferente disso é realmente referencial, uma estimativa. E lembrar que estão falando de 26,5%, e existe, como você disse, possibilidades grandes de diminuir a informalidade, sonegação, que vai reduzir a alíquota, mas também lembrar que foram concedidos na emenda constitucional regimes diferenciados que coloca a cesta básica com alíquota zero, né, medicamentos com redução de 60% e outros produtos com redução de 40%. O senador Armando Monteiro entrando aqui da CNI, só fazer a reverência ao nosso grande professor aqui. Grande senador. Então, coloca-se uma alíquota de referência, mas tem também produtos com 0%, outros com redução de 60% e outros com redução de 40% da base de cálculo. O que dá, na verdade, uma alíquota efetiva de 21%, 20%. Então, quando se fala, tem o maior IVA do mundo, bom, primeiro que já é. Né, já temos a maior tributação do consumo do mundo. Mas lembrar que esses redutores têm que entrar na conta da carga tributária real, a alíquota efetiva e não a nominal. Sobre o que o Márcio falou, eu queria trazer, e aí depois eu passo, parece que o Márcio vai responder a Tatiana com mais propriedade que eu. Mas, Márcio, o exemplo que você deu, o município turístico, que tem um contribuinte que recebe gente do Brasil inteiro, me parece que não é essa interpretação, que a tributação no consumo, no destino, ela é devida ao domicílio do contribuinte. Me parece que é onde se dá o consumo. Porque senão os contribuintes poderiam mudar o domicílio dele para o município que tem a alíquota mais baixa, simplesmente. Então, um município turístico que recebe gente do Brasil inteiro, um resort, por exemplo, esse resort que vai estar recolhendo os tributos, vai estar arrecadando e recolhendo, essa arrecadação ela fica, no final, para o Estado e o município que está aquele resort, e não para todos aqueles que o resort recebeu, que tinham domicílio, todas aquelas pessoas físicas. Então, é verdadeira a sua preocupação, mas o exemplo talvez que foi dado existe a possibilidade verdadeira que um contribuinte seja fiscalizado por múltiplos fiscos. Por exemplo, uma empresa uma Goodyear, por exemplo,
que tem a única fábrica do Brasil lá na cidade americana, é a maior fábrica da Goodyear do mundo, e vende para o Brasil inteiro pneus para lojas atacadistas, aí sim, neste caso é verdadeiro que a Goodyear pode sim estar sendo fiscalizada por todos as administrações tributárias do país, e são mais de 5.600, e a gente já fez essa conta, seriam 13 auditores por dia, em média, e daí a importância do comitê gestor, com as suas competências de coordenar a fiscalização, ter um plano nacional de fiscalização, e as suas sugestões são bem-vindas, na medida que se evite duplicidade de fiscalizações no mesmo período. Acho que tem que ter uma coordenação mesmo, e tem previsão disso. Então, senador, acho que você tinha perguntado uma outra questão, era disso, eu pedi para colocar aqui as dúvidas da Tatiana, que eu gostaria que alguém respondesse para mim. Onde a empresa deve ajuizar a ação? Na Justiça Federal? Na Justiça Municipal, estadual? Alguém pode responder isso? Não? Sim. Eu queria fazer uma observação, não, porque primeiro, né, a reforma tributária ela vai melhorar profundamente o sistema tributário brasileiro, mas ela não vai resolver todos os problemas, o problema da complexidade do nosso país, da existência de 5.500 municípios. Ela não resolve isso, ela não tem como resolver este problema. Agora, o que nós estamos trabalhando, até para ligar um pouco com as questões que o Márcio colocava, é para reduzir o litígio mesmo. Dentro de comitê de harmonização, onde participa o comitê gestor e a Receita Federal, e as decisões desse comitê gestor para terem caráter vinculante, sob o ponto de vista, tanto quanto tem na parte judicial, mas está dividida a parte de tratamento judicial e também com efeito vinculante lá, quanto a parte administrativa entre comitê gestor e Receita Federal, justamente, senador, para reduzir a quantidade de litígios, tanto interna, ou seja, internamente municípios e estados, quanto com a própria Receita Federal, onde vai sentar comitê gestor e Receita Federal, vão discutir qual a melhor interpretação, e essa interpretação terá caráter vinculante para ambos. Ou seja, nós estamos trabalhando justamente, eu acho que o Márcio apontou bem, na tentativa de reduzir os litígios. Esses litígios já serão muito menores na medida em que, por exemplo, os lançamentos, quando houver um lançamento do IBS por um auditor municipal, ele vai estar lançando ao mesmo tempo tanto a parte estadual quanto municipal, quanto o contrário, né? Quando o estadual for, quer dizer, não vai ter dois, um do estado e um do município, pode até ter, mas trabalhando no mesmo objeto, não trabalhando de forma separada e com interpretações distintas. Então, eu entendi, né? Na prática, inclusive nós aprovamos recentemente aqui, né? Foram 10 leis, tem 2 ainda lei complementar que tem que ser votado, sobre a questão das execuções administrativas fiscais, que realmente contempla bastante coisa de amenizar nessa questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: pela reforma, do jeito que está na reforma, o CBS vai lá e entra com a ação e tudo bem, a União vai resolver isso aí. Agora, o comitê gestor é que repassa para os municípios. Você vai executar quem? O comitê gestor ou o município? Então, diga assim, a intenção é que a gente coloque na lei alguma coisa para ficar claro isso aí, para não ficar com essa dúvida que eu tenho, ela tem, e olha que eu não sou nem advogado, imagina os advogados como é que vão ficar. Só fazendo uma observação, senador, em relação aos projetos que estão tramitando na casa, porque a respeito das questões das execuções, das formas, nós temos, eu acho que seria de todo aconselhável aqui que esses projetos eles aguardassem a chegada do 108, porque o 108 está enfrentando muitas daquelas questões e a casa, e acho que até para não haver litígio de uma norma com outra, muitas questões do 108 estão sendo tratadas aqui. Então, acho que se a gente conseguir conciliar na chegada do 108 tudo e colocar dentro do mesmo pacote, eu acho que seria bom para a sociedade como um todo. Essa é a preocupação, né? Que eu acho que bastante relevante, né? Senador, se eu puder contribuir, então... Sim. Eu entendo o seguinte, né? Que vai haver... Mas a ideia é o seguinte, tem que estar no texto, porque senão fica na interpretação de cada um. Você vai dizer uma coisa, ele vai falar outra, eu também vou entender outra. A gente precisa ter uma emenda, né, no 108, mas no 68 também tem esses problemas,
Para deixar claro, para não dar margem a essas interpretações, entendeu, Rodrigo? Tá. Mas, é que eu entendo que assim, a gente não vai virar uma fiscalização só ou uma administração tributária só. Vai ter uma coordenação no âmbito do comitê gestor. Mas sempre vai ter uma autoridade administrativa, um titular da ação fiscal. Então, o comitê gestor ele não fiscaliza. Está bem claro o que o comitê gestor na emenda constitucional faz e o que ele não faz. Então, ele coordena, mas não fiscaliza. Eventualmente, um auditor fiscal de São Paulo, falo porque eu sou paulista, mas poderia ser do Rio Grande do Sul, temos 2 aqui, eles recebem, né, do Plano Nacional de Fiscalização uma ordem de execução fiscal que já está previsto mesmo que o fisco ele não atua casuisticamente, erraticamente, ele atua sobre uma determinação de uma ordem de serviço fiscal, na maioria dos casos, exceto o Rio Grande do Sul, também, exceto. Agora, então, se eventualmente no curso dessa ação fiscal ficar imposto um auto de infração a um contribuinte, tem que lembrar que o contencioso, tudo bem, vai ser no âmbito lá do comitê gestor, mas por um juiz, alguém de São Paulo. E eu estou entendendo, né? Mas eu entendi a dúvida, mas para mim estava claro que seria, né, ajuizado pela Procuradoria de São Paulo, caso não houvesse o pagamento, a cobrança por São Paulo e a execução no Tribunal de Justiça de São Paulo, no âmbito do IBS. Da CBS é mais simples, porque é um Estado unitário e aí seria a Justiça Federal. Ali claro que a doutora sabe muito melhor que eu, mas não existe Justiça Municipal, ali está só para falar do âmbito municipal, né? Então, ou estadual ou federal, e acredito que no âmbito da justiça estadual, de quem foi o detentor do curso daquela ação fiscal. Mas eu entendo a dúvida e realmente quando tem dúvida tem que ser sanada e positivada. Obrigado, Rodrigo. Rapidamente aqui, como houve essa participação, eu vou tentar aqui responder alguma coisinha, porque senão desestimula a participação do E-Cidadania, né? Mas o GE do Rio de Janeiro, como a simplificação fiscal prometida pela reforma impacta o custo operacional das empresas na visão do contador? Nos próximos 10 anos, para ser muito franco, não haverá simplificação, né? Haverá muita complicação, porque você vai continuar fazendo tudo que você faz hoje mais o novo. Então, pode ser que daqui a 10 anos vai simplificar com certeza, mas não nos próximos 10 anos. Já falei que os contadores vão aumentar os honorários um pouquinho aí nas negócios. E não estou brincando, estou falando sério, porque o trabalho vai ser bastante grande. William de Rondônia, como será garantida a justiça fiscal na transição para o novo sistema, evitando a regressividade dos tributos? Esse é o que nós discutimos aqui. Estamos buscando uma redação, né, para que não tenha nenhum problema com relação a isso. O Ramon do Espírito Santo, como o Senado pretende mitigar os impactos negativos de possíveis mudanças no Simples sobre a competitividade das pequenas empresas? É um desafio que nós estamos enfrentando as emendas aí, porque de fato, do jeito que está no texto, o Simples, né, vai perder muito competitividade. Então a gente tem que buscar, através de algumas emendas que tem aí, tentar amenizar isso. Uma delas pode ser a compensação do crédito que eles pagaram na compra, mas alguma coisa tem que ser feita, então nós estamos trabalhando isso aí. Daniel de São Paulo, quais são as maiores dificuldades encontradas hoje para a consolidação da reforma tributária, né? Bem, acho que todo mundo concorda que tem que ser feita essa reforma, né? As dificuldades são essas que nós estamos discutindo aqui, de ter um texto que realmente dê segurança jurídica, né, que diminua os conflitos e que não haja aumento na carga tributária, né? Que eu acho que isso simplifique, como foi prometido. Como o Split PM pode realmente simplificar a arrecadação de tributos sem criar complexidade adicional para as empresas e contadores? É o Márcio, não é você não, Márcio, mas é aqui do Distrito Federal. Bem, eu acho que a alma da reforma é esse Split, né, que passa a ser regime de caixa, deve diminuir muito a sonegação e vai simplificar. Só que nós vamos ter que manter um sistema para checar, né, se realmente o sistema do governo fecha com o da empresa, né? Então, a gente vai ter que fazer paralelo até ter uma confiança maior nisso aí. Porque nós já temos a experiência do imposto de renda. Quando eu recebo a minha declaração de imposto de renda, há divergências do que vem e o que tal. Então, a gente tem que... Né? Eu sei que o Split vai... O problema do Split é que não dá... A informação que a gente tem é que não dá para implementar em 2026,
o inteligente, até fazer esse sistema e depois adequar, não é, nas empresas, é impossível. Então, também vamos trabalhar alguma coisa nas emendas para fazer o simplificado inicialmente, não ter multa, né, porque os contadores são os grandes penalizados com multa aí da Receita. Então, a gente tem que ter a multa, mas tem que amenizar isso. O Renan do Paraná. Considerando a coexistência IBS, o ICMS e ISS 2026-2032, existe algum plano tecnológico para facilitar a apuração desses tributos? Né? Sim, né? Na prática o split é isso também, né? Henrique do Acre, qual o critério adotado para a transferência dos recursos aos estados e municípios? Não é? O comitê gestor, né, tem lá os critérios de distribuição, né? A Roçana de Pernambuco, terra do Armando, viu, Armando? Haverá investimento em tecnologia de automação para monitoramento da fiscalização no novo modelo tributário? Funcionando o sistema perfeito, que eu acho que tem tudo para funcionar, não é tão rápido assim, mas com certeza, né, a tecnologia está aí para isso, né? Vai diminuir muito realmente a sonegação e tal, vai ser muito bom. Vai simplificar muito, daqui a 10 anos vai ficar ótimo. Alisson do Paraná. Como ficarão os créditos acumulados do PIS, COFINS quando iniciar a transição do CBS? Haverá alguma forma de ressarcimento e compensação? Óbvio que tem que ter, né? Não tem sentido dar calote nisso aí, né? Quem tem crédito tem que receber, né? Douglas do Rio Grande do Sul. Quais mudanças ocorrerão na fiscalização durante o período de transição para o novo sistema? Vamos continuar fiscalizando do mesmo jeito, né? Nessa transição. O Wagner de São Paulo. Qual será o impacto do federalismo fiscal brasileiro? Ou seja, como ficarão a formação e distribuição das receitas tributárias para os entes? É essa a questão do comitê gestor, né, que está sendo discutido aqui. O Vonda do Rio de Janeiro, ao incluir as alterações propostas, a reforma tributária realmente estará pronta para entrar em vigor na data estipulada? Né? A gente não tem ainda a data estipulada, né? Tem 2026, né? Mas tem as emendas ainda que serão apresentadas, né? Que tem que ter, esse sistema aí tem que estar pronto rápido. Gislaine de Santa Catarina, como a proposta planeja garantir que todos os contribuintes compreendam a mudança durante a transição? Vai ser difícil, né? Aí só a associação da Tatiana para explicar isso, né? Mas olha, eu tenho feito algumas palestras em faculdade, ninguém, é o que você falou, tem a mínima noção do que está acontecendo no mundo, e muito menos aqui, né? Reginete da Paraíba, é razoável o prazo que temos para que em 2026 os contribuintes estejam preparados com softwares para a transição? É o que acabamos de falar, é muito difícil. As informações que temos é que não dá tempo de implementar em 2026 o sistema inteligente. Vai ter que adiar, fazer o simplificado, incentivar, né? Porque o governo também implante isso, porque também tem isso ainda. O governo pode ser que ele resolva não fazer tão cedo. E aí tem que resguardar a questão do contribuinte aqui, né? Para poder ter o crédito dele. Também não vai ficar esperando o sistema para aproveitar o crédito. Então, os dois têm que trabalhar de uma forma bastante... Deputado Lippe, eu vou encerrar, mas eu quero passar para você antes, você que sempre prestigiou nossas audiências, né? Muito bem. Muito obrigado. Deputado Vitor Lippe e depois o senador Armando também. Bem, para a gente encerrar a reunião. Cumprimentá-lo, senador Zalci Lucas, pela essa importantíssima contribuição aqui do Senado, essa contribuição democrática, participativa, de ouvir, de analisar, né? É isso que possibilita a gente aperfeiçoar esse tema tão importante ao Brasil. Temos convicção que esse é o caminho certo. Nós tínhamos muitas dúvidas, agora nós temos menos dúvidas, mas ainda temos algumas, e é assim que a gente vai construindo, porque a mudança é muito grande em relação ao que nós temos hoje, graças a Deus, porque nós temos o pior do mundo, nós temos que deixar de ser o pior do mundo, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, com muito respeito, e você tem dado, senador Zalci, um grande exemplo aqui de atenção, de disposição, disponibilidade, de construção disso que o Brasil precisa, como você sempre colocou com muita clareza, não é fácil, mas nós precisamos enfrentar isso, precisamos construir o melhor possível. Eu estou muito ciente de que nós estamos dando uma das mais
mais importantes contribuições a esse país. Cumprimentar também o nosso querido sempre senador Armando, que é um craque, um grande defensor do Brasil, das indústrias, né, da economia nacional, e dizer que nós estamos à disposição. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, que numa das audiências aqui, porque eu fico anotando, né, e teve acho que uma das pessoas que fez uso da palavra, acho que é Mariane Brasil, não me falha a memória, que ela é... Carolina Brasil. Ela é lá de Itapetininga, perto de Sorocaba. Lá. E ela falou que ela representa um grupo de mulheres, até as mulheres se organizaram para contribuir. Né? Tributário. Exatamente, as mulheres pela tributária. Você vê como esse movimento Brasil, segmentos, né? Essa coisa bacana. E ela trouxe duas ideias aqui que me pareceu muito oportuna. Uma é, já que a gente quer unificar tudo, né? E essa simplificação, essa integração entre o fisco federal, estadual, municipal, que não é fácil, nós temos que integrar tudo, e é natural, às vezes a fiscalização é de um jeito, outra é outra, pode acontecer uma dupla fiscalização, pode ter uma interpretação diferente. Quem sabe ter um portal único de fiscalização no Brasil poderia, então, integrar todas as informações e evitar que houvesse essa duplicidade, então, fica aí, senador, para uma análise, não sei exatamente, mas eu achei que aquilo muito coerente, você ter um portal único do Sistema Nacional do Fisco Nacional, do IVA Nacional. E a outra, que ela disse que esse conceito do fisco amigável, né? Porque hoje todo mundo tem medo do fisco. Quem faz errado, infelizmente, deve ser punido mesmo. Mas às vezes você faz certo e erra, não é porque você quer, porque nós temos o pior e mais complicado sistema tributário do mundo, mais difícil de ser interpretado. E às vezes a pessoa é punida, não houve dolo, não houve nada disso. E essa questão do fisco amigável, eu acho que é uma questão de cidadania. Nós temos que, por sinal, quando você olha lá nos termos que o fisco trata o cidadão, deveria ser cidadão fiscal, né? Mas não é assim que está escrito lá. Dá a impressão que ele é um infrator, já logo de início. Então, a gente poderia, quem sabe, usar essa orientação, não pagou errado, notifica. Informa a pessoa antes de multar, antes de penalizar, porque, sabe, a não ser que ele seja, obviamente, um fraudador contumaz, alguém que atuou com dolo. Fora isso, que a grande maioria dos brasileiros que querem, enfim... Nos projetos que nós aprovamos, colocar essa questão. Tem um tema disso. Essas duas questões. De notificação. Agradecer demais. Obrigado. Fico feliz de estar aqui podendo ajudar a construir esse novo sistema nacional brasileiro. Obrigado. Você foi ótimo. Você contribuiu muito com esse projeto. Senador Armando Nogueira Monteiro. Bom, eu queria cumprimentar a todos, cumprimentando o nosso senador Isalci e os demais integrantes dessa sessão, saudando o nosso Rodrigo Espada, que tem sido também um militante dessa boa causa, e o nosso companheiro Vitor Lippe, que pontifica no debate sempre de forma muito qualificada. Senador Isalci, eu fui integrante dessa comissão durante todo o tempo que estive nessa casa. E entendo que esse tema da reforma, a pertinência temática da discussão do tema é da CAI. Não poderia ser diferente, ainda que, por alguma, vamos dizer, por conta do regimento, o caráter deliberativo da matéria esteja vinculado à CCJ. Mas não seria aceitável que essa matéria pudesse ser discutida na casa sem a participação da nossa CAI. E quero lhe dizer, não é nenhuma homenagem que faço assim de graça, de que o senador Isalci tem, pela formação de contador, pelo conhecimento que tem dessa matéria, não haveria ninguém mais credenciado para fazer essa coordenação, que o senador tem exercido com muita competência, com muita acuidade e com muita disciplina, porque o calendário de audiência dessa comissão foi cumprido rigorosamente. Portanto, a CAI assegurou uma ampla audiência a todos os setores interessados dessa matéria. Então, eu faço esse registro, senador Isalci, por um dever de justiça. Quanto à nossa reforma, eu diria o seguinte: é um tema complexo, extraordinariamente complexo, e a complexidade dele deriva também de uma circunstância, de que nós tínhamos um regime verdadeiramente caótico. O nosso status quo é o pior que existe. No Brasil, criamos uma profusão de regimes especiais.
temos uma legislação que não é uniforme, base de cálculo distinta, obrigações acessórias, ou seja, temos um ambiente extraordinariamente complexo. Portanto, para sair do caos para algo que tenha ou que possa ser considerado um sistema de classe mundial, há um percurso. E como essa matéria afeta interesses, evidentemente, pela sua própria natureza, o trânsito político dessa proposta só foi possível porque algumas concessões foram feitas ao longo do caminho. E aí, como nós vimos de um regime, de uma série de regimes especiais, lamentavelmente ainda teremos algumas exceções que, de algum modo, ainda colocam uma certa complexidade no sistema, porque quanto maior, eu acho que teremos um ganho extraordinário com essa reforma. Acho que ela terá um impacto sobre o crescimento. Acho que ela recompõe as bases da competitividade da economia nacional. Acho que teremos um sistema que se harmoniza com os melhores sistemas que vigem hoje no mundo. Então, por todas essas razões, eu considero que essa é uma matéria de fundamental importância e, por isso, merece essa centralidade na agenda do país. Então, a minha palavra é uma palavra de confiança de que essa casa vai dar ao Brasil, seguramente, a possibilidade de que o Brasil ingresse, eu diria que crie um sistema que possa ser considerado de classe mundial. Eu parabenizo o senador Isalci e registro aqui a minha satisfação de poder dar esse testemunho. Obrigado, senador Armando. Bem, de acordo com o programa, né, o calendário do grupo de trabalho, essa é a última audiência, é a 21ª audiência. Estava previsto já entregar o relatório dia 22, né? Eu recebi hoje de manhã um pedido do presidente da comissão, da CAI, o senador Vanderlan, para que não lesse esse relatório dia 22 em função das eleições. Grande parte dos senadores não estarão aqui no debate. E a gente precisa concluir o relatório com o apoio de todo mundo do grupo. Então, vamos preparar isso, até dia 22 vai estar pronto, mas a gente vai deixar a discussão de acordo com a convocação do presidente Vanderlan. Eu tenho um requerimento do plenário para ser votado, eu também ia votar hoje, mas eu vou deixar também para o presencial, que é para que essa matéria tramite na CAI oficialmente, porque hoje ela está informalmente, está direto na CCJ, e pelo regimento, e pela lógica, pela importância do projeto, não tem sentido não passar na CAI. Então, mas como está tudo virtual, eu não quero também botar em votação uma matéria que sem a presença dos senadores. Mas quero, de uma forma especial, também já agradecendo aqui todos os assessores, consultores. Nós temos excelentes consultores aqui na casa, né? E essas audiências foram maravilhosas, porque todos os segmentos tiveram a oportunidade de falar, de apresentar seus problemas, apresentar, inclusive, as emendas, né, de sugestões. Como é uma matéria muito complexa, nem todo senador, né, tem o conhecimento dessa matéria, então a gente precisa ter, como eu disse aqui, né, todas as emendas, a proposta é que haja uma justificativa assim, bem pedagógica, bem didática, para que qualquer senador leia e diga, poxa, tem que mudar. Mas tem muita mudança para ser feito, alguns ajustes, para a gente ter uma redação que traga mais segurança, mais transparência, né? Então, a gente encerra essas audiências públicas e na próxima, o presidente convocando aqui, na outra semana, sem ser 22, na outra semana, a gente lê o relatório, então. O senador Eduardo Braga, que é o relator da CCJ, ele também adiou a apresentação do trabalho, né? Ele só vem depois das eleições também, então a gente vai discutir isso lá. Então, eu vou convidar... Rodrigo, vamos aqui tirar uma foto rápida aqui. Nós vamos encerrar aqui, eu já agradeço aqui a presença de todos, né, e declaro encerrada essa audiência. Vamos tirar só uma foto aqui para... No
dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Olá, hoje é quinta-feira, 17 de outubro e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira em plenário a proposta que iguala direitos de geólogos e engenheiros geólogos. O texto segue para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou a equiparação profissional entre geólogos e engenheiros geólogos. A ideia é assegurar o mesmo tratamento entre as duas carreiras. Tanto a engenharia geológica quanto a geologia ficarão na categoria engenharia para fins legais. A medida pretende acabar com questionamentos na Justiça sobre pagamento igualitário. O projeto que concede o porte de arma a agentes socioeducativos e oficiais de justiça foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para a votação em plenário, a proposta vai seguir para a Câmara dos Deputados. O projeto modifica o Estatuto do Desarmamento e inclui os agentes socioeducativos e os oficiais de justiça com direito ao porte de arma, tanto em serviço quanto fora dele, se comprovarem capacidade técnica e aptidão psicológica. Segundo o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, os agentes são responsáveis pela segurança, vigilância, custódia e escolta de adolescentes e exercem atividade de alto risco. Se houver uma invasão dentro de uma unidade de internação para adolescentes em conflito com a lei, as pessoas que serão atingidas serão esses agentes socioeducativos. O relator, senador Hamilton Mourão, acatou a emenda que incluiu os oficiais de justiça, mas rejeitou emendas para conceder o porte para advogados, auditores fiscais agropecuários e para os membros do Congresso Nacional. Essas emendas ampliam o rol de categorias autorizadas ao porte de arma de fogo de maneira desproporcional, sem justificativas adequadas que demonstrem a necessidade imperiosa para tal ampliação. No caso da emenda número 5, a inclusão de parlamentares no rol de portadores de arma criaria um precedente perigoso de uso de armas de fogo no ambiente político e desconsidera alternativas mais adequadas de proteção, como a própria Polícia Legislativa. Perigoso aqui dentro, viu, presidente? No que tange, eu imagino o Cajuru armado, vai acertar em todo mundo, menos em quem ele quer. Mas está liberando pro Cajuru? Não, tá não. Promotor de justiça tem porte de arma. Magistrado tem porte de arma. A gente vê alguns ministros do governo renovando o porte de arma. Eu não consigo renovar o meu. Mesmo provando as ameaças que eu sofro, a escolta que eu tenho armada por parte do Senado Federal, desde a época que o presidente era Jair Bolsonaro. Então, por que o preconceito de um parlamentar também não poder passar por esses requisitos? E, em passando com isso, o que esse projeto de lei faz? Ele tira o critério subjetivo da autoridade que vai conceder o porte de arma. Eu sou advogado criminalista militante, sei na pele o que é uma audiência criminal e não só no Rio de Janeiro recentemente, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito recentemente, nós tivemos uma situação com um advogado criminalista que foi alvejado e morto na frente de um fórum. Reforço aqui, tal como feito pelo senador Flávio Bolsonaro, minha posição pessoal em relação, sobretudo, aos advogados.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que aumenta a pena dos crimes sexuais se o autor do delito for um profissional de saúde. O caso do médico anestesista que abusou sexualmente de uma grávida durante o parto chocou o país. E para evitar que crimes como esse se repitam, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto para aumentar até a metade a pena para crimes contra a dignidade sexual, como assédio e estupro, quando forem praticados por profissionais de saúde no exercício de suas funções. O projeto altera o Código Penal e o relator da matéria, senador Flávio Bolsonaro, diz que o aumento da pena se justifica pelo fato de a vítima não poder oferecer resistência. Surgem 3 aspectos que justificam uma pena mais severa. A. O agente exerce autoridade sobre a vítima, que como paciente submete-se ao procedimento por aquele determinado. B. A vítima não pode oferecer resistência. E C, o crime é praticado justamente por quem deveria cuidar da saúde e da integridade do paciente. Quando eu pensei de forma dura neste projeto, é porque eu sofri na pele com a minha ex-mulher em Goiânia esse fato e tenho certeza que neste momento ela, Andréia Bracato, está muito feliz. A CCJ aprovou ainda o projeto que concede prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos às pessoas que se encontram no espectro autista. O texto vai ser votado pelo plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou nesta quarta-feira a última audiência de um ciclo de debates sobre a regulamentação da reforma tributária. O grupo de trabalho agora vai formalizar o pedido para que o projeto da reforma, que tramita na CCJ, seja analisado também pela comissão. Essa foi a última de 21 audiências realizadas pelo grupo de trabalho formado na CAI para analisar a regulamentação da reforma tributária, que será implementada de forma gradativa. Os debatedores apontaram preocupação com pontos do projeto e apresentaram sugestões para a melhoria do texto. Nós trazemos aqui uma preocupação em relação aos combustíveis. Por estarem num regime específico, foram retirados vamos dizer assim, desse período de calibragem, período de teste. Significa uma desoneração que não está autorizada pela Constituição, no modelo desenhado pelo Congresso Nacional. Domicílio tributário eletrônico, como já foi dito pelos meus antecessores. A redação dada aos artigos representa um retrocesso a uma solução tecnológica já consolidada, que é o uso do domicílio tributário eletrônico. A gente traz aqui sobre o artigo 334, que trata das presunções legais de omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência do CBS e IBS. O que a gente vê com grande preocupação dentro daqueles pilares de transversalidade, desburocratização, é a questão do parágrafo 2º, que imputa ao contribuinte o ônus da prova. Outra preocupação são as lacunas deixadas no projeto de lei e que podem aumentar as ações na justiça sobre os tributos. A gente tem hoje no Brasil uma diferença muito grande, uma litigiosidade muito grande, principalmente no direito tributário, em que as questões devem ser tratadas agora para a gente não aumentar elas no futuro. O relatório final, com base nas sugestões discutidas nas audiências, será apresentado após as eleições municipais. A ideia agora dos senadores que compõem o grupo de trabalho é que o projeto que tramita na CCJ também seja analisado oficialmente pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Um pedido nesse sentido será protocolado nos próximos dias. Tem um requerimento do plenário para ser votado, eu também ia votar hoje, mas eu vou deixar também para o presencial, que é para que essa matéria tramite na CAI oficialmente, porque hoje ela está informalmente, está direto na CCJ, e pelo regimento, e pela lógica, pela importância do projeto, não tem sentido não passar na CAI. O tratamento de mulheres no climatério e na menopausa pelo SUS, Sistema Único de Saúde, pode virar realidade. A proposta foi debatida nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto também cria a Semana Nacional de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa.
Médicos, sociedade civil e representantes dos Ministérios da Saúde e das Mulheres participaram da audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. A senadora Tereza Leitão, relatora do projeto de lei que determina que o Sistema Único de Saúde deverá oferecer tratamento para mulheres no climatério e na menopausa, foi uma das autoras do requerimento para a discussão do texto. Nosso perfil etário tem mudado. Nós estamos vivendo mais no Brasil. Enquanto a taxa de natalidade é reduzida, há maior expectativa de vida. Vivemos mais e queremos viver bem, com saúde plena e felicidade. Há alguns anos, as políticas de saúde da mulher estavam concentradas na mulher mais jovem. Com o envelhecimento da população brasileira, é natural e absolutamente necessário que as políticas públicas se adaptem às novas demandas sociais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostram que o Brasil tinha aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa em 2014, totalizando quase 30% da população feminina brasileira. O PL determina que caberá ao SUS, por meio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas, prestar serviços específicos para essas mulheres. Menopausa não é só um momento de fogachos e ressecamento íntimo. Ela mexe na expectativa de uma mulher, porque uma mulher com uma menopausa não assistida, ela tem risco de suicídio. De 48 a 54 anos, 2023, não foi falado em nenhum momento que as mulheres cometeram suicídio no seu recorde, pelos sintomas da menopausa. E a gente vai ficar olhando para isso até quando? Em silêncio. Se você pega uma mulher com 45 mais e você faz uma menopausa preventiva de uso de uma terapia hormonal eficiente, ou às vezes não hormonal, mas que possa trazer benefícios para aquele terreno biológico, qual é o impacto que nós temos dessas mulheres no futuro? Será que as idas aos psiquiatras, aos cardiologistas, aos médicos de assistência com várias doenças que a menopausa nos propõe, será que o impacto não seria menor? A principal justificativa para a viabilidade do projeto é que a terapia hormonal, por exemplo, o principal tratamento que ajuda as mulheres amenizando os sintomas, não está disponível na rede pública de saúde. Hoje o mercado oferece várias opções, tem hormônios em gel, injetáveis, hormônios em adesivos, mas, segundo o texto, o SUS tem apenas um medicamento e que não atende a todas as mulheres. O tempo importa muito na saúde das mulheres. Por que o tempo importa? Porque o estradiol ele tem um papel fundamental na saúde das mulheres. Fundamental. A falta do estradiol, o estradiol ele tem um papel de defesa celular. Quando a mulher começa a perder a produção de estradiol, ela tem lesões em 4 órgãos que são muito importantes: osso, músculo, cérebro e coração. As complicações são infarto, sarcopenia, que é a perda de massa muscular, osteoporose, e as complicações relacionadas à demência. Repor o estradiol não é só melhorar a qualidade de vida da mulher. Repor o estradiol com qualidade é diminuir custo. A gente quer saber mais e fazer esse compilado como uma amostra, e a partir dessa amostra, desse compilado, o manual do climatério vai ser atualizado e um novo curso especificamente direcionado para o climatério, para profissionais da PS, um curso também em formato EAD e autoinstrucional, vai ser disponibilizado, acredito que para o segundo semestre de 2025. O projeto que cria regras de incentivo a medidas para mitigação e remoção de gases do efeito estufa foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Meio Ambiente. E se não houver recurso para votação em plenário, o texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Restauração da vegetação nativa, prevenção do desmatamento, pesquisa e desenvolvimento para energias renováveis, disseminação de técnicas de baixo carbono para a agropecuária e a indústria e a adoção de sistemas de transporte baseados em energias renováveis são algumas das ações incentivadas para diminuir os gases de efeito estufa.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou em decisão final a inclusão das medidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima. O texto combina incentivos econômicos, fomento ao desenvolvimento tecnológico e políticas setoriais específicas e prevê ainda medidas de compensação para os impactos necessários. No estado do Pará, há demandas imensas por parte do estado. Há o sonho lá de construir uma grande rodovia federal que interligue a região amazônica com a costa do Pacífico, e isso é claro que vai ter um impacto ambiental. E isso vai ser possível se esse impacto ambiental puder ser compensado pelo Estado dentro de outras áreas de ações. O autor da proposta participou remotamente da reunião do meio da estrada e ressaltou que precisamos repensar nossos sistemas de transporte e fontes de energia com urgência. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado vai ajudar muito o Brasil e o planeta como um todo. Então, isso é uma coisa que nos une aqui. Eu tive essa satisfação de ver o planeta de fora. Eu posso dizer o seguinte, não é tão grande quanto a gente imagina, né? Vivendo aqui na superfície. Quando você vê de fora, você vê o cuidado que a gente tem que ter com essa nossa espaçonave azul, né? Que nos cuida aqui e a gente precisa cuidar dessa espaçonave também. E lembrar que isso é algo que tem que ser feito, de novo, tem que ser feito agora. Não dá para esperar. O Senado fez, nesta quarta-feira, uma sessão especial para comemorar o Dia do Médico, data comemorada em 18 de outubro. E os senadores que atuaram como médicos contaram um pouco da experiência na área e reforçaram o papel do Congresso no dia a dia da profissão. Há mais de 4 décadas, eu sigo esse desafio de trilhar o caminho da medicina, uma profissão que me aproximou e que me proporcionou inestimáveis aprendizados sobre a vida, sobre a compaixão pelo próximo, sobre a busca incansável pelo bem-estar dos meus pacientes. É com base nessa vasta experiência que, como senador da República, reforço o meu compromisso em defender a saúde dos brasileiros, em lutar por políticas públicas que garantam o acesso universal, equitativo e integral à saúde e em valorizar os profissionais que se dedicam a essa missão, especialmente aos médicos do Sistema Único de Saúde do nosso país. Para mim é um motivo de alegria estar presente nessa sessão especial comemorativa do Dia do Médico. Estava presente quando foi votado na Câmara Federal o ato médico. E dentro da minha atividade profissional foi um momento de muita emoção em ver a nossa profissão, uma das mais antigas, finalmente reconhecida e regulamentada. Que o Dia do Médico, o nosso dia, seja um momento de profunda reflexão sobre a importância da saúde, da medicina e daqueles que dedicam suas vidas a cuidar do próximo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. E para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no Senado, inscreva-se nas nossas redes sociais, @TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui com a gente. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Seguimos aqui diretamente do TSE. Estamos aqui ao vivo em Rondônia. Temos o segundo turno aqui em Curitiba. As eleições aqui no estado de Goiás. Foi um dia tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Falo sim de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. A apuração aqui no estado do Amapá.
Rede Legislativa nas eleições municipais. Aqui, na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no cadastro único para programas sociais do governo federal. O Senado votou. Agora é lei. Oi, pessoal! Hoje nosso assunto é imunidade eleitoral. Gente, o que foi que você disse? Não entendi nada. Imunidade eleitoral? Ô, Teté, eu vou te explicar. A pauta é a seguinte: 15 dias antes das eleições, até 48 horas depois da votação, candidatas e candidatos não podem ser presos ou detidos. Oxi, então é isso? Essa regra é nova, né? É sim, fia. Tá lá no Código Eleitoral desde 1932. Código esse, inclusive, que criou a Justiça Eleitoral. Roda a vinheta! Precisa disso não, mas me conta aqui, qual que é o motivo dessa regra? Bom, é que naquela época o coronelismo estava bastante presente nas eleições brasileiras e a ideia era impedir que candidatas e candidatos fossem presos e assim impedidos de fazer campanha eleitoral ou até votar. Ah, saquei. E essa regra também serve para eleitoras e eleitores? Sim, mas o prazo é diferente. 5 dias antes das eleições, eleitoras e eleitores não podem ser presos. Então, a pessoa pode sair fazendo o que bem entender, que nesse período ninguém vai preso, isso aqui vai virar uma bagunça. Calma, Teteia, que não é bem assim. Em casos de flagrante ou por condenação judicial por crime inafiançável, é possível sim ser presa e preso. Ah, uma regra para proteger a democracia e não quem quer fazer coisa errada, né? Gênia. Então é isso, tchau! Como prevenir o câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeita, prefeito, vereadoras e vereadores. É no município que temos mais oportunidades para exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas destinados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são cuidados pelos municípios, mesmo que sejam apoiados por programas estaduais ou federais. Além disso, preenchidos os requisitos da lei, prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores podem se tornar candidatos nas eleições estaduais ou federais. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu representante na prefeitura e na Câmara Municipal.
Vereadora eleita em Curitiba participou do programa Parlamento Universitário. Remédios podem ser entregues em casa para idosos e PCDs no Espírito Santo. No Senado, especialistas esclarecem que mamografia não faz mal e tem que ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Nós estamos aqui iniciando essa audiência pública da Comissão de Educação e Cultura, que tem por objetivo debater a instituição do Dia Nacional do Cidadão Solidário, a ser celebrado anualmente no primeiro dia do prazo de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Essa efeméride, que poderia apenas parecer uma data comemorativa, na verdade, ela tem por objetivo dar publicidade e efetivar uma política pública de estimular em cada um de nós a cultura da doação, através de uma ferramenta que já está disponível e acessível. Nós vamos entender nesta tarde, através da apresentação da Receita Federal, que já há alguns anos há disponibilidade de recursos vultuosos para serem destinados à efetivação de ações de impacto social em cada um dos municípios brasileiros, em ações vitais que dizem respeito à atenção à criança, ao adolescente, ao idoso, à saúde, ao esporte, à cultura, que todos nós, às vezes, vemos isso de uma forma abstrata, mas não conseguimos dimensionar. Se nós formos atentar um pouco para os dados que a própria Receita disponibiliza e que tem exposto a possibilidade, a maneira dessa ação de cidadania que cada um de nós pode exercer, no ano de 2024, neste ano, somente na pessoa física, o potencial de doação desse recurso foi da ordem de 14 bilhões e 810 milhões. 14 bilhões e 810 milhões, somente na pessoa física. Não temos os dados, provavelmente vamos ter mais tarde um pouquinho, da pessoa jurídica. E desse montante, o que nos choca é que somente 387
387.490.000 foram efetivamente doados. Menos de 3%. Quanto recurso que estava à disposição para ações impactantes não chegar, frustrando, principalmente aqueles que seriam alvo dessa ação, uma população fragilizada, frustrando o doador que poderia se sentir participante como cidadão em uma ação que a Receita permite que cada um de nós use uma parte do recurso que deveria ser destinado ao Estado para executarmos ações que vão de encontro ao nosso anseio como cidadãos dentro dos nossos municípios. E frustra as entidades filantrópicas, carentes, na luta, na frente da batalha, com pessoas vocacionadas que enfrentam dificuldade a todo dia e não conseguem, às vezes, produzir um melhor resultado por falta de alcance de um recurso que é líquido e certo e que está à disposição. Então, que essa audiência mude a consciência de cada um de nós como doadores. Que essa audiência mude, na prática, a concretização desses recursos. Que essa audiência mude a facilidade maior para que essas entidades filantrópicas possam atuar. Mas, principalmente, que essa audiência mude a realidade de milhões de brasileiros que estão numa situação de necessidade muito grande. Para que nós possamos, então, dar início à nossa audiência, nós convidaremos a tomar assento o senhor José Carlos Nogueira Júnior, coordenador-geral de atendimento da Receita Federal do Brasil. Nós teremos participando remotamente o senhor Marcílio Marquezine Ferrari, coordenador-geral de Gestão do Trabalho e Educação Permanente do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, que estará participando da nossa audiência de forma remota. Gostaríamos de convidar aqui a senhora Miriam Cleidiane Queiroz Cunha, procuradora jurídica da Federação Nacional das APAES, a FENAPAES. E também convidarmos o senhor Vanderlei Viana, relator de Relações Institucionais e Governamentais e membro do Comitê Jurídico do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, FONIF. Muito obrigado. Nós queremos registrar a presença muito importante de um segmento que vai viabilizar e vai ser a ponte entre o executivo, o doador e as entidades filantrópicas, que são os representantes dos contabilistas. Nós temos aqui o senhor Manuel Carlos de Oliveira Júnior, quero parabenizar a presença, que é conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade e coordenador do programa CFC Voluntário. Quero também parabenizar e registrar a presença do senhor Maurício Cândido, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade e coordenador do programa CFC Voluntário. Durante essa audiência terão vez e voz para a manifestação, que vai ser muito importante. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunique que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br e-Cidadania,
ou também pelo telefone 0800 61 22 11. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos e, ao fim das exposições, após os questionamentos, a cada palestrante será concedido uma outra fala de 5 minutos e também aos parlamentares inscritos, aqueles que estão presentes, aqueles que nos assistem, a possibilidade de fazer perguntas e comentários que vão, com certeza, enriquecer a nossa audiência. Nós vamos iniciar a nossa audiência dando a palavra ao senhor José Carlos Nogueira Júnior, coordenador-geral de atendimento da Receita Federal do Brasil, o qual já antecipadamente agradecemos a gentileza da sua presença e também extensiva ao Ministério da Fazenda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento aqui o senador Beni e os demais presentes aqui na mesa. Falo que é uma alegria poder estar representando a Receita Federal aqui e abrir esse espaço para a gente falar. Por vezes a gente tem uma visão aí da Receita associada ao leão, né? E a gente vem mostrar aqui uma visão um pouco diferente. Existe outro braço da Receita que acolhe, que leva o tributo para mudar a vida ali de pessoas na localidade ou em nível estadual ou mesmo nacional. Antes de apresentar aqui, eu gostaria de passar um vídeo de 2 minutos que vai resumir bem qual que é a ideia aí da Receita Federal, aí, o Eu Sou Cidadão Solidário. Na hora de declarar o seu imposto de renda, você pode destinar até 6% do imposto devido. 3% para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. É muito fácil. O valor destinado será abatido do imposto a pagar ou somado ao valor a ser restituído. A destinação só é possível para quem declara pelo modelo completo. Você faz a destinação na hora de preencher a declaração. E como eu faço? É muito simples. Depois de baixar o programa do Imposto de Renda da Receita Federal, preencha a declaração normalmente, com todas as informações. Depois que você preencheu, o próprio sistema calcula automaticamente o valor do imposto. Para consultá-lo, clique em Resumo da Declaração e depois em Cálculo do Imposto. Você pode fazer a destinação tanto se tiver imposto a restituir, como imposto a pagar. Clique em Doações diretamente na declaração e em seguida na aba Criança e Adolescente ou na aba Pessoa Idosa. Após clicar em Novo no menu inferior direito, dos 3 tipos de fundos que surgem, escolha a opção que você preferir. Pode ser nacional, estadual ou municipal. O valor disponível para destinação, calculado automaticamente pelo sistema, será exibido na tela. Digite quanto você deseja destinar dentro do limite e clique em OK. O programa irá emitir um DARF referente ao valor da destinação, e esse pagamento precisa ser feito impreterivelmente até o dia 31 de maio. Caso você não tenha imposto a pagar e sim restituição a receber, será gerado um DARF para cada fundo que você escolher destinar. Se você tiver imposto a pagar, será gerado um DARF para o pagamento do imposto e, da mesma forma, um DARF para cada fundo que você escolheu destinar. Não deixe de destinar. Essa simples atitude contribui com as entidades cadastradas no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa, garantindo mais qualidade de vida para aqueles que mais precisam. Seja você também um cidadão solidário. E participe dessa receita de solidariedade. Já agradeço aqui
o colega da Receita aqui, o Ambrósio, que foi a ideia de compartilhar esse vídeo com vocês, porque às vezes a gente não consegue falar tudo aqui e fica marcado, sei que vai ser distribuído o material, e dar início aqui à apresentação, falar com carinho aqui de uma coisa que é muito cara para nós da Receita, que é cidadania fiscal. Tá? Dentro da cidadania fiscal, a gente tem um dos programas que é o Eu Sou Cidadão Solidário. Perfeito. Dos programas que a Receita tem, desculpa estar pequenininho, mas a gente queria deixar mais a imagem aí com vocês. Tem um programa que é Receita Cidadã. O que essa mulher está na mão ali, nada mais é do que cigarro apreendido, transformado, que vira adubo, e a gente pode trazer maior produtividade aí, a custo zero, beneficiando aí universidades ou pequeno produtor. Tá? Na extensão universitária, a gente está conscientizando, por vezes a gente vê iniciativas, por que me tributa, por que eu pago imposto, e a gente mudando essa consciência, seja na universidade, seja no ensino fundamental, a gente buscando esse espaço. Conheça a nossa aduana, vocês já devem ter visto aquele seriado, mas a gente abre as portas para que conheça a casa, a instituição, e é fundamental entender o papel do Estado, né? Nas fronteiras, a gente tem esse papel. O Núcleo de Apoio Fiscal, NAF, a gente com parcerias, atualmente são em torno de 513, 500 e poucos NAFs, que é um acordo entre a Receita e a universidade, onde a gente começa a preparar os colegas que são estudantes de contabilidade, preparando para o mercado e fazendo, atendendo a população mais carente ali, dando orientação tributária. E o último é o que eu vou adentrar mais aqui, é a questão do Eu Sou Cidadão Solidário, que tem tudo a ver com esse momento aqui que a gente está. Então, basicamente, ao fazer sua declaração de imposto de renda, você como pessoa tem possibilidade de destinar até 6% para fundos da criança e do adolescente, do idoso, o PRONAS, o PRONON, enfim, audiovisuais, para iniciativas. Você imagina, você tem poder como cidadão, como contribuinte, de decidir, falar, não, realmente eu posso aqui, eu conheço a fundação e eu posso levar até 6% do recurso para colaborar. A gente conhece, eu vou citar um exemplo aqui, vocês devem conhecer a Canção Nova, na cidade do interior de São Paulo. Só para ter ideia, eles têm a perspectiva de receber, a Receita acompanha quantos que poderia ser destinado. Eles recolhem mais de 200%, porque há toda uma comoção, não só na cidade, no entorno, a gente conhece, e as pessoas, não, realmente esse dinheiro vai ser bem usado. E você tem poder como cidadão levar esse recurso lá. E não só como cidadão, você também, pessoa jurídica, pode. Aqui a gente colocou, para ter ideia, a questão de limites globais, que eu falei 6%, mas você ainda pode ter mais 1% para o PRONAM, mais 1% para o PRONAS, chegando a 8%. E também do desporto, você pode até aumentar 2% e chegar a 7%. Então, ou seja, 9% do imposto devido seu, você pode falar, não, vamos levar. Você imagina a sociedade tendo mobilização na cidade, falar, você tem poder de mudar a realidade, porque esse dinheiro vai ficar no teu município. Então, é muito importante essa conscientização. Aqui a gente trouxe a questão da pessoa jurídica, ela também, do imposto devido, ela pode destinar esse percentual, chegando a um total de 10%. Então, você imagina, através da sociedade ali, dos contadores, tendo todo esse papel ali, você ter a comoção, imagina o tanto de impacto. Todo imposto de renda, 6% da pessoa física, 10% da pessoa jurídica, sem dúvida a gente tem poder de mudar a realidade, enfim, de qualquer dessas entidades que a gente sabe que realmente faz diferença do terceiro setor.
Aqui o senador Benner, ele trouxe, olha o mar que a gente está navegando ali com um barquinho pequenininho. Falou ali da questão, hoje são 14 bilhões, apenas 2,61%, que trouxe o número aqui para nós, apenas 2,61% hoje desse recurso é utilizado, ou seja, a gente tem um mar de 97% de recursos que a gente pode falar, não, realmente eu posso transformar aqui meu estado, minha cidade, quem eu conheço. O valor vem subindo, não só em valor percentual, mas numérico, isso. Das pessoas jurídicas, a gente consegue essa informação através da escrituração contábil. Então, 460 milhões foram destinados para o Fundo da Criança e Adolescente e outros 419 bilhões do idoso, juntando aí dá quase 1 bilhão. Mas já te antecipo que é muito pequeno também. Então, você imagina esse valor, como que a gente pode realmente mudar a realidade. E queria deixar bem claro aqui para vocês que, ao fazer isso, você não está pagando imposto nenhum a mais. Esse imposto já é devido. Você pagaria o DARF ali para recolher a diferença, ou a questão da restituição, é só um passo a mais que você vai fazer na sua declaração completa. Então, o cidadão bem orientado, com apoio aí dos contadores, enfim, de todo, realmente não tem, custo zero para ele, e o cidadão tem o poder de falar, não, realmente a gente pode mudar esse aqui. Então, finalizando, eu deixo esse final aqui, que ao destinar parte do seu imposto, você ajuda a construir uma sociedade melhor, especialmente para aqueles que mais precisam. E certamente, esse meio desse programa Eu Sou Cidadão Solidário, você empodera o cidadão dele poder definir aonde ele quer levar o recurso dele atualmente. Então, é isso que temos para passar e ficamos à disposição aqui. Já está online. Isso, está sim. Nós agradecemos a exposição e é óbvio que nós vamos explorar um pouco mais a presença, um pouquinho mais, mas queremos ouvir agora a exposição do senhor Marcílio Marquezine Ferrari, coordenador-geral de Gestão do Trabalho e Educação Permanente do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, que está online, e já de início agradecemos a disponibilidade e a participação. Olá, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, senhor senador Beni Camacho. O Ministério do Desenvolvimento Social se sente muito honrado com esse convite. Receba o abraço de nosso ministro, o ministro Wellington Dias, de nosso secretário nacional, André Quintão, secretário nacional de Assistência Social. Para nós é uma honra muito grande participar de uma atividade como essa, né? Boa tarde também, senhor José Carlos Nogueira Júnior, senhora Miriam Cleidiane, senhor Vanderlei Viana, enfim, todos os participantes, todas as participantes, representações das entidades que estão presentes nessa audiência pública. Para nós é muito importante ter esse diálogo, né? O Ministério do Desenvolvimento Social, Desenvolvimento e Assistência Social, Combate à Fome, nós temos uma agenda muito importante com a sociedade civil. Nós, enquanto Ministério, temos o compromisso de dialogar com todas as representações, todos os processos de construção participativa, né? E as entidades sociais também. Dentro do Sistema Único de Assistência Social, que é um grande sistema coordenado pelo nosso Ministério, nós temos a honra de contar com diversas entidades socioassistenciais, que nos ajudam a construir de forma decisiva, de forma qualificada, o Sistema Único de Assistência Social, que está disseminado em todo o território nacional, né, onde, né, o Brasil, em toda a extensão, nós temos a presença de um CRAS, a presença de um CRES, enfim,
os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social e as entidades socioassistenciais que, de forma complementar, ajudam o Estado brasileiro a construir o Sistema Único de Assistência Social. E, para vocês terem uma ideia, nós temos alguns números que são importantes relacionados ao Sistema Único de Assistência Social. Nós temos cerca de 465 mil trabalhadores e trabalhadoras em todo o território nacional que cuidam desse sistema. Tá? Boa parte desses trabalhadores e trabalhadoras são vinculados. E elas vêm justamente com toda essa expertise nos ajudar a construir a agenda do Sistema Único de Assistência Social, de acordo com as previsões da Lei Orgânica de Assistência Social, da Política Nacional de Assistência Social, enfim, todos os nossos normativos que nós construímos coletivamente dentro desse sistema. Né? Para nós é um orgulho muito grande termos como parceiros essas entidades. E aí, acho que é muito importante e muito salutar o diálogo que a gente está se propondo hoje com todos e com todas, justamente no processo de mobilização da sociedade brasileira, né? Para que a gente possa qualificar cada vez mais a prestação de serviços dessas entidades. Né? Então, essa campanha que a Receita Federal tem realizado sinaliza muito nesse sentido, né? De nós mobilizarmos a população brasileira, toda a nossa sociedade, para que parte dos recursos que seriam, né, destinados ao imposto de renda fossem destinados para determinados fundos e esses fundos para determinadas entidades que possam, de fato, apoiar e implementar ações para a população que mais precisa na sociedade, que é a população também do Sistema Único de Assistência Social. Né? Então, para nós é muito importante esse processo, para nós é muito importante essa discussão. Né? Então, gostaria de deixar o nosso abraço, estamos à disposição do senador Beni Camacho, de todos os participantes, para que a gente possa construir uma agenda positiva no sentido de construir ações para a mobilização da população brasileira, no sentido de abraçar essa campanha, né, e, de fato, ampliar os recursos para as entidades sociais. Muito obrigado, boa tarde a todos. Poder fazer as indagações, mas passa agora a palavra à senhora Miriam Cleidiane Queiroz Cunha, procuradora jurídica da Federação Nacional das APAES, para que possa usar dos minutos seguintes para a sua exposição. E já agradeço a sua participação dentro dessa nossa audiência. Boa tarde a todos, especialmente ao senador Beni Camacho, a quem eu já tive a felicidade de fazer uma visita e conversar também sobre assuntos importantes, juntamente com o FONIF, que é o Fórum Nacional das Entidades Beneficentes, e parabenizo pela pauta, né, pela audiência pública e pelo projeto que está sendo apresentado desse Dia do Cidadão Solidário. Aproveito para cumprimentar o representante da Receita Federal, José Carlos Nogueira, também representante do Ministério do Desenvolvimento Social, Marcílio, que esteve conosco digitalmente, né? E também Vanderlei Viana, que é membro do FONIF. Boa tarde a todos os presentes. Saúdo também o Conselho Federal de Contabilidade, o representante, que também creio que é muito importante aqui. Sentir falta dos representantes das organizações da sociedade civil, né, mais presentes aí nessa pauta, mas eu creio que nós estamos aqui bem representados com relação ao fórum que vai disseminar aí, com certeza essa pauta. Bom, eu sou responsável pela área jurídica do Movimento Apaiano, da Federação Nacional das APAES. Deixo aqui meu abraço do nosso presidente, professor Jarbas, que mora em Tupaciguara, em Minas Gerais, e não pôde estar conosco, mas sempre está aqui nessas pautas importantes. Deixo aqui também um abraço ao senador Flávio Arnes, que sempre está aí fazendo grandes projetos e lutando aí pelo movimento das pessoas com deficiência.
Bom, eu gostaria de deixar aqui também aos senhores uma apresentação da Federação Nacional das APAES, que é uma organização que esse ano completa 70 anos de existência. A nossa primeira APAE, ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro, então a APAE Rio. Ela nasceu em razão de uma mãe chamada Berenice Piana, onde ela veio com uma pessoa com deficiência intelectual dos Estados Unidos e não encontrou, à época, nenhuma política pública para a pessoa com deficiência. Então, a partir daí, a partir do fechamento de portas, enfim, talvez pelo desconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, não encontrando no poder público apoio, essa mãe movimentou-se junto com outras pessoas e criou-se então a primeira APAE do Brasil, e depois estamos aí em um movimento onde temos representatividade em 50% dos municípios brasileiros. Eu vou contar um pouquinho a história aqui para vocês e para demonstrar a importância e a alegria, né, de estar aqui para instituirmos esse dia tão importante que com certeza fará a diferença no movimento apaiano. Então, contando aqui um pouquinho da história que já coloquei aos senhores, nosso movimento é formado pela sociedade civil, amigos, pais, as pessoas que simpatizam com a causa. Nós temos aí 16 milhões de pessoas com deficiência, sendo que menos de 20% dessas pessoas estão incluídas no mercado de trabalho. Então, nós temos aí um percentual de 80% das pessoas que dependem exclusivamente dessas políticas públicas, enquanto educação, saúde, assistência social e as atividades correlatas de arte, esportes, enfim, tecnologia para se integrar na sociedade. E essa é a nossa luta. Então, a APAE Brasil tem sede aqui em Brasília, contudo, nós estamos em todas as regiões aí do país, mais concentrado na região sul. Nós temos, então, 2.255 APAES e entidades filiadas à nossa federação. É o maior movimento organizado de pessoas, de defesa de pessoas com deficiência do mundo. Então, nós temos orgulho disso também. Temos atuação na área da assistência social, educação, saúde, trabalho, esporte e arte. Nós temos 3 eventos que são muito importantes para a rede, que são as Olimpíadas Especiais das APAES, onde nós mobilizamos todo o país. Nós juntamos mais de 2.000 jovens com deficiência intelectual para participar desses Jogos. Nós fazemos a nível municipal, depois estadual e depois a nível nacional. Então, nós temos essas Olimpíadas, onde as pessoas elas se sentem prestigiadas, se desenvolvem enquanto pessoas com deficiência na sua autonomia. E por que eu trouxe esses 3 eventos? Porque os 3 praticamente são financiados com destinação do imposto de renda, né? São projetos incentivados. Então, nós temos as Olimpíadas, 49 anos que as Olimpíadas acontecem. Nós temos o Festival Nossa Arte, também é um evento cultural, onde existe uma seleção, né, das pessoas, e a gente vai selecionando as peças para culminar num projeto final nacional. Então, realizamos também em todo o Brasil esse evento. E, por último, não menos interessante, nós firmamos uma parceria com a Secretaria Nacional do Paradesporto, do Ministério do Esporte, que está sendo executado pela Federação Nacional das APAES, como entidade que faz o monitoramento e a gestão desse projeto. Através também envolve a nossa faculdade, porque ele depende também de capacitação dos profissionais, onde nós fazemos, através do esporte, o atendimento à pessoa com autismo. E esse projeto, ele foi 100% financiado com recursos advindos de incentivos fiscais. Então,
está aí a importância do assunto que nós estamos falando e, não obstante, esse recurso ele venha por pessoa jurídica, né, que é o valor mais elevado, mas nós vemos aí, pelos números apresentados pela Receita Federal, o grande potencial de doação das pessoas físicas que realmente não é aportado, não é utilizado para beneficiar esses projetos que realmente transformam a vida das pessoas. Então, o dia aí do cidadão solidário, não sei se poderia, como proposta ou sugestão, nós encaminharmos algo também no sentido dessa doação da pessoa jurídica, que também faz toda a diferença, né? Então, como mobilizar a área de marketing, a área de estratégia, de responsabilidade social dessas grandes empresas que têm que cumprir uma agenda também da ODS, onde temos o eixo aí da responsabilidade social muito latente, principalmente quando nós falamos no investimento, né, de capital dessas grandes empresas, está muito presente a responsabilidade social e a gente sempre sugere para essas empresas que nos procuram a opção, né, da doação advindo do incentivo fiscal, porque a empresa não vai tirar realmente do seu bolso, né, mas enfim, ela cumpre uma agenda também que é necessária dentro da responsabilidade social. E também deixar aqui também algumas considerações. Eu estou no Movimento Apaiano há mais ou menos 20 anos, então eu nasci no Movimento Apaiano, construí minha história, minha carreira dentro do movimento e, não obstante outras atividades, mas a minha paixão, minha história de vida é realmente transformar a vida dessas pessoas, e a gente vê lá na base, lá nas cidades, visitei o estado do Amazonas, em cidades muito distantes, onde a gente vai 9 horas de uma lancha para chegar nas cidades, e aí a gente vê que a pessoa lá no canto lá do Brasil está sendo beneficiada por uma ação que a gente luta aqui dentro da Câmara, do Senado. Então, isso é muito importante para nós. Viu, senador, esse tema, ele tem que ser mesmo debatido. O Dia do Cidadão Solidário, eu acho que vai fazer muita diferença se nós juntarmos, como o senhor falou, não é só uma data simbólica, é uma data que está sendo instituída, mas por trás dela nós temos muitas ações, né, a serem desenvolvidas. E aí importa em capacitação, em movimentação da Receita Federal também para isso, do Conselho Federal de Contabilidade e das organizações da sociedade civil de modo geral, que cumpre um papel muito importante nesse sentido. Também quero falar um pouquinho para pensarmos, que eu acho que é importante, até dezembro de 2023, nós não tínhamos a possibilidade, por exemplo, da pessoa física ou da pessoa jurídica fazer uma doação direcionada à entidade, é como nós estamos falando. Por exemplo, eu sempre fiz a doação, por exemplo, do imposto de renda, mas eu não tinha a possibilidade de escolher. Então, nós tivemos uma lei em dezembro de 2023, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e possibilitou essa doação direcionada. Mas no fundo que compete ao Fundo da Criança e Adolescente, né, o FIA. Agora, para o Fundo Nacional, por exemplo, do Idoso, a gente não tem uma regulamentação específica e aí esse dinheiro da doação vai para o fundo. Ele vai para aquele monte ali do fundo, onde a gente sabe que, na prática, os municípios e os estados têm muita dificuldade na gestão desses fundos. Esse dinheiro, às vezes, pela burocracia e pela falta de conhecimento, esse recurso não chega nas entidades, então é utilizado ali para as ações do próprio conselho. Então, a gente também vive na pele, porque além de nós termos que orientarmos projetos, gerirmos esses projetos, nós temos que trabalhar nessa articulação e ensinando, muitas vezes,
vezes, aquele município que não tem esse conhecimento de gestão desse fundo. Então, nós temos essa dificuldade, muita dificuldade nesse sentido. Então, talvez também, senador, nós verificarmos, né, toda essa legislação que rege os fundos e também aqui, só terminando minha fala, nós não temos o fundo da pessoa com deficiência. Tem um projeto de lei em andamento na Câmara, mas esse fundo da pessoa com deficiência transformaria ainda mais as ações das entidades que trabalham com a pessoa com deficiência e que tem uma representatividade muito, muito grande. Então, se a gente tivesse, além do fundo da criança e do adolescente, o fundo do idoso e da pessoa com deficiência, eu creio que estaríamos beneficiando ainda mais a sociedade de um modo geral. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada a todos. Nós é que agradecemos a exposição. Vamos passar agora a palavra ao senhor Vanderlei Viana, relator de Relações Institucionais e Governamentais e membro do Comitê Jurídico do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, FONIF. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senador Dr. Beni Camacho por chamar a atenção desse tema. Trago aqui os cumprimentos do Dr. Custódio Pereira, que é o diretor-geral do Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas. Que emoção ver um relatório desse, viu, doutora Miriam? Cumprimentar a doutora Miriam, cumprimentar o doutor Zé Carlos, da Receita Federal, o Marcílio também, do Ministério do Desenvolvimento Social, que falou há pouco, cumprimentar os representantes aqui do Conselho Federal de Contabilidade que estão aqui, que eles são importantes demais no desenvolvimento dessa política pública, os demais que estão nos vendo nesse momento pelas redes sociais e também pelos canais do Senado Federal, né, que estão transmitindo ao vivo esta audiência pública. Quero dizer que, como membro do Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, nós somos defensores do imposto. Aliás, tem um jurista português, Casal Tanabás, que escreveu um livro, doutor, muito interessante, chamado O Dever Fundamental de Pagar Impostos, né? Nós, brasileiros, temos uma Constituição de 36 anos que fala muito dos direitos fundamentais, mas nos esquecemos dos deveres fundamentais que existem também. E a nossa nação está se desenvolvendo e, sem dúvida, a questão dos impostos são muito importantes. Como dizia até o grande terceiro presidente dos Estados Unidos, né? Na vida há apenas duas certezas, a morte e os impostos, né? Então, nós devemos fazer deles, os impostos, os melhores enquanto estamos aqui. Então, eu tenho uma pequena apresentação do Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas para instituir um pouquinho, né? Apresentar um pouquinho para vocês a importância desse tema. O Fórum Nacional, hoje no Brasil, nós temos, olha só que número interessante, 879.326 organizações da sociedade civil, que são antigamente conhecido como ONGs, as ONGs, né? Que está em desuso aqui no Brasil esse termo, mais internacional, mas olha só, essa pesquisa é recente, 2024, do IPEA, o mapa das organizações da sociedade civil, dividido aí, você vê que nas regiões, no Centro-Sul, a grande concentração das instituições estão aí no Centro-Sul, mais de 300 mil, né? No sul do Brasil também. Então, nós temos esse número grande de entidades e elas, evidentemente, desenvolvem projetos de todas as naturezas, mas focados na educação, na saúde e na assistência social, principalmente. É verdade que temos inúmeros e bons projetos em outras áreas da assistência social também. Algumas delas, um número pequeno delas, um número de 10 mil instituições, com 7 mil, elas são entidades que são certificadas. Elas têm um certificado que é o SEBA, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Essas entidades, inclusive existe um projeto de lei aqui no Senado Federal para que a destinação desse imposto, né, desse imposto destinado, ele possa beneficiar também e carimbar essas entidades beneficentes de assistência social. São inúmeras, elas trabalham, por exemplo, somente esse recorte dessas entidades que têm a certificação, elas atuam em mais de 230 milhões de procedimentos hospitalares a cada ano.
nós temos um conjunto de 778 mil bolsas de estudos que estão nessas entidades, que elas têm uma imunidade condicionada. Elas representam uma contrapartida e, como contrapartida, por ter alguns incentivos tributários, elas têm que oferecer em cada 5 alunos pagantes uma bolsa integral. Então, somando todas no Brasil, as católicas, evangélicas, as demais, nós temos aí 778 mil bolsas integrais de estudo no Brasil. Na assistência social, essas entidades fornecem 625 mil vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, trocando em miúdos, de cada R$1 que essas entidades recebem de imunidade de tributo, elas devolvem R$ 9,79 para a sociedade em contrapartida. Então, veja só que nós estamos falando de um setor que emprega 3 milhões de pessoas, de um setor que somente na educação tem 2,5 milhões de alunos matriculados, 18% da rede privada de educação básica do Brasil estão nessas entidades, 12% do total de alunos do nível superior estão nessas entidades, as bolsas de estudos. Existe uma lei específica, a Lei 187/2021, que regula a concessão dessas bolsas, e aí nós temos, somente na educação, de cada R$1 de benefício fiscal que elas recebem, elas devolvem 4,96. São números oficiais do Ministério da Educação. E aqui está esse conjunto poderoso de entidades, 8.193 entidades que oferecem gratuitamente, sem qualquer contrapartida do usuário, 625 mil vagas. Nós temos as famosas ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência de idosos. Nós temos aí todas elas que têm 100% de gratuidade. E elas devolvem, de cada R$1 em benefício, devolvem R$12,75. Tanto é que o Congresso Nacional, ele instituiu aí no ano 2009, o dia 20 de outubro, hoje é dia 16 de outubro, daqui 4 dias será feita uma comemoração nessas entidades, inclusive aqui no Senado Federal, do Dia Nacional da Filantropia, uma lei, a Lei 13.925, que estabeleceu, inclusive também na Câmara dos Deputados, na semana que vem, terá aberto ali na Câmara dos Deputados uma exposição, uma celebração do Dia Nacional da Filantropia. Então, veja só, essa proposta, senador, de instituir o Dia do Cidadão Solidário, ela é muito importante e nós estamos aqui como Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, trazendo a nossa contribuição de podermos ser esse canal junto à Receita Federal, com essa visão humana, né, do tributo, junto à Receita Federal, para divulgarmos e para facilitarmos também que o contribuinte ele possa ter uma facilidade no momento de fazer ali a sua declaração. Durante o ano ele pode fazer o seu pagamento do imposto e depois declarar lá, ou no momento mesmo em que ele está fazendo, como bem explicou o vídeo ali, ele pode fazer essa destinação do seu tributo. Ele não vai pagar a mais de tributo, ele só vai destinar, o que seria muito, mas muito importante para fomentar, para concretizar os direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal, para que nós possamos fazer uma pátria realmente solidária, uma pátria que possa erradicar a miséria que o Constituinte lá de 1988 pensou e por isso que ele elegeu essas entidades para desfrutarem dessas imunidades. Temos também, obrigado ali por mais uma passagem, olha só, esse dado, um dado oficial, né, do portal da Receita Federal do Brasil, olha o potencial, como o doutor José Carlos nos falou aqui, atualmente nós temos um potencial de quase 15 bilhões para que possa ser feita essa destinação e apenas 387 milhões, foi isso somente da pessoa física. E temos também a possibilidade da pessoa jurídica e também podemos fazer alguns questionamentos para a Receita, nos explicar um pouquinho mais se isso é somente da declaração simplificada ou da completa. Eu não sei se isso daqui, depois acho que o doutor José Carlos pode nos explicar, se esses números fazem parte, porque você só pode fazer essa destinação se você está preenchendo no momento completo, né, e não no simplificado. Então, esse seria um dado importante e um potencial que nós temos. Portanto, essa campanha, Eu Sou Cidadão Solidário, é uma campanha que o brasileiro, que ainda não chegou ao brasileiro, ao contribuinte. É lógico que esses temas tributários são temas
muito áridos, mas deveria chamar a mídia, chamar a sociedade civil, chamar as entidades, como o Fórum está se colocando à disposição, o Conselho Federal de Contabilidade, para que as pessoas tenham noção de que elas possam fazer e facilitar. E olha só, senador, tramita aqui no Senado Federal, e nós brasileiros estamos vivendo, uma reforma dos tributos. A reforma tributária, que já teve uma primeira fase, a mudança constitucional, com a emenda constitucional 132, e agora tem 2 projetos de lei complementar aqui, tramitando no Senado, que está mudando o tributo no Brasil. É uma coisa moderna, que nós defendemos essa reforma tributária, onde o cidadão, ele, por exemplo, o split payment, que é um instrumento que está sendo votado na reforma tributária, no momento em que você faz o pagamento de uma compra de R$120, R$100 do produto, 20 para o imposto, nesse momento o imposto já vai direto. Então, nós teremos o Brasil tem uma Receita Federal que é uma das melhores do mundo, nós temos um sistema bancário que é um dos melhores do mundo e nós podemos também fazer o nosso sistema tributário um dos melhores sistemas do mundo. E facilitar também para que o contribuinte ele possa fazer uma destinação. Vai haver um aplicativo ali, esse split payment, que você já paga e no momento que você está pagando a sua conta ali na padaria, já está saindo também o tributo para o comitê gestor que vai distribuir depois. Então, o Brasil está diante de um movimento que pode transformar a nossa economia. É verdade que é muita coisa ainda, muita coisa que deverá ser votada, mas nós defendemos o pagamento correto dos tributos para que as pessoas possam, e sobretudo o usuário, aquele que necessita, que está lá na ponta, ele possa ter realmente chegar a cidadania para ele. Então, o pleito do nosso... a doutora já explicou muito bem que o nosso pleito é que os projetos de preferência do contribuinte possam ser contemplados, porque o contribuinte pode... Eu vou eleger um projeto aqui, por exemplo, o senador Dr. Beni é um cirurgião muito respeitado na sua cidade de Imperatriz, no sul do Maranhão. Ele conhece inúmeros projetos sociais. Aliás, ele também é um dos fomentadores e ele faz parte de inúmeros projetos sociais na sua cidade. Então, o senador pode escolher, no momento de fazer a sua declaração, eu quero um Imperatriz. Então, nós precisamos facilitar as coisas para o contribuinte, para que o contribuinte ele possa entrar e fazer a sua declaração. Também o nosso pleito é que seja efetuada uma campanha junto ao Conselho Federal de Contabilidade, nem imaginava que estariam aqui representando, muito obrigado, e que a verba destinada possa, de fato, alcançar o projeto eleito pelo contribuinte. Senhores e senhoras, solidariedade deve ser fomentada e incentivada. Meu muito obrigado, senador, pelo privilégio de poder, nesse momento, estar aqui contribuindo com a nossa nação, falando nesse projeto que pode ser incentivado para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Vanderlei. Nós vamos agora abrir espaço para o senhor Manuel Carlos de Oliveira Júnior, para o senhor Maurício Cando, representantes do Conselho Federal de Contabilidade, não apenas para fazerem as suas falas, mas já estão abertos para questionamentos de todos os nossos expositores. E agradeço imensamente pela presença desse elo tão importante na viabilidade das atividades aqui hoje propostas. Boa tarde, senador Beni Camacho, doutora Miriam, doutor Vanderlei e doutor José Carlos. Realmente tem uma surpresa, mas também uma honra muito grande estar participando dessa audiência pública. Coincidência ou não, nós estávamos hoje no Conselho Federal de Contabilidade junto com o Ambrósio, com a doutora Ana Paula e com o CNJ, com o doutor Edinaldo e a doutora Luana, justamente tratando da questão da destinação do imposto de renda para saber como é que nós podemos atingir mais, fazer o quê? Como o senhor falou, né, da máxima do ovo da pata e da galinha, aí, informalmente, como nós conversávamos, que a gente tem feito bastante. Dentro do Conselho Federal, nós temos 27 CRCs que tem o movimento da comissão do CFC voluntário. Então, a gente tem trabalhado muito na capacitação, nós temos trabalhado na questão principalmente da destinação e também da prestação de contas, que é aquilo que a doutora bem especificou aí, né? A gente vê que lá na ponta as pessoas não têm a orientação correta
não tem um projeto bem feito para que seja apresentado e muitas das vezes não tem a capacidade de fazer uma prestação de contas corretamente, justamente para que haja transparência, haja vista que é um dinheiro destinado dos contribuintes, né? Então, existe muita mística, sim, a questão se vai cair na malha fina, eu vou cair na malha fina. Cai sim na malha fina se por acaso você destinar e não pagar a guia, né? Tem outras perspectivas que a gente observa na questão da destinação da simplificada, que hoje ninguém pode fazer pela simplificada, não se pode parcelar o imposto, a destinação. Então, nós temos essa dificuldade, mas nós já tínhamos apresentado um projeto, inclusive, até para o senador Flávio Arnes, né, que, inclusive, está tramitando aqui a questão da destinação dos 6% dentro do próprio exercício. Estava na mão e eu estava na Câmara dos Deputados. Na declaração. Né? Então, nós temos nós vimos trabalhando já há muito tempo. Nós comemoramos bastante esse percentual de aumento de 36%, né? Mas nós vimos que é muito insignificante ao potencial de destinação que nós temos, né? Nós colocamos uma meta hoje no Conselho Federal. Eu sempre sou muito entusiasta e eu acho que para um começo de um sonho, o primeiro passo, primeiro é sonhar, né? Então, eu tinha colocado uma meta lá no Conselho Federal que a gente conseguisse destinar pelo menos 1 bi no próximo ano de destinação do imposto de renda, né, que eu acho que é uma meta factível, muito factível. O que nós temos observado é que tem muita gente trabalhando, fazendo esforço, né, remando, só que em canoas, em barcos diferentes. Né? Como o doutor Vanderlei falou, a gente precisa nos unirmos realmente numa divulgação nacional, uma conscientização nacional, para que a sociedade entenda como é que funciona, para onde vai o dinheiro, porque, infelizmente, nós vivemos num país que, quando se trata de dinheiro, todo mundo fica com o pé atrás, né? Para onde vai ser destinado? Será que vai ser aplicado de forma correta esse dinheiro? Então, a gente precisa unir as forças. Hoje nós falamos, inclusive, atrás de um global, de uma matriz global, para falar em nome da destinação do imposto de renda, criar uma cara, né? Aqui lá no Conselho Federal, nós estamos criando, por exemplo, um prêmio CFC mais voluntário, CRC mais voluntário, para pegar os regionais, criar uma competição saudável para que todos busquem aumentar a destinação nos seus estados. Então, o que eu tenho visto é isso. Falta unir forças, senador. Potencial nós temos. Pessoas de boa vontade, todos aqui querem ver um país melhor. No caso, por exemplo, do idoso, a gente sabe que o nosso país está cada vez envelhecendo mais. E uma previdência que não suporta os aposentados, a saúde e a tendência que a nossa população viva mais de 100 anos. Então, quem é que vai poder cuidar desse pessoal? Né? Então, potencial, boa vontade, todo mundo tem. Eu acho que a gente precisa, sim, unir forças nesse caminho, dessa destinação. Como eu digo, que nós temos 16 milhões de motivos para trabalhar. Bilhões. Bilhões, né? Perdão. 16 bilhões de motivos para nós buscarmos um engajamento maior, fazer um trabalho melhor, juntos, né? O CNJ está empolgadíssimo com o trabalho, a Receita Federal, inclusive em fevereiro, nós, como aqui, inclusive a questão aqui do dia, né, do cidadão voluntário, nós estamos programando fazer o lançamento da declaração do imposto de renda em fevereiro no Conselho Federal de Contabilidade, bem como do programa de destinação lá, para dar uma visibilidade muito maior, né? O secretário Barreirinhas esteve hoje no Conselho Federal de Contabilidade, conversando com o presidente, então já deu o sinal verde para que nós façamos essa ação. Mas, quer dizer, existe muita gente forte, com muita capacidade de articular tudo isso, como o CNJ, né? E a gente está nadando em barcos diferentes, está remando em barcos diferentes.
Então, senador, eu deixo aqui, a gente sabe, nós temos a consciência que os contadores têm uma importância muito grande, porque ele é o elo de ligação entre o contribuinte e o fisco, né? Eu digo que nós estamos umbilicalmente ligados ao fisco, né? Seja na questão da destinação, como na questão do recolhimento dos impostos, que ninguém é contra imposto, na verdade, né? A gente só quer que os impostos sejam bem aplicados, né? A verdade é essa. Então, eu acho que a gente fica à disposição, acho que tem muitos atores aqui que poderiam sentar na mesma mesa e dar um direcionamento maior para esse programa. Eu costumo dizer, a gente tem uma fala lá, né, que doar não custa nada, né, e nem tira dinheiro do bolso, no caso da destinação do imposto de renda. Não? Então, tem muitos projetos. Tem alguns projetos que se destacam no país, como lá em Pernambuco, temos um exemplo lá. Qual é a cidade, Maurício? Arco Verde. No interior de Pernambuco, que tem uma arrecadação muito grande. Esse ano, nós trabalhamos com a questão da alagação no Rio Grande do Sul. Teve um aumento de arrecadação, porque, inclusive, eu, que sou de Manaus, sou do Amazonas, destinei para o Rio Grande do Sul, para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estavam precisando. Então, a gente precisa unir forças, que eu tenho certeza que a gente vai ser muito mais feliz e vai ter um resultado muito maior e talvez até passar de 1 bi. Muito obrigado, senador. Obrigado. Eu gostaria de iniciar a provocação das indagações. Aqui, ouvindo os diversos setores que falaram, os diversos atores, eu quero parabenizar a Receita, que, a meu ver, o leão, que é visto como alguém ávido por captar os recursos, e, na verdade, ele apenas é o executor de uma política que todos nós participamos para que ela seja posta. A política tributária é uma ação de toda a sociedade e cabe à Receita ser eficiente em arrecadar aquilo que foi pautado e, principalmente, da distribuição adequada. E de todos os atores aqui, o que mais está fazendo a sua parte é a Receita Federal. Tem arrecadado, tem destinado, tem as ferramentas e cabe ao restante dos atores se apropriarem e se qualificarem para que possam executar essas ações. Mas eu gostaria de fazer alguns questionamentos ao senhor José Carlos Nogueira Júnior. Eu vou deixar o doutor Vanderlei, que eu já vi que ele iniciou uma fala nesse sentido, no que diz respeito ao universo do potencial, mas o que eu queria explicitar é que essa doação de destinação direta, na primeira, porque até quanto eu saiba, há 2 modalidades em que o doador pode atuar. Na primeira modalidade, que é durante o exercício, ele pode escolher a quem doar, a entidade filantrópica a quem doar. Pelo menos é o entendimento que eu tive, desde que essa entidade seja filantrópica, desde que ela lhe dê um recibo, e aí, então, no momento da declaração, você vai poder ali obter a declaração efetivada daquele incentivo. E nesse momento, até quanto eu entenda, o contribuinte pode doar 6% do seu imposto à entidade que ele achar por bem. Esse é um momento de direcionamento imediato na primeira modalidade. O que foi posto aqui foi a segunda modalidade, que é por ocasião da declaração, que aí tem que ser distribuído 3% para crianças e idosos, 3% para os idosos, e 1% pode ser para a questão da atenção oncológica, e para paciente psiquiátrico, etc. Além disso,
foi abordada a questão do Rio Grande do Sul, vi que há uma terceira oportunidade, que foi agora, excepcionalmente, e que, de repente, pode até ser estudado, mas aí eu parabenizo novamente a Receita, que pode, mesmo tendo sido encerrada, o prazo foi aberto, excepcionalmente, a possibilidade de, em uma declaração chamada retificadora, eu, ao Rio Grande do Sul, destinasse, eu ainda não destinei, os percentagens que estavam ali presentes. Então, a Receita está fazendo muito bem. O que eu vi é que boa parte das ações das entidades filantrópicas impactam muito na área da saúde. Durante muito tempo, quem executou a alta complexidade no Brasil foram as entidades filantrópicas conveniadas com o SUS. Beneficência Portuguesa, Hospital Adventista em Belém, etc. Foram os grandes executores da alta complexidade. E hoje eles estão afastados desse modelo de incentivo. Então, eu havia elaborado, está presente um projeto de lei visando expandir para os fundos municipais as ações não apenas da criança e do adolescente, do idoso, mas também da saúde do esporte. Mas depois, há cerca de uns 15 dias, eu fiz uma indagação à Receita Federal se os fundos municipais de saúde não poderiam ser destinatários dos incentivos fiscais. E a Receita Federal me respondeu que sim, que os fundos municipais de saúde, além de receberem os recursos fundo a fundo do Ministério da Saúde, eles estão aptos a receber esses incentivos. Olha a porta que está aberta para o financiamento das entidades filantrópicas vinculadas ao Sistema Único de Saúde. Então, eu só queria aqui ouvir também do representante se isso realmente é realidade, se quando nós fazemos, e é o que a nossa colega a Miriam, que é a coordenadora da PAI, disse, é que até quanto eu saiba, há maneira de que você possa cobrar do fundo municipal a destinação a qual o doador fez, desde que todas essas entidades estejam registradas no Fundo Municipal de Saúde, que o doador ele identifique para onde está direcionando, comunique essa doação à entidade. E se por acaso esse recurso não estiver lá presente, a entidade pode recorrer à promotoria para que esse direito seja executado. Então, esses questionamentos seriam ao senhor José Carlos Nogueira Júnior. Mas também gostaria muito de indagar do senhor Marcílio Marquezine Ferrari, que é o coordenador de gestão do Sistema Único de Assistência Social, se há, dentro do Ministério, um programa de capacitação dos municípios e de interação com os conselhos federais de contabilidade para que essas ações possam ser construídas. Porque, a meu ver, esse Ministério teria a propriedade de fazer essa capacitação dos municípios para a arrecadação dos fundos e também ser a fonte de intercâmbio, de interface com os conselhos de contabilidade para que essa ação seja executada. E da parte dos prestadores, o que eu gostaria de indagar, até que ponto eles estão sendo proativos em criar links, criar sistemas de informação para, durante essa semana que vai ser
de publicidade para o cidadão solidário, esses cidadãos possam ser alcançados pelas entidades, que eu vi que muitas delas estão aptas. Municípios se habilitaram através de sites que arrecadam mais hoje de incentivo do que do fundo municipal. Então, acredito que há necessidade de uma interação dos diversos agentes, daqueles que são os receptores, daqueles que são os intermediários, os contabilistas, do Ministério de Assistência Social, e quero mais uma vez parabenizar o Leão, que até aqui, a meu ver, está conduzindo a sua parte. Falta nos agregarmos nessa situação. Então, gostaria de ouvir explanação a respeito dessas indagações. Senador Beni Camacho, é importantíssimo trazer esses esclarecimentos. O primeiro que dentro da regulamentação, hoje apenas quem faz a declaração completa, ele vai poder gozar desse benefício, né, de definir. Durante o ano calendário, por exemplo, agora que a gente está em 2024, o contribuinte ele pode escolher se ele vai destinar para esse ou aquele fundo, audiovisual, cultura, enfim, para Instituto do Idoso, da Criança e do Adolescente, ele tem a liberdade de os 6% ele levar ali independente. Mas isso aí durante o ano calendário, e quando ele for entregar a declaração em 2025, ele faz o ajuste ali. Agora, se ele deixar para fazer no momento da declaração, aí ele fica limitado a 3% para o idoso e 3% para a questão da criança e adolescente. Tá? Questão aí das doações. Hoje ela pode ser feita apenas para fundos, tá? Não se abre exceção. Para detalhar um pouco mais aqui, eu vou pedir a palavra aqui para o colega da Receita, que é o Ambrósio, que ele é representante da cidadania fiscal no estado de São Paulo, 8ª região fiscal. E só reforçar aqui as atividades da Receita, a gente tem consciência disso, não por acaso hoje de manhã estava tendo essa reunião com o CFC, e a gente vai nas universidades. A Receita ela é dividida nas caixinhas, vamos falar assim, órgão central, superintendência, delegacias nos estados. Então, os delegados têm. E queria parabenizar o senhor, senador, por escolher a data. Essa data é fantástica, porque é a data onde se inicia a declaração. Então, a gente ter esse movimento de divulgar isso na mídia, buscar ter essa comoção nesse momento que está sendo feita a declaração, sem sombra de dúvida, a gente vai alcançar mais colegas. Se puder, o colega Ambrósio, a palavra. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o senador Beni Camacho, na figura eu cumprimento todos os membros da mesa, aos participantes dessa audiência. A destinação, ela é... Quem faz trabalho na destinação se apaixona. Eu ia até falar para a senhora Miriam que eu sou apaixonado, também na minha região. Né? Então, estimulo não só a doação para os fundos de direitos da criança e adolescente, mas também para os outros projetos e programas. É preciso a gente ter uma informação um pouco mais precisa. A destinação nunca é para a entidade. A destinação ela é para o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, que através do Conselho Municipal, vamos situar no município, através do Conselho Municipal, faz o chamamento, que é o edital, para que esse recurso seja distribuído entre as entidades que apresentarem projeto. Então, ela precisa estar previamente cadastrada. O mesmo funcionamento é do Fundo do Idoso. No caso do PRONON e PRONAS, que atende diretamente a PAI e outros segmentos relacionados à saúde, a doação só pode ser feita durante o ano calendário. Né? Então, não se doa para a entidade, né, mas para as entidades que tiveram projetos aprovados do Ministério da Saúde. Esse recurso é numa conta à parte, uma conta de captação, que é feito o depósito pelos doadores, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, de novo, não é entidade, mas sim para aquele projeto. No caso do desporto, a mesma coisa. O dinheiro é para o projeto desportivo que foi aprovado pelo Ministério
do esporte, né? E também no caso da cultura, né? Existe toda uma parte de regulamentação pelo Ministério da Saúde, do Esporte ou de Cultura, que faz a escolha dos projetos através de uma comissão técnica, né? Nós temos trabalhado bastante na cidadania fiscal, agradeço a referência que foi efetuada aqui da Receita Federal, né? No sentido não só destacar essa destinação que pode ser feita na declaração de imposto de renda, mas também durante o ano calendário. É uma coisa que nós precisamos de ajuda, e é por isso que nós hoje estamos sentados com o Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Nacional de Justiça, porque nos ajuda nessa divulgação, porque por mais que a gente faça a divulgação, né, e trabalhamos intensivamente nisso, existe uma certa resistência, de fato, à informação que vem exclusivamente da Receita. Quando é a própria entidade, uma APAI e outras, que fazem a divulgação, a recepção é muito maior. Então, eu acredito, sim, no apoio técnico, né? A Receita está à disposição para esclarecer de que forma pode ser feito para que o cidadão possa ter o benefício fiscal ou a empresa possa ter o benefício fiscal. Mas o principal divulgador são as próprias entidades, porque elas mostram o que foi feito com o recurso público. E não tem propaganda melhor que isso. Na minha região, o pessoal pede para falar, na declaração de imposto de renda vai falar sobre a campanha de destinação. Eu falo assim, melhor você pedir para um membro do Conselho Municipal falar para onde foi o dinheiro e o que foi feito com esse dinheiro, porque isso realimenta o processo de destinação. Mesmo que a pessoa faça, no caso da pessoa jurídica é diferente, né? A pessoa jurídica faz a destinação e fica cobrando das entidades o que vai ser feito. Uma pessoa física normalmente não faz isso. E na Receita a gente incentiva principalmente a destinação no município, porque a gente quer que ele não faça só por ter o benefício fiscal, mas ele entenda que aquele benefício fiscal vai estar sendo aplicado na sua região, no seu município, na sua região metropolitana, e ele vai poder participar, inclusive, como voluntário em outras ações que são necessárias. O Fundo Municipal de Saúde ainda não tem a previsão, mas, como, por exemplo, ele pode participar através das entidades que estão lá registradas, apresentando os projetos e sendo habilitados, por exemplo, no Ministério da Saúde, no âmbito do PRONON e do PRONAS. Mas é interessante, eu tenho conversado com muitas entidades para perceber a dificuldade das entidades. A APAI é uma delas. A APAI é muito organizada, né? É uma referência positiva. Mas muitas entidades desconhecem a possibilidade, como foi falado aqui, a APAI tem um programa para esporte. Então, ela pode se candidatar ao recurso da destinação do esporte. Ela tem projetos esportivos, porque é desportivo e paradesportivo. Mas muitas entidades, elas não sabem dessa possibilidade. Então, você tem, por exemplo, uma entidade que atua na área da criança, adolescente e do idoso, que desconhece completamente que ela pode também ter recurso de esporte, de cultura, né, na área de saúde, na área da pessoa com deficiência, e esse trabalho a gente tem feito a divulgação. Mas ainda há muita coisa a ser esclarecida. Nesse ano, na declaração, a Receita faz várias lives para esclarecer as dúvidas do contribuinte. Eu tive a felicidade de ser convidado para falar sobre a destinação, não só na destinação durante o ano calendário, mas também diretamente na declaração. Ela foi uma live aberta. Nesse ano que vem a gente já está combinado aqui, já está batendo aqui as forças se unindo, né, com o Conselho Federal de Contabilidade para intensificar ainda mais o trabalho de divulgação dessa possibilidade. Muito a se colaborar. A gente sempre fala quem doa, ela está fazendo um gesto de solidariedade e amor. Então, por que não fazer? Principalmente que não vai resultar nenhum gasto adicional, né? E uma curiosidade que eu sempre falo também, aí fugindo um pouquinho, mas também falando dos impostos, como o senador falou agora há pouco, né? A gente fala que o problema não é o valor da arrecadação em si, porque nós temos, segundo os dados da Receita, a arrecadação, de uma forma, ela representa 32%, no máximo 35%, que fica na média abaixo da OCDE. E nós temos na Finlândia, que chega a 45%. E eu não sei se é de conhecimento público, mas a Finlândia foi, por 7 anos consecutivos,
o país mais feliz do mundo, na percepção dos cidadãos, né? E eu brinco com meus alunos, quando eu estou fazendo a palestra, eu falo assim, é feliz porque paga imposto? Não, é feliz porque vê o retorno dos impostos, dos tributos, na vida deles, na educação, na segurança, no meio ambiente. Então, é preciso ter essa conscientização que o ramo da cidadania fiscal também está agora em convênio com o MEC, em acordo de cooperação com o MEC, para que essa noção de cidadania fiscal seja conhecida desde o início. Porque um cidadão consciente, ele vai pagar o tributo e vai exigir serviços públicos de qualidade e que represente aquilo que ele espera, quem sabe no futuro, ser um país semelhante à Finlândia em termos de retorno da população. É só isso. Obrigado. Eu gostaria de saber se o senhor Marcílio Marquezine Ferrari continua online, para que pudesse enriquecer. Passamos a ele, então, a palavra agora no momento. Olá, muito obrigado, senhor senador, pelo questionamento. Eu acho que é fundamental a gente ter essa possibilidade de diálogo. E, de fato, trata-se de uma agenda importante, né? A gente, enfim, por tudo que foi discutido. Até o presente momento, a gente não tem uma agenda específica de capacitação para essa temática, até mesmo porque as nossas agendas elas são muito voltadas para a prestação de serviços dos trabalhadores no Sistema Único de Assistência Social. Mas isso não impede, obviamente, que nós façamos um diálogo junto ao gabinete do nosso ministro, e aí me coloco à disposição para poder construir essa agenda, para a gente ter, de fato, algo vindo do gabinete do ministro que nos ajude a sinalizar positivamente para essa grande campanha, enfim. Talvez, não sei se seria capacitação em si, algo, né? Não sei, é algo para a gente dialogar dentro do Ministério, mas talvez uma grande mobilização nacional a partir do MDS, né? Com a utilização das COM, enfim, das suas mídias, de articulação também com os atores sociais, para que a gente possa fortalecer cada vez mais essas doações para as entidades, enfim, que elas são, de fato, construtoras da cidadania em nosso país, né? Então, toda ação nesse sentido, ela é muito bem-vinda para que a gente possa, de fato, implementar políticas públicas com qualidade. Obrigado. Vanderlei, alguém pode fazer as indagações? Bom, eu só queria reforçar aqui que o Instituto das Imunidades Tributárias, Isenções Tributárias e os incentivos fiscais, eles estão aí para reforçar os direitos, como foi colocado aí pelo o Dr. Vanderlei, no sentido de que as imunidades, por exemplo, é a defesa da liberdade religiosa, né? Então, a gente tem que ir mais a fundo, né, para ver a natureza disso, né, o que está por trás, né, como disse também, desse Dia do Cidadão Solidário. Então, a gente tem que ir mais a fundo. E eu reforço que quando o cidadão ele realmente participa desse projeto lá na ponta, então eu vou fazer a doação, mas eu estou participando, eu me sinto parte desse projeto. Aí sim tem o interesse, né, de contribuir. Então, realmente é para exercer esse direito à educação, à saúde, assistência social, esporte, lazer. Então, isso vem para reforçar a defesa desses direitos e a participação social, tanto do cidadão, né, na movimentação aí junto com as organizações da sociedade civil para fazer com que isso aconteça. E eu volto a dizer que eu acho que a gente precisa, senador, de uma modificação também na legislação com relação aos fundos, a instituição de novos fundos, né, com uma possibilidade aí do fundo da pessoa com deficiência, até mesmo do fundo da saúde mesmo, que os fundos realmente eles não recebem esses recursos, não está regulamentado ainda para isso. E eu creio que esse valor que nós já temos garantido de isenções fiscais, que nós já temos aí uma rubrica para essas destinações, eles têm que ser melhor aproveitados. Então, acho que a gente tem que percorrer também essa questão legislativa para que nós possamos melhorar aí, que esse recurso realmente chegue lá na ponta e que o cidadão se sinta parte e queira doar. Eu acho que é isso. Senador, a tragédia do Rio Grande do Sul,
ela tem algumas coisas muito pedagógicas para nós, né? Ela nos ensinou muito. Ela nos ensinou também que o brasileiro é solidário. É solidário. Nós que trabalhamos diretamente com essas entidades, é incrível o que aconteceu no Brasil. Nós tivemos pessoas, como foi dito aqui, né, do norte do Brasil, da Amazônia, da região nordeste, de todos enviando ajuda. E nós tivemos que, inclusive, ensinar esses doadores o que você não podia mandar. Porque tem coisa que não dava para colocar. É melhor você mandar um Pix, que chegava lá o dinheiro, do que mandar um tênis, um sapato, uma roupa que não ia ser aproveitado lá. Então, olha só como a assistência social ela também tem algumas coisas que nós precisamos aprender muito. Mas provou uma coisa, que o brasileiro é solidário. E por que ele é solidário? Porque ele fala, eu quero estar lá, eu vou estar lá. Quando ele via lá nos meios de comunicação o que estava acontecendo, ele falou, vou destinar para esse projeto, e as entidades levavam lá. E eu também, falando em nome da Agência Adventista de Recursos Assistenciais, a ADRA, a ADRA teve que segurar muitas das doações, porque centenas de caminhões, as pessoas e voluntários no Brasil inteiro mandavam lá para o Rio Grande do Sul. Falaram, para, porque desse jeito nós não vamos ter como controlar a distribuição correta desses donativos. Portanto, eu só acho assim, quais são as razões que nós temos um potencial de quase 15 bilhões para fazer a doação e estamos doando 3%, menos que isso? É porque eu, como doador, não tenho certeza que aquilo vai chegar lá. E o que o contribuinte tem, ele falou, existe uma burocracia ali no meio que precisamos arrumar. Como a doutora Miriam alertou, eu também acho que passa pelo Congresso Nacional fazer uma adequação legislativa e uma facilitação. Aproveitar que a reforma tributária está aí sendo votada, 2 leis complementares estão aí, o calendário delas para os próximos dias e próximos meses, poderia alguns projetos já colocar ali nessa facilitação dos tributos para que a própria Receita, com a expertise que tem, com o avanço tecnológico que tem, que esses produtos que serão feitos de tributos possam também contemplar essas doações mais facilitadas, no sentido de que o contribuinte ele possa ver que a sua doação alcançou o resultado. O duro é você falar, eu fiz uma doação, não sei se chegou para o Rio Grande do Sul ou não, ou se foi parar na mão de alguém que eu não... Então, o problema não é a solidariedade. O problema é que eu tenho medo de... Eu sei que o leão é perigoso, e não adianta falar que existe leão domado, que não é isso, mas será que o leão vai estar correto essa distribuição? Então, eu acho daí. Senador, na nossa Constituição, a Constituição da República, ela tem 250 artigos, e ela tem 50 artigos que falam de direito tributário. Então, você vê, nós temos embarcado na nossa Constituição um pequeno código tributário dentro da Constituição. Então, a partir do artigo 145 ao 195, é só tributação. Então, nós temos ali um código tributário dentro da nossa Constituição. Nós temos, a reforma tributária já em andamento, já mudou a Constituição, já adequou os novos tributos que serão, IBS, algumas siglas que nós vamos ter que agora aprender como brasileiro, o que é IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição de Bens e Serviços, IS, Imposto Seletivo, Imposto do Pecado, Vamos colocar há muita crítica sobre isso. Será que eu, tributando mais uma bebida alcoólica, eu vou fazer com que as pessoas não bebam? Então, são questionamentos. Agora, nós temos na Constituição, e a gente costuma ler a Constituição e dizer que é uma Constituição cidadã, a partir do artigo 5º. Os direitos individuais, mas só direitos? Não, nós temos deveres também. E nós temos um dever, o artigo 3º da Constituição, ele diz que é dever de toda a sociedade, do poder público, da sociedade civil, construir uma sociedade humana, uma sociedade solidária, a erradicação da pobreza, a erradicação da miséria, o incentivo à educação. Então, é dever de nós e do Congresso Nacional também estudar essa questão para facilitar, e eu retorno aqui, para facilitar
que as pessoas possam fazer a sua doação direcionada e essa doação possa alcançar o local ali. É verdade que eu sou também partidário de que você tem que ter um controle lá na ponta, né? Porque às vezes você sai um negócio carimbado e aquilo não chega lá, mas você tem que ter um gestor municipal para realmente regular aquilo ali, ver se está chegando ou não o recurso. É uma fiscalização. É uma fiscalização para que a sociedade possa falar aquilo que foi doado, foi destinado e chegou ao usuário da assistência social para que a política de assistência social possa ser realmente concretizada. Eu agradeço a todos os participantes que enriqueceram e vemos que a faísca foi acesa. E não tenho dúvida de que esse fogo não vai ser um fogo destruidor, mas um fogo construtor. Eu gostaria de relatar aqui, participantes do portal E-Cidadania, o Paulo de São Paulo, que perguntou quais indicadores serão usados para medir o impacto social e a eficácia das doações incentivadas pelo Dia Nacional do Cidadão Solidário. A Isabelle do Distrito Federal, de que forma será feita a fiscalização das verbas destinadas às entidades e a percentagem. Como será a seleção desses beneficentes? O Antônio da Bahia, como essa data poderá incentivar a participação dos jovens em ações solidárias, promovendo a cultura do voluntariado desde cedo. Cláudia do Rio de Janeiro, como fazer uma melhor divulgação sobre como o contribuinte pode doar os recursos advindos do imposto de renda da pessoa física para as entidades beneficentes. Luiz, de Minas Gerais, a destinação do imposto de renda devido deveria ser de livre escolha do contribuinte, desde que a receptora fosse uma entidade cunho beneficente. É uma afirmação. Laudir do Paraná, somente a criação do dia não atenderá ao objetivo. É preciso elaborar meios transparentes de captação e distribuição e depois um programa atrativo. Railton do Ceará, quais as estratégias previstas para combater possíveis casos de desvios dessas doações? Jorge do Rio de Janeiro, por que não inserir no programa do imposto de renda, quando houver imposto a pagar, a possibilidade de o contribuinte doar tal recurso? Luciana de Goiás, a distribuição do dinheiro arrecadado ao final será feita de que forma? A União repassará para estados e municípios? Wendel de São Paulo, o projeto diz, deverão ser realizadas atividades voltadas à conscientização sobre o tema. Quais seriam essas atividades e quem seria o responsável por sua execução? José do Rio de Janeiro, como é feita a certificação das entidades beneficentes? Agradeço a todos esses questionamentos. Nós vamos encaminhar a secretaria da nossa mesa para que aí então possa ser encaminhadas aos palestrantes e que seja destinada a resposta. Agradeço a todos e acredito que alcançamos o objetivo dessa audiência e que ela possa ser uma semente plantada que produza frutos para a eternidade. Obrigado a todos vocês. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Com apenas R$ 232 no bolso e o sonho de empreender, uma ex-catadora pernambucana iniciou sua trajetória vendendo roupas de porta em porta. Hoje ela é referência no setor de moda evangélica, com 3 lojas e um faturamento de R$ 200 mil por mês. Mas o sucesso vai além dos negócios. Lu Silva também se dedica a projetos sociais que transformam a vida de crianças e jovens em Olinda, Pernambuco. Para falar mais sobre essa história inspiradora, eu converso agora com a Luz Silva, fundadora da Luz Modas. Seja muito bem-vinda, Luz. Obrigada, Paula. Luz, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, que não foi nada fácil no início, até chegar a empreender. Então, Paula, eu sou uma mulher preta, periférica, filha de pais analfabetos. Aos 8 anos de idade, eu sofri um abuso, parte de um tio. E aos 10 anos de idade, o meu pai tem uma crise de esquizofrenia e aí ele enlouquece, precisa ser internado. Como eu fui criada como um menino pelo meu pai, ele queria muito, tinha um sonho de ter um menino, eu precisei assumir o papel de ajudar a minha mãe a trazer o sustento para a nossa família. Foi aí onde eu iniciei a minha trajetória, eu já ajudava meu pai a criar porcos, e aí eu vi na rua e no lixo uma possibilidade de trazer o sustento, não só para alimentar os porcos, mas também para sustentar a minha família. E na rua eu me deparei com vidro, papelão, latinha, ferro. O que eu encontrava pela frente, eu ia até um ferro velho e vendia esse material, que seria reciclável, para trazer o sustento para dentro de casa. Essa transição de você sair desse trabalho na reciclagem de lixo para você ir para empreender. Qual foi a hora que deu o start para você começar a empreender e ter esse dinheirinho na mão para poder comprar umas peças de roupa? Conta pra gente esse início. Então, como eu só tinha 10 anos de idade e já fazia isso, aos 13 eu olhei e me deparei com os carnavais de Olinda. Então, eu também vi ali uma oportunidade. Enquanto muitas pessoas viam diversão, eu via trabalho. Então, eu vendi muita batida, cerveja, no Galo da Madrugada, nas Virgens, e continuei essa jornada empreendedora. Eu vendia cosmético, vendia outras coisas, perfume, também fiz fralda descartável, até chegar ao magistério, fazer o magistério. Quando eu cheguei no magistério, no Colégio Estadual de Olinda, também foi muito difícil essa jornada, porque a gente só tinha 2 passagens de ônibus, mas eu sentia que eu precisava concluir e seguir. Então, eu trabalhei 4 anos na prefeitura da cidade de Olinda, como professora de educação infantil, mas eu sentia o desejo de mudar a realidade da minha família. Meu pai e minha mãe me deram 2 princípios, eles eram analfabetos e a minha família vivia abaixo da linha da pobreza. Então, minha mãe sempre dizia estude, meu pai dizia trabalhe, e esses 2 princípios foram bastante para que eu despertasse esse olhar, não só para ter essa busca pelo conhecimento, mas também para mudar a minha realidade, o gostar de trabalhar desde pequena. Então, daí eu fui ser técnica em enfermagem. Eu fiz o curso técnico em enfermagem e fui trabalhar em hospitais, fazendo prova de função pulmonar, auxiliando em pequenas cirurgias dermatológicas, mas eu sentia, sabe, o gosto, o desejo pela transformação era maior dentro de mim. Então, eu fiz concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco e me tornei sargento da Polícia Militar, onde eu exerci a função por 14 anos. E daí, já na polícia, casada, com o nosso filho de apenas 2 anos, o meu marido fica doente. E ele era vigilante, perdeu a renda na época, como muitas mulheres precisam ter uma renda extra, eu me vi mais uma vez tendo que sustentar a minha família. E como fazer nesse momento? Foi daí, então,
que eu peguei R$230, fui até um local, comprei 6 peças de roupa e comecei a vender de porta em porta, no fiado e sem maquineta. Como é a realidade de muitas mulheres pretas, periféricas, sacoleiras e lojistas, porque hoje eu represento muito essas mulheres. Nós temos 12 mil sacoleiras cadastradas, são mais de 28 mil clientes no varejo. Então, a grande maioria talvez não acredite nem nessa transformação de que ela é capaz de fazer isso. Então, quando eu conto a minha história, é justamente para inspirar essas mulheres. Então, eu comecei a vender, sim, de porta em porta, no fiado, sem maquineta, e minha meta era vender uma peça por dia, porque ao longo do mês eu teria vendido 30 peças e com esse dinheiro eu conseguiria aí repor o que meu marido tinha perdido. Você falou que teve muitos problemas com relação a vender fiado, de porta em porta, alguns desafios muito complicados para quem começa, né, essa trajetória de empreendedorismo. Como é que você superou esses desafios? Como é que você fazia para fazer essas vendas e dar certo para você continuar no mês seguinte tendo renda para comprar mais produtos e revender? Então, todo o início ele é muito difícil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Então, eu comecei a vender e começou a faltar dinheiro, e a realidade de muitas mulheres. E aí eu comecei a colocar onde? O cartão de crédito. E foi virando uma bola de neve. Quanto mais eu comprava peças no cartão, em um dinheiro que aparecia, mais eu vendia. Até chegar um ponto de eu ter que fazer uma tomada de decisão. Então, com 5 ou 6 meses, eu já tinha mais de R$8 mil vendendo de porta em porta no fiado, e eu não conseguia receber, eu não conseguia caminhar. Então, eu tomei uma decisão que nem todo mundo tem coragem de tomar, mas é preciso. Eu disse, eu não vou vender mais fiado. E decidi abrir a loja na sala da minha casa. Afinal de contas, não é todo mundo que tem dinheiro, e eu também não tinha dinheiro para alugar um espaço, colocar segurança na porta, meninas maquiadas. Então, eu fui até um ferro velho, comprei um provador enferrujado por R$5, 2 metros de tecido, 2 manequins usados e uma bancada de vidro. Peguei no cheque especial um valor maior e inaugurei a loja na sala da minha casa. Foi assim que eu fiz a transição de vender de porta em porta para começar na sala da minha casa. Mas o que é muito, assim, o que me surpreendeu e que eu não esperava, apesar de ter divulgado tanto em grupos de Facebook e ter trabalhado arduamente nessa inauguração, é que no dia não veio ninguém. Eu levei um banho de água fria. Essa foi a verdade. Ninguém apareceu. E eu me desesperei. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não tinha dinheiro. E aí eu disse, não, agora eu preciso voltar a vender de porta em porta. Então, ninguém cresce sozinho. Então, uma grande amiga, que hoje é minha gerente geral, ela disse, fica tranquila, eu fico aqui olhando a sua casa, a sua loja, e você vai vender de porta em porta. E aos poucos os clientes foram chegando, foram comprando, e eu fui encontrando outras mulheres que também sentiam o desejo de revender. A transição não foi fácil, mas é possível. Você foi passando por aquele caminho de dificuldade do início, né? Até para conseguir consolidar sua clientela e também mostrar que tinha um espaço, mostrar que era bom ter esse espaço para as pessoas poderem experimentar, ver todas as roupas com maior facilidade, mas com o tempo... Isso que você foi ganhando esses clientes com o tempo, né? Porque a sua clientela já estava muito sólida de porta em porta, né? Nos endereços. E aí você conseguiu, foi rapidamente, você criar uma outra loja, você inaugurar uma segunda loja, porque hoje você tem 3, não é isso? 3 estabelecimentos. Isso. Então, veja, o que é que acontece? Quando eu fui continuar vendendo de porta em porta, mas eu deixei o comércio, a minha sala aberta, a minha casa aberta, então é importante que hoje a maioria não vá de porta em porta, mas tem o virtual, tem os e-commerce, né, as plataformas de venda. Então, eu fui vender de porta em porta, deixei esse canal aberto e no percurso eu fui encontrando outras mulheres que também gostariam de revender.
elas queriam também vender para outras pessoas. E eu só vendia, então, no varejo. Então, ouvir o seu cliente é fundamental para que você entenda a dor do seu cliente, você entenda a necessidade dele. E foi isso que eu fiz. Eu encontrei mulheres que queriam não só empreender, mas eu também encontrei mulheres que tinham dificuldade de encontrar peças evangélicas. Luiz, eu vou no shopping e eu não consigo encontrar vestidos, eu não consigo encontrar moda evangélica. E por que não fabricar alguns vestidos para essas mulheres? Então, eu comecei a criar parcerias, visitei outros estados. A princípio, as parcerias foram à distância, mas encontrei uma pessoa, e ela, a Carla, um beijo bem grande para você, minha parceira de anos, que ela disse, Luz, eu fabrico e você vende. Ah, que legal, vamos montar uma equipe? Vamos. E aí montamos uma equipe, fabricamos algumas peças de moda evangélica e foi sucesso. Foi aí que você descobriu... Foi aí que você descobriu o nicho que você tinha ali, né? É um espaço nas vendas que é a moda evangélica. Você se especializou mais nisso? As suas lojas hoje são direcionadas para a moda evangélica? Isso. À medida que nós fomos vendendo a moda evangélica para as pessoas, outras pessoas começaram a surgir e contar para a gente a dificuldade. E eu percebi que o público evangélico cresce muito, principalmente no Nordeste, são muitas igrejas. As pessoas querem estar todo domingo com uma roupa diferente, tem muitas festividades na igreja, são cultos, aniversários, apresentação de coral, e elas foram também trazendo para mim a necessidade de fardamento. Então, nós temos uma equipe, nós temos um produto que vende muito, que é fardamento para a igreja. Então, à medida que eu ia vendendo, eu ia conquistando novos clientes. E aí, essas clientes também queriam vender para outras igrejas. E aí, eu fui descobrindo, né, esse público-alvo, que é um público-alvo que consome muito, e é um público-alvo muito exigente, mas que é possível, sim, atender não só diretamente no consumidor final, né, no varejo, os evangélicos, mas também mulheres que querem empreender, que querem comprar e revender essas peças. E até hoje, o mínimo de peças aqui na minha loja são 6 peças, porque foi assim que eu comecei. Então, elas podem adquirir 6 peças e iniciar o próprio negócio delas. É aí que entra aquele projeto social, ou seja, você ensina mulheres que estão começando a ter um negócio, que querem uma independência financeira, a trabalharem com a venda de roupas, e aí você dá todo o suporte. Como é que é esse trabalho social que você faz com essas mulheres? Então, esse trabalho porque ninguém ensina a gente. Na escola a gente não aprende a precificar, a gente não aprende a identificar o público-alvo, a gente não aprende empreendedorismo, a gente, infelizmente, não aprende a gerenciar o tempo, que é um desafio muito grande, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desafio da gestão da mulher. Então, a gente vai aprender isso na prática. A grande maioria, né? Então, eu tenho um canal, que é o Luiz Silva _ Mentoria, onde lá eu passo informações para essas mulheres, faço live de como fazer uma precificação correta, o que é um faturamento bruto, o que é um faturamento líquido. Muitas vezes elas acham que tudo que elas faturam é lucro. E o maior erro está na precificação. Como ajudar essas mulheres a desenvolver técnicas para negociar aquilo que está vendido no caderno do fiado e deixar de vender no fiado, porque existe uma forma de fazer. Então, lá nesse canal, eu vou passando informações. Também tem outros infoprodutos, que é mentorias para empresárias, para sacoleiras também. E também ensino a como conduzir aí as vendas dentro de plataformas de venda. Você também tem um projeto social com crianças, né? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho social que você faz com crianças. Isso. Aqui em Olinda, na comunidade Jardim Fragoso, na qual eu moro, existe uma carência muito grande. Na verdade, não existe nenhum projeto, não existe apoio, né? nem investimento, nem político, nem privado. Então, eu cuido de 50 crianças, é um projeto social de futebol, onde existe um profissional de educação física, o Edu Cabral, onde ele coordena junto comigo e mais 2 auxiliares,
esse projeto. Então, as crianças, elas treinam 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sábado, terça, quinta e sábado. Essas crianças, elas são acompanhadas e elas precisam estar matriculadas regularmente na escola, terem notas acima da média e serem acompanhados por um pediatra. Então, é uma forma também que a gente encontra de garantir que essas crianças na faixa etária de risco, entre 8 e 13 anos, estejam inseridas nesse projeto, porque, infelizmente, a presença de drogas, o desinteresse das crianças pela escola é grande, e esse projeto faz com que essas crianças elas tenham esse desejo de estudar, de ser um jogador de futebol, e por que não? Por que não sonhar? Por que não ajudar essas crianças a sonhar? E elas também são acompanhadas, a gente tem crianças que são autistas, nós temos crianças órfãos, nós temos crianças que têm TDAH, mas que a gente abraça assim, né, junto aí com esse acompanhamento pediátrico, junto com a escola, com a família. Fazemos reuniões periódicas para acompanhar não só a criança, mas essas famílias bem de perto. E a gente acaba também acolhendo Páscoa. E aí a gente chama essa criança, dá um ovo de Páscoa, porque a realidade deles não permite que eles ganhem um ovo de Páscoa. Eu nunca ganhei. E a realidade das mães é que a maioria vivem de Bolsa Família. Elas não têm dinheiro para comprar um ovo de Páscoa, um peixe, um milho. Então, agora há pouco, a gente distribuiu 15 mil espigas de milho para mais de 600 famílias. Então, é uma alegria, para mim, uma satisfação muito grande, poder transformar a minha vida através do empreendedorismo, que é um veículo de mudança muito grande na vida de muitas mulheres. Claro que vai exigir mudança de mentalidade, vai exigir que você supere algumas crenças limitantes, mas transformar a vida das crianças da minha comunidade não tem preço. É verdade, parabéns por esse trabalho. E como é que você faz para conciliar a sua vida de empresária, né, agora com 3 lojas, com esses projetos sociais? Fica bem corrido, né? Fica corrido, mas é possível, né? É um desafio para toda mulher, a gestão de tempo. Toda mulher tem a casa, o marido, o filho, e comigo não é diferente. Mas quando a gente aprende a delegar, a sair ali do operacional, que todo mundo começa no operacional, colocando a mão na massa, e com cursos, com capacitação estratégico, o gerenciamento de tempo, ele fica bem melhor. Então, eu tenho equipes que cuidam das lojas, eu tenho equipe que cuida dos projetos, então eu vou acompanhando diariamente essas equipes, eles vão me passando relatórios, feedbacks, né, tudo de treino, acompanho de perto também, sempre que possível, eu estou no campo com as crianças acompanhando, faço reuniões de alinhamento semanalmente, então, hoje, graças a Deus e à internet, a gente consegue gerenciar melhor e acompanhar todo mundo com mais tranquilidade. E você tem pretensão de ampliar esses projetos sociais? Já tem alguma coisa em planejamento? Ou, por enquanto, não tem condições de fazer essa ampliação? De repente, para jovens, mais crianças? Tem algum planejamento nesse sentido? Tem um sonho muito grande. A gente já tem, inclusive, um espaço, mas eu ainda não consegui construir. Mas a gente já tem o terreno onde a gente quer construir uma escola, sabe? O meu sonho é que essas crianças, elas saiam da escola, venham para esse espaço, tenham uma refeição, elas façam um reforço escolar, porque somente através da educação elas vão poder transformar a vida delas. E, infelizmente, na comunidade, as crianças demoram muito a aprender a ler, a escrever. Então, se essas crianças saírem alfabetizadas, essas crianças tiverem um apoio escolar para só depois ir para o treino, vai ser muito importante na vida, não só dessas crianças, mas também dos pais, porque a grande maioria não sabe nem ensinar a tarefa de casa, não tem esse suporte, não é verdade? Então, eu gostaria muito de colocar, conseguir desenvolver mais esse projeto e estou trabalhando para isso. Agora, voltando para o empreendedorismo, você falou várias vezes de internet, que a internet te ajudou e que hoje a internet também te ajuda a gerir o seu tempo, as suas equipes. Você acredita que a internet hoje ela é uma grande aliada para empreendedoras, para expor seus produtos, para poder também se comunicar com mais clientes? Como é que você usa a estratégia da internet com as pessoas que querem trabalhar com você e que querem aprender com você? E como você usa a internet também para divulgar os seus produtos das suas lojas?
A internet, ela foi uma ferramenta muito poderosa, inclusive, para que eu conseguisse me posicionar no mercado, para que eu conseguisse sair na frente de muitas pessoas, porque a vergonha de falar em público, a vergonha de aparecer, o medo que as pessoas têm de falar por ser julgada por outras pessoas, ela impede as pessoas de crescer. E a internet é uma ferramenta muito grande. Quando eu comecei a vender, muitas pessoas sentiam medo de comprar pelo WhatsApp, não queriam aparecer no Instagram. Então, hoje, ela é minha principal aliada. Hoje eu consigo fazer lives, hoje eu consigo gravar vídeos. Hoje eu faço, inclusive, lives ao vivo dentro das plataformas de vendas, porque isso faz com que eu tenha uma captação e um alcance maior de clientes. Então, hoje você abre uma loja, né, online, e você faz live ao vivo, eu mostro a minha própria peça, eu gosto disso, é uma área que eu tenho outros modelos que fazem, mas sempre que possível eu gosto de estar com as clientes, você interage, passa confiança, passa credibilidade, isso é muito importante, que você tenha a cara da sua loja, que você esteja lá, presente, mostrando, porque ninguém melhor do que você mesmo para mostrar a sua peça de roupa, a peça que você fabrica, que você faz com tanto carinho e que vai, de alguma forma, abençoar a vida daquelas pessoas. E eu digo muito às minhas vendedoras, que elas têm um papel social muito importante na hora da venda, porque quem está do lado de cá, ela vai ter o salário dela, mas a pessoa que está do outro lado, muitas vezes está esperando que ela diga que tem aquela peça para pagar, comprar um leite, pagar uma conta de água, pagar uma conta de energia, entende que o papel social dessa vendedora é muito importante, porque ela vai estar auxiliando a pessoa que está do outro lado. E a gente não sabe a real condição daquela pessoa. Pode ser que seja o único dinheiro que ela tenha para começar a empreender. Luz, agora você falou de várias habilidades com a internet, mas o que você daria de sugestão para mulheres que estão começando a empreender, como habilidades que elas devem exercer e trabalhar para poder dar certo nos negócios que elas forem começar, iniciar? Paula, o que eu digo para as mulheres é: percam a vergonha. Percam a vergonha de aparecer, percam a vergonha de serem julgadas, né? Todos nós erramos, eu erro até hoje, as pessoas podem errar, mas e o erro é bom porque você vai aprender com ele e comece a aparecer. Esteja não só no presencial, mas esteja no online. Hoje, quem não está no online não vai ser visto, vai estar invisível para o mundo. Então, você precisa abrir sua loja virtual, abrir seu Instagram, começar a vender, não só presencial, mas nas plataformas de venda, fazer live, fazer history, interagir com o seu público. Você vai estar aprendendo, você vai estar passando confiança, credibilidade. Então, é muito importante que hoje todo o comércio ele esteja também no virtual e não só no presencial. Então, as mulheres que hoje querem começar a empreender, elas precisam encarar isso como um desafio, e um desafio bom, né? Ninguém nasce sabendo, e no caminho você vai encontrar outras mulheres, e você já tem outras mulheres que você possa se inspirar, olhar e dizer, eu vou fazer. Então, estamos aqui para ajudar. Agora, para finalizar, quais os conselhos que você dá para essa mulher que está assistindo a gente agora, tem aquela vontade de empreender, tem o desejo, mas ainda não tem coragem e também tem medo de arriscar, de perder dinheiro, de não dar certo? O que você daria de conselho para essas mulheres para que elas tomem coragem e consigam uma independência financeira, às vezes tão sonhada por elas? Olha, Paula, se hoje eu estou aqui é porque as minhas ações falam mais que palavras. Então, faça. Faça de onde você está. Faça com os recursos que você tem. Não fique esperando para abrir uma mega super loja, não. Não fique esperando chegar o tempo bom para empreender, não. Então, começa com 6 peças ou começa com pouco que você tem. Olha ao seu redor. Eu precisei olhar na minha volta.
Eu vendi picolé, eu fiz fralda descartável, eu fui catadora de reciclável e hoje eu sou essa empresária, sou escritora, acabei de lançar meu livro Vender Minha Arte, porque a gente precisa fazer, então não fique esperando que algo aconteça para você começar. E não pense que você vai começar grande, ninguém começa grande, começa pequenininho. Tem um sonho, por exemplo, de vender doces, começa vendendo brigadeiro de porta em porta, em uma cantina, em uma lanchonete, roupas, começa com os amigos, com os familiares, mas comecem hoje, com as condições que você tem, que no caminho, sim, você vai encontrar desafios, mas eu tenho certeza que nós conseguimos e você também vai conseguir superar. Muito bom, Luz. Luz, foi um prazer falar com você, saber mais da sua história inspiradora e, como seu próprio nome diz, você ilumina muitas mulheres, com certeza. Eu agradeço a sua presença aqui no Cidadania Mulher. Obrigada, Paula. Tchau, tchau. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado Especial Eleições. Você sabia que bilhões de reais em verbas públicas do governo federal são liberados anualmente para obras de desenvolvimento urbano? Porém, grande parte desse investimento sequer chega aos cofres dos municípios por falta de projetos que permitam a transferência desses valores. E é sobre a capacitação desses gestores públicos para elaborar esses projetos que vamos falar no programa de hoje. Para conversar comigo, o nosso convidado é Valdivino de Oliveira, professor de Economia. Bem-vindo, Valdivino. Obrigado pelo convite. Estamos à sua disposição. Eu vou começar mostrando justamente quais são os principais obstáculos dos municípios para que esses recursos federais cheguem até os cofres públicos. Vamos apresentar aqui. Então, o primeiro deles, que eu falei justamente na abertura do programa, é a falta de capacitação técnica. A gente também tem burocracia excessiva, recursos humanos insuficientes, vamos falar mais a respeito, e também a dependência de empresas externas, contadores, terceirizados. Começando sobre a falta de capacitação. Quanto essa falta de estrutura e corpo técnico especializado impacta essa ausência de projetos que viabilizem esses recursos federais? Bom, lá no município do interior, os municípios menores, ou médios até, médios a menores, municípios de 40, 50 mil habitantes para baixo,
né, não existe uma carreira de funcionário público que tenha uma remuneração que atraia as pessoas mais bem formadas. Municípios com 30, 40, 50 mil pessoas, por exemplo, não tem um auditor fiscal, não tem um advogado especialista em gestão pública, não tem nem um contador, né, especialista em contabilidade pública. Então, as pessoas que lá estão trabalhando normalmente são pessoas que passam pelo município enquanto o prefeito está, né, e geralmente são nomeados para cargos comissionados que remuneram mal e que, portanto, não os estimula a estarem treinando e qualificando, porque eles sabem que passados 4 ou 8 anos serão substituídos por outros. Essa questão dos comissionados realmente é um dos principais pontos, né? Essa rotatividade de pessoal, em razão dos comissionados, quanto ela abala essa questão de uma estrutura perene? Eu estive nos últimos 3 anos num município de tamanho médio, 400 mil habitantes por aí. E até lá a gente percebe que os funcionários que têm estabilidade são os funcionários de menor número e em funções que não tem nada a ver com a execução da atividade fim de cada uma das secretarias. Geralmente são comissionados e que não têm nenhuma estabilidade, nenhuma. Às vezes, durante a própria gestão de quem os colocou lá, eles são trocados. Seja porque houve uma mudança de apoio de vereadores, seja porque houve uma mudança de partido, seja porque a prefeitura, de repente, descobre que tem que reduzir os gastos com o pessoal e tem que buscar aqueles assessores menos importantes para demitir, menos importante no sentido da análise do prefeito, do secretário. Então, olha, vamos demitir aqui 50 comissionados. E, aleatoriamente, eles pegam 50 comissionados e demitem. Muitas vezes, um desses comissionados está se qualificando, está preparando para fazer determinado projeto, acompanhar determinado projeto, e aí ele sai. Vamos buscar outro, vamos treiná-lo, vamos dar qualidade para ele. Mas até mesmo quem vai treinar e até mesmo quem vai dar qualidade não tem esse conhecimento suficiente para dar esse treinamento e essa qualificação. Então, eu vou te dizer um caso prático, né? Certa vez eu estava observando como que uma determinada prefeitura fazia o seu orçamento, né? E eles faziam o orçamento completamente contrário daquilo que a teoria diz como deve ser feito um orçamento. Então, a subsecretária, a diretora de planejamento lá, disse, não, eu faço o orçamento pegando quanto cada secretário quer para a sua secretaria. Então, eu quero 20 milhões, 5 milhões para me fazer uma ponte, 3 milhões para me fazer praça, e digamos assim, ele distribui o dinheiro para quem que quer, aí ela vai achar os programas que encaixam essas obras e que dá o total lá, um total aleatório aí de 20 milhões. Depois que ela soma todas essas demandas, ela faz o orçamento da despesa. E aí ela vai fazer o orçamento da receita. É lógico que ela vai ajustar uma receita em real para poder atender aquelas demandas todas. Moral da história, quando chega ao final do exercício, que aquele orçamento corresponde, a prefeitura se comprometeu com verbas orçamentárias que ela não tinha receita para suportar. Déficit, o Tesouro Nacional coloca num CAPAG baixo, que impede até de arrumar operações de crédito, né? Geralmente C ou D, e nem a operação de crédito ela consegue, e a gestão fica ruim. Ora, a gestão fica ruim e eles não têm capacidade de buscar recursos para complementar o seu orçamento no governo federal. Não têm capacidade de buscar no governo estadual. Por quê? Porque eles não têm pessoas que peguem o orçamento federal
para verificar quais são os programas em cada ministério que eles podem se habilitar para buscar verba daqueles programas do Ministério. Vou dar um exemplo. Ministério do Esporte tem lá uma certa importância destinada a, digamos, a reparação de praças esportivas. Não é de emenda, é um recurso de um programa de trabalho do Ministério e que os municípios têm que se candidatar a essas verbas. Evidentemente que ele tem que ter um projeto, ele tem que ter afinidade política com o Ministério, né? Ir lá apresentar o projeto e se habilitar a fazer um convênio com aquele Ministério para receber o dinheiro correspondente. Geralmente, a Caixa Econômica que acompanha esses convênios, a Caixa Econômica é extremamente burocrática para isso. Os municípios, às vezes, não conseguem conveniar com a Caixa pela complexidade que é os instrumentos de convênio, a documentação para o convênio. Que a gente falou aqui no início do programa da burocracia. A burocracia, os municípios acabam não tendo acesso a vários programas que os ministérios possuem. Eu citei o Ministério dos Esportes, mas todos os ministérios têm vários programas de trabalho que dá para você encaixar alguma coisa para o município A ou para o município B, dependendo, obviamente, deles terem projeto, terem certidões, uma série de coisas que, para conveniar, é exigido. E falando desses projetos, quais alternativas hoje esses servidores municipais têm para se capacitarem? O senhor, que já foi secretário de Finanças Municipal de Goiânia, de Anápolis e também secretário da Fazenda aqui no Distrito Federal. Pela experiência do senhor, quais são as alternativas viáveis para esses servidores buscarem essa capacitação? Bom, primeiro passo é o município dar algum treinamento para que esses servidores possam conhecer a peça orçamentária. Muitas vezes eles não conhecem nem a peça orçamentária do município, né? E eles precisam conhecer a peça orçamentária do Estado, a lei orçamentária do Estado, quais são os programas disponíveis nas diversas secretarias estaduais, quais são os programas disponíveis nos diversos ministérios do governo federal e quais os programas que ele pode se habilitar. Lógico, se ele não tem hospital na cidade, ele não tem como se habilitar no Ministério da Saúde a um programa de reforma de hospitais, adequação de hospitais, porque ele não tem hospital. Mas ele pode, muito bem, se habilitar junto ao Ministério da Saúde para construir uma unidade básica de saúde, uma UBS, né? Mas para isso é necessário que ele tenha projetos, certidões e afinidade política para poder conseguir esses recursos. Então, na opinião do senhor, quem que seria o principal responsável por buscar ou por ofertar essa capacitação? Seria a Prefeitura, o Estado, o Governo Federal? O Governo Federal, assim como foi criado o Simples Nacional para as empresas pequenas se relacionar com o Fisco Federal, poderia criar também um convênio, simples para convênio, né? Um sistema simples para convênio, para beneficiar as cidades, digamos, até 5, 10, 15 mil habitantes, cidades pequenas, de baixo DH, cidades que não têm condições de crescer o PIB, crescer, digamos, as suas receitas para poder contratar pessoas com melhor qualidade de técnica de serviço, né? Então, acredito que poderia-se ter a mesma exigência que se faz para uma cidade como Goiânia, para fazer um convênio com a Caixa, um convênio com o Ministério, é a mesma dificuldade que se tem para um município lá do interior, lá, uma cidade pequena do interior, fazer um convênio. Ora, na capital, você tem economistas, você tem engenheiros, você tem advogados, você tem arquitetos na prefeitura, você tem profissionais de orçamento na prefeitura. Mas lá no interiorzão, você não tem esses profissionais. Então, por que exigir de uma cidade pequena a mesma complexidade para se fazer um convênio, para buscar dinheiro no governo federal, que se exige de uma cidade grande?
né? São Paulo, para fazer um convênio com a Caixa, tem a mesma exigência que Goiânia, que Brasília, e a mesma exigência que tem Valparaíso, por exemplo, que tem Cidade Ocidental, por exemplo, que são cidades pequenas, né? Quer dizer, grandes em população, mas pequenas em gestão. A gente estava conversando antes do programa iniciar sobre o quão paradoxal é essa questão da priorização desses recursos de programas do governo federal para cidades com baixo índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que acaba que uma cidade dessa, por ter poucos recursos, não tem a capacitação necessária para viabilizar projetos que sejam, né, que captem esses recursos. Então, uma das soluções seria, na visão do senhor, tornar menos burocrático para essas cidades. Tem como haver justiça nessa questão? Por exemplo, para cidades um pouco maiores vai ter exigências e pré-requisitos XYZ, mas para as menores com baixo IDH eu vou abrir mão dessas exigências. O senhor considera justo e como equacionar isso? Na realidade, a legislação não permite isso, mas o Tribunal de Contas da União, junto com o Congresso Nacional, poderia elaborar uma forma, né, assim como criou o Simples Nacional para as empresas, criar o Simples para as prefeituras pequenas, para os municípios pequenos. Pode até se limitar esses municípios, ou pelo número de habitantes, ou pelo número de eleitores, ou pelo IDH, ou pelo PIB desses municípios, né? Mas o que não pode é tratar os desiguais de forma igual. Municípios grandes, com grande capacidade de gerar projetos, de gerar convênios, de administrar recursos, né? Ter a mesma exigência que os municípios pequenininhos. Eu estava dias atrás conversando com um prefeito de uma cidade pequena lá no estado de Goiás, e ele me dizia: olha, o que eu posso fazer aqui? Eu sou o único empregador que tem na cidade. Então, eu tenho que pegar a pouca renda da prefeitura e distribuir o maior número possível de funcionários. Então, a grande maioria dos funcionários da prefeitura ganha um salário mínimo. Ora, um funcionário que ganha um salário mínimo, qual é a expertise dele para elaborar um orçamento, para analisar um orçamento, para buscar recursos disponíveis nos ministérios ou nas secretarias estaduais, para que o município possa atender esta ou aquela demanda popular, este ou aquele serviço público que é demandado da prefeitura. Então, fica aquele círculo vicioso. O atraso puxando mais atraso e não permitindo que aquelas cidades possam buscar esses dinheiros que está sobrando aí no orçamento federal. Você falou aí bilhões de reais que sobram porque os municípios não se capacitam para buscar, e municípios que precisam de buscar, né? Às vezes não tem um posto de saúde na cidade pequena, às vezes tem uma escola estadual, uma escola municipal, mas não tem uma creche, não tem um centro de educação infantil, né? Então, recursos que estão sobrando poderia atender esse tipo de demanda pública, de serviço público. E acaba que, por não conseguirem esses recursos dos projetos, os municípios dependem muito de tributos estaduais e também das emendas parlamentares. Qual que é essa relação da dependência de emendas parlamentares na visão do senhor? Hoje, a emenda parlamentar é o principal refresco, digamos assim, que essas prefeituras têm. É evidente que cada uma delas tem o seu deputado federal. O deputado federal, quando ele tem um número grande de municípios pequenos, ele tem que distribuir o pouco orçamento que ele tem para esse número grande de municípios pequenos, acaba sobrando pouco. E mesmo assim, muitas dessas emendas não são executadas. Não são executadas justamente porque apresentou a emenda, mas o município não tem o projeto, o município não tem certidões para habilitar aquela emenda parlamentar e acaba não executando essas emendas.
Quando se criou no seio aqui do Congresso Nacional as chamadas emendas PIX, emendas sem burocracia para liberar, né? O Tesouro Nacional simplesmente faz um PIX para a Prefeitura e ela aplica da forma que ela deve aplicar, né? Muitas delas até com despesa de custeio. As emendas deveriam ser para investimentos, mas muitas vezes, como é emenda PIX, ela acaba também sendo destinada a custeio. E isso, às vezes, significa um pequeno alívio para o prefeito lá no seu dia a dia, mas não traz a demanda pública que a cidade precisa. Né? Não traz o serviço público que a cidade precisa que seja implantado. Então, as emendas parlamentares são muito importantes. A emenda PIX veio para facilitar mais, quebrar esse ciclo de que eu não tenho certidão, eu não tenho projeto, eu tenho emenda, mas não realizo porque não tenho certidão, não tenho projeto. Né? Então, é preciso que ou se crie um consórcio de municípios pequenos, para esse consórcio tomar conta desses projetos, mas isso acaba tirando do prefeito o ganho político que ele tem quando ele consegue um recurso federal, quando ele consegue um recurso estadual, quando ele consegue asfaltar a sua cidade, quando ele consegue fazer uma obra pública qualquer, o ganho político dele é minimizado se formar um consórcio intermunicipal de pequenos municípios para buscar esses recursos e aplicar nesses pequenos municípios, porque aí todo ganho político vai para o consórcio, o que muitos prefeitos acabam não buscando essa alternativa. Outra sugestão de solução. O senhor já foi também deputado federal. E a gente estava falando agora das emendas parlamentares. Para alcançar esse recurso das emendas, os prefeitos precisam ter uma boa articulação, um bom nível de articulação com esses parlamentares, né? Como que funciona isso na prática? Olha, tem os deputados que já têm contato com o prefeito durante o exercício, né? Mas quando vai chegando o mês de agosto, setembro, que o orçamento começa a ser discutido aqui no Congresso Nacional, né, na comissão orçamentária, a comissão mista, né, os gabinetes dos deputados ficam cheios de prefeitos. Eles vêm trazer pedidos para isso, para aquilo. Olha, eu preciso fazer isso na cidade. Eu mesmo, quando fui deputado, eu recebia os prefeitos com suas demandas, eu procurava atender aquilo que era possível, dentro do limite que eu tinha de emendas, tentava atender os prefeitos no maior número possível. E o que eu percebia no ano seguinte? A maioria deles pedia emenda, mas não tinha certidões para conveniar e receber essas emendas. Quando tinham as certidões, os projetos eram insuficientes. Eram projetos que não eram execuíveis e não eram fáceis de serem conveniados com a estrutura de convênios que nós temos hoje, tanto pela Caixa Econômica quanto por alguns ministérios que não usam a Caixa Econômica, algumas entidades que não usam a Caixa Econômica, como as empresas públicas, as autarquias, que muitas vezes não usam a Caixa Econômica para realizar o convênio. E outra fase dessa questão de alcance de recursos públicos por parte dos municípios é também a prestação de contas, né? Não basta receber os recursos, uma vez que conseguiu, ok, ótimo, mas também tem a fase outras fases, incluindo a prestação de contas. Executou o serviço público, preste conta agora do dinheiro que você buscou. Hoje, os municípios estão se valendo de escritórios de idade bem estruturados, né? A maioria deles não tem a contabilidade dentro da prefeitura, a contabilidade está concentrada em grandes escritórios de contabilidade pública. E esses escritórios, para não perderem seus clientes, não perderem prestígio, eles estão se especializando mais nessas prestações de contas. Mesmo porque o prefeito sabe que ele deixa o mandato
E ele fica depois respondendo no Tribunal de Contas, ele fica respondendo se tiver algum problema na prestação de contas, até, quem sabe, uma ação civil pública, né? E acaba complicando para ele, até para a questão de elegibilidade futura dele. Então, muitas das prefeituras menores estão se valendo de escritórios centralizados, né? Escritórios em grandes cidades que centralizam a contabilidade de muitos municípios. Às vezes o prefeito, digamos, eu sou de Goiás, né? Às vezes o prefeito sai lá da sua cidade e vem para Goiânia para emitir empenhos da sua prefeitura, porque o escritório que faz a contabilidade dele está lá na capital, né? E por um motivo ou outro, a prefeitura ainda era no tempo de uma estrutura que não tem informática, não tem sistema eletrônico, não tem tecnologia nenhuma. Então, ele tem que ir a Goiânia e pedir o escritório para emitir seus empenhos. Muitas vezes ele traz os extratos bancários, entrega para o contador, elabora a prestação de contas, né? Porque os documentos estão no escritório de contabilidade. E muitas vezes essas prefeituras têm suas prestações de contas reprovadas pelo TCU e elas ficam impedidas de pegar novos convênios. Enquanto você tem uma pendência de prestação de contas, você não pode pegar outro convênio, principalmente se for no mesmo ministério. Que nem sempre isso se soluciona de maneira rápida. Às vezes fica 10 anos, 8 anos, 5 anos para você resolver o problema de uma prestação de contas. E voltar a ficar apto a pleitear novos recursos. Valdivino de Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado Especial Eleições. Eu que agradeço e estou sempre à disposição aqui da televisão do Senado. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho. Até o próximo Assunto de Estado. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei e considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticado por adolescente, de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondos. O período de internação vai-se até 5 anos e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês.
Eles estão lado a lado no Congresso Nacional em Brasília e formam juntos o Poder Legislativo. Deputados e senadores trabalham em diversos temas de interesse nacional. É o chamado sistema bicameral, adotado por muitos países pelo mundo. As duas câmaras atuam sempre em equilíbrio, em revisão mútua. Mas existem algumas competências, algumas responsabilidades que são exclusivas do Senado. Além do mandato, que é de 8 anos, o dos deputados é de 4 anos. Os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Por isso que todas as unidades são representadas com o mesmo número de 3 senadores. Existem também assuntos que são discutidos, votados e aprovados no Senado sem a necessidade da revisão da Câmara dos Deputados. O Senado pode julgar e processar, nos crimes de responsabilidade, o presidente e o vice-presidente da República, os ministros e os comandantes das Forças Armadas, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. São também os senadores que vão analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, entre eles o de ministro do STF. Além disso, os senadores também são responsáveis pelas sabatinas, que é uma espécie de arguição dos diretores das agências reguladoras, dos embaixadores, do Procurador-Geral da República, isso entre outros cargos importantíssimos. O limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição do Senado. A Casa também analisa e autoriza ou não a tomada de empréstimos externos. Bom, todas essas atribuições, que são exclusivas do Senado Federal, são garantidas pela nossa Constituição e fizeram e continuam fazendo parte da história de um país inteiro. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso já está analisando o projeto da Lei Orçamentária de 2025, que foi enviado pelo governo federal no final de agosto, conforme determina a Constituição. O salário mínimo está fixado em R$ 1.509. A estimativa é de que o PIB cresça 2,64% e a inflação seja de 3,3%. Para nos ajudar a compreender os números do orçamento anual do país, nós convidamos Diogo Antunes, que é consultor de orçamento do Senado. Muito obrigado por ter vindo, Diogo. Vamos começar a nossa conversa. Nós vamos falar muito de números, né? O orçamento se trata de números, mas antes de entrar nos números, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como que é esse processo de elaboração do orçamento do país. Nós temos basicamente 2 momentos, né? No primeiro semestre se envia um tipo de lei e no segundo se envia outro. Eu gostaria que você explicasse resumidamente como é esse processo. A lei que é enviada no primeiro semestre é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi enviada pelo Poder Executivo no prazo previsto na Constituição. No entanto, ela ainda não foi aprovada. A expectativa, o prazo constitucional previsto é a aprovação no primeiro semestre e não foi possível a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda no primeiro semestre. Ele ainda está em tramitação no
no Congresso Nacional, está sendo apreciado no âmbito da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamentos, uma comissão composta por senadores e deputados, e no segundo semestre o Congresso Nacional recebe do Poder Executivo, até o final de agosto, o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte. Ela foi enviada no prazo constitucional no final de agosto e, neste momento, nós estamos na tramitação legislativa da Lei Orçamentária para o ano que vem. Durante o primeiro semestre, o Poder Executivo, os ministérios encaminham suas propostas para o órgão central de orçamento, e ele faz a consolidação também dos demais poderes, os orçamentos dos demais poderes, e essa peça foi recebida e está agora em análise pelo Congresso Nacional. Então, esta lei que vem no primeiro semestre, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, o que ela faz é traçar parâmetros que vão servir de base para se elaborar o orçamento depois. Basicamente, a LDO, ela traz as diretrizes para a execução do orçamento do ano seguinte e também parâmetros para a elaboração do orçamento. Quando a LDO não é aprovada ainda no primeiro semestre, esse papel de dispor sobre a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte esse papel fica um pouco prejudicado, porque as leis ficam tramitando em conjunto. Isso não é o esperado. O esperado é que a LDO já esteja aprovada no primeiro semestre para que a lei orçamentária do ano seguinte seja elaborada de acordo com as suas orientações. Essas orientações ainda não estão fechadas, então nós levamos em conta o que está no projeto de LDO. No entanto, são dispositivos que ainda podem ser alterados pelo Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada, então, nesses parâmetros. Nós vamos exibir aqui no nosso telão. Os parâmetros que nós estamos falando, né, são aquelas bases que vão ajudar a compreender o orçamento. Eles estão estabelecidos assim. O PIB, né, seria o crescimento da economia de 2,64%. O IPCA, que é o principal índice de inflação, 3,3%. A Selic, né, que é a taxa de juros de referência, 9,61%, a taxa de câmbio, né, a previsão para o dólar, 5,19%, o salário mínimo fixado em 1.509. Qual que é a importância desses números? Qual que é o impacto desses números no momento de se definir o montante de recursos que o país tem para gastar e investir no ano seguinte? Esses parâmetros macroeconômicos, eles são fundamentais porque, basicamente, eles definem a receita e a despesa do ano seguinte. O Poder Executivo leva em consideração modelos na estimativa dos parâmetros macroeconômicos. Esses parâmetros macroeconômicos podem ser comparados com as expectativas de mercado. Isso é feito... As expectativas de mercado basicamente são consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central, e toda essa avaliação, essa comparação e outros pontos também do projeto da Lei Orçamentária do ano que vem, nós, das consultorias de orçamento, tanto do Senado quanto da Câmara, nós fizemos um informativo conjunto entre essas duas consultorias, foi publicado semana passada, e existe ali uma descrição que pode ser útil para as pessoas. Isso pode ser consultado no site do Congresso Nacional ou no site da CMO, o informativo conjunto sobre o PELOA 2025. Bom, quando nós vemos esses dados, então, e você falou que eles impactam, né? Se eu vejo ali que a estimativa de inflação é 3,3%, eu consigo calcular o aumento daquelas despesas fixas, baseadas na inflação. E no caso do PIB, eu consigo imaginar também quanto que vai aumentar de receita. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Esses parâmetros, eles são muito importantes na definição do orçamento, e um ator, um participante do processo orçamentário que vai fazer essa análise durante a tramitação da peça no Congresso é o relator da Receita. O relator da Receita, no âmbito da CMO, juntamente com o Comitê de Avaliação da Receita, vai estudar esses parâmetros, receita que consta no PELOA 2025, e finalmente vai publicar o seu relatório da Receita, indicando se a receita prevista no projeto de lei está adequada ou deve ser alterada.
O relator da Receita pode estimar positivamente as receitas para o ano que vem e também pode estimar negativamente. Ou seja, esses índices podem ser alterados, porque faltam 6 meses para o ano acabar, claro. 5 meses. Então, essa estimativa aqui, ela pode ser alterada, então, durante a tramitação da lei orçamentária aqui. Como são estimativas, estão sujeitas naturalmente a alterações. O relator da Receita, como ele tem mais tempo para analisar esses parâmetros macroeconômicos, ele tem uma capacidade de ter uma precisão maior. Isso vai ser realizado provavelmente no mês de novembro. O relator da Receita vai decidir sobre o seu relatório, sobre o montante das receitas do projeto de lei orçamentária para o ano que vem, e certamente os parâmetros macroeconômicos serão considerados nesse estudo, nesse relatório produzido por esse relator juntamente com o Comitê de Avaliação de Receita. Nós vimos que o governo está prevendo um salário mínimo de R$ 1.509. Eu gostaria que você explicasse para quem nos assiste que houve uma mudança em relação ao salário mínimo, creio que no ano passado, né? Nós temos agora uma política que já define um aumento real. Exatamente. Existe uma lei que prevê aumento real para o salário mínimo. Durante algum tempo, no passado recente, o salário mínimo ele era reajustado apenas pela inflação. Não havia ganho real, era apenas um reajuste nominal. Existe uma nova lei que prevê, além da correção nominal, também um ganho real para o salário mínimo. Agora é importante destacar, embora a lei orçamentária para o ano que vem preveja um salário mínimo, não é a lei orçamentária que define o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo, que consta da lei, é um valor previsto, e o que define o valor do salário mínimo é uma lei que prevê correção nominal e também correção real, que depende ainda da inflação de 2024. Depois de fechado o ano, será possível identificar o valor com precisão. Por enquanto, nós temos uma estimativa. Ok, vamos ver agora uma outra arte, trazendo o grupo de despesas obrigatórias do orçamento. E eu gostaria que você explicasse o que é isso, né? Nós temos um total de 2 trilhões 710 bilhões de despesas obrigatórias, que são benefícios da Previdência, pessoal em cargos, Bolsa Família e transferência por repartição de receita. Isso quer dizer que essas despesas não podem diminuir nem aumentar, não tem como tirar daí, seria isso? E elas representam também o grosso do nosso orçamento? Quantos por cento do nosso orçamento está vinculado a despesas obrigatórias? É isso mesmo. Uma característica do orçamento brasileiro é que ele é extremamente engessado. Em qual sentido? As despesas obrigatórias correspondem a um percentual muito alto do orçamento brasileiro. Despesas obrigatórias são aquelas decorrentes ou de obrigações constitucionais, a Constituição determina que aquela despesa seja realizada, ou despesas que decorrem de obrigações legais, obrigações da lei. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem para discricionariedade. São despesas obrigatórias decorrentes de obrigações constitucionais e legais. Bom, então nesse grupo de obrigatórias nós temos, obviamente, aposentadoria e outras despesas da Previdência, não tem como cortar. Pessoal em cargos, salário, né, todo o custo de mão de obra do serviço público. Bolsa Família, que é um programa também determinado como despesa fixa. E o que seria essa transferência por repartição de receita? Os estados e municípios, no âmbito do federalismo brasileiro, eles recebem parte da receita da União. Existem regras de repartição da receita da União. Para suportar o Pacto Federativo, parte das receitas da União são transferidas para estados e municípios, e essa despesa obrigatória, que é essa última que nós estamos falando, que é a chamada transferência por repartição de receita. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios entraria aí? Exatamente, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Bom, o governo já anunciou que pretende criar ou ampliar um programa do Vale Gás, que entraria como despesa obrigatória. Entretanto, no projeto de lei orçamentária que o Congresso recebeu,
não está listado ainda aqui a despesa desse programa. Qual é o impacto e a implicação disso? Esse auxílio gás, o programa Gás dos Brasileiros, ele foi recentemente alterado. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional para expandir o programa Vale Gás. Foi anunciado que mais recursos seriam disponibilizados ao Vale Gás, mais famílias seriam atendidas. No entanto, é interessante observar que ano passado o orçamento, na verdade no ano atual, o orçamento enviado no ano passado, orçamento 2024, ele previa 3 bilhões e 600 milhões e nós vemos agora no orçamento 2025 apenas 600 milhões. Embora, então, tenha havido um anúncio de aumento do programa, o que consta no orçamento atualmente é um valor menor. Por que isso ocorreu? O projeto enviado, ele prevê que as despesas com esse aumento do programa seriam custeados diretamente pela Caixa Econômica Federal, por meio de um encontro de contas com receitas que a União tem direito a receber, mas que não tramitariam pelo orçamento. Essas receitas seriam passadas diretamente para a Caixa Econômica Federal na expansão desse programa. Esse ponto ainda existe uma polêmica sobre esse ponto. As notícias da mídia que nós temos acesso indicam que o Poder Executivo provavelmente irá alterar a dinâmica do programa Vale Gás, consequentemente enviando uma mensagem para o Congresso Nacional alterar o orçamento atual, a proposta de orçamento atual para o ano que vem, para que essa questão sobre como custear a expansão do auxílio gás seja discutida aqui no âmbito do Congresso. Bom, você falou, e aí nós vamos ver agora uma próxima arte, que nós temos apenas 8% do total de recursos para serem manejados, porque 92% são aquelas despesas obrigatórias. Eu estou entendendo, então, que o Congresso basicamente vai trabalhar com esse conjunto de recursos aqui, que são as chamadas despesas discricionárias, aquelas que podem ser manejadas entre Poder Executivo, no caso ali os ministérios, 178 bilhões, emendas parlamentares impositivas, 38,9 bilhões, e recursos de outros poderes, do Judiciário e recursos do próprio Legislativo, para outros tipos de despesa, de 12,4 bilhões. Eu estou certo? Basicamente, o Congresso vai trabalhar nesse conjunto de despesa para fazer as principais alterações do orçamento? Sim, as principais alterações serão nas despesas discricionárias. Eventualmente, seria possível a alteração das despesas obrigatórias, mas para que isso ocorresse, o Congresso teria que identificar algum erro ou alguma omissão no que diz respeito a essas despesas. Não havendo a constatação de um erro ou omissão no projeto enviado, as despesas obrigatórias não seriam alteradas e realmente restaria ao Congresso Nacional dispor sobre as despesas discricionárias. Como foi dito, as despesas discricionárias, a participação das emendas parlamentares nas despesas discricionárias é uma participação relevante, como nós vemos ali, quase 39 bilhões, e os parlamentares vão discutir no âmbito das comissões para onde direcionar esse recurso. Eu lembro que existem as emendas individuais, que são aquelas apresentadas por senadores e deputados. Também existem as emendas de comissão, que são as emendas apresentadas pelas comissões especializadas do Congresso, permanentes e especializadas do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, por exemplo, a Comissão de Saúde, Relações Exteriores. Essas comissões também apresentam emendas ao projeto de lei orçamentária anual e, finalmente, as emendas das bancadas estaduais. As bancadas se reúnem e também têm a prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento. Elas decidem, as bancadas, para onde direcionar, para a saúde, para a educação, enfim, para as diversas áreas de governo. E esses recursos que são manejados pelos parlamentares via emendas, eles necessariamente precisam ser vinculados a algum programa ministerial que já existe, ou há a possibilidade de que o parlamentar destine unidade ainda não prevista em um programa? Basicamente, são para programas que já existem no orçamento. O que pode ocorrer em alguns casos seria alguma ação
que não veio no orçamento, uma ação orçamentária que não veio no orçamento, poderia haver uma criação de uma nova ação. Mas, basicamente, são para ações e programas já existentes no orçamento. Bom, e no caso desses recursos do Poder Executivo, né, são recursos que são divididos entre os ministérios. O Poder Executivo, né, o governo federal, quando envia o projeto de lei orçamentária, ele já define nesse projeto quanto está destinado para cada ministério. Os parlamentares, o Congresso Nacional pode alterar essa divisão do governo? Qual que é a margem de manobra que o Congresso Nacional tem para revirar esse orçamento e fazer alterações? Sim, o Congresso pode alterar essa distribuição de recursos que foi feita pelo Poder Executivo. Indicaria basicamente 2 momentos em que isso poderia acontecer. O relator geral do orçamento, neste ano é o senador Ângelo Coronel, ele tem a possibilidade de fazer cortes na proposta. Cortes no PELOA 2025. Então, esses cortes na despesa prevista, ele pode ser feito e pode alterar a distribuição dos recursos que o Poder Executivo fez originalmente na peça orçamentária. E outros agentes que também podem alterar essa distribuição por meio de cortes seriam os relatores setoriais. São 16 áreas temáticas, são indicados no âmbito da CMO 16 parlamentares para serem os relatores setoriais, e eles também podem realizar cortes na programação que foi enviada pelo Poder Executivo. Então, esse seria um outro momento, o segundo momento, em que poderia ser alterada por meio de cortes na proposta que foi enviada. Você já começou a explicar como é o processo aqui internamente, né? Eu gostaria de avançar nisso. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que todo esse processo que você falou, no âmbito da Comissão de Orçamento, ele é feito conjuntamente pela Câmara e pelo Senado, né? Há prazos, como é que é esse processo a partir do momento em que a lei deu entrada aqui? Sim, as leis orçamentárias e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é uma lei orçamentária. Essas leis orçamentárias têm um trâmite específico. Ele é disposto pela Resolução 1/2006 do Congresso Nacional. E as leis orçamentárias são apreciadas antes na CMO, Comissão Mista de Orçamento. Então, nessa comissão, a peça foi recebida. O primeiro momento previsto na resolução, que deve acontecer nos próximos dias, talvez no próximo mês, seria uma audiência pública com os ministros do Poder Executivo para discutir a peça orçamentária. Em seguida, é aberto o prazo para emendas, de 1º a 20 de outubro. Essas emendas que podem ser apresentadas por qualquer parlamentar, qualquer deputado, qualquer senador, ele pode apresentar emendas como num projeto de lei regular. Sim, tem características específicas, mas sim, deputados e senadores podem apresentar emendas ao projeto. Não só deputados e senadores, mas também comissões também podem apresentar, e as bancadas também apresentam emendas. Então, será aberto o prazo para emendas. O prazo previsto na resolução é de 1º a 20 de outubro. Então, nesse período, a peça orçamentária estará sujeita a emendas. Depois de apresentadas as emendas, o próximo momento seria a apresentação do relatório da Receita, como havia mencionado anteriormente. Aí já com parâmetros revisados, uma versão um pouco já mais definitiva dessas receitas. Sim, já estaríamos um passo adiante nesse caminho da lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, é apresentado esse relatório da Receita, ele é votado no âmbito da CMO, ele pode reestimar as receitas para cima ou para baixo. Isso vai ser uma decisão que ia ser tomada mais adiante. O documento seguinte é o relatório preliminar, é um documento elaborado pelo relator geral do orçamento. Esse documento vai trazer algumas regras sobre o processo e também vai trazer o corte que será realizado na proposta do Poder Executivo, como nós havíamos falado anteriormente, que essa proposta do Poder Executivo pode ser alterada. Depois disso, os relatores setoriais das 16 áreas temáticas vão apreciar a peça orçamentária no que diz respeito apenas aos seus setores, isso ainda no âmbito da CMO. Posteriormente, é o relatório geral
que aí já é o relatório elaborado pelo relator geral, tratando de toda a peça orçamentária. Esse relatório geral também deve ser votado na CMO. E, por fim, depois da aprovação do relatório geral na CMO, no âmbito da CMO, este documento é encaminhado para o plenário do Congresso Nacional e, finalmente, há uma votação pelo plenário do Congresso Nacional, deputados e senadores reunidos, sobre o relatório e sobre, finalmente, a fase final da LOA. O governo anuncia nesse projeto de lei, ou traz nesse projeto de lei, a previsão de déficit zero. Gostaria que você explicasse o que é isso e qual a implicação disso para a elaboração do orçamento. O déficit zero o que é o resultado primário zero? É a conta que se faz entre receitas primárias e despesas primárias. É um indicativo do comportamento do governo com suas receitas. Um resultado primário zero indica que o governo não está gastando mais das suas receitas primárias do que está arrecadando. Basicamente, o que é arrecado? Seria? Basicamente, ainda tem as despesas financeiras. Que entram fora dessa conta, né? Quando você fala desse déficit zero... Estamos falando das despesas primárias. Excluindo as financeiras, né? Excluindo as despesas financeiras. Nós ainda não temos um resultado nominal, que é o que leva em consideração as despesas financeiras, zero, né? Nós estamos falando apenas do resultado primário. Mas nos últimos anos, nós não tivemos orçamentos fechados com esse déficit zero, né? Não. A proposta, a LDO, traz a previsão de meta zero. Existem algumas despesas que estão sendo desconsideradas no cálculo, mas nos termos da lei, o projeto foi encaminhado, sim, respeitando o déficit zero. Se isso vai se concretizar ano que vem ou não, nós ainda vamos ver, depende do comportamento tanto da economia quanto dos gastos do governo no ano que vem, e não sendo possível, se tudo indicar que não será possível atingir o resultado resultado primário esperado, o governo pode realizar os chamados contingenciamentos, que é quando o governo, vendo que provavelmente a meta de resultado não vai ser atingida, ele faz uma contenção de suas despesas. Mas é possível que o orçamento já seja feito, por exemplo, com um déficit? É possível. Isso depende do que foi estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. Se a meta foi estabelecida uma meta negativa, seria possível que o orçamento já fosse também elaborado observando uma meta negativa. E, ao final de tudo, a decisão é do Congresso. O Congresso pode decidir que não é possível ajustar esse déficit zero agora e estabelecer um resultado zero e estabelecer um déficit. Sim, como a meta ela é definida por meio de uma lei, em última instância, quem define a meta de resultado primário é o Congresso Nacional. E isso é estabelecido sempre na LDO. Diogo, muito obrigado pela entrevista. De nada. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site do Senado, lá no senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos.
É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. Entre os dias 12 e 29 de outubro, é proibida a prisão ou a detenção de candidatas ou candidatos que vão concorrer ao segundo turno das eleições, salvo em flagrante delito. Como prevenir o câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Olá, hoje é quinta-feira, 17 de outubro e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira em plenário a proposta que iguala direitos de geólogos e engenheiros geólogos. O texto segue para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou a equiparação profissional entre geólogos e engenheiros geólogos. A ideia é assegurar o mesmo tratamento entre as duas carreiras. Tanto a engenharia geológica quanto a geologia ficarão na categoria engenharia para fins legais. A medida pretende acabar com questionamentos na Justiça sobre pagamento igualitário. O projeto que concede o porte de arma a agentes socioeducativos e oficiais de justiça irá pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para a votação em plenário, a proposta vai seguir para a Câmara dos Deputados.
O projeto modifica o Estatuto do Desarmamento e inclui os agentes socioeducativos e os oficiais de justiça com direito ao porte de arma, tanto em serviço quanto fora dele, se comprovarem capacidade técnica e aptidão psicológica. Segundo o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, os agentes são responsáveis pela segurança, vigilância, custódia e escolta de adolescentes e exercem atividade de alto risco. Se houver uma invasão dentro de uma unidade de internação para adolescente em conflito com a lei, as pessoas que serão atingidas serão esses agentes socioeducativos. O relator, senador Hamilton Mourão, acatou a emenda que incluiu os oficiais de justiça, mas rejeitou emendas para conceder o porte para advogados, auditores fiscais agropecuários e para os membros do Congresso Nacional. Essas emendas ampliam o rol de categorias autorizadas ao porte de arma de fogo de maneira desproporcional, sem justificativas adequadas que demonstrem a necessidade imperiosa para tal ampliação. No caso da emenda número 5, a inclusão de parlamentares no rol de portadores de arma criaria um precedente perigoso de uso de armas de fogo no ambiente político e desconsidera alternativas mais adequadas de proteção, como a própria Polícia Legislativa. Perigoso aqui dentro, viu, presidente? No que tange, eu imagino o Cajuru armado, vai acertar em todo mundo, menos em quem ele quer acertar. Mas está liberando para o Cajuru? Não, tá não. Promotor de justiça tem porte de arma. Magistrado tem porte de arma. A gente vê alguns ministros do governo renovando o porte de arma. Eu não consigo renovar o meu. Mesmo provando as ameaças que eu sofro, a escolta que eu tenho armada por parte do Senado Federal, desde a época que o presidente era... O Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, aí é uma outra conversa. Mas é novamente o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país.
Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão, e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar, de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão, mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que, quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram,
a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo, mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas, cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor, o relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Qualquer lugar que tem um refugiado, a pessoa tem que respeitar e tem que amar aquela pessoa. Imagina uma pessoa sair no país dele, perder o filho, pai, mãe, talvez tá sozinho, e chega naquele país e é tratado como uma coisa. Ei, você é refugiado? Sons do Refúgio, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Maria acordou com uma missão: escolher o prefeito ou a prefeita que vai administrar o dinheiro dos impostos que ela paga para manter a cidade limpa, melhorar a escola dos filhos, solucionar os ônibus lotados e acabar com as filas nos postos de saúde. Maria sabe que o voto afeta diretamente a sua vida e pode transformar a cidade onde mora. Vote com responsabilidade. Agora é lei.
já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, a família e a sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor,